Olá, começa agora mais um Cidadania e na entrevista de hoje nós vamos falar sobre os direitos das crianças autistas, especialmente sob o ponto de vista de um problema que tem sido grave em nosso país. Aumenta a cada dia o número de pais que abandonam seus filhos ou filhas com autismo logo após o diagnóstico. Para falar sobre os direitos das crianças com autismo, nós recebemos agora a advogada especializada em direitos dos autistas, Márcia Bezerra. Márcia, muito bem-vinda ao programa Cidadania. Obrigado pela sua participação. Olá, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Nós estamos no mês de abril, que é o mês da conscientização do autismo, e é um momento importante para lembrarmos que o autismo não é uma doença, é uma condição do neurodesenvolvimento. As pessoas autistas têm os mesmos direitos fundamentais de qualquer cidadão e precisam que esses direitos sejam respeitados e, principalmente, implementados na prática, né? Exatamente. Pode falar. Nós temos um marco legal muito importante, que é a Lei Berenice-Piana, que reconhece toda pessoa com autismo como uma pessoa com deficiência para todos os efeitos legais, né? Que é muito importante. Mas, na prática, nós ainda enfrentamos muitos obstáculos, né? Famílias que, apesar de terem direito a uma jornada de terapias, elas enfrentam dificuldade no serviço público, falta de vagas nas escolas, enfim, enfrentamos ainda muita falta de fiscalização e falta de políticas públicas voltadas para essa população, né? A gente vai trazer essas informações aqui, você já trouxe um primeiro panorama da situação e você tem um lugar de fala especial nessa nossa conversa, porque além da especialização que você tem no estudo dos direitos dos autistas, especialmente das crianças com autismo, você é mãe de uma criança neurodivergente, de uma criança que tem autismo. Eu queria que você começasse falando um pouco sobre essa sua experiência como mãe, né, de uma criança autista e dentro desse contexto que nós vamos trazer aqui, dos direitos dessas crianças, especialmente no que diz respeito ao abandono paterno, que infelizmente está acontecendo em grandes números em nosso país. A minha filha atualmente ela tem 27 anos, ela é uma autista nível 2 de suporte, é uma criança que foi abandonada pelo pai, eu sou mãe solo, então eu falo com muita propriedade desse lugar, que é um lugar da maioria das famílias, as famílias brasileiras, em sua maioria, elas são formadas por mulheres que assumem essas crianças, seja no cuidado, seja na parte financeira, praticamente sozinhas, né? Esse é um assunto muito difícil, é um assunto silenciado, que é o abandono paterno após o diagnóstico do autismo, mas que é preciso falar, né? Nós precisamos trazer isso à tona, porque é uma carga muito pesada para as mães ter que dar conta de toda uma questão de tratamento, a questão da criação em si, o sustento, e isso agrava muito, traz uma sobrecarga física, emocional e mental para essas mães. Eu enfrentei muito essa sobrecarga, e até por conta disso eu me tornei advogada. Eu fiz uma transição de carreira por conta das dificuldades que eu enfrentei com a minha filha. Como ela tem 27 anos, para você ter uma ideia, Marcelo, o nosso principal marco, né, na questão dos autistas é a Lei Berenice-Piana, né, que é de 2012 a lei, não é? 2022? 2012. 2012, então, exato. Na altura, eu lembro, a minha filha tinha 14 anos já. Ela já era uma mocinha. Então, até a gente chegar nesse marco, a gente não tinha amparo praticamente nenhum. Márcia. Existia o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Mas Sim. Ele amparava as pessoas com todos os tipos de deficiência de uma forma geral, não era específico. Isso, naquele momento ainda não havia contemplado o autismo com esses mesmos direitos, né? Agora, Exato. Voltando a essa questão, você tem essa experiência de vida, a questão específica, né, do problema do abandono paterno que tem acontecido.
Até um pouco antes da gente começar a entrevista, eu falava com você sobre isso. Existem casos, às vezes, de abandono materno, mas são muito poucos. Então, a gente vai focar realmente nesse problema de quando um pai abandona uma criança com autismo. Qualquer situação em que haja uma separação e o pai deixa, abandona, perde o contato com o filho ou com a filha, isso tem implicações legais, o pai tem responsabilidade com a criança. A gente começa aqui pela questão da oferta de alimentos, da pensão alimentícia, que não é só para pagar alimentos, é para pagar as despesas outras, dar esse suporte financeiro à mãe e, claro, ao desenvolvimento da criança. Existe alguma diferença no caso, por exemplo, quando uma criança é neurotípica ou quando uma criança, por exemplo, tem autismo? Há uma forma diferente de se definir o valor dessa pensão em virtude dessa situação? Então, Marcelo, aí entra o trabalho da advocacia especializada como o nosso, Aqui no escritório somos duas mães atípicas, nós vivenciamos isso na prática, atendemos muitas famílias e nós preparamos toda uma planilha de despesas que contempla todas essas especificidades de um lar, de uma família atípica. Mas é preciso pontuar que isso, apesar de ser muito comum, não é ponto pacífico. Então, não é porque nós apresentamos uma planilha muito bem elaborada, demonstrando todas aquelas despesas e aquelas necessidades, isso vai ser aceito de pronto pelo judiciário. Falta, por vezes, sensibilidade e até conhecimento, letramento. E é por isso a importância, trago aqui a importância de estarmos sempre levando conhecimento e letramento para a população no geral, mas também, principalmente, para o nosso judiciário. E esse letramento que você traz, esse é o objetivo do programa, esse é o objetivo dessa nossa entrevista, trazer justamente esse conhecimento, trazer luz a esse assunto, voltando, não existe um valor exato que seja estabelecido pela justiça como um percentual, por exemplo, do salário. Mas, no caso de uma criança neurodivergente, especialmente de uma criança com autismo, as despesas são maiores. Então, esse percentual, você tem visto na sua prática, como operadora do direito, que há uma diferenciação, quer dizer, se o pai ele vai pagar a pensão para uma criança com autismo, esse percentual ele é tratado de forma diferente, de maneira que possa justamente contemplar essas despesas a mais que tem com terapias e tratamentos multidisciplinares, com tudo que envolve o desenvolvimento de uma criança com autismo? Marcelo, infelizmente não. Existe um percentual que, assim, no imaginário, de 30% da renda, mas nem sempre isso é contemplado e também vai da consciência dos próprios genitores, que precisam estar de coração aberto para poder ofertar o maior valor possível, em detrimento até do seu próprio sustento, porque, na verdade, essa responsabilidade termina recaindo exclusivamente sobre a mãe. Porque quando o pai diz, mas eu não posso, isso vai comprometer a minha renda. Então, é a mãe que termina tendo que arcar com aquela diferença e com todo o resto. Por isso é injusto, E por isso precisamos falar e sensibilizar, porque é preciso olhar essas famílias com lentes da inclusão, a lente do acolhimento, para poder enxergar essas famílias com todas as necessidades e especificidades que elas trazem. E no caso do abandono afetivo, existe uma outra questão aí que já transborda as questões financeiras. Eu estou falando dos danos psicológicos que o abandono afetivo causam a qualquer criança, especialmente no caso das crianças com autismo. Um abandono afetivo, quando o pai deixa de ter contato com a criança, aí eu trago para você essa questão por duas perspectivas. Da sua experiência, não só da sua experiência como mãe, da sua experiência também no direito, como operadora do direito, como advogada, do que a senhora vê nas famílias que passaram por isso, e se esse abandono causando danos psicológicos à criança com autismo,
se a mãe pode reivindicar danos morais ou algum tipo de indenização por esse abandono afetivo do pai. Sim, hoje em dia é possível ingressar com uma ação, né, pedindo que a gente chama de indenização, né? Mas, como eu disse, não é ponto pacífico. É possível ingressar, inclusive existe uma ação própria, autônoma para isso, né, do abandono. Existem já jurisprudências nesses casos, e é preciso se construir cada vez mais, né? É preciso, sim, ingressar, que seja através da defensoria, como a maioria das famílias fazem, ou através de escritórios especializados, porque esse dano realmente é devido. Essa falta, essa ausência de presença, de carinho, de afeto, ela prejudica, ela agrava ainda mais a situação dessas crianças com autismo. Elas sentem, são crianças, elas sentem a ausência, elas sentem a falta, precisam da presença paterna. Isso faz uma grande diferença e dificulta ainda mais o desenvolvimento delas. É devido, mas nem sempre é alcançado, tá, Marcelo? Mas você disse que existe uma ação, possibilidade de uma ação autônoma sobre isso. Vamos trazer isso aqui para as pessoas, porque milhares de mães de autistas podem estar assistindo essa nossa entrevista e buscando justamente saber como exercer os seus direitos. Quais os caminhos, né? Que tipo de ação é essa por indenização e quais os caminhos que essas mães podem buscar para ter o direito, que é o direito da criança, né, a esse tipo de indenização? Sim, é possível ingressar com uma ação de abandono afetivo, né? Sempre muito respaldado em provas, Marcelo. No direito, a gente costuma dizer que a gente pode falar qualquer coisa, mas nós temos sempre que provar. Essa prova é muito desgastante, nem sempre as famílias querem reviver essa dor, né? De ter que buscar provas, prints, mensagens, testemunhas, mas é necessário. Muitas vezes nós temos, sim, que mexer em algumas feridas para poder trazer a justiça, né? Trazer um pouco de paz para a vida das famílias. E é possível. Agora, nesse processo de provas, nesse processo desse tipo de ação que visa uma indenização pelo abandono afetivo e os danos que eles causam, que esse tipo de ação causa a uma criança, é possível estabelecer um vínculo entre esse abandono, provando que ele se deu, por exemplo, como acontece muitas vezes, a partir do diagnóstico que uma criança tem de autismo? Sim, isso através dos laudos, né? Os laudos médicos e nas ações com crianças com autismo são fundamentais, são soberanos. Toda essa documentação médica, através de histórico, isso é um trabalho da mãe, né, na maioria das vezes, vem fazendo todo aquele acompanhamento, as evoluções e os regressos. E ali fica bem delimitado os comprometimentos e os impactos, né, dessa ausência e de tudo que ela traz consigo. Márcia, na sua perspectiva, a gente está tratando de um assunto que não é novidade, mas ao mesmo tempo é um assunto contemporâneo, um assunto que é novo para a justiça. Ainda as jurisprudências estão se formando, ainda a legislação está também caminhando para dar mais amparo a essa parcela da população. Você tem uma experiência longa, são 27 anos, né, de convivência com a sua filha que tem autismo. Você vê uma evolução da justiça nesse sentido, os direitos das mães dos autistas, e especialmente das crianças com autismo, tem evoluído? Você vê uma perspectiva de melhora no atendimento a esses direitos e de garantia, especialmente, da participação paterna na criação, educação e cuidado com essas crianças? Marcelo, eu vejo uma grande evolução, sim. Atualmente, nós temos muitas leis que tentam proteger as pessoas com autismo e também com outras doenças, né? Apesar de que isso, por si só, não seja garantia de efetividade.
Agora, todos os anos, no mês de abril, nós temos uma grande leva de leis que são aprovadas, né, com alguns benefícios, e que eu digo aqui, assim, até com um pouco de puxão de orelha, que, na verdade, a gente precisa de efetividade, né, na implementação dessas leis. As leis, por si só, elas não fazem a mudança que nós precisamos. Então, é preciso, sim, que haja fiscalização, é preciso que haja... que se dê publicidade à implementação dessas leis, porque a população em si, ela não tem conhecimento. A lei existe, mas a família não sabe como ter acesso, como fazer aquele direito valer. Por isso, a defensoria, por isso os advogados, né? Mas eu vejo, sim, que estamos avançando, estamos já num outro patamar, até de conscientização. Estamos caminhando, hoje em dia já falamos bastante, esse assunto já não é mais um assunto silenciado, os autistas, né? O direito dos autistas e as famílias atípicas como um todo. E isso é importante, por isso estamos aqui, para falar, para levar conhecimento, Marcelo. Esse é o ponto, e a ideia do Programa Cidadania é justamente esse, trazer esse ponto de convergência entre a sociedade e os direitos que são escritos aqui no Congresso Nacional, as leis que são elaboradas por senadores e senadoras, deputados e deputadas, eleitos justamente por quem depois vai buscar esses direitos na justiça sempre que preciso. Márcia, agora você falou em questão de conscientização e você tem essa sua experiência de vida, fez uma transição de carreira para atuar no direito e defender o direito de outras famílias que tenham, especialmente nas famílias que tenham pessoas autistas dentro do seu núcleo familiar. O que você traz de mensagem de conscientização, especialmente nos casos de pais que, ao saberem que têm um filho autista ou uma filha autista, abandonam a família, especialmente abandonam essas crianças? Olha, Marcelo, eu trago que eles aproveitem o mês de abril e que ele sirva não apenas como uma campanha de conscientização, né, mas que seja como um dedo na consciência, né, que esse mês de abril sirva para essas famílias como um grito coletivo por respeito, por equidade, por dignidade, né, para as famílias autistas, para todas as famílias que lutam todos os dias por uma vida melhor, mesmo que diante desse abandono, da burocracia que nós enfrentamos e dessa invisibilidade. Essa entrevista nós estamos gravando aqui ainda no mês de abril, que é o mês de conscientização sobre o autismo. Mas a entrevista fica permanente, as pessoas assistem ao Cidadania pelo YouTube e esses direitos, eles também são permanentes. Essa conscientização tem que ser todo dia, todos os meses do ano, em todos os anos, independentemente do mês de abril. O mês de abril é só para lançar um pouco mais de luz sobre essa questão. Agora, você comentou um pouco sobre a legislação, né? A gente falou da lei, a Lei Berenice Piana, eu tenho aqui o número da lei, a Lei 12.764 de 2012, para quem quiser se informar um pouco mais sobre ela. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa lei, o que ela trouxe de inovação no mundo jurídico, o que ela traz de benefícios, de proteção para essa parcela da nossa população. A Lei Berenice Piana é um marco na vida das famílias com pessoas com autismo, porque ela trouxe a possibilidade de considerar uma pessoa com autismo como uma pessoa com deficiência, porque antes nós não tínhamos essa possibilidade. Então, se você está abarcado dentro da legislação como uma pessoa com deficiência, você faz jus a todos aquele rol de direitos que uma pessoa com deficiência das mais diversas tem. Então, isso é muito importante. Por isso, ela é a mais importante para nós. Ela garante a equiparação aos direitos, ela garante prioridades, auxílio na educação, as crianças têm direito à adaptação curricular, que é muito importante, as crianças têm direito a um monitor dentro de sala, as crianças têm direito ao tratamento médico, seja pelo SUS, seja pelo plano de saúde, prioridade no atendimento, temos também alguns direitos em alguns benefícios tributários.
são imensos os benefícios, né? Então, é preciso que haja realmente essa amplitude de direitos para a gente tentar minimizar um pouco essa carga que existe nas famílias. E há alguma outra legislação posterior a essa lei, que é um marco, no caso das pessoas com autismo, que você gostaria também de trazer como luz para as pessoas? Olha, nós temos várias leis, né? Nós temos também a do Marcos Mion, Marcos Mion, não, do Romeu Mion, Sim, que que é o trouxe a filho do Marcos possibilidade de ter Mion, né? uma carteirinha. Sim. Sim, uma carteirinha de identificação para a pessoa com autismo, porque, Marcelo, as pessoas com autismo, elas não têm, não trazem em si nenhuma demonstração de que elas portam alguma deficiência. Isso é motivo de discriminação. E é muito triste isso, quando uma pessoa é discriminada. O cordão de girassol, ele também favorece isso, porque justamente é uma identificação para as pessoas que têm neurodivergências ou qualquer tipo de deficiência ou de deficiência cognitiva, mas que são invisíveis, né? No caso da pessoa com autismo, realmente tem isso. Uma pessoa que tem autismo, ela não tem um fenótipo, né? Não tem algo na sua feição que mostre que ela tem autismo. É uma questão muito comportamental. E isso que você está falando é muito sério. Sim, o colar de girassol ele veio para trazer visibilidade ao que é invisível, aquilo que nós não conseguimos ver, porque muitas vezes uma pessoa com deficiência, uma pessoa cadeirante ou uma pessoa cega, aquilo é muito simples, né, muito notório, mas uma pessoa que traz um autismo ou um TDAH, enfim, ela não consegue obter acolhimento nem respeito de imediato. Ela é sempre questionada na sua condição. Isso traz um desconforto muito grande. Eu vejo isso, eu vivencio isso com a minha filha. Ela é sempre muito questionada, então ela usa diariamente o colar dela de girassol, porque ele serve como um alerta para dizer, olha, em algum momento eu posso vir a precisar de ajuda, eu sou uma pessoa com uma condição neurodivergente, tenham cuidado comigo, tenham respeito. É uma forma de sensibilizar. Márcia, voltando na questão da pensão, da questão dos direitos da criança com autismo, especialmente quando há o abandono paterno ou a própria separação, né, o divórcio do casal. Quando essa pessoa com autismo completa 18 anos ou 21 anos e ela tem, por exemplo, uma curatela, ela tem o direito à pensão durante toda a vida? A pensão paterna ela cessa no momento em que essa pessoa com autismo, dependendo do nível, né, ela completa uma certa idade? Como é que funciona essa questão especificamente das pessoas com autismo depois de completados os 18 anos? Olha, existe uma questão aqui no Brasil que são os diagnósticos que nem sempre eles são precoces, né? Então, muitas famílias que já eram separadas antes do diagnóstico, elas têm que estejam em curso com a pensão sobre os alimentos, em dado momento a criança completou 18 anos ou 24 anos se estiver cursando faculdade, e essa mãe ela vai ter que, de alguma forma, sinalizar isso. A pensão por si só, ela não é extinta. O pai precisa entrar, de qualquer maneira, com pedido de extinção desses alimentos. E aí, nesse momento, a mãe vai comprovar, olha, meu filho está aqui o diagnóstico, ele é pessoa com deficiência, está aqui o laudo, ou está fazendo faculdade, ou preciso disso e aquilo. Nada é pacífico, Marcelo. Tudo precisa ser provado, mas em se tratando de pessoa com deficiência, existe sim a possibilidade dessa pensão vir a ser vitalícia. Márcia, no começo do nosso programa eu falei que assunto de cidadania com o autismo é assunto de cidadania também. E nesse sentido eu pergunto para você agora, na sua opinião, o que é cidadania? Cidadania, para mim, nesse momento, passa muito pela justiça social, né? E não há inclusão possível sem justiça social, sem reconhecer o peso desigual que as mulheres carregam quando o Estado e a sociedade se omitem. E é por isso que a gente está aqui, para trazer luz, trazer informação para a sociedade como um todo e como um chamado para o judiciário, para que tenham atenção e para que olhem para esses processos de famílias atípicas com o olhar da inclusão e da diversidade. Bom, Márcia Bezerra, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação no nosso programa. Obrigado
por trazer luz a um assunto tão importante. Eu que agradeço. Muito obrigada, Marcelo, pela oportunidade. Foi um prazer. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia. Ninguém sabe qual é a malha, o que está transportando, aonde que está indo. Ninguém acompanha isso. Mas no Brasil, só vê falar de caminhão, de bitrem, carreta, estrada, 4 pistas, 7 pistas, só para carro, mais carro, mais carro. Ferrovia, você não vê falar que inaugurou uma nova ferrovia que vai da Bahia até no Rio Grande do Sul. Você não vê falar isso. Senadoc, neste sábado, 21h, aqui na TV Senado. Esse cenário de cartão postal é uma forma bem didática para entender o que é o Senado e o que é o Poder Legislativo. Ele é bicameral, 2 câmaras. A dos deputados é voltada para cima, 513 deputados eleitos proporcionalmente ao tamanho da população de cada unidade da federação. Já a cúpula do Senado, olha, é voltada para baixo. A palavra vem do latim senex, que significa sênior. É o lugar da ponderação. Cada unidade da federação elege 3 representantes. São 81 senadores. O mandato é de 8 anos. Mas a renovação é intercalada entre as eleições. E assim são escolhidos 1 e 2 senadores alternadamente. O processo legislativo sempre vai passar pelas 2 câmaras. Primeiro se vota em uma casa e a outra é responsável pela revisão. Então, se a votação começa pela Câmara dos Deputados, o Senado revisa. Agora, se ela começa pelo Senado, é a Câmara dos Deputados que exerce o papel revisor. O Senado fiscaliza o Poder Executivo. Então, por exemplo, o afastamento de um presidente da República, o impeachment, é julgado pelo Senado Federal. É daqui também que são autorizadas as nomeações para cargos muito importantes, como os ministros do Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral da República. Grandes transações financeiras do Executivo também precisam de autorização do Senado. Existem também as comissões de variados assuntos, direitos humanos, meio ambiente, educação e desenvolvimento regional. Elas analisam as matérias antes da votação em plenário. Quando o caso é de investigação e denúncia, aí são criadas as CPIs, comissões parlamentares de inquérito, que investigam as irregularidades em assuntos que são de interesse público com poder de autoridade judicial. A história dessa casa vem de longe e vai mais longe ainda. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. Meu nome é Ana Reis, eu nasci em 1985 e sou farmacêutica e cantora. Eu também sempre segui essas 2 profissões, né? Completo 20 anos da minha carreira como cantora e também tem 20 anos que eu entrei na UNB para o curso de farmácia. Dos direitos, dos que eu mais prezo, é a liberdade de expressão. Eu posso trazer em todos os âmbitos da minha vida, assim, mas principalmente na minha atividade como cantora. Eu sempre pude escolher, por exemplo, o repertório de um show com as músicas que eu queria cantar. Eu sou mãe do Hugo. O Hugo tem 6 anos hoje. Eu adoro ele pedindo as músicas. Mamãe, põe um Luiz Gonzaga aí pra gente ouvir. Quando ele pede umas músicas assim, eu vejo que eu tô fazendo um bom papel, porque acho que nossa cidadania, ela não é completa se ela não passar pela arte. Eu posso trabalhar com o que eu gosto, eu posso cantar o que eu quero. Democracia é isso, é liberdade. Meu nome é Ana e eu nasci com a democracia.
TV Senado. Democracia todo dia. Olá, bom dia. Terça-feira, 6 de maio. O Senado Notícias está no ar. Nesta semana, os senadores se reúnem para discutir 3 propostas de emenda à Constituição e projetos de lei. O plenário do Senado começa a semana discutindo em primeiro turno 3 propostas de emenda à Constituição. Nesta terça-feira, será a primeira sessão para discutir a educação inclusiva em todos os níveis como um princípio constitucional. A medida reforça a necessidade de políticas públicas assegurando a inclusão de todos os grupos em situação de vulnerabilidade. A relatora, a senadora Mara Gabrilli, apresentou um substitutivo para garantir a inclusão em todos os níveis da educação, básico, médio e superior. Segundo o Censo Escolar 2023, a matrícula de pessoas com deficiência na educação básica aumentou mais de 40% entre 2019 e 2023. Também está prevista a 5ª e última sessão de discussão, em primeiro turno, da proposta de inserir a proteção ao idoso entre as competências legislativas da União, estados e municípios. E segue em pauta a inclusão de guardas municipais e agentes de trânsito no sistema de segurança pública. A proposta deve ter a 4ª sessão de discussão na terça-feira e a 5ª e última, em primeiro turno, na quarta-feira. Também está na pauta do plenário a garantia de tratamento integral no SUS a vítimas de queimaduras. O projeto de lei prevê atendimento em hospitais particulares conveniados e cirurgias reparadoras quando necessárias. Incentivos ao jovem empreendedor estão na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos, que se reúne hoje às 9 horas. Os senadores também vão analisar um projeto que estabelece limite no endividamento das prefeituras com a União. O projeto em análise na Comissão de Assuntos Econômicos quer limitar em 30% o comprometimento anual da Receita Municipal para pagamentos de dívidas dos municípios com a União. Nesses 30% estão incluídas amortizações, juros e demais encargos. O objetivo é evitar que as cidades se endividem e garantir mais recursos para áreas essenciais como saúde e educação. Um outro projeto que está na pauta da comissão quer assegurar aos jovens brasileiros mais apoio para empreender. O projeto inclui no Estatuto da Juventude o direito ao empreendedorismo. Entre as ações previstas estão oferecimento gratuito de assessoria jurídica, econômica e contábil, cursos de capacitação, bolsas de estudo e crédito facilitado. E uma das grandes inovações da proposta, permitir que o estudante quite dívidas do FIES com projetos inovadores. A lei que dispõe sobre exploração e produção de petróleo, gás natural e hidrocarbonetos fluidos nas áreas do pré-sal e outras consideradas estratégicas pode ser alterada por um projeto que tramita na Comissão de Infraestrutura. A reunião está marcada para daqui a pouco, às 9 da manhã. Em 2016, a Petrobras, que até então era a única operadora e detinha 30% de todos os consórcios do pré-sal, perdeu esse privilégio por força de uma mudança na lei. Agora, um projeto do ex-senador José Serra, de 2019, pode retirar da companhia a preferência nos leilões de partilha da produção. Para o autor, no atual modelo, os ganhos vêm beneficiando os acionistas, muitos deles estrangeiros, quando poderiam gerar recursos para a educação e a saúde da população. Nesta terça-feira, às 9 da manhã, a pauta da Comissão de Infraestrutura prevê a análise ao relatório do projeto que estabelece o fim da preferência da Petrobras nos leilões de partilha de produção. O relator, senador Marcos Rogério, é favorável à proposta que, se aprovada, ainda terá que passar pelas comissões de Assuntos Econômicos e de Constituição, Justiça e Cidadania. 7 reuniões de comissões, sessão especial e sessão deliberativa no plenário. Confira a agenda prevista para esta terça-feira.
Como vimos, daqui a pouco, às 9 horas, a Comissão de Infraestrutura tem reunião marcada e ela terá 2 momentos. Primeiro, uma audiência pública para discutir o projeto que regula o direito de utilização e compartilhamento de postes, dutos e similares pelas prestadoras de serviços de telecomunicações de interesse coletivo, concessionárias de energia elétrica ou prestadoras de outros serviços de interesse público. Depois, a comissão examina projetos. Um deles busca harmonizar a prestação de serviços públicos com objetivos do desenvolvimento urbano. Às 10 horas, como vimos, a Comissão de Assuntos Econômicos deve se reunir para examinar projetos. Um deles propõe estimular o uso estratégico das compras públicas para fomentar as atividades de microempresas e de empresas de pequeno porte. Também às 10, audiência pública marcada na Comissão de Educação para debater, mais uma vez, o novo Plano Nacional da Educação para o decênio 2024-2034. Às 11 horas, reunião marcada na Comissão de Segurança Pública. Um dos projetos na pauta agrava o tratamento penal dispensado ao autor de crime praticado nas dependências de instituição de ensino. Às 11h30, está prevista a reunião da Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle. Na pauta está a proposta que pretende apurar, com o auxílio do Tribunal de Contas da União, os termos do acordo operativo firmado entre a Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional, a Administração Nacional de Eletricidade do Paraguai e Itaipu Binacional. O termo de compromisso foi objeto de parecer da Controladoria Geral da União. E logo mais às 2 da tarde, a Comissão de Assuntos Sociais tem reunião prevista, uma audiência pública para debater termos da ocupação por plataforma, direitos e benefícios do profissional conectado, relações com trabalho, previdência e plataformas. Também às 14 horas, o plenário do Senado deve se reunir em sessão deliberativa. Um dos itens na ordem do dia é o projeto que trata da atenção e dos direitos das pessoas vitimadas por queimaduras. O presidente da Comissão de Segurança Pública, senador Flávio Bolsonaro, se reuniu ontem com o representante do Departamento de Estado americano, Ricardo Pita, e o presidente da Comissão de Segurança da Câmara, deputado Paulo Bilinski. O senador quer levar às autoridades americanas um relatório do governo do estado do Rio de Janeiro sobre a expansão dos grupos de tráfico de drogas no Brasil e as vinculações com organizações criminosas. O que nós tratamos aqui é que eu pedi ao governador Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, por intermédio da sua Secretaria de Segurança, um relatório de inteligência sobre a expansão dos grupos aqui brasileiros, em especial de tráfico de armas e drogas, mais especificamente o CV e o PCC, sobre as vinculações deles com organizações criminosas internacionais como o Hezbollah. E o que eu pedi aqui ao senhor Ricardo, que é do Departamento de Estado americano, que trata dessa questão também de organizações criminosas por todo o mundo, foi que nós pudéssemos ir até Washington, eu, o deputado Paulo e a cúpula da Segurança Pública do Rio e de São Paulo, para que pudéssemos explicar e mostrar o que tem nesse relatório de inteligência e, inclusive, declarando essas organizações aqui no Brasil como organizações terroristas. Esse é o objetivo final que nós pretendemos alcançar. Ele ficou bastante impressionado, preocupado e disse que vai levar isso quanto antes para as autoridades, dos Estados Unidos. Gestantes poderão deixar de ter carência nos planos de saúde em casos de urgência. É o que prevê projeto que está em exame na Comissão de Assuntos Sociais. Quem faz um plano de saúde muitas vezes esbarra no período de carência das seguradoras. O tempo sem atendimento pode ser ainda mais preocupante para gestantes. Mas um projeto em análise na Comissão de Assuntos Sociais pretende eliminar a carência para mulheres grávidas. O texto determina atendimento integral, inclusive a realização de cirurgias decorrentes da gestação em casos de urgência.
Muito importante porque controla os abusos do convênio, principalmente nessas questões relacionadas a desequilíbrio econômico. Porque o que ocorre? O convênio, ele nega a questão da cirurgia. Com isso, ele justifica no desequilíbrio econômico. Ou seja, o que eu autorizar aqui para essa mulher, eu vou ter uma perda financeira. Então, na verdade, o projeto de lei, ele vem restaurar essa ideia de falar o seguinte: não é o desequilíbrio econômico que vai vigiar, e sim a saúde da mulher que está grávida e do feto que está ali com ela. O projeto já foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos. Pelas regras atuais, o atendimento de urgência somente seria coberto nas primeiras 12 horas e as cirurgias ficariam de fora do plano. A proposta original do senador veneziano Vital do Rego assegurava à mulher que estivesse até com 18 semanas o fim da carência. Mas, por sugestão da relatora, senadora Augusta Brito, a CAI reduziu o período de tomada de decisão para até a 12ª semana de gestação. A Comissão de Constituição e Justiça deve votar nesta quarta-feira 6 projetos, entre eles o que dá prioridade de tramitação automática aos processos judiciais que envolvem mulheres vítimas de violência física. Um dos projetos em pauta na CCJ é o que altera o novo Código Civil para conceder automaticamente prioridade na tramitação aos processos em que uma das partes seja vítima de violência física, devidamente comprovada e sem a necessidade de requerimento ou de deferimento pelo juiz. O relator da proposta na CCJ acrescentou ao texto inicial a gratuidade da justiça nesses casos. A defesa da mulher vítima de violência, seja ela física, psicológica ou qualquer outra passível de lhe causar danos, há que ser ampla a ponto de contemplar de imediato e sem a necessidade de requerimento ou deferimento judicial a gratuidade de justiça e a prioridade na tramitação processual em todas as instâncias e graus de jurisdição, inclusive nos tribunais inferiores. De fato, não há sentido ou coerência em se exigir que ações deflagradas contra agressores causadores de morte ou de quaisquer tipos de violência contra a mulher, seja ela física, psicológica ou qualquer outra possível de causar danos à vítima, sujeite-se a pagamento de custas, honorários sucumbenciais, emolumentos, taxas judiciárias, dentre outras despesas, salvo em caso de má-fé. Na próxima reunião da CCJ, o texto deve passar por um novo turno de votação. Se aprovado, não precisa passar pelo plenário e segue direto para a votação na Câmara. Outro projeto a ser analisado pela CCJ, também em caráter terminativo, é o que agiliza e simplifica o processo de cobrança de dívidas, reduzindo o acúmulo de execuções existentes hoje no Poder Judiciário. A proposta atribui aos cartórios de protesto a competência de realizar ações como citação, penhora e avaliação de bens. Melhorar a qualidade de vida do trabalhador, gerar mais empregos e impulsionar a economia. Esses são alguns dos possíveis benefícios da diminuição da jornada de trabalho sem redução salarial, assunto que movimentou o debate na audiência pública feita ontem pela Comissão de Direitos Humanos. A jornada de trabalho no Brasil é de até 44 horas semanais. Mas cresce o debate sobre reduzir esse tempo sem cortar salários. A proposta busca mais qualidade de vida, geração de empregos e aumento da produtividade. Países como França e Alemanha já aplicaram modelos semelhantes, com bons resultados. No Brasil, o tema ainda divide opiniões. A discussão sobre a redução da jornada de trabalho sem redução salarial é uma das mais importantes para o mundo do trabalho de todos os tempos. Trata-se de uma proposta que visa melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores e das trabalhadoras, aumentar a produtividade e impulsionar a economia. A proposta também é vista como um modelo de desenvolvimento mais justo. O senador destacou que com menos horas trabalhadas, mais postos de trabalho podem ser criados. Quando reduzimos a carga horária, abre-se espaço para a contratação de mais trabalhadores, fortalecendo o mercado interno, gerando crescimento econômico sustentável, com a automação e o avanço tecnológico. Precisamos ajustar o tempo de trabalho para garantir a inovação, para que ela seja um instrumento de bem-estar social e não de precarização do trabalho.
Os palestrantes reforçaram os benefícios sociais e econômicos da proposta. A redução da jornada, comprovadamente, aonde já aconteceu, em todos os países que já aconteceu, traz benefício para todos, para o país, para o setor patronal e para o trabalhador. Para o trabalhador ele traz mais dignidade, mais qualidade de vida. Comprovadamente diminui o índice de doenças ocupacionais, diminui o índice de acidente no trabalho, aumenta a produtividade e isso traz benefícios para todos. Outro ponto foi a discussão sobre os riscos das jornadas exaustivas de trabalho. Não é só o adoecimento físico, não são só os acidentes que acontecem em função do cansaço, mas também o adoecimento mental causado por esse estresse. Então, veja, toda essa relação muito bem estabelecida do tempo de trabalho decente como um direito humano fundamental. Falta menos de um mês para a realização do Fórum Parlamentar do BRICS. O evento vai ocorrer de 3 a 5 de junho no Senado e na Câmara e vai reunir representantes dos 11 países que compõem o grupo, além de outros convidados. O Senado e a Câmara dos Deputados vão sediar de 3 a 5 de junho o 11º Fórum Parlamentar do BRICS, com o tema O papel dos parlamentos do BRICS na construção de uma governança global mais inclusiva e sustentável. Esse fórum vai reunir parlamentares dos 11 países membros do BRICS: Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Indonésia e Irã. E dos 9 países parceiros: Belarus, Bolívia, Cazaquistão, Cuba, Malásia, Nigéria, Tailândia, Uganda e Uzbequistão. Um programa provisório do evento já foi divulgado. O primeiro dia vai ser dedicado à reunião de mulheres parlamentares do BRICS e à reunião dos presidentes das comissões de relações exteriores dos parlamentos do bloco, com boas-vindas simultâneas das 9 às 10h30. Para a reunião de mulheres parlamentares, a primeira sessão vai ser das 10h30 ao meio-dia, com o tema Mulheres na Era da Inteligência Artificial, entre a proteção de direitos e inclusão feminina na economia digital. Às 14h começa a segunda reunião, com o tema Fortalecendo as Mulheres para enfrentar a crise climática, perspectivas do BRICS. A terceira reunião começa às 15h30, com o tema Construindo o Futuro, as mulheres parlamentares e a Agenda BRICS 2025. Essas 3 reuniões vão acontecer na Câmara dos Deputados. Já a reunião dos presidentes das comissões de relações exteriores dos parlamentos do BRICS vai começar com uma sessão às 10h30 da manhã. E a segunda sessão de trabalho começa às 14h. A terceira sessão vai ser das 3h30 às 5h. Às 5h30 começa uma reunião presencial para a conclusão das negociações sobre o documento final do 11º Fórum Parlamentar do BRICS. Às 10 da manhã, os parlamentares se reúnem para a foto oficial no Salão Negro do Congresso. Às 10h30 começa a solenidade de abertura. Às 14h tem a primeira sessão de trabalho com o tema Aliança Parlamentar do BRICS pela Saúde Global, no plenário do Senado. Das 3h30 às 5h acontece a segunda sessão de trabalho, com o tema Ação Parlamentar do BRICS em busca de novos caminhos para o desenvolvimento econômico, também no plenário do Senado. Às 9 da manhã começa a terceira sessão do fórum, com o tema Diálogo Interparlamentar do BRICS sobre Clima e Sustentabilidade. Às 10h30, a quarta sessão debate Cooperação Interparlamentar para uma Inteligência Artificial responsável e inclusiva. E retornam às 14h para a quinta sessão de trabalho, com o tema Parlamentos do BRICS unidos pela reforma da arquitetura multilateral de paz e segurança. A sexta reunião de trabalho tem o tema Por uma cooperação interparlamentar do BRICS mais forte e duradoura. A sessão de encerramento está prevista para acontecer das 5 às 6 da tarde, com a adoção do documento final e falas de encerramento no plenário do Senado. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia. Já voltamos com a primeira atividade do dia. Enquanto isso, continue sintonizado aqui na TV Senado.
a informalização tem aumentado. Esse é o futuro? A gente caminha para isso mesmo? O futuro é a luta social que determina como que vai ser o futuro, né? A luta social, especialmente por parte de quem trabalha 4, 8, 10 horas ao dia. Agenda Econômica. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Nossa atuação não abrange, portanto, o controle ou a regulação de operações específicas relacionadas a apostas de cota fixa previstas na citada lei e sua posterior regulação. Importante realçar que as chamadas bets não prestam serviço financeiro ou de pagamento. Nesse sentido, o alcance do Banco Central reside nos procedimentos e controles das instituições autorizadas por nós a funcionar no que está estritamente limitado às atribuições definidas pela legislação vigente. O teor do artigo 4º da medida provisória número 1288/2025 salienta que é dever do Banco Central do Brasil implementar medidas que garantam a preservação desse sigilo, bem como a proteção dos dados pessoais dos usuários do Pix, garantindo a impossibilidade da sua identificação. Por essas razões, estou legalmente impedido de apresentar dados ou elementos que digam respeito às operações processadas no âmbito do Pix, incluindo os valores e as partes pagadoras e recebedoras envolvidas nos pagamentos. Hoje em dia, a gente já tem essa informação de que os bancos, sim, consideram esse tipo de hábito, esse tipo de prática por parte do cidadão, se ele aposta ou não, para poder analisar ele ou classificar ele como um risco mais elevado. Esse valor que a gente acompanha, prefeito, de atividade gira em torno de 20 a 30 bilhões de reais por mês, ratificando aquilo que a gente tinha estimado no final do ano passado. O Banco Central pode sancionar as IPs, as instituições de pagamento que operam com bets ilegais? A gente tem a Secretaria de Prêmios de Apostas que nos informa quando existe alguma informação relativa a alguma empresa que não está autorizada, e aí, a partir daí, nós tomamos as medidas. Agora é lei. O programa Acredita no Primeiro Passo foi criado para auxiliar na renegociação de dívidas e facilitar o acesso ao crédito de pequenas empresas. O objetivo é a qualificação profissional e a inserção socioeconômica por meio do emprego e do empreendedorismo. Podem participar do programa pessoas inscritas no Cadastro Único, o CAD Único. O Senado votou, agora é lei. O Mato Grosso, por exemplo, nós conseguimos agora produzir mais do que a Argentina em soja. Qual o senhor acredita que é a conciliação possível? O fim da moratória, uma flexibilização da moratória? Vamos seguir as regras do nosso Código Florestal, ou seja, vamos respeitar a soberania nacional. Salão Nobre, nesta quarta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Meu nome é Lara Torres, eu nasci em 1985, sou empreendedora no mercado de vinhos. Eu não vivi a época da ditadura, eu nasci com a redemocratização. Eu acho que tem uma palavra essencial, que é liberdade. Liberdade de escolha. Eu participava muito de jantares, onde eu percebia que as mulheres bebiam um vinho e o homem bebia outro tipo de vinho. Então eu comecei com um curso de vinhos somente para elas. O mercado de vinho ele tem mudado muito nesse sentido porque ele era um mercado muito masculino. Mas a gente tem visto cada vez mais muitas mulheres inseridas. Mulheres sommeliers, mulheres enólogas. A democracia para mim é o alicerce. É muito gratificante saber que de alguma forma eu estou colaborando para que as mulheres se tornem mais independentes. Meu nome é Lara e eu nasci com a democracia. Vai votar? Passou no concurso público? Vai tirar o passaporte? Então você precisa ter o título de eleitor. Ainda não tem o seu? Calma, vem comigo no passo a passo. Você vai acessar o site do TSE. Depois vai clicar na aba Autoatendimento Eleitoral. Na sequência, em Título Eleitoral. E no final,
tire seu título eleitoral. Nessa próxima etapa, muita atenção. Você vai preencher com seus dados, enviar os documentos pedidos, escolher o local de votação e informar endereço e telefone para contato. Prontinho. Depois, você recebe o número de protocolo para acompanhar a solicitação. E para isso, é só acessar o site, ir em autoatendimento eleitoral e depois clicar na aba Acompanhe uma solicitação. Importante, antes de receber a primeira via do título, você tem 30 dias para ir ao cartório eleitoral cadastrar a biometria. Consulte o TRE do seu estado para ver como funciona o agendamento. Lembrando que dá para tirar o título de eleitor com 15 anos, desde que você complete 16 antes das eleições. E militares em serviço obrigatório não podem emitir o documento. Então já sabe, né? Corre para tirar o título de eleitor. Ninguém sabe qual é a malha, o que está transportando, aonde que está indo. Ninguém acompanha isso. Mas no Brasil, só vê falar de caminhão, de bitrem, carreta, estrada, 4 pistas, 7 pistas, só para carro, mais carro, mais carro. Ferrovia, você não vê falar que inaugurou uma nova ferrovia que vai da Bahia até no Rio Grande do Sul. Você não vê falar isso. Senadoc, neste sábado, 21h, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. Pernambuco é uma palavra de origem tupi, formada por Paranã, que quer dizer mar, mais umbuca ou puca, que significa furo. Logo, Pernambuco seria mar furado, ou buraco que o mar fez, isto é, uma pedra furada por onde o mar entra. Era um termo comum usado em toda a costa do Nordeste, para lugares onde havia recifes, como o local onde hoje está a cidade do Recife. A gente também fala tupi. É bom lembrar de Angela Davis, Pantera Negra, ativista, e realmente cunhou a frase: uma mulher negra se movimentar, toda a sociedade se movimenta com ela. Então não foram os policiais que foram acompanhando que bateram no senhor. Ainda hoje é muito comum a pessoa chegar e perguntar: cadê o juiz? Já se assusta quando é a juíza. Se for preta, aí desanda completo. Fui a primeira mulher negra a sair daqui de dentro do quilombo para estudar para fora. E depois de mim tem quantas outras lá. Eu via que eu precisava me tornar ativista, ainda que isso não fosse um ativismo literalmente político, mas que fosse um ativismo a partir da arte. Desde pequena era muito legal, para mim era muito divertido ouvir as pessoas falando: eu vi sua avó na televisão. Quando eu não tinha mais a quem acolher, elas me acolheram. Então, meu primeiro trabalho de doméstica, lembra? Foi você que arrumou ali na Augusto de Lima. Quando a pessoa diz: mas a senhora não tem cara de juíza. Aí eu digo: não tenho cara porque eu tenho a mesma cara que você. Eu não tinha noção, assim, do quanto é importante a gente ter conhecimento dos nossos direitos. Então, realmente, quando uma mulher negra se move, toda a sociedade se move com ela. A nação deve mudar. A nação vai mudar. Queremos proclamar a nossa abolição. Chamamos a nossa sofrida Maria da Penha. Medidas adotadas não se restringem a cotas, embora em alguns casos essas cotas sejam necessárias. Quando eu era mais nova, eu tinha muito medo de ser mãe. Eu sempre digo que a sociedade às vezes obriga as mães negras a deixarem os filhos por causa das dificuldades. Era o que minha mãe nos dizia sempre: tudo que alguém já fez um dia, você também consegue fazer. Eu sou uma mulher preta e me deram a concessão de poder falar para outras mulheres pretas e muitas vezes por outras mulheres pretas. Quando tu sobe, tu tem que segurar a mão da outra para outra subir contigo. Que para ti chegar onde tu tá foi difícil. Então tu já sabe quanto é difícil pro outro que tá lá embaixo também subir mais um degrau. Não é ódio, nem rancor. Apenas um grito de liberdade. Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento.
Senadores analisam o fim da reeleição para prefeitos, governadores e presidente da República, além da unificação das eleições municipais com as eleições gerais. Uma proposta de emenda à Constituição nesse sentido está em discussão na Comissão de Constituição e Justiça e a gente conversa a partir de agora com o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, que é o relator dessa proposta. Senador, obrigada pela sua presença. Prazer grande estar no programa aqui com você, Carla, mais uma vez. Que bom. Senador, hoje na Comissão de Constituição e Justiça houve muito debate e houve um consenso de todos os senadores que estavam lá sobre o fim desse instituto da reeleição. Por que é importante acabar com a reeleição, senador? Carla, isso é uma luta que eu venho desde que eu cheguei aqui como deputado federal há 26 anos. E hoje foi o dia que eu percebi assim um maior apoio. Eu estou muito feliz de ver, você acompanhou lá, todos os membros da Comissão de Constituição e Justiça, senadores e senadoras, que se manifestaram, todos se manifestaram favoráveis ao fim da reeleição. Há um consenso hoje na classe política, no Senado em especial, de que foi um equívoco, foi um erro, aliás, reconhecido pelo próprio autor, o primeiro beneficiário, que foi o Fernando Henrique Cardoso, que disse que foi um erro a instituição da reeleição no Brasil. Então, hoje, nós apresentei o meu relatório, a gente põe fim à reeleição para os cargos de prefeito, governador e presidente da República. Os cargos executivos, a gente não mexe com os cargos legislativos, vereadores, deputado estadual, deputado federal, senadores, continuam todos tendo o direito à reeleição. A proibição é só para os cargos executivos de prefeito, governador e presidente da República. Nós acreditamos que essa é a legislação mais importante que essa legislatura poderá fazer em favor do Brasil. As pessoas não têm ideia de quanto a reeleição prejudica a gestão pública. Você imagina, que eu gosto de dar o exemplo, Carla, um prefeito, por exemplo, vai eleito, vai nomear o seu secretariado, vamos supor, o secretário de Educação, que é sempre uma das secretarias mais importantes da administração pública, e que tenha um candidato, né, que é um professor emérito, respeitado, acreditado, né, no meio cultural, no meio social, né, no meio intelectual da cidade. Toda cidade sempre tem esse tipo de figura, mas que não tem votos. E que tem um outro pretendente que não tem os dotes que esse tem, mas que tenha voto. Qual é que o prefeito vai escolher? Com certeza, no mínimo, um conflito foi criado. Por quê? Porque o prefeito vai estar com a cabeça pensando na reeleição dele. E, muito provavelmente, ele poderá optar por aquele, não menos, que não tem os predicados do primeiro, mas que tenha votos. Ao passo que eu gosto sempre de dizer, ao passo que, se não houvesse reeleição de prefeito, governador, presidente da República, ele optaria por aquele mais preparado, mais competente, mais dedicado, que fosse dar um melhor resultado à sua gestão, porque ele já saberia que 5 anos depois ele não seria mais o prefeito da cidade. Então, só dizendo isso daí, nós já estamos dando um exemplo concreto de como funciona a administração pública. Foi falado também, senador, muito sobre essa questão de ter eleição de 2 em 2 anos, a cada 2 anos, o tanto que isso paralisa o Brasil, e essa unificação seria importante também. Com certeza, isso é um outro equívoco que nós cometemos, essas eleições de 2 em 2 anos. Não há quem suporte mais isso, né? É um tensionamento grande da sociedade que não traz nenhum benefício, só traz malefícios. Outra coisa, as campanhas hoje são financiadas com recursos públicos. Olha a quantidade de recurso público que nós gastamos de 2 em 2 anos para fazer eleição de prefeito, vereador, deputado estadual, deputado federal, governador, presidente da República, senador. Foi o senhor que disse que 83% dos prefeitos foram reeleitos na última... Não, foi o senhor que falou isso? E um outro fator, qual é o princípio basilar da democracia? É a isonomia, é a igualdade de condições para disputar o pleito. Se você não tiver igualdade de condições, a democracia fica capenga. Então você veja essa última eleição.
83% dos prefeitos que disputaram a reeleição no Brasil foram eleitos. Ou seja, praticamente todos foram reeleitos, salvo exceções. O que é que isso quer dizer? É que quem não está no mandato de prefeito está numa enorme desvantagem. Então, isso é prejudicial à democracia. Qual é a essência do republicanismo? É a alternância do poder. Com a reeleição, grupos políticos estão se perpetuando no poder. Que a democracia veio, e o sistema republicano veio, exatamente para combater as monarquias, que havia, na época, a perpetuação de uma família, de um grupo político no poder. Se você perpetua um grupo e a reeleição favorece isso daí, é evidente que isso traz prejuízo. Agora, senador, para conseguir fazer essa unificação dessas eleições, né, e está previsto inclusive o aumento, houve a proposta é acabar com o fim da reeleição, mas um aumento no tempo do mandato desses cargos executivos, de 4 para 5 anos. E para conseguir unificar tudo isso, precisa mudar o tempo de todo mundo. Pronto. Explica para a gente como é que fica. É isso que nós estamos propondo, que os prefeitos que forem eleitos em 2028, eles sejam eleitos para um mandato de 6 anos, juntamente com os vereadores, para as eleições no Brasil coincidirem todas em 2034. Então, repara o ganho que vai ser isso daí. Os prefeitos foram eleitos agora em 2024, aqueles que foram eleitos pela primeira vez terão direito à última reeleição. Então, em 2028, nós teremos a última reeleição no Brasil para prefeito. Pronto, ponto final. Aí sobra o quê? Governador, presidente da República, que vai ter a eleição agora em 2026, 2030, 2034. Então, o que é que nós estamos propondo? 2026, quem foi eleito teria direito à última reeleição em 2030. Então, para prefeito, a última reeleição será em 28, para governador e presidente, a última reeleição será em 2030. A partir disso daí, acabou a reeleição no Brasil e em 2034 nós teríamos eleições gerais de vereador, prefeito, governador, presidente da República em 2034, em 2039, em 2044, em 2049, de 5 em 5 anos nós teríamos eleições de vereador a presidente da República. E qual é o tempo? Como que fica o tempo dos mandatos dos deputados e dos senadores? Que há mudanças também. O mandato dos deputados seriam de 5 anos, juntamente com o mandato de prefeito, de governador, de presidente da República, e o mandato de senador seria de 10 anos, a partir de 2034. Por exemplo, eu vou disputar o meu mandato agora em 2026. Se eu for reeleito, não será por 10 anos, será por 8 anos, do jeito que é agora. Então, ninguém pode dizer que eu estou legislando em causa própria, porque eu já tenho o direito de ir para a reeleição por 8 anos. Se a nossa PEC, o meu relatório for aprovado, continua do mesmo jeito. Eu serei reeleito, se eu for reeleito, serei reeleito em 2026 por 8 anos. Então, é assim que a gente acha que é a melhor maneira que vai funcionar. 2 pontos foram muito apontados na reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Já que a reeleição o fim da reeleição é tão consenso, por que não se antecipar e fazer logo agora em 2026? E o outro foi o aumento no tempo do mandato de 8 para 10 anos no mandato de senador. É possível fazer alterações nesses 2 pontos que foram questionados? Carla, eu vejo assim, uma das preocupações que nós tivemos é não contrariar o direito adquirido, que isso é da Constituição. E também a expectativa de direito. Você imagina, o prefeito que foi eleito agora, em 2024, ele foi eleito com a expectativa de que em 2028 ele teria o direito a uma reeleição por 4 anos. Se pensou até num mandato tampão de 2 anos, mas de certa forma você feriria essa expectativa de direito. Os governadores que foram eleitos em 2022, agora em 2026, eles têm direito à reeleição. Então, o que é que nós estamos fazendo? Estamos mantendo esse direito. O prefeito que for eleito pela primeira vez em 2026, ele terá direito à última reeleição do Brasil em 2030. Então, isso você não fere nem o direito adquirido e nem a expectativa de direito. Também se falou, alguns sugeriram, que se pudesse prorrogar os mandatos dos prefeitos e dos vereadores, agora de 28
para 2030, para coincidir em todas as eleições em 2030. Mas não pode, né? Seria, digamos assim, do ponto de vista prático, uma solução razoável. Mas isso não pode, porque isso fere cláusula pétrea da Constituição. O que é que diz a cláusula pétrea da Constituição? É que todo poder emana do povo. Então, só pode ter mandato com a conquista do voto popular. Quando uma pessoa é eleita para um cargo de prefeito, governador, presidente da República, deputado, que seja, ele recebe um mandato do povo por um tempo fixo. Tem o dia de começar e tem o dia de terminar. Você imagine se nós tivéssemos o poder de prorrogar o mandato dos prefeitos. Ora, se nós temos poder para prorrogar o mandato dos outros, teríamos poder para prorrogar o nosso mandato. Ora, se nós temos poder para prorrogar o mandato... Olá, estamos de volta, são 9h10. Está começando agora a reunião na Comissão de Infraestrutura. Ela terá 2 momentos. Primeiro, uma audiência pública para discutir o projeto que regula o direito de utilização e compartilhamento de postes, dutos e similares pelas prestadoras de serviços de telecomunicações de interesse coletivo, concessionárias de energia elétrica ou prestadoras de outros serviços de interesse público. Depois, a comissão examina projetos. Um deles busca harmonizar a prestação de serviços públicos com objetivos do desenvolvimento urbano. Acompanhe. Que sugere a data de 27 de maio corrente para comparecimento da ministra à audiência pública da Comissão de Serviços de Infraestrutura, Alvíceras. Não tem antes. Ofício 080 de 2025 da Agência Nacional de Energia Elétrica, que encaminha as respostas aos questionamentos do requerimento 35 de 2025. Só gostaria de esclarecer quem é o autor do requerimento. Requerimento 35. O próprio senador Marcos Rogério é o autor do requerimento. Os documentos, nos termos da Instrução Normativa número 12 de 2019 da Secretaria-Geral da Mesa do Senado, deverão estar disponíveis para consulta no site desta comissão pelo prazo de 15 dias, podendo qualquer membro deste colegiado solicitar a autuação neste período. A presente reunião está dividida em 2 partes. A primeira é uma audiência pública interativa e a segunda é a deliberativa. Para iniciarmos a primeira parte, ou seja, a audiência pública interativa, que versa sobre, tem como objetivo debater o PL 32/20 de 2019, que altera o parágrafo único do artigo 73 da Lei número 9472, de 16 de julho de 1997, e da outras providências, sobre o direito de utilização e compartilhamento de postes, dutos, condutos ou servidão pelas prestadoras de serviços de telecomunicações de interesse coletivo, concessionárias de energia elétrica ou prestadoras de outros serviços de interesse público, em atenção aos requerimentos número 27, de autoria, e de 37, e o requerimento 39, todos de autoria deste que vos fala. Convido para tomar lugar à mesa, pela ordem de chegada, os seguintes convidados: Jorge Borges da Silva Neto, superintendente de competição da Anatel. Meus cumprimentos. Lívia Maria de Rezende Rage, chefe de gabinete adjunta do gabinete do diretor-geral da ANEEL. Seja bem-vinda. Glauco Sombrio, vice-presidente da Associação Catarinense de Provedores de Internet.
Ricardo Brandão Silva, diretor executivo de regulação da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica. Oi, como vai? Temos mais uma cadeira? Só temos 4. Temos mais 3 convidados. Tá, ok. Então, eu registro a presença ainda de 3 outros convidados, mas o número de cadeiras é este. Tanto a Carla quanto o Luiz Henrique ainda não chegaram. Os 3 que chegaram. É evidente que eu vou chamar primeiro os que já chegaram. Os demais convidados que já chegaram vão ser relacionados para serem chamados imediatamente. Antes de passar a palavra aos nossos convidados, eu comunico que esta reunião será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal E-Cidadania, na internet, no endereço senado.leg.br, E-Cidadania, ou pelo telefone 0800 061 2211. O relatório completo com todas as manifestações estará disponível no portal, assim como as apresentações que forem utilizadas pelos expositores, que, é lógico, serão disponibilizadas a quem se interessar. Na exposição inicial, cada convidado poderá fazer uso da palavra por até 5 minutos, prorrogáveis, de acordo com a conveniência. Ao fim das exposições, a palavra será concedida aos parlamentares inscritos para fazerem perguntas ou comentários com os respectivos direitos de réplica e, eventualmente, tréplica. Eu gostaria apenas, como autor dos requerimentos, de fazer uma brevíssima colocação a respeito do assunto. Eu convivo com isso há 50 anos. Direito do poste, ou seja, direito de usar o poste. Eu assumi a prefeitura de Florianópolis em 1975 e desde então participo da discussão sobre de quem é o poste. O poste é da Celesc, no nosso caso, e a calçada, e o direito do uso, e quantos fios eu posso, quantos cabos. Eu pedi para fazer uma fotografia, não sei se a assessoria, Gibran, eu pedi para fazer um conjunto de fotos de peças extraordinárias, de postes lotados de cabos já não estão mais sendo usados. Eu não sei se essa foto ainda está disponível. Caso contrário, eu peço que solicitem ao Renan Schlickman, que eu gostaria de apresentar isso ao final. Todos aqui já viram postes, entre aspas, ornamentados, né, com peças de grande criatividade. Eu quero dizer, um verdadeiro pacote de fios e cabos. É evidente que é preciso racionalizar isso, disciplinar o uso. Por isso eu estou estabelecendo esse prazo de 5 minutos para a exposição, porque o problema todo mundo conhece. Nós temos que decidir hoje algo que seja racional e legislativamente possível. O projeto não é de minha autoria, mas com a responsabilidade e com a experiência que o tempo me deu, eu acho que já passou da hora de termos uma solução pacificada, legislativa e normativamente, também pelas agências que têm relação com o problema. Essa é a colocação que eu gostaria de fazer inicialmente, dizendo que no MWC recente, de março deste ano, ou seja, faz 2 meses, este assunto voltou à baila, lá em Barcelona, não foi, a nossa doutora Mariana? É testemunha disso. Este assunto é ressuscitado, o problema é ressuscitado, ou ele aparece, o fantasma aparece, cada vez que se discute sobre transmissão de dados, informações ou sons nas áreas urbanas.
Então, dito isto, ou redito isto, concedo a palavra, então, ao Dr. Jorge Borges da Silva Neto, superintendente de competição da Anatel. Bom dia a todos. Obrigado, senador Esperidião Amin. Esse tema, de fato... Só para deixar bem claro, eu não falei que sou autor do projeto, nem que sou relator, mas então é bom dizer que o autor do projeto é o senador Everton e eu sou o relator na comissão. Obrigado, senador. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando sobre esse assunto. De fato, é um problema que tem demandado bastante esforço das agências, porque o cidadão, né, no dia a dia, nas 5.570 cidades, municípios do Brasil, convivem com esse problema sério, que é o problema do mau uso, né, dos postes do sistema elétrico. No entanto, antes de avançar nessa discussão, eu gostaria de colocar alguns pontos que a gente tem que lembrar que o acesso aos postes ele é um insumo, né, fundamental para o desenvolvimento do setor de telecomunicações. E graças ao acesso aos postes que a gente conseguiu fazer uma verdadeira revolução da conectividade no país. Os postes, com uma infraestrutura essencial tanto para o setor de distribuição elétrica como para o setor de telecomunicações, ele é considerado um bem reversível, né, para o sistema elétrico, mas é um insumo fundamental para a criação de redes de telecomunicações. Nos últimos anos, a Anatel tem se esforçado muito para estimular a competição no setor de telecomunicações e hoje a gente tem mais de 20 mil empresas autorizadas no setor. É claro que, como toda a externalidade positiva que é gerada com isso, com mais conectividade, mais acesso à banda larga nos diversos municípios, né, a gente também identificou esse problema sério, que é essa externalidade negativa da má ocupação dos postes, né. E nos últimos meses, né, para não falar nos últimos anos, tanto a Anatel, conjuntamente com a ANEEL, tem se debruçado sobre uma série de questões que a gente tem que enfrentar e a gente tem feito a atualização da resolução conjunta, pelo menos na Anatel assim ela é conhecida, a resolução conjunta, né, número 4, que fala sobre o compartilhamento de infraestrutura de postes, justamente tentando detalhar, regulamentar o artigo 73 da LGT, que fala que esse espaço de exploração de uso, né, tem que ser disponibilizado no setor de telecomunicações. E, ao longo desse debate, eu posso citar, por exemplo, o esforço do Executivo na implementação, né, da Política Nacional de Ocupação de Poste, né, o poste legal, e, recentemente, o decreto que estabeleceu, né, todo o regime de renovação dos contratos de distribuição, onde fala da regulação conjunta desse espaço, né, da obrigação das empresas de trabalhar o ordenamento do espaço e como que a gente pode atuar para estabelecer um plano de reorganização dos postes, porque uma coisa é fato, as agências têm trabalhado numa nova resolução conjunta, onde a gente vai explorar justamente como deve ser feita a ocupação dos postes, como deve ser feita a reorganização dos postes, e aí tem um ponto que é muito caro para o setor de telecomunicações, que é justamente a remuneração do acesso do ponto de fixação. Que hoje, no mesmo poste, a gente tem casos de empresas que pagam R$5 pelo ponto de fixação, ao mesmo tempo que, no mesmo poste, tem empresa que paga R$10, né? Então, são uma série de problemas e a gente também tem que lembrar que existe uma falta de fiscalização e a definição da obrigação de quem tem que fazer a fiscalização pelo poste, né? Pela essa faixa de exploração de uso. Então, essa resolução, essa norma conjunta, tanto da Anatel quanto da ANEEL, visa justamente, né, trazer mais racionalidade para a ocupação do poste, estabelecer padrões de ocupação do poste, metodologias orientadas a custo de como tem que ser a remuneração do ponto de fixação. E eu acho, senador, que aqui a gente traz também uma inovação, porque a gente não está pensando só daqui para frente, a gente está pensando em resolver os problemas do passado também, que dentro dessa resolução conjunta tem um plano de reorganização dos postes críticos, né? Hoje a gente tem mais ou menos cerca de 60 milhões de postes no país, sendo que foi mapeado entre as duas agências algo como cerca de 12 milhões de postes com problemas de ocupação. E aí o que eu tenho que trazer nesse curto espaço é que as duas agências já estão atuando na resolução desse problema por meio de uma resolução conjunta. A Anatel já teve a oportunidade de aprovar a sua versão em 2023 e eu acredito que nas próximas semanas a ANEEL já vai trazer o seu ponto de vista em relação a essa minuta para a gente poder avançar nessa discussão. E todo o trabalho legislativo no sentido de reforçar isso, a importância do poste, inclusive como um insumo essencial, né, para a conectividade e trazendo mais racionalidade nos investimentos em infraestrutura, a gente sempre encara isso como algo positivo
positivo, senador. Me coloco à disposição. Eu sei que o aspecto técnico, né, é bastante complexo em termos de como regular um insumo essencial para dois setores tão importantes, mas tanto a Anatel quanto a ANEEL têm se debruçado em relação a isso. Nós já temos uma minuta de regulamento, nos colocamos à disposição para trazer mais detalhes sobre isso e estamos aguardando justamente os nossos colegas da ANEEL avançar nesse debate já para trazer mais elementos e efetividade para essa resolução conjunta. Agradeço a oportunidade, eu sei que nesse espaço de tempo eu queria trazer esses highlights e me coloco à disposição para esclarecer qualquer ponto. Eu quero cumprimentá-lo pela objetividade e tenho só uma dúvida. Hoje, o texto de que o senhor dispõe, eu faço essa pergunta antes de passar a palavra para a representante da ANEEL, é conjunto com a ANEEL ou é da Anatel? Como se trata de uma regulação conjunta, a gente trabalha, as áreas técnicas se reúnem, elaboram uma minuta, né, e cada conselho diretor aprova, né? A Anatel fez esse primeiro esforço e aprovou uma minuta. Nesse momento, a ANEEL está debatendo essa minuta. É claro que aprimoramentos podem ser feitos, né? E se isso acontece lá e retoma para a Anatel, e a gente tem a disposição de também fazer esses devidos apreciar esses ajustes da maneira mais célere possível. E o texto que será modificado é o texto da portaria interministerial 10.563 ou é outra coisa? Essa portaria, ela traz a política nacional, né? É o que foi chamado de poste legal. Ela traz os elementos que embasaram essa regulação conjunta. Então, ele traz os princípios de como essa regulação tem que funcionar, como, por exemplo, a remuneração da faixa de uso, do ponto de fixação, ela tem que ser orientada a custo, né? Tem que se priorizar determinados postes, tem que levar em consideração as realidades socioeconômicas dos diversos municípios, regiões do país. Então, a portaria interministerial, conhecida como política poste legal, traz os princípios que internalizamos nessa regulação conjunta. Ou seja, e disso é que advirá a instrução, será uma instrução normativa ou uma... Porque essa portaria interministerial fixa a política. Certo. Esse documento que o senhor alude... É uma resolução onde É uma resolução, não é uma instrução normativa. Isso, é uma forma como... Uma resolução conjunta. Isso, é a forma normatiza determinado assunto, detalha determinado assunto que está na política pública. Eu acho que esse esclarecimento facilita, inclusive, ouvirmos a próxima pessoa convidada, que é a senhora Lívia Maria de Rezende Rage. Senador, se eu posso só fazer um pequeno complemento? Sim. Que nessa portaria também, ela cria a figura do explorador... Portaria ou resolução? Resolução, perdão. Agora, não é instrução normativa e não é portaria. O senhor está correto. É uma resolução. É uma resolução. É uma resolução. Essa resolução também ela traz a inovação da figura do explorador da faixa de uso. É a figura em que pode ser tanto a distribuidora ou uma outra instituição, ela vai fazer a zeladoria daquela faixa para garantir o ordenamento daquela faixa. Ela chega a ser operacional? O explorador, sim. Tá, ok. Ou seja, ela vai para finalmente ou fica nos entretanto ainda? A ideia é que seja justamente uma entidade, uma instituição que seja responsável, que tenha como foco principal fazer a zeladoria daquela faixa e, inclusive, atuar na reorganização da faixa, né, atuando justamente no passivo, que nos incomoda muito. Tá perfeito. Com a palavra, então, feito esse esclarecimento, que eu acho que é fundamental, com a palavra a senhora Lívia Maria de Rezende Rage. Muito bom dia a todos. Eu gostaria primeiramente de cumprimentar todos os parlamentares aqui presentes, os demais participantes, na pessoa do senador Espiridião Amin, cumprimentar meus colegas aqui de mesa. Eu acho que alguns desses pontos eu consigo esclarecer aqui nos slides. Vou trazer aqui um pouco da atuação da ANEEL nesse tema de compartilhamento de infraestrutura e esse processo de revisão da Resolução Conjunta 4, que é uma norma, né, conjunta ANEEL e Anatel, né, em que pé estamos hoje, uma resolução conjunta normativa, né, em que pé estamos hoje, né? E esse primeiro slide ele traz aqui um pouquinho da linha do tempo, né? Essa resolução conjunta ela é de 2014, tá? Ela previa uma revisão e ela basicamente ela trata do preço de referência para situações de resolução de conflito. Então, quando não há um acordo, né, entre a companhia, entre a distribuidora e a empresa de telecom, você tem ali um preço de referência que pode ser utilizado
pela Comissão de Resolução de Conflitos, que é formada pela ANEEL e Anatel, e também as condições de compartilhamento de infraestrutura. E ela previa uma revisão dessa norma, né, em 5 anos. Nós iniciamos essa revisão em 2018, por meio de uma tomada de subsídios, né? E em 2021, nós abrimos uma consulta pública. Foram 2 consultas públicas, uma na Anatel e outra na ANEEL, concomitantes, né? E naquela ocasião foram levadas ali a análise de impacto regulatório, né, em 2021. Esse tema ele era sob a relatoria do diretor Elvio, na época em que foi levada para a 39ª reunião pública de 2023. E nessa ocasião, houve um pedido de vistas do diretor Sandoval, né? Nesse mesmo dia, houve uma reunião concomitante na Anatel e esse texto foi aprovado na Anatel. Então, a gente tem um texto aprovado hoje na Anatel, né? Nessa data aí de outubro de 2023, e um texto que houve pedido de vista de um diretor da ANEEL, devido a um ponto específico que surgiu referente ao explorador de infraestrutura, mas há uma discussão se deveria ser mandatória a distribuidora ceder essa atividade para esse explorador ou se seria algo opcional ela buscar esse explorador para exercer aquela atividade. Bom, esse processo, então, ele, nas mãos aí do diretor Fernando, ele fez diversos aprimoramentos e trouxe esse processo na 17ª reunião pública de 2024, na ANEEL, em maio de 2024, e ele, diante dos aprimoramentos que ele trouxe, houve um pedido de vistas do diretor-geral da agência. Então, houve 2 pedidos de vistas nesse processo. Ao longo da instrução do pedido de vistas do diretor-geral, houve a publicação do decreto de renovação das concessões, que, na visão da agência, trouxe um fato novo. Ele coloca ali um texto que dá margem a algumas interpretações, mas poderia ser interpretado como imposição da distribuidora entregar aquela atividade comercial para um terceiro, para um explorador de infraestrutura, obrigatoriamente, né? Sob algumas condições. Só que ele traz alguns contornos desse decreto que não estavam incorporados na visão da ANEEL no texto que tinha sido aprovado pela Anatel. Bom, diante desse fato novo, o diretor-geral levou na 26ª reunião pública de 2024, em julho de 2024, uma proposta de o texto voltar para a área técnica para que sejam incorporados essas questões do decreto nesse novo texto aí, nessa nova minuta de norma. E, bom, é nesse pé que estamos, né? Hoje o processo se encontra na área técnica da ANEEL para avaliar como incorporar essa questão do decreto na minuta de norma, né? Esse processo está sob relatoria do diretor Ricardo Tille. E estão havendo aí tratativas, né, com a Anatel para ver como é que a gente incorpora e concilia e chega num texto comum, porque a gente precisa chegar num texto comum para que a norma seja realmente aprovada e seja efetiva, né? Bom, a foto que o senhor queria, eu acho que eu tenho ela aqui. Não é a mais emblemática, tem piores. Mas acho que o problema, passando bem rapidamente, o problema acho que todos conhecem, né? De novo a fotografia, queria perguntar para o senador Bagatoli, que já entendeu muito de atalho e estrada e picada em várias latitudes do Brasil, posto que nascido em José Boatê, Ibirama, tirou a carteira de motorista em Vilhena, em Rondônia, se ele já viu o atalho ali para identificar cada poste na entrada e na saída, cada fio, cada cabo na entrada e na saída desse velame aí. Muito obrigado. De fato, então, o problema ele é bem conhecido, né? 15 segundos. A gente tem uma situação aí de ocupação desordenada, né? Perdão, aqui. Tanto ocupações à revelia, né, que você tem contratos com a empresa, mas nem todos os pontos estão mapeados nesse contrato, ou mesmo ligações clandestinas em que não há um contrato entre a distribuidora e a empresa de telecomunicações, né? Há uma baixa prioridade, né, dessa atividade pelas distribuidoras, né? E o que causa uma elevação de custos e frustração de receita, né, nessas ligações à revelia e clandestinas. E há também a aplicação de preços não uniformes, né, para o setor de telecomunicações, o que complica aí, o que compromete a concorrência, né, nesse setor. Há um desequilíbrio aí na concorrência causada por essa situação. Então, os objetivos da revisão da Resolução 4 de 2014, eles estão justamente nesse sentido, né, de trazer segurança e ordenamento a essas ocupações, tanto ao passivo, que a gente precisa regularizar, quanto às ocupações futuras. Você ter aí
regras bem definidas para essa ocupação, né? E para que a atividade ela seja atrativa tanto para a distribuidora, mas também promova a concorrência no setor de telecomunicações, com prazos, metas e responsabilidades aos agentes bem definidos em norma, né? De forma a induzir esse relacionamento isonômico e equilibrado entre os agentes. A gente tem, então, aqui basicamente duas dimensões desse processo. Uma é a questão da regularidade da ocupação, tanto a regularidade física, atendimento às normas técnicas, quanto a regularidade contratual. Isso a gente fala do passivo, que a gente tem hoje, quanto das ocupações futuras. E é nesse quadradinho aí que surge a figura do posteiro, que a gente chama, que é o explorador de infraestrutura, que poderia ser um terceiro a exercer essa atividade comercial de compartilhamento de infraestrutura, né? E também a questão do preço, esse preço regulado, que seria um preço teto, né, a ser definido por metodologia entre as duas agências reguladoras, é uma metodologia definida pela ANEEL e Anatel, e a ANEEL passaria a publicar esse preço em ato próprio, né, nos processos de revisão tarifária das distribuidoras. Então, a gente tem basicamente essas duas questões. O preço ele estaria vindo ali naquele rito da nossa revisão por meio de uma nova consulta pública, só para tratar desse ponto específico, né, a definição do preço regulado para compartilhamento para os pontos de fixação, né, no caso da atividade de compartilhamento de infraestrutura. Bom, a gente teve aí nesse íntere, ao longo desse processo de revisão, a publicação da portaria interministerial, né, dos Ministérios das Comunicações e de Minas e Energia, o poste legal, e ele, na verdade, essa portaria, ela somou esforços ao processo que já estava em andamento, né, então ela na verdade, ela coloca ali que os custos de regularização da ocupação, elas não podem ser repassados, né, ao setor de energia elétrica, e ela coloca essa visão de que a regularização e a manutenção do ordenamento da ocupação dos postos poderão ser objeto de execução por terceiros, conforme a regulação a ser editada. Então, de fato, carece essa regulação aí da ANEEL, careceria, né, essa regulação da ANEEL e Anatel para avaliar essa questão do posteiro. E a gente teve, de fato, grandes avanços nesse processo, nessa norma conjunta, né, ao longo dessas discussões, né? A questão de um preço regulado, único, para cada distribuidora, orientado a custo, né, conforme a portaria do poste legal, metodologia definida pela ANEEL e Anatel, né, que deve ser submetida à consulta pública. Ponto de fixação, ele passa a ter um preço teto, né? Isso é um incentivo ao compartilhamento da infraestrutura entre o setor de telecomunicações. Então, você pode ter ali um preço teto no ponto de fixação e pode ter 10 ocupantes no mesmo ponto. Então, você divide aquele custo. Então, é incentivo à otimização. E o status da discussão hoje, de fato, com a publicação do decreto de renovação das concessões, a gente tem um fato novo, né? O processo se encontra na área técnica da ANEEL para incorporar as disposições do decreto, e isso está em articulação com a Anatel e com o relator do processo na ANEEL. E a minuta de norma na Anatel está aprovada, mas há uma necessidade de convergência para um texto comum entre as duas agências, né? Então, a gente está em tratativas com a Anatel nesse sentido. E sobre o projeto de lei 3220, o que a gente vê é que ele está bastante alinhado com esse processo que está em curso. Então, olhando ali o texto do projeto de lei, previsão de texto de preço regulado e responsabilidades quanto à regularização do passivo, tá? Mas, basicamente, eram esses os pontos. Obrigada, senador. Eu queria lhe agradecer. Quero registrar a presença do presidente da comissão, o senador Marcos Rogério, que facultou o início desta parte da sessão de hoje, que é a audiência pública. Dizer que o seu lugar está disponível, já vou lhe passar. Senhor presidente, nobre senador Espiridião Amin, a quem cumprimento e, conforme ajustado anteriormente, a condição é de Vossa Excelência, que foi o proponente dessa audiência pública. Eu cheguei agora de manhã em voo, mas sabia, como todos sabemos, que a condução da audiência pública estaria em boas mãos. Parabenizo Vossa Excelência e, assim que possível, também passaria a fazer os questionamentos. Agradeço, repito, a hora que o senhor puder ou desejar, a cadeira é sua. Eu só quero lhe pedir, senhora Lívia, alguns esclarecimentos. Número 1, lá no final da sua... Bota a linha do tempo aí. Essa linha do tempo está muito modesta. A linha do tempo devia ter 50 anos. A senhora fez uma linha do tempo de 10 anos e me deixou preocupado com o fato de que o relator tem 120 dias para fazer para aparecer lá na Anatel? Na ANEEL? Opa. Dá para reabilitar a linha do tempo? Você quer?
É isso. Bom, o que tem que ser? A questão do relatório é o final da linha. Hoje eles... O da linha seu é 2014. É a publicação... São só 10 anos. Não, mas a lei que trata do assunto é de 97. Sim. Né? A senhora começa em dezembro de 2014, quando foi publicada a primeira resolução conjunta. Isso é uma coisa contemporânea à existência das agências reguladoras. Mas o assunto tem 50 anos. Sim. 50 anos. Então eu queria que a senhora nos preparasse uma linha do tempo de 97 em diante, pelo menos. Que é a primeira lei que eu conheço, ou tem alguma lei anterior que trata do assunto? Não, tem de fato resoluções anteriores, né? A resolução conjunta 1 e 2, né? A resolução conjunta 1 é de quando? 99, né? Deve ser depois de 97. Eu acho que o marco inaugural legal, a senhora fica com a responsabilidade de pesquisar. É de 97. A primeira lei que eu conheço. Eu dizia, cumprimentando também o nosso querido senador Fernando Doeri, eu convivo com esse problema há 50 anos. Eu fui prefeito em 1975 e a discussão sobre o poste e sobre os seus usuários é mais ou menos dessa época. Então, eu não vou cobrar 50 anos, mas 97 parece que é um marco inaugural, legal, é uma lei. A partir daí, depois com a criação das agências reguladoras, o assunto tomou essa feição. Então, primeiro pedido, atualizar, ou melhor, alongar a linha do tempo até pelo menos 97. E segundo, processo sobre relatoria, para os que chegaram depois, a Anatel informa de que o seu texto de projeto de resolução integrada, né? Conjunta, projeto de resolução conjunta Anatel-ANEEL, está com a ANEEL, ou seja, o Conselho da Anatel já aprovou o texto. Temos agora o prazo de análise na ANEEL para depois haver a publicação de uma resolução conjunta. A última informação que a senhora nos presta é que o doutor Ricardo, ele está presente? Ele está presente aqui? Não. Tem um prazo. Eu sou informado que ele tem um prazo de 120 dias. Ele está com o processo desde... Julho? Eu não sei quando que ele foi distribuído. Deve ser julho de 2024. Não, julho teve uma decisão de o processo retornar à área técnica. Aí teve até um recurso em relação a essa decisão, que foi indeferido, caiu sob a relatoria dele também. E esse recurso foi indeferido, se não me engano, em janeiro, né, deste ano. Mas o processo está com ele talvez assim, depois de julho, mas não é exatamente julho. Então a senhora vai me fazer a linha do tempo com o prazo dele. Porque o legislador, e aí eu falo também em nome do proponente da lei, que é o senador Everton, o legislador está interpretando o sentimento da sociedade. Olha, esse negócio está alongando e sem uma definição. Então eu não posso impor, mas posso cobrar para saber qual é o prazo que ele tem. Porque o prazo que ele tem pode ou não ser respeitado pelo Congresso. Melhor que seja feito em harmonia, mas não sem prazo. Então eu queria deixar colocado aqui, antes mesmo de ouvir os demais integrantes, que nós queremos decidir. Se pudermos encaminhar para que a lei, o texto da lei, fortaleça a resolução conjunta, é o ideal. Mas não podemos ficar simplesmente aguardando. Como eu lhe disse, esse assunto voltou, até em nível internacional, a ser comentado lá no MWC de Barcelona. Eu acho que antes do próximo, nós temos que resolver isso, né? É o pedido que eu lhe faço, junto com a solicitação de ampliação dessa linha do tempo, tanto, como diria o Odorico Paraguaçu, tanto para trás-mente quanto para frente-mente. Tá ok? Muito obrigado.
Passo a palavra ao senhor Glauco Sombrio, dentro dessa ótica, viu, Glauco? Solucionática. Não precisa descrever o problema, porque aquela foto do poste, para quem não viu, o poste coberto de cabos, né? Todas as formas estéticas possíveis, mostra que o setor não está organizado. Então, com a palavra, o senhor Glauco Sombrio. Bom dia a todos. Obrigado, senador, atual presidente da comissão, por ter convocado a gente lá de Santa Catarina para vir aqui falar na comissão. Se for possível, botar a apresentação. Então, a gente está hoje aqui, né, como vocês podem ter observado, a resolução é de 2014. Então, se tivesse uma resolução antes, provavelmente a gente não estaria aqui, o assunto estaria bem encaminhado, né? Como isso está se alongando há muito tempo, nós lá em Santa Catarina colocamos a mão na massa e vamos trazer aqui, mostrar para vocês uma solução para o problema dos postes, dessas fiação, desses novelos que estão nos postes nas ruas de todo o Brasil. Não é num lugar só, é no Brasil inteiro, certo? Então, a gente criou uma solução lá em Santa Catarina, aplicou nas ruas, em algumas ruas, e trouxe aqui para vocês conhecerem. O passador. Eu não vou ler toda a nossa apresentação, porque o meu tempo é estritamente pequeno, né? Então, a gente sentou e um trabalho começou lá em 2022 para trazer uma solução eficiente com os postes, porque eu represento os provedores de internet de Santa Catarina e são as pessoas que sobem nos postes diariamente e responsáveis hoje por 62% das conexões de internet de Santa Catarina, certo? Então, lá no interior, lá na parte mais distante, onde não existia um interesse econômico, pequenos empreendedores se juntaram e foram lá e colocaram a internet e levaram essa conectividade para essas pessoas, né? Mas está aí o problema colocado nos postes, está claro para todos. Os problemas que a gente quer resolver, tá? Então, o que chega diariamente para nós lá é ação do Ministério Público, ocupação à revelia, prefeituras, vereadores fazendo moção, prefeito com um tesourão na mão cortando cabo. Tudo isso está chegando na nossa associação diariamente, essas reclamações, e eu tenho certeza que vocês já viram isso em algum momento. É aqui que a gente está, né? Infelizmente, a gente trouxe conectividade para o nosso país em felizmente, em grande escala, né? Os provedores trouxeram isso. Eu queria pedir para preparar minhas fotografias. Pode botar agora. Muito bom. Claro. Isso aí tá... Tem mais. Mas eu selecionei algumas que são peças ornamentais. E queria chamar a atenção para um aspecto. Queria chamar a atenção para um aspecto, presidente, que é o da desocupação. Ou seja, o poste, o fio, o cabo que não tem mais o que fazer lá, mas continua. Outro dia eu vi uma equipe retirando do poste aquilo que era inútil. Olha lá. Esse é o cenário. Esse aqui em frente a uma escola no bairro de Itacorubi, lá na minha cidade. Adiante, só para... Esse aí foi o... Depois que o senador Jaime Bagato lhe deu um cavalo de pau, num 11 eixos, sobrou isso aí. Esse aqui é o bairro de Capoeira. Esse é em Capoeira, Santa Catarina, Florianópolis. Esse aqui na nossa querida Lagoa da Conceição. Esse é no centro de Florianópolis. E esse no centro de Florianópolis. Então, pelo Brasil afora, esse cenário é a nossa realidade. E boa parte disso que está aí, não tem mais. Está lá, ficou. Então, eu queria chamar desde agora responsabilidade para a questão da desocupação. Desocupa a moita. E está lá, não, deixou. Quer dizer, usou e deixou. Mas pode prosseguir. Apresentação, por favor.
sobre a conectividade. Voltando então aqui, né, os números que eu passei para vocês. Então, hoje, a gente realmente faz a conectividade no estado de Santa Catarina e em todo o Brasil, mas está aí o resultado, que é os postes com essa ocupação que tem hoje, que é muito feio e acaba deixando muito triste as cidades, principalmente centro históricos, lugares bonitos nas cidades, quando vê está cheio de carro por todo quanto é lado. Então, a gente botou a mão na massa para realmente tentar trazer uma solução que resolva esse tipo de problema. Tá? A gente apresentou esse mesmo material lá na Celesc, que foi aprovado, e a gente fez esse projeto piloto, que eu vou trazer aqui para vocês. A nossa situação de um mercado hoje é que o nosso mercado de provedores de internet ele é um mercado mais maduro, né? Não é mais como era 4 anos atrás, onde se lançava cabos a todo momento nos postes. Hoje já chegamos a um patamar de conectividade muito grande no nosso país. Então, hoje, acaba-se que não tem grandes lançamentos de cabos. A gente tem que partir do pressuposto que as empresas querem se regularizar e organizar os cabos, certo? Então, uma coisa que a gente precisa de vocês no Senado é que não seja colocado em lei a expressão ponto de fixação, porque ela restringe a um ponto no poste. Né? Para nós, o que faz a diferença seria a referência correta, ponto de passagem, certo? Para que não seja a referência daquele espaço no poste, e sim que a pessoa possa passar ao poste, a empresa, para ela possa se regulamentar dentro da legislação que vai vir ou dentro da anterior. Esse modelo é atual de organização dos postes e está disponível em todas as concessionárias de energia elétrica do país. Ele foi criado em 1980, se eu não me engano. De lá para cá, ele é o mesmo. Ele não sofreu nenhum tipo de atualização. E é isso que a gente propõe, uma modernização nesse modelo de organização de poste. E a faixa destinada a telecomunicações, a nós, provedores de internet, é aquela faixa ali de 500 milímetros, 50 centímetros. Essa seria a parte que deveria ser ocupada dos postes, mas acabou sendo ocupado muito mais que isso. A gente tem todo um embasamento jurídico, que eu não vou passar aqui para vocês nesse momento. Tá? Então, o que consiste? A gente traz, inclusive, 2 modelos. Tá? Um modelo para grande ocupação e grandes centros e um modelo para baixa ocupação. Né? A gente traz um desenho onde a gente faz uma compactação dos pontos de fixação. Né? O ponto de fixação hoje ele fala em 10 centímetros e 5 pontos de fixação. Certo? Essa é a norma vigente. Isso foi criado em 1980 com um equipamento que era disponível à época, mas hoje esse equipamento não se usa mais. Hoje a gente usa coisa moderna, fibra ótica, são cabos que ocupam menos espaço. Então a gente pode diminuir o espaço de ocupação de cada ocupante. Então, tornando isso, em vez de 5 a 8 ocupantes. E qual é a ideia de ter 8 ocupantes? É botar mais gente no poste? Não. A ideia é regularizar quem está lá ilegal. Essas empresas poderem vir a pagar o seu aluguel do poste e estar em acordo com a legislação. Esse é um desenho técnico de como ficaria essa solução. Mais 30 segundos. Mais 30 segundos. Então, vamos correr mais rápido. E eu vou mostrar uma aplicação do nosso projeto. Então, do lado de cá temos o poste antes e do lado o poste depois. Ele fica muito mais compacto, certo? Causando um efeito visual muito mais bonito para as cidades. A parte de baixo são os cabos metálicos que estão em desuso e vão ser retirados. Mas a fibra ótica está toda lá para cima, certo? Como o meu tempo é curto, eu vou passando aqui. Então, isso está em campo, está lá em Florianópolis, numa rua, instalado para quem quiser ver. E a gente pode, inclusive, repetir isso em outras localidades. E a gente tem um segundo projeto, que é onde a ocupação é alta, onde realmente necessita de uma organização para que não fique feio aquele monumento histórico, aquela praça do ambiente familiar, esse tipo de situação, certo? Seria uma calha aérea. Tá? Essa calha aérea, no local que a gente instalou, ela organizou 42 cabos de fibra ótica, certo? E a ocupação dela é 10 centímetros,
certo? Esse é o material utilizado e vamos à aplicação dela no dia a dia, certo? Esse é o antes, tá? Era ocupada uma faixa de 1,5 m no poste, certo? O antes e o depois. É assim que ele fica. É só aquela parte de cima lá. A parte de baixo é o cabo coaxial que vai ser retirado conforme as empresas estão deixando de utilizar essa tecnologia. Então, a nossa proposta, levando as reguladoras, é que seja instalado isso nos grandes centros para que fique organizado e bonito esteticamente, para que as pessoas, os cidadãos, não convivam com aqueles fios feios e também não causem problema à segurança das pessoas. Certo? Então, esse é o nosso projeto que eu queria mostrar aqui para vocês, e a gente também tem um posicionamento onde fala que a lei ela não deve conter, né, isso a gente pede para vocês, a palavra ponto de fixação e sim direito de passagem para que a gente possa executar esse projeto. Né? Fora isso, o projeto de lei, tanto o projeto original como o substitutivo, ele não proíbe a nossa solução. Certo? Só que se passar a ponto de fixação previsto em lei, aí pode dificultar esse tipo de solução inovadora que a gente está trazendo hoje para vocês. Seria isso, senador. Sim. Agradeço ao senhor Glauco Sombrio. Cumprimento porque ele trouxe algumas visões objetivas. Né? Porque quando a gente especifica 10 centímetros, 50 centímetros, quando assiste a cena, quando vê a fotografia, as coisas ficam mais esclarecidas. Eu concedo a palavra ao senhor Ricardo Brandão Silva, diretor executivo de regulação da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, ABRADI. Cumprimento Vossa Excelência, senador Espiridião Amin, presidente dessa sessão, senador Marcos Rogério, na pessoa de quem cumprimento os demais senadores e os demais presentes. Senador, eu tenho até uma apresentação, mas eu acho que, diante do que foi discutido aqui, é melhor a gente ir direto ao assunto. Né? Qual a situação que a gente tem hoje? Eu deixo como contribuição. Nática. Isso. Do problema, acho que nós já estamos razoavelmente informados. Muito obrigado. O que a gente pode começar aqui falando? Essa resolução conjunta, né? Que foi estabelecida pela ANEEL e a Anatel, ela foi criada em 99 e atualizada em 2014. Num momento, em 99, em que tinha um punhado de operadores de telecomunicação e a grande discussão era o preço. O preço cobrado no poste, tanto na resolução de 99 como de 14, era de livre negociação. E essa livre negociação chegou a esse ponto destacado pelo Zé Borges, de que tem uma disparidade de preços. A resolução conjunta que está sendo discutida, né, ela avança para trazer uma regulação, um preço regulado pela agência reguladora. Não temos, nós, distribuidoras, nenhum problema, inclusive contribuímos nesse sentido. Atingimos esse consenso interno de que essa cobrança pode ser feita, esse preço pode ser definido pela agência reguladora. Só que o problema hoje já não é mais exclusivamente o preço, embora não acho que a questão do preço seja desimportante. O problema hoje é que 60% dos fios são lançamentos clandestinos, ou seja, são operadores de telecom que hoje passam de 22 mil, né, que não têm contrato com a distribuidora. E eu entendo, né, a fala de que muitos têm interesse em regularização, mas a grande maioria eu acho que ainda pretendem, entre pagar 5 ou 10 ou 4, eles preferem não pagar nada e simplesmente passar o seu cabo. E aí é um dado de realidade. Né? E aí a gente tem uma situação, a distribuidora é a dona do poste? Foi a sua pergunta, quem é o dono do poste? A distribuidora foi quem instalou o poste, mas o dono do poste, na verdade, é o consumidor, né? Que pagou pelo investimento no poste e paga pela operação e manutenção. E é justamente por isso que existe a cobrança. E 60% desse valor que é cobrado das distribuidoras vai hoje para a modicidade tarifária. São cerca de 2,5 bilhões
reais. Os 40% que ficam para a distribuidora é para todos os custos, inclusive o tributário, que é 34%. Ou seja, a distribuidora não ganha dinheiro com essa cobrança, né? Mas, por outro lado, a distribuidora é um ente privado. Ela não tem poder de polícia, né? Então, não dá para cobrar que a distribuidora vai lá e vai fiscalizar o clandestino. Não é essa a função da distribuidora. Essa é a função do regulador do ente, que ali é a empresa de telecom, que é a Anatel. E a prefeitura. E a prefeitura. Mas principalmente a Anatel, enquanto a gente não enfrentar o fato de que o operador clandestino não tem consequência jurídica pela sua ocupação clandestina. A gente teve um caso em Campinas em que a distribuidora resolveu fazer um projeto de regularização ali na Avenida Norte-Sul, né? E durante 2 meses ela foi retirando os cabos e chamando os operadores. Durante esses 2 meses, o mesmo operador passou o cabo dele clandestinamente 8 vezes. Era retirado, ele passava de novo. Por quê? Porque não tem consequência, né? E tenho certeza que qualquer um que aqui queira contratar um serviço de internet, ele não vai saber se aquele operador de internet é regular ou ele é clandestino. Isso deveria estar no site da Anatel, já tivemos essa discussão com a Anatel. Interrompo, senhor, porque isso é uma questão muito relevante. A Anatel tem poder de polícia? A Anatel tem. Para o clandestino? Mas claro que são 50 milhões de postes. Não estou achando que tem que ter um técnico da Anatel em cada esquina. Mas deveria, por exemplo, ter no site da Anatel, de todos esses 22 mil operadores, quem tem contrato com a distribuidora e quem não tem. Porque quem não tem contrato com a distribuidora, certamente está atuando de forma clandestina, né? E mais do que isso, né, qual a consequência, né, para esse operador que é clandestino? Ele perde a outorga, né? A distribuidora não pode aplicar uma multa no clandestino porque ele é um privado. Ele perde a outorga, é a Anatel que aplica uma multa nele, ele precisa ter uma consequência para a sua operação clandestina, porque eu tenho convicção, senador, que se houver uma consequência severa para esse clandestino, uma outra disposição, uma sanção, uma multa, uma perda de outorga, para que ele possa utilizar ferramentas que estão na Lei Geral de Telecomunicações, que é compartilhamento dos cabos de telecom entre as operadoras. Não precisa cada um, 40, 50, cada um passar o seu cabo, até porque a tecnologia já permite que o mesmo cabo de fibra ótica seja compartilhado por vários. Mas isso não vai acontecer enquanto for mais fácil para o clandestino simplesmente passar o cabo dele. Quando a gente tiver a solução do preço, que já está endereçada e que inclusive está no projeto de lei também, mas a gente tiver a consequência jurídica, aí o mercado ele naturalmente vai se organizar, né? E aí a regulação da Anatel vai ser importante para estimular o compartilhamento da infraestrutura entre eles. Aí o colega de Santa Catarina vai ver a sua solução de tecnologia funcionar, porque o ponto de partida é a gente ter essa repercussão jurídica, essa sanção. Porque senão a gente vai fazer um projeto nacional de regularização, 6 meses depois vai estar tudo do mesmo jeito. Não estou dizendo que não tem que ser feita a regularização, que inclusive no projeto de lei está colocado, na instrução normativa, na resolução conjunta das agências, tem o censo dos postes e tem a regularização. Todos esses são pontos necessários. Eles têm que acontecer em paralelo. Mas, do mesmo jeito que não dá para a distribuidora cobrar que ela saia cortando o fio, porque ela não tem como notificar quem não tem relação jurídica com ela, ela não tem como cobrar ou aplicar multa, porque é um ente privado, e aplicar uma sanção em quem também não tem relação jurídica com ela. É preciso ter a distribuidora seja dotada de ferramentas para que ela faça uma gestão adequada desse poste. Mas como só
multa não funciona, só sanção não funciona. É preciso ter esse temor do clandestino, mas é preciso também ter a regulação da Anatel. E eu acredito que quando essa informação estiver disponibilizada na internet, o próprio consumidor, tenho certeza que não vai escolher um operador clandestino. Aí é a própria sociedade que tem ferramentas para induzir e premiar o bom prestador do serviço de telecom. Agradeço ao senhor Ricardo Brandão Silva pelas suas observações e vou me permitir agora, antes de dar a palavra ao doutor Jorge Borges, eu vou fazer a troca da guarda. Então, vou pedir que os senhores se desloquem e vou chamar... Qual é a nossa ordem? Mas então, peraí. Vocês concordam em falar daí? Então, pode ficar todo mundo nos seus lugares. Quem são os próximos aqui? Pela ordem de chegada. Foi... Não. A Carla ainda não chegou. Fernando Soares. Fernando Soares. Senador Amin, pela ordem. Não, claro. Esse assunto, ora discutido, ele é oportuno e precisa de uma atenção muito focada. Todos querem um poste, mas ninguém quer tomar conta do poste. A concessionária utiliza, e ao meu juízo é responsável, porque a posse durante o período da concessão é dela. A prefeitura quer utilizá-la e deve utilizá-la para a iluminação pública. E as telecomunicações utilizam da forma com que foi aqui colocado. O doutor Ricardo falou com propriedade de que do jeito que é regulado o setor de energia elétrica, onde o fio da concessionária pode levar energia de diversas geradoras para diversos clientes, nós já temos tecnologia, ele falou. Nós poderíamos tentar avançar para ter uma coisa disciplinada, uma norma educada, uma coisa que as cidades e a população precisa, reclama e merece. O que ocorre, senador Amin, é que há pouco tempo nós tivemos um problema, como temos tido no resto do país, de uma pluviometria pesada no estado de São Paulo. E foi para a imprensa que a ANEEL tinha 7 funcionários, a Agência Nacional de Energia Elétrica, 7 funcionários, para fiscalizar a concessionária. Lá em Pernambuco, o estado que eu represento, a agência está muito distante da concessionária. Doutor Ricardo, nós temos tentado resolver isso através do Ministério Público, que se apresenta à concessionária. E aí a concessionária resolve, em função da provocação do Ministério Público, a buscar um disciplinamento de uma tarefa que, em parte, é dela e, em parte, não deveria ser dela. Mas a concessionária não pode se liberar dessa responsabilidade. Ela precisa estar atenta a isso. E é fundamental que tenha um diálogo com a agência, com a Anatel, para que esse assunto possa encontrar um caminho. O que não se pode é conviver com o que nós temos hoje. Com o que foi já falado e posto aqui, com a fiação que não tem mais servidão e que quem chega lá, os técnicos que chegam lá, de empresas clandestinas e não clandestinas, tem uma solução mais fácil, que é colocar uma nova fiação. Na minha cidade nós temos isso, nessas imagens que o senhor aqui colocou, de uma maneira gritante e absurda.
Então, o que é fundamental é que essas agências, elas têm uma inteligência, elas têm experiência e elas têm, sobretudo, o dever de compartilharem não só a postergação, mas a solução para esse tipo de problema. De forma que é extremamente, volto a falar no início de minha fala, é oportuna, é necessária, é nossa obrigação, né? Acho que essa iniciativa, senador Amin, sua, foi no alvo. Agora a gente precisa, de fato, voltar, talvez dentro de alguns meses, senador Amin, a nos reunir aqui novamente, porque esse assunto é um assunto que tem pressa. Nós já convivemos há muito tempo, o senhor estava colocando uma linha do tempo aqui e nós vamos continuar desse jeito, porque esse é o jeito mais fácil e ninguém fiscaliza. E aquele que está na posse diz não ser de sua responsabilidade. A não ser quando o Ministério Público bate a sua porta. Aí ele entende que sim. E aí, doutor Ricardo, vai. Vai porque é o fiscal da lei que está mandando. E faz. E eu sou testemunha que faz na minha cidade. Mas é preciso uma ação mais própria, mais direcionada, porque não dá mais para conviver com isso. Muito obrigado, senador Amin. Faço minhas as suas palavras, agradeço por registrar a importância deste encontro e realmente ele brada o seguinte, presidente Marcos Rogério, não pode ficar como está. E faço minha a sua solicitação desde já para que nós não terminemos esta reunião sem marcarmos, presidente Marcos Rogério, sem agendarmos uma reunião para auditar o que saiu disso. Ou seja, temos um prazo da ANEEL combinado com a Anatel e aqui nos reunimos antes de deliberar sobre a lei, para fazermos a coisa mais convergente possível e mais, agora sim vou dar ênfase à palavra consequência, para sermos o mais consequentes possível. Porque desejar e reclamar não soluciona. Se concordarem, eu passo a palavra, então, ao... Pois não, presidente? Presidente Amin, apenas... E aí eu acho que nesse ambiente de interação com os senadores, eu acho que isso acaba dando oportunidade para os convidados irem acrescentando também alguns pontos. Então eu queria, se Vossa Excelência me permite, fazer aqui algumas observações a partir do que já ouvimos, né, da fala do senador Dueire, que também vem nessa mesma direção. Eu acho que o problema é um problema complexo e não é de fácil solução, porque assim, o problema do poste todo mundo conhece. A solução para o problema do poste que é mais complexa, porque aí quem pagou a conta foi um e quem está fazendo uso são muitos. E aí a gente precisa de olhar para isso com o olhar de quem conhece a situação como um todo. E, na verdade, tem alguém pagando a conta e terceirizando a conta. Porque ninguém faz almoço de graça, né? Teve alguém que pagou por essa infraestrutura. Está aqui a representante da ANEEL. E aí? Aí vem um, vem outro, com o compartilhamento, o multiuso das redes, o multiuso da infraestrutura, né? Então, não, é um problema complexo, porque, repito, envolve, né, diversas áreas da infraestrutura das cidades. O próprio interesse do município, o interesse primário da rede de energia elétrica, né, de internet, de conexão telefônica, tudo isso passa por lá. Então, agora, permitir que isso seja algo encarado pelo Ministério Público da cidade é desvirtuar por completo, né, um papel que cabe ao legislador, que é de criar a norma geral, o papel do regulador, quer dizer, no caso concreto lá, como é que as soluções devem acontecer, e dentro dessa multimodalidade de usos, né, é tentar conciliar a agência de energia com a agência de telecomunicações, qual seria a melhor solução? Talvez
o modelo ideal seria aquele adotado pelo Distrito Federal. Acho que esse é o modelo mais adequado. É um modelo ambientalmente mais adequado, visualmente mais adequado. Você não vê em Brasília aqui, com exceção de algumas regiões, especialmente no plano, você não vê cabeamento por todo lado, essa cena pavorosa que o senador Espiridião Amin trouxe para todos nós aqui. Por quê? Porque é uma infraestrutura, né, planejada, né? A questão é, ok, talvez esse seja, e eu estou dizendo talvez porque isso cabe aos especialistas dizer, talvez esse seja o modelo mais adequado. Qual o custo disso? Né? Quem é que pagaria essa conta? Porque a gente roda e vai chegar no mesmo lugar, né? O custo de tudo isso vai sempre para o consumidor. Agora, a energia que chega na casa dos consumidores é a mais barata do mundo? Não. É uma das mais caras do mundo. A internet chega lá, é a mais barata do mundo? Não, também não. Também pagamos caro por internet, também pagamos caro por linhas telefônicas, embora ultimamente, em razão dos outros modelos, vai caindo em menos uso. Mas é preciso dar uma solução que passe, né, por uma análise do conjunto, né, dessas ofertas de serviços. Então, eu queria parabenizar a Vossa Excelência pela iniciativa dessa audiência pública, que traz aqui algumas visões. Eu gostei assim, se é para ficar como está, então que se organize. Né, que se organize. E aí o modelo que Santa Catarina traz aqui, senador Jaime, me parece algo que, pelo menos no aspecto visual, dá uma solução intermediária. Mas eu acho que a gente precisa ir além para discutir do ponto de vista estrutural o problema como um todo, né? O multiuso das redes, a distribuição de custos desse multiuso, que é importante também, e sem repassar para o consumidor um custo que ele já paga. Essa coisa de... assim, o operador, ele já tem previsto no seu contrato os custos para a entrega do produto. Se é energia, energia. Se é telefonia, telefonia. Se é internet, internet. Agora, toda vez que ele tem que fazer a adequação em razão, né, do mau uso do sistema, ele passar uma conta nova para o consumidor, isso não é honesto com o consumidor. Então, é preciso melhorar a infraestrutura, fazer uma entrega melhor, com mais segurança, mas, obviamente, que diluindo esses custos dentro daquilo que já está na margem de cada operador e não repassando uma conta maior para o consumidor. E finalizo apenas para dizer, hoje, não por acaso, está aqui o senador Jaime Campos, na sequência dessa audiência pública, entrará na pauta um projeto que meio que dialoga com esse projeto que Vossa Excelência está relatando, que é o projeto 3570 de 2024, que vai falar também sobre a questão da energia que chega dentro dos assentamentos, como é que é utilizado, né, a questão das redes, cabeamentos, a infraestrutura tanto de energia quanto de água. Então, são dois projetos, né, que estão tratando desses assuntos e que acho que é importante a gente fazer uma discussão mais profunda. Mas eu repito, nós não podemos permitir terceirização de responsabilidade nesse caso. O Ministério Público, quando há omissão, quando todo o sistema falha, aí o Ministério Público está lá na ponta, às vezes o Ministério Público, às vezes uma Defensoria Pública, que hora ou outra quer avançar, inclusive, nas suas competências, para poder ir um pouco além. E isso por quê? Ou porque o legislador não tem uma legislação vertical mais adequada, ou porque o regulador é omisso. E vou trazer um terceiro ponto, que foi o que o senador Dueire trouxe aqui, e que é verdadeiro e a gente precisa enfrentar. Ou porque as agências estão obsoletas do ponto de vista funcional. Não tem quadros, não tem gente com especialização, com qualificação e em quantidade para entregar o serviço que é necessário. Esse é o problema da agência de energia, esse é o problema da agência do petróleo. Hoje, só para você ter uma ideia, quando se fala da ANP, nós temos hoje situações em que uma agência decidiu e caracterizou como cartel algumas práticas, a lei vai dizer, se tem cartel, é preciso cassar a concessão, a autorização. Aí a outra agência chega e fala, não tenho fiscais nem para fiscalizar a qualidade do combustível, quanto mais para determinar fechamento disso ou daquilo e sob o risco, inclusive, de colapsar o abastecimento. Aí fica tudo como está.
Ou seja, nós estamos vivendo num estado de faz de conta que a gente precisa aprofundar um pouco mais o debate. Nós estamos falando de infraestrutura. Aqui está parte de um problema nacional. A gente tem que avançar um pouco mais e eu quero cumprimentar todos os expositores que vieram aqui debater esse tema que é importante para o Brasil, e essa comissão está aberta para seguir nesse diálogo, seguir nesse debate, para aperfeiçoar a norma verticalmente, mas aos diretores e superintendentes que estão aqui. Também o papel do regulador, que é fundamental. E o fracasso das ações do regulador está dando espaço para a ocupação de um espaço que não é próprio de órgãos, seja do Ministério Público, seja da Defensoria Pública, seja do Judiciário, e que aí decide de um jeito, com remendos aqui ou acolá, e que não vai ser solução nem aqui e nem em outro lugar do Brasil. Presidente, eu agora vou tomar uma decisão. Eu vou lhe pedir para assumir a presidência. O relator está presente, senador Plínio. Tá. Senhoras senadoras, senhores senadores, caros telespectadores, ouvintes e internautas que acompanham essa sessão da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, nós submetemos hoje à deliberação desta comissão o projeto de lei complementar número 224 de 2019, que altera a lei de responsabilidade fiscal e que propõe limitar o comprometimento anual dos municípios com o pagamento de amortizações, juros e demais encargos da dívida com a União a 30% de sua receita própria anual, incluindo a matéria na pauta, tendo em vista dois aspectos. O primeiro, segundo a análise da própria consultoria de orçamentos do Senado Federal, o projeto não causa perdas à União, perdas de recurso à União. Segundo, é tema que nos remete necessariamente à necessidade de revisarmos e atualizarmos, após 25 anos, a Lei de Responsabilidade Fiscal, preenchendo algumas lacunas ainda existentes. A exemplo da instituição do Conselho de Gestão Fiscal, previsto naquela lei, previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal e até hoje, infelizmente, não implementado. O segundo projeto trazido à apreciação da CAI, o PLP 234 de 2020, dispõe sobre a utilização estratégica das compras governamentais no desenvolvimento das microempresas e empresas de pequeno porte. Com isso, pretende-se atualizar o valor do limite legal estipulado em 2014, que era de 80 mil para 120 mil no caso de licitações exclusivamente dirigidas às microempresas e da empresa de pequeno porte. Prevê o tratamento diferenciado e simplificado para microempresa em licitações públicas. Já o item 3 da pauta é o projeto de lei 79 de 2020, que determina que as contribuições de todos os trabalhadores em transporte e dos trabalhadores autônomos sejam recolhidas em favor do Serviço Social do Transporte, SEST, e do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, SENAT. Atualmente, apenas os trabalhadores do modal rodoviário contribuem para o sistema SEST-SENAT, de maneira que a matéria busca justamente ampliar esse rol de trabalhadores, incluindo os que atuam no transporte marítimo, fluvial, lacustre e aeroviário. Fizemos também questão de incluir no item 4 da pauta da CAI os projetos de lei 4269 e 4437 de 2021, que tramitam conjuntamente para que
poder público tenha o dever de incentivar e promover o empreendedorismo no âmbito do ensino médio, colaborando para estimular junto ao público jovem novos negócios, gerar emprego e renda, aumentar a competitividade das empresas e melhorar a qualidade de vida das pessoas. No item 5, penúltimo da pauta, temos o projeto de lei 1075 de 2022, que determina que o exame toxicológico exigido para a obtenção e a renovação da Carteira Nacional de Habilitação das categorias C, D e E sejam custeados pelo empregador. Atualmente, de acordo com o CLTM, são custeados pelo empregador apenas os exames toxicológicos na admissão e no desligamento do motorista profissional. A discussão central desta matéria, a nosso ver, é a redução dos acidentes rodoviários com impactos positivos na saúde pública e na própria reputação das empresas do setor. E, por fim, o item 7 da pauta é o projeto de lei 3470 de 2019, que garante às microempresas e às empresas de pequeno porte que admitirem aprendizes condições favorecidas e diferenciadas na obtenção de empréstimos de instituições financeiras públicas. Passamos, portanto, ao item 1º da pauta. Projeto de lei complementar número 224 de 2019, não terminativo, portanto, nesta comissão, acrescenta o artigo 60A, a lei complementar número 101 de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências para definir limite em relação à dívida dos municípios, que especifica. A autoria do projeto é do senador Zequinha Marinho, a relatoria é do senador Esperidião Amin. Eu tenho a honra e a satisfação de conceder a palavra ao senador Esperidião Amin, relator da matéria. Com a palavra, Vossa Excelência. Muito obrigado, presidente. Quero agradecer pela oportunidade e registrar que esse projeto é importante. Acho que também é importante que o governo acompanhe a sua evolução, porque sempre que nós tratamos da Lei Complementar 101, que completou anteontem 25 anos de existência, a nossa Lei de Responsabilidade Fiscal, sempre é importante, além da nossa responsabilidade, que o governo acompanhe qualquer alteração. Esse projeto tem como objetivo limitar o comprometimento anual com amortizações, juros e demais encargos da dívida dos municípios em relação à União. É composto de 2 artigos. O artigo 1º limita o comprometimento anual a 30% da receita própria do município, que deve incluir transferências constitucionais. E o artigo 2º é a cláusula de vigência, que estabelece que a lei complementar que resultar deste projeto de lei entrará em vigor na data da sua publicação, mas somente produzirá efeitos no exercício subsequente, respeitando, portanto, o princípio da anualidade. A justificação é muito clara. O pagamento das dívidas junto ao governo federal é um dos maiores desafios enfrentados pelos municípios, uma vez que tais pagamentos comprometem seriamente as finanças locais, o que impede que prefeituras possam ter uma capacidade de investimento maior. De acordo com a Confederação Nacional dos Municípios, no primeiro semestre de 2019, 365 municípios tiveram pelo menos um decêndio do valor a ser transferido no âmbito de fundo de participação dos municípios, integralmente retido pela União.
A situação é particularmente grave para os municípios menores e mais pobres, cujas principais fontes de receitas são justamente as transferências intergovernamentais. A matéria foi lida no plenário em 26 de setembro de 2019 e, entre as comissões da Casa, será ouvida unicamente a CAI antes da deliberação no plenário novamente. Em 21 de dezembro de 2022, decidiu-se que o PLP continuaria a tramitar nos termos do artigo 332. Em 24 de outubro de 2023, foi apresentada a emenda número 1, de autoria do senador Messias de Jesus. A emenda propõe reduzir o limite de comprometimento de 30% para 20% dos municípios com população entre 10 e 100 mil habitantes, e para 10% o caso dos municípios com menos de 10 mil habitantes. Quanto à análise, o PLP está alinhado com os princípios constitucionais e legais, não havendo dúvida, portanto, sobre a sua legalidade e constitucionalidade. O projeto está basado em boa técnica legislativa e, no mérito, eu pessoalmente concordo com o senador Zequinha Marinho, autor do projeto. As prefeituras formam um elo mais fraco do nosso pacto federativo, sendo a elas incumbidas inúmeras responsabilidades, com destaque para a atenção primária da saúde e ensino fundamental, e poucas fontes de receitas. Daí a dependência de transferências intergovernamentais, notadamente da União. A União, quando retém valores dessas transferências para o pagamento de dívidas, produz, em verdade, um verdadeiro estado de calamidade em vários municípios, asfixiando completamente a sua capacidade financeira. A proposta tem como objetivo limitar o impacto da cobrança, que é justa, mas às vezes desmedida. Ressalte-se que o limite de 30% estabelecido por este PLP não se confunde com o limite de 11,5% para o comprometimento da receita corrente líquida com o pagamento de serviço da dívida. Este último é calculado com base em previsões de arrecadação e de pagamento de juros, previsões estas que podem não se confirmar. Ademais, as dívidas com a União, objeto deste projeto, podem decorrer de diversos eventos econômicos distintos das operações de crédito, como o não pagamento de contribuições previdenciárias, que é talvez o maior drama dos municípios. De acordo com o artigo 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição, em conjunto com a Lei Complementar 101, solicitamos a estimativa do impacto orçamentário que foi elaborada pela Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle por meio de nota técnica. Portanto, o projeto está estribado na busca do conhecimento da realidade. Para estimar esses impactos, levantaram-se as dívidas de municípios com a União. Os dados dessas dívidas são divulgados pela Secretaria do Tesouro Nacional. Esse conjunto de dados foi combinado aos das receitas orçamentárias municipais obtidos no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro, SICONFI, igualmente mantido e tornado público pela Secretaria do Tesouro Nacional. Os três distintos conceitos de receita orçamentária foram utilizados para tornar a análise tão exaustiva quanto possível. Eles também servem ao propósito de evidenciar que a expressão receitas próprias pode dar aso, salvo melhor juízo, a alguma subjetividade. Por isso, trabalha-se com o conceito de receitas brutas, sem qualquer dedução, com o de receitas líquidas e, finalmente, com o que se convencionou chamar receitas próprias, após o abatimento das receitas provenientes de operações de crédito, esse em estrita atenção aos termos do próprio PLP. Há o entendimento de que as receitas próprias são todas aquelas que não apenas estejam disponíveis para o pagamento de despesa, mas também que não impliquem a constituição de dívida para efeito de sua arrecadação. Por isso, as receitas próprias, como aqui calculadas, são líquidas, tanto de variados elementos, aos quais se dá o nome de deduções, na terminologia do próprio SICONF, quanto das receitas decorrentes de operações de crédito, empréstimos e financiamentos. Ou seja, buscou-se trabalhar
com um conceito de receitas próprias que reflita com rigor e fidedignidade a capacidade efetiva e a disponibilidade efetiva para pagamento do município. Feitos esses esclarecimentos preliminares, apurou-se que o PLP não deverá produzir impactos sobre a arrecadação federal, no sentido de reduzi-la, gerando renúncia fiscal. De acordo com os dados obtidos, o comprometimento de receitas municipais com o pagamento da dívida junto à União é hoje irrisório. O peso relativo desse comprometimento, segundo nota do CONORF, encontra-se muito distante dos 30% propostos no PLP. Em maio de 2024 foi solicitado um novo estudo, dessa vez para avaliar também os impactos econômico-financeiros da emenda número 1 do senador Messias, que reduzia de 30% para 20% ou 10%, conforme o tamanho do município, o percentual de comprometimento das receitas próprias para o pagamento de juros e amortizações. O estudo resultou na nota técnica de impacto orçamentário e financeiro, número 41 de 2024, que concluiu que, apesar das limitações na base de dados, nenhum município apresentou percentual de gastos com juros e amortizações acima dos limites pretendidos por este projeto de lei. Após essas considerações, proponho, entretanto, 4 alterações. A primeira é substituir receitas próprias, incluindo as provenientes de transferências constitucionais, por receita corrente líquida, que é o conceito de receita já utilizado na Lei de Responsabilidade Fiscal, que o próprio PLP em tela pretende alterar. Além disso, as receitas correntes líquidas podem incluir transferências previstas em lei, mas não na Constituição, sendo, portanto, um conceito mais abrangente do que aquele proposto pelo PLP. A segunda alteração refere-se à mencionada incompatibilidade com o artigo 195, parágrafo 11, da Constituição, que veda a renegociação ou parcelamento de dívidas previdenciárias por períodos superiores a 60 meses. Vale ressaltar que esse dispositivo foi introduzido pela Emenda Constitucional número 103, de 12 de dezembro de 2019, posterior, portanto, à apresentação do PLP. É possível que o limite de 30% de receitas municipais para pagamento de dívidas previdenciárias seja insuficiente para quitar a dívida no prazo constitucional de 5 anos. Sendo assim, o regulamento deverá criar formas de impedir que isso aconteça. Ou seja, não se pretende contrariar o preceito constitucional do prazo limite de 5 anos, no caso. A terceira proposta é para incentivar maior controle das finanças públicas. Como regra geral, devemos ser contrários a renegociações da dívida, pois isso aumenta a insegurança jurídica e pode estimular comportamento fiscalmente irresponsável. Contudo, independentemente dos motivos que levaram à atual situação, é necessário tomar as devidas providências para que os municípios recuperem o seu reequilíbrio fiscal. Por esse motivo, proponho que os municípios que se beneficiarem do disposto nesse PLP fiquem impedidos de promover uma série de ações que possam desequilibrar suas contas no futuro, como aquelas contidas nos incisos 2, 3, 6 e 10 do caput do artigo 167-A da Constituição Federal e no artigo 31 da Lei Complementar 101 de 2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, já mencionada. As vedações contidas no artigo 167-A da Constituição são relacionadas à criação de cargos, reajustes salariais para servidores, criação de despesas obrigatórias ou reajustá-las acima da inflação e concessão de subsídios ou benefícios fiscais. Já a vedação contida no artigo 31 da Lei de Responsabilidade Fiscal refere-se à proibição de contratação de operações de crédito. Trata-se de vedações que, reconheço, são duras, porém necessárias para que o município volte a ter as suas finanças equilibradas. Do contrário, estaremos perpetuamente tendo de criar novas renegociações de dívidas, o que somente posterga e agrava
a solução do problema fundamental, que é a desorganização financeira de alguns entes da federação. A quarta e última alteração envolve acatar parcialmente a emenda número 1, já referida, do senador Messias de Jesus, de que a situação financeira dos municípios menores e mais pobres é particularmente grave. Apesar de os municípios com menos de 100 mil habitantes serem a maioria dos municípios brasileiros, sua proporção de endividamento total é baixa. As 40 maiores dívidas correntes líquidas pertencem exclusivamente a municípios com mais de 100 mil habitantes e perfazem 90% do total do endividamento. Reduzir, portanto, o limite de comprometimento para os municípios pequenos, nos termos propostos pela emenda número 1, não deverá prejudicar de forma significativa as receitas da União. Isto se houver qualquer prejuízo, pois, como concluíram as duas notas técnicas elaboradas pela nossa comissão, pelo CONORF, apesar de algumas limitações com os dados, as estimativas apontam que este projeto não deve trazer qualquer impacto orçamentário financeiro para a União. Por outro lado, o potencial de benefício que trará para os municípios menores é substancial. O voto, diante do exposto, voto pela aprovação do projeto de lei complementar número 224/2019, acatando parcialmente a emenda número 1 nos termos do seguinte texto. Artigo 60-A. O comprometimento anual com amortizações, juros e demais encargos da dívida dos municípios com a União, qualquer que seja a sua modalidade, não poderá exceder a 30% do montante anual de sua receita corrente líquida. Parágrafo 1º. O percentual de 30% de que trata o caput poderá ser majorado para atender o disposto no parágrafo 11 do artigo 195 da Constituição Federal. Parágrafo 2º. Para o município se beneficiar do disposto no caput, deverá assinar contrato ou termo aditivo contratual junto à União nos termos do regulamento. Parágrafo 3º. Enquanto durar o benefício de que trata este artigo, é vedado ao município. Seguem-se as proibições que eu mencionei: criação de cargo, alteração de estrutura, criação ou majoração de auxílios, criação de despesa obrigatória, adoção de medida que implique reajuste de despesa obrigatória acima da variação da inflação. 6. Criação ou expansão de programas e linhas de financiamento, bem como remissão no caso com 2 S, senador Pires Valério, que é o perdão, aquele que o senhor pede quando reza o credo. Remissão com C cedilha é coisa que o senador Jacques Wagner conhece, que é uma remissão onerosa, ou seja, é um perdão com um certo custo. Então, esta remissão aqui é aquela que o senhor deseja, senhor. Observada a preservação do poder aquisitivo referida no inciso 4. Inciso 6, criação ou expansão de programas de linha de financiamento. 7, concessão ou ampliação. 8ª, ou seja, são as medidas cautelares que a Constituição já estabelece para o ente federado que exorbitou nas suas despesas. Ele tem que se autoconter, ou melhor, ser contido pelos limites de ampliação de compromissos. Parágrafo 4º. Os percentuais de que trata o artigo, observados o disposto nos parágrafos 1º a 3º, ficam reduzidos para, ou seja, é 30% para os municípios, sendo 20% para os municípios com população entre 10.001 e 100.000 habitantes e 10% para os municípios com população igual ou inferior a 10.000 habitantes. Esse é o voto, presidente. Peço desculpa se me alonguei, mas trata-se de um projeto que focaliza, como eu falei, a lei de responsabilidade fiscal. Recentemente fez as suas bodas de prata, 25 anos, há 2 dias passados, e nós temos que descer essa questão com a sensibilidade, mas, acima de tudo, com a racionalidade que essa legislação exige. Muito obrigado.
Em discussão a matéria, senador Zequinha Marinho, com a palavra, Vossa Excelência. Muito obrigado, presidente. Cumprimento a todos, saudando aqui nosso querido senador Espiridião Amin e o relatório que ele produziu, com também as condicionantes que acrescentou para melhorar significativamente o nosso projeto. Observando a situação, Vossa Excelência com certeza conhece o interior tão bem quanto a gente. Lá sou do Pará, a arrecadação é aquela institucional, o FPM e tantas outras, porque a arrecadação própria de nossos municípios é muito pouco, com raras exceções, né? Então a gente conhece a situação que não dá para funcionar, a máquina pública, atender a saúde, a educação, a assistência social e outras coisas, e muito menos fazer algum investimento. Quer dizer, você tem um município que é apenas uma figura, porque, lamentavelmente, o descontrole fiscal, né, com a dívida do governo federal, principalmente a Previdência, o inviabiliza. Nós temos um município na beira do rio Tapajós chamado Aveiros, né? Eu vi Aveiros fechar, porque a receita que entrava num determinado momento do dia, a Receita Federal apanhava logo em seguida, e o prefeito não ficou com nada e teve, lamentavelmente, que apenas assistir o caos acontecendo, porque a gente não conseguia reverter isso em lugar nenhum. Bom, a partir dessa inspiração, também ligada aqui à questão do empréstimo consignado, né, que é lei que um servidor, por exemplo, não pode tomar emprestado mais de 30% do que aquilo que ganha. E isso estabeleceu culturalmente um limite para poder, então, negociar ali e comprometer sua renda. O município precisa levar também em consideração esses princípios simples e básicos da vida do cidadão para também sobreviver. E aí a gente entende que esse teto pode ser um teto importante, né, para que os municípios paguem suas dívidas, nem que tenham que alongar essas dívidas para frente. Essas dívidas da Previdência, do meu ponto de vista, um dia teriam que ser auditadas, porque você não sabe nem por que está devendo tanto. Não tem controle disso, né? Precisa prestar atenção nisso também. Tem muita coisa aí que é um monte de gorduras que eu tenho certeza que não se sustentariam de pé diante de uma auditoria bem feita, profunda e com conhecimento, não é? Daí aqui, mais uma vez, cumprimentando e honrando o senador Espiridião Amin pelo belo trabalho, solicitar aos colegas que a gente aprove na Comissão de Assuntos Econômicos aqui do Senado Federal o nosso projeto para que ele possa avançar. Muito obrigado. Em discussão, continua a discussão, senador Plínio Valério, com a palavra, Vossa Excelência, para discutir a matéria. Na realidade, é para... Eu ouvi atentamente o relatório, elogiar o relatório do senador Espiridião Amin, que, como sempre, nos redimiu dos nossos pecados, das nossas falhas. Pelo menos procurou nos redimir. É tempo de atualização. Era só essa observação, presidente. Eu queria também, em homenagem aos 25 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal, falar de uma entrevista do professor José Roberto Afonso ao Valor Econômico nesse último final de semana. Ele que assessorou a Assembleia Nacional Constituinte, é doutor em Economia, em Contabilidade pela Unicamp, atualmente é professor em Lisboa de doutorado do IDP, foi pesquisador da Fundação Getúlio Vargas. Ele avalia nesta entrevista que a Lei de Responsabilidade Fiscal tem sido bem sucedida, mas segue incompleta. 2 de seus comandos, segundo Afonso, jamais saíram do papel: o estabelecimento de um teto para a dívida pública federal e a criação de um conselho de gestão fiscal. Avalia também o professor que falta também uma revisão da Lei Geral das Contas Públicas de 1964. Essa ausência e o fato de parte que trata do orçamento da Constituição ter sido escrita em um regime
que se pretendia parlamentarista na Constituinte, ajudam a explicar, sem dúvida nenhuma, também a crise das próprias emendas parlamentares. O Valor Econômico pergunta ao professor, a parte da confusão acredita que a Lei de Responsabilidade Fiscal atingiu seus objetivos, e responde o professor Afonso que a Lei de Responsabilidade Fiscal dá instrumentos para exercer a política fiscal. Ela não deve ser confundida com a política ou com a prática em si. Serviu e continua servindo, continua ele, como um arcabouço no qual se exigem metas fiscais que mudam ao longo do tempo. Houve momentos na crise de 2008 ou na crise da Covid em que foi necessário, continua o professor, fazer déficit e elevar brutalmente a dívida pública. A Lei de Responsabilidade Fiscal sobreviveu a estes momentos. Acha o professor que é uma lei, portanto, muito bem sucedida. E ele cita um detalhe, como nós, por lei complementar, regulamentamos a limitação da dívida de estados e municípios, ele cita que a dívida de estados e municípios, que era de 20% do PIB, caiu muito depois da Lei de Responsabilidade Fiscal. E a dívida dos municípios, que eram de 3% do produto interno bruto, caiu para pouco mais de 1%. E o mesmo acontecerá com a dívida pública federal se houver a limitação conforme o mandamento constitucional. Ele reclama também na própria entrevista que aqueles que cobram política fiscal, equilíbrio da política fiscal, que reclamam tanto disso, deveria ajudar a limitar a dívida pública federal, como manda a própria Constituição. Eu recomendo a todos a leitura dessa importante entrevista do professor José Roberto Afonso. Presidente, senador Jacques Wagner. Está em discussão ainda a matéria? Está em discussão. Com a palavra, Vossa Excelência, para Não, primeiro cumprimentando todos os colegas, senadores e senadoras, cumprimentando o senador Espiridião Amin e o senador Zequinha. Não vou devolver a piada não, viu? Foi a atualização depois do seu encontro papal. Bom, eu acho nobre a preocupação de todos nós, definitivamente é o elo mais fraco da federação, são os municípios, não todos, evidentemente, mas há municípios, como no meu estado, que realmente são muito dependentes de FPM, praticamente, absolutamente, portanto, tem dificuldade de fazer gestão. De qualquer forma, nós estamos praticamente prontos para votar a PEC 66, que já está na Câmara. E a informação que eu tenho é que essa PEC está sendo composta lá à comissão, que é a PEC da renegociação da dívida de INSS das prefeituras. Eu queria só comentar, presidente Renan, que realmente quando se limitou, reduziu-se, mas boa parte dessa dívida que era de municípios foi absorvida pela União. De uma certa forma já houve essa negociação. Então eu vou pedir vênia ao senador Espiridião, mas como o relatório foi apresentado, se não me engano, no dia de ontem, eu vou pedir vistas porque eu preciso levar ao governo para ver qual é a preocupação. Eu sou franco de lhe dizer, independente da análise do governo, que como nós estamos limitando a dívida, quer dizer, a ocupação do pagamento da dívida dentro do orçamento de cada município, sempre a preocupação de acabar sendo um elemento deseducador do cidadão, porque eu sei que Vossa Excelência colocou que não pode mais tomar dívida quando entrar se beneficiando disso.
Ok, mas de qualquer forma eu quero fazer análise lá pelo Tesouro, pela Fazenda, e aí imediatamente eu trago a ponderação do governo. Pela ordem, presidente. Com a palavra o senador Zequinha Marinho, autor do projeto. Ajudar a encaminhar alguma coisa aqui junto ao senador Wagner. Eu aqui. Nós tivemos, conforme dados da Confederação Nacional dos Municípios, um negócio interessante. Tem vários percentuais, mas o que mais me chama a atenção nisso, 18% dos municípios brasileiros, no momento do levantamento, 18%, quase 1.000 municípios aí, tiveram FPM, que é a principal arrecadação. Sem ele ninguém vive. Entre 70% a 99% retidos para poder pagar dívidas junto ao INSS. Então, é um negócio assim que não dá para continuar mais, ou então morre, né? Nosso ponto de vista, ou a gente arruma a situação, consegue estabilizar isso, né? Põe ordem na casa, ou estaremos apenas com prefeituras, digamos assim, apenas a figura da prefeitura, porque os atendimentos estarão todos literalmente comprometidos em função dessa dívida com a Previdência, né? Só para lembrar disso, que é muito importante. Entre 70% e 99% de comprometimento do FPM, né, em torno de 1.000 municípios no Brasil todo. Muito obrigado. Presidente, só para debater, alguém ia pedir? Eu pedi aqui, presidente. Só para comentar sobre a fala do senador Zequinha, eu estou muito tranquilo em relação a esse tema, senador Zequinha, porque eu, pessoalmente, tenho um projeto de lei que foi apresentado, que é propondo exatamente o escalonamento do desconto de previdência dos municípios, que eu não acho razoável que um município pequeno, de pouca arrecadação, que depende integralmente do FPM, que ele tem que ser tratado como uma empresa e ter a contribuição patronal nos mesmos 20% ou 21% que o empresário. Porque, repare, mesmo quem está no Simples é menos, tem vários segmentos que a gente isenta. Então, eu defendo que municípios que são absolutamente dependentes do FPM, que eles sejam tratados de uma forma diferente. Eu acho que teria que ter, como no imposto de renda, uma escada aí, até chegar aos 20% para aqueles municípios mais robustos financeiramente. Por quê? Porque senão a gente vai... Vamos supor, aprovado seu projeto e a PEC 66, a gente renegocia agora. Mas se o bolo continuar a crescer, daqui a 5, 10 anos, é o mesmo problema da dívida com a Previdência, que ela não cessa de ser todo ano, todo mês ela é paga. E o que acontece é isso que Vossa Excelência falou. Chega no final do ano, o prefeito perde, não paga nada disso e o bolo de neve vai crescendo. Então, eu acho razoável. E eu acho que a gente tem que trabalhar nos dois sentidos, resolver o estoque e resolver como é que não se forma um novo estoque. E aí eu acho que tem que se modular o valor da contribuição de municípios pequenos. Tudo bem. Presidente, eu queria... Senador Rogério, com a palavra, Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente. Eu queria, primeiro, declarar que é meritório esse debate, que o projeto tem mérito. Acho que a gente deve evoluir para aprovação, mas, diante do que a gente está vivendo, eu recebi um relatório de 100% dos municípios do estado de Sergipe. Com exceção de um município, os outros 74 praticamente dobraram as suas dívidas com a Previdência Social em 4 anos. O que é que acontece? Esses municípios, eles têm renegociação ou programas aderiram a programas de financiamento ou de parcelamento dessas dívidas previdenciárias, mas assumem logo na sequência, começa a atrasar as despesas correntes com previdência, ou seja, o gasto mensal não começa a atrasar novamente. E aí, um ano, 2 anos depois,
está tudo paralisado e aí, obviamente, que a Receita vai lá e bloqueia. Não é 30% do fundo, é 100% do fundo, porque o passivo é maior do que o fundo de participação dos municípios que eles recebem, essa contribuição que é fundamental. Então, eu acho que enquanto nós não definirmos uma seguritização para essas dívidas a partir da própria Previdência, que aí não são 5 anos, 10 anos, 15 anos para poder pagar, mas um percentual do fundo de participação dos municípios, atrelando a adesão ao pagamento da despesa vem sendo, ou seja, a despesa do mês, nós estamos no mês de maio, a despesa do mês de abril pode ser paga em junho, no máximo, ou seja, descontado já do FPM, certo? Para que não acumule mais dívidas. E, com isso, a gente pode estabelecer num processo, num modelo de seguritização, ou seja, ao invés de 5 anos, 10 anos, que vai depender do tamanho da dívida do município, e aí você consegue resolver o problema definitivamente. Porque para o INSS o que importa não é o volume que vai entrar de uma vez, é o que vai entrar regularmente todos os meses como receita. Portanto, o fluxo. E esse fluxo, o próprio INSS poderia, e a própria Receita poderia criar um programa de seguritização dessas dívidas, atrelando o pagamento da despesa que vai vencer também ao desconto do FPM. Porque aí obrigaria prefeitos, gestores de uma maneira geral, os prefeitos de uma maneira geral, a terem responsabilidade com as despesas com o pessoal. Eu acho que a gente precisa encontrar um caminho... E com o pagamento da própria dívida. E com o pagamento da própria dívida, as duas coisas. Senador Amin. Presidente, em primeiro lugar, eu quero agradecer a todas as contribuições e, indo por partes, o texto do projeto de lei complementar, eu também pedi à vista, senador Jacques Wagner. Eu falei antes da sua chegada que eu tinha convicção que o governo deveria se interessar pela avaliação das consequências de um projeto de lei que vai passar só pela CAE e vai para o plenário depois. Ele não é terminativo, mas a única comissão designada para apreciá-lo, por enquanto, é a CAE. Não é? Então, é lógico que o governo cumpre com o seu dever em pedir vista. Sobre isso não tenho dúvida nenhuma, mas quero esclarecer que nós tivemos o cuidado de preservar a sanidade da dívida pactuada, que ela deve ser alterada, os termos da negociação devem ser alterados, mas por isso escrevemos o parágrafo 1º, o percentual de 30%, de que trata o caput, poderá ser majorado para atender o disposto no parágrafo 11 do artigo 195 da Constituição Federal, leia-se, dívida previdenciária, nos termos do regulamento. Ou seja, o projeto não é um facilitário. Agora, ele indica que aí tem problema mais grave, como bem lembraram tanto o senador Jacques Wagner quanto o senador Rogério. E eu digo mais, a dívida previdenciária é uma dívida alimentar. Se, depois de tantos anos, há quantos anos nós escutamos isso? Se ela perdura ainda com não pagamento, para não usar outra expressão, é porque a responsabilidade do gestor não está suficientemente explicitada. Sendo uma dívida alimentar, é uma dívida prioritária. Por quê? Ou já descontei do servidor e não repassei a Previdência, ou eu não paguei a minha parte como patrão. De qualquer maneira, isso é apropriação indébita. É um direito do trabalhador, quando menos, né, que ele já pagou, ele já foi descontado disso. Então, eu não tenho nenhuma dúvida de que depois de tantos anos tentando resolver esse problema, nós precisamos de seja através de PEC, seja através de um outro instrumento legal, criar a responsabilidade
E, com isso, dar a securitização a que se referiu o senador Rogério. Para o INSS, o que interessa é que ele tenha o crédito e o fluxo. Receber em 5 anos, como nós queremos, ou em 10 anos, é outro problema, desde que haja correção. O Instituto o Instituto de Previdência é uma coisa para longo prazo, não é para resolver amanhã ou depois de amanhã. Então, eu só queria deixar isso claro. Mas louvo o pedido de vistas. Eu não peço vista porque sou o relator, mas acho que deve ser vista coletiva. E só queria dizer mais uma coisa. Tem razão o senador Jacques Wagner e tem razão o professor Afonso, aqui referido. A situação mudou muito. Eu participei da Comissão de Assuntos Econômicos, senador, confesso, na década de 90. Na década de 90, as operações de antecipação de receita orçamentária eram um inferno para estados e municípios. Foi na década de 90 que houve a CPI dos precatórios, ou seja, as letras de tesouros estaduais emitidas para pagamento de precatórios nem sempre existentes. Aliás, Vossa Excelência e eu somos de estados que foram vítimas, alvo desta CPI, de 1997. Exatamente. Eu participei. O senhor imagina que ela foi presidida pela exuberância do senador Roberto Requião. Exatamente. Gostou da exuberância, né? Então, foi uma CPI momentosa, ensejada pela situação fiscal, que era realmente de agonia. E, só para concluir, o governo federal absorveu isso, sim, boa parte. O maior exemplo disso é a prefeitura do município de São Paulo. E eu não estou falando isso porque o Haddad era o prefeito na época. O Maluf também foi. Claro. A Marta Suplicy. A prefeitura de São Paulo pagava a maior taxa de juros e tinha a maior dívida. Quando o presidente Temer concordou, e eu fui o relator da Lei Complementar 156, o órgão, a entidade federada que mais se libertou da dívida, do guante da dívida, foi a Prefeitura de São Paulo. Ela se desfez de 2/3 da sobrecarga. Baixou a dívida para 1/3 do valor remanescente. Então, é lógico que a União absorveu isso. Por quê? Porque tinha um encargo absurdo. Taxa de juros de 9% ao ano, mais a correção, é só uma coisa de doido. Era para não pagar mesmo. E agora, para concluir, eu espero que o senador Jacques Wagner seja o nosso grande agente para colocar em votação no Congresso Nacional o final da lei do Propag, que foi liderada por Sua Excelência, que foi apresentada pelo ex-presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, e relatada no Senado pelo atual presidente da Casa. Portanto, temos uma convergência de almas gêmeas, ou pelo menos de almas irmanadas, que pode nos levar a uma boa solução quando da deliberação dos vetos, que é indispensável essa deliberação para que o governador decida se ele se engaja, adere ou não adere ao Propag. Sem dúvida. Muito obrigado. Ordem, presidente. Senador Plínio Valério, com a palavra, Vossa Excelência. Eles citaram, mas o relator e o autor não podem pedir, e ele pediu vistas, mas eu peço vistas coletivas, que não foi vista coletiva, que não foi citada. Tá bom? Senador, só para fazer mais um comentário sobre esse tema, eu, como fui governador durante 8 anos, eu não sei nem quantas são as prefeituras que têm prefeitura, não é previdência não complementar, própria. Porque quem deve ao INSS é quem seus funcionários estão vinculados, certo? Mas muita prefeitura cria previdência própria da prefeitura. Portanto, deveria recolher, só que recolher... Ao fundo de previdência. Acho que tem regime estatutário.
Pois é, mas aí, se ele não recolhe, isso vai ser outra bomba que em algum momento vai arrebentar. Porque muita gente tem prefeitura nova, abre esse sistema, mas daqui a 30 anos o pessoal começa a se aposentar. 30 que eu estou falando. E aí, quando for se aposentar, vai ser outra bomba para cima da questão da União. Porque não tem. Eu cheguei no governo da Bahia. Quanto tinha de reserva para o pagamento de previdência dos funcionários? Zero. Todo mundo joga na fonte 00. Não é necessariamente por leviandade, é por necessidade. Às vezes faz isso até com o dinheiro do próprio trabalhador que recolheu. Então, são múltiplos problemas, como mudou muito a extensão da vida, a longevidade nossa, tudo isso complica bastante o quadro da Previdência, não só aqui, mas no mundo inteiro. Então é só para adicionar um outro problema que está, na minha opinião, cozinhando, mas que alguma hora vai arrebentar, porque tem muita previdência própria de município que também não tem um centavo em caixa de reserva. A presidência defere o pedido de vista coletiva. A matéria, portanto, retorna à pauta na próxima reunião desta comissão. E tem 2 da pauta. Altera a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, para estimular o uso estratégico das compras públicas para fomentar as atividades de microempresas e de empresas de pequeno porte. Esse projeto é de autoria do senador Chico Rodrigues. O relator é o senador Plínio Valério. Eu tenho a satisfação de conceder a palavra a Vossa Excelência para relatar a matéria. Obrigado, presidente Renan. O senhor já leu a ementa, eu vou tentar resumir aqui. Projeto que veio ao exame da CAI e projeto de lei complementar 234/2020. É composto de 2 artigos. O artigo 1º sugere alterar a redação do artigo 48 da Lei Complementar, número 123 de 2006, para promover um tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte. A redação sugerida pelo PLP para o inciso 1º do caput do artigo 48 prevê que a administração pública terá o dever de realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R$ 120 mil. Propôs, portanto, um aumento de 50% em relação ao limite de R$ 80 mil. Eu peço permissão para ler todos, são 4, 5 laudas, não mais que isso. Já a redação proposta pelo inciso 2º do caput do artigo 48 da Lei Complementar 123/2006 prevê que a administração pública deverá, em relação aos processos licitatórios destinados à aquisição de obras e serviços, quando cabível, exigir dos licitantes a subcontratação de microempresa ou empresa de pequeno porte. A redação atual deste dispositivo estabelece que a administração pública poderá exigir a subcontratação. Ainda o PLP, em análise, sugere alteração da redação do parágrafo 2º do artigo 48 desta mesma lei. A atual redação estabelece que, nos casos de subcontratação, previsto no inciso 2 do caput do artigo 48, os empenhos e pagamentos do órgão ou entidade da administração pública poderão ser destinados diretamente às microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas. A alteração sugerida pelo PLP 234/2020 prevê que esses empenhos e pagamentos deverão ser diretamente às microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas. O artigo 2º do PLP contém a cláusula de vigência. A matéria foi destinada à Comissão de Assuntos da CAI e temos 2 emendas que eu vou ler no final, posto que uma foi apresentada agora, mas não altera a leitura. A matéria se enquadra, como disse, na competência da CAI.
Como o projeto de lei complementar de 234 de 2000 não foi distribuído para a Comissão de Constituição e Justiça, também cabe à CAI analisar aspectos relativos à sua constitucionalidade, juridicidade, regimentabilidade e à boa técnica legislativa. Nesse sentido, é possível concluir que o PL se mostra apto a ser aprovado pelo Senado Federal em razão de estar em harmonia com os preceitos constitucionais, não apresentar vício de juridicidade, não colidir com a RSF e de ter sido redigido de acordo com a boa técnica legislativa, em conformidade com o distame da Lei Complementar número 95, de 26 de fevereiro de 98. Com relação ao mérito, de fato, o artigo 47 da Lei Complementar 123/2006 prevê o tratamento diferenciado e simplificado para microempresas e empresas de pequeno porte em licitações públicas. Esse também é o objetivo do artigo 5º da Lei nº 8.666, de 21 de 1993. Bem assim do artigo 4 e outros da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, conhecida como Nova Lei de Licitações e Contratos. Todos esses comandos legais são orientados pelo artigo 146, inciso 3D da Carta de 1988. Há, portanto, uma diretriz de usar o poder de compra do Estado para estimular a atividade de microempresas e empresas de pequeno porte. Entretanto, como afirma o autor, o senador Chico Rodrigues, o limite de R$80 mil do inciso 1º da Lei Complementar para processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas de pequeno porte foi estabelecido em 2014, tendo sido corroído pela inflação acumulada desde então. A inflação no período de agosto de 2014 a maio de 2023, medida pelo Índice de Preço ao Consumidor Amplo, foi de 68,37%. Corrigindo o limite de 80 mil, por esse índice, chega-se a quase 135 mil reais. Portanto, o valor de 120 mil proposto no PLP em tela é razoável e vai de encontro do espírito do artigo 47 do Estatuto Nacional de Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, que prevê o tratamento diferenciado e simplificado para microempresas e empresas de pequeno porte em licitações públicas. Sobre a alteração proposta para o inciso 2º do caput do artigo 48, também o consideramos meritório, pois com a alteração ali proposta, a exigência de que a subcontratação, caso cabível, passará a ser uma obrigação da administração pública, o que também está de acordo com o espírito do artigo 47 do Estatuto Nacional da Micro e da empresa de pequeno porte. Note-se que a subcontratação não se tornará obrigatória em função da mudança prevista no projeto de análise, pois, de acordo com a redação proposta, ainda caberá à administração pública analisar sua admissibilidade e oportunidade. Por último, também consideramos positiva a redação sugerida para o parágrafo 2º do artigo 48, pois, sendo cabível a subcontratação, os empenhos e pagamentos deverão ser destinados diretamente às microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas. Como afirma o autor da matéria, senador Chico Rodrigues, a partir dessa mudança, os recursos não terão que passar pelo caixa da licitante, o que diminui as incertezas causadas pelo processo de subcontratação, estimulando as micro e pequenas empresas a participar desse arranjo. Desse modo, uma vez mais, a alteração proposta vai ao encontro do objetivo de dar um tratamento diferenciado e simplificado às microempresas e empresas de pequeno porte em licitações públicas, conforme o artigo 47 do Estatuto Nacional da Micro e da Empresa de Pequeno Porte. Presidente, antes do voto, tem duas emendas. Eu vou ler aqui eu vou acatar as duas emendas, mas preciso ler aqui as duas. Primeira, a do senador Messias de Jesus. Emenda número 1. Emenda número 1. O inciso 1º do artigo 48 da Lei Complementar número 234, de dezembro de 2006, alterado pelo artigo 1º do projeto de Lei Complementar 234/2020, passa a vigorar com a seguinte redação. O artigo 48, inciso 1º, deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de a. microempreendedor individual, o MEI, nos itens de contratação cujo valor seja de R$20 mil. B. Microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja superior a R$20 mil e até R$140 mil. Justifica que o microempreendedor é o empreendedor que tem um pequeno negócio e conduz sua empresa sozinho, que é uma modalidade de empresa ideal para quem quer empreender com pouco investimento. A emenda número 2, de autoria do senador
Rogério Carvalho, líder do governo, desse ao inciso 1º do artigo 48, é o mesmo artigo. Então, artigo 48, inciso 1, deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja inferior ao definido no inciso 1º do artigo 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, atualizado conforme disposto no artigo 182 da referida lei. 1A. Poderá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempreendedores individuais nos itens de contratação cujo valor seja inferior ao definido no parágrafo 2º do artigo 95 da Lei nº 14.133, 1º de abril de 2021, atualizado conforme disposto no artigo 2 da referida lei. Ele justifica que a proposta garante que o valor dos itens de contratação abaixo do qual a administração pública deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e de pequeno porte seja atualizado anualmente, de forma a permanecer no tempo ao alcance da política de apoio a elas. Além disso, propôs introduzir um valor dos itens de contratação também atualizado anualmente. Eu acato as duas emendas, presidente. Presidente, só uma observação, senador. A emenda apresentada pelo senador Messias fala em 140, e no projeto de Vossa Excelência é 120. Mudou de 80 para 120, então deve ter um ajuste. Sim, quando eu acato a emenda dele, fica até 140. Então no projeto vai de 80 para 140, e não 120 isso, como está. Porque eu estou acatando a emenda, tá? Que não estava no relatório, foi apresentado agora. Acatar a emenda vai para 140. Não é isso que é a sua dúvida? Não, porque tem um artigo que você transforma de 80 para 120 e acata essa emenda em outro artigo para 140. Então tem que ajustar ou a 140 ou a 120. Isso. Então já adequa na redação, né, presidente? A sugestão do senador para ser acatado na redação. Mas eu deixo só declarar o voto. Em discussão a matéria, concedo a palavra ao senador Rogério Carvalho, autor de uma das emendas, e em seguida darei a palavra ao autor da proposta, senador Chico Rodrigues. Eu queria primeiro cumprimentar o senador Chico Rodrigues pela autoria, cumprimentar o relator e agradecer ao relator, o senador Plínio Valério. A nossa emenda, ela atualiza, permite a atualização do valor de acordo com a variação do IPCA anualmente, o que desengessa e garante que essa contratação de MEIs, de micro e pequenas empresas, ou seja, essa atualização garante que, inclusive, os municípios e os órgãos públicos, de uma maneira geral, tenham a condição de fazer dispensas de licitações sem essa contenção por anos, né? R$80 mil está congelado há anos. Então, acontece que aqui, presidente, tem uma questão que nós estamos falando em atualizar, e eu proponho um valor de 125. O relator pode estabelecer, aí a critério do relator, de que ponto de partida vai começar, ou seja, qual vai ser a atualização atual. No caso da minha emenda, é garantir que essa atualização ocorra anualmente baseado no IPCA. Só para deixar essa questão clara e da importância desse dispositivo, e agradecer ao relator por acatar essa emenda. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente Renan Calheiros. Senador Chico Rodrigues, autor da matéria, com a palavra a Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente. Eu assisti aqui, acompanhei de uma forma muito curiosa, em função das duas emendas que foram apresentadas, mas, ao mesmo tempo, gostaria de dizer a Vossa Excelência que foi aperfeiçoado esse projeto que nós apresentamos, com a emenda do senador Messias de Jesus e a emenda agora explicada pelo senador Rogério Carvalho. Inclusive, essa atualização pelo IPCA anual, ela é de uma forma
de uma forma clara, importante para que você vá atualizando esses valores e oportunize, né, esses pequenos empresários para que essa atividade seja fomentada de uma forma muito própria. E aí a gente, olhando pelo retrovisor, vai ver aqueles pequenos municípios do país que precisam, na verdade, de determinados produtos que, em função dos valores de até 120 ou 140 mil reais, como foi proposto aqui pelas emendas, o nosso projeto seria de 120, mas ficou sugerido aqui também pelo senador Messias 140. Eu também acato as duas sugestões e dizer que, com isso, nós vamos ajudar muito aquelas atividades das microempresas e empresas de pequeno porte. Era isso, senhor presidente. Valério. Para clarear, presidente, senador Exalci, eu creio que, acatando a emenda do senador Messias, se falar de 140, a gente pode só substituir o valor aqui no relatório para 140, sem nenhuma emenda de redação. Eu acredito que seja... Eu acho que as duas emendas, tanto a do Messias como a do Rogério, complementam o projeto. Complementam o projeto e, ao ser acatada, a gente estabelece, então, subindo de 120 para 140. Rogério, você fala da necessidade de já determinar aqui o que será no próximo ano? Não. Estou falando que com a correção do IPCA já está dito aí. Já está na própria emenda. Eu sei. Então, as duas coisas complementam. É o que eu acredito. Por isso que as duas foram acatadas de pronto. Eu não poderia deixar de agradecer a ação do nosso relator, né, o senador Plínio Valério, que sempre é diligente e faz realmente essa harmonia entre o que está proposto e as emendas que são apresentadas. Então, de uma forma clara, determinada, nós temos esse projeto hoje já aprovado, deverá ser aprovado, aliás, aqui na comissão, mas gostaria de pedir ao senador Plínio Valério que pedisse urgência para plenário. Muito obrigado, senhor presidente. Eu vou ler o voto agora, presidente, que eu estava... Com a palavra, Vossa Excelência. O voto, claro, é favorável. A emenda do senador Messias está acatada nos termos da emenda do senador Rogério Carvalho, que acho que a gente assim inclui o voto favorável. E o pedido de urgência, para que possa ir, já que não vai passar em outra comissão, para que possa ir ao plenário, em deferimento ao senador, que é de 2020, e a necessidade que a gente tem, né, de atualizar esses financiamentos. Peço regime de urgência, presidente. Não havendo mais quem queira discutir a matéria, declaramos encerrada a discussão. Passamos à votação. A votação será simbólica. Em votação, o relatório apresentado pelo senador Plínio Valério. Os senadores e senadoras que concordam com o relatório permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da comissão, favorável, portanto, ao projeto com as emendas números 1 e 2. Número 1 do senador Messias de Jesus e número 2 do senador Rogério Carvalho. A matéria vai ao plenário. Requerimento de urgência para a matéria que o senador Plínio pediu. Acato o requerimento de urgência para a urgência da matéria e a matéria segue ao plenário. Posso saber que ele fazer retirada ou encerramento? Foi o próximo. Foi retirado esse aqui? Todos. Pelos relatores. Como eles também não estão. Os itens 3, 4, 5, 6 receberam pedidos de retirada da pauta pelos relatores das respectivas matérias. Defiro, portanto, os pedidos e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Obrigado a todos. Você manda levar isso aqui, ó.
data, de que você tem que ter uma caderneta com o nome do cidadão lá, e abaixo de PCC ou Comando Vermelho, porque esse tipo de prova você não vai encontrar. Só uma complementação, se eu me permita. Claro, ratificando o que Vossa Excelência está falando, obviamente, porque a regra do Código Penal, prevista no artigo 18, ele textualmente diz, salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando pratica dolosamente. Então, se um motorista está transportando 800 quilos de substância entorpecente, para que ele seja condenado depois do devido processo legal, assegurado contraditório em ampla defesa, vai ter que restar provado e caracterizado que ele agiu com elemento subjetivo da conduta de dolo. Então, não foi, a pessoa não está sendo condenada por uma responsabilidade objetiva ou a título de culpa, por imprudência, negligência e imperícia. Então, obviamente, eu concordo com Vossa Excelência, é por isso que eu louvo aí a atuação e propus, inclusive, a majoração da pena mínima e máxima para o traficante. O tráfico de entorpecente no país hoje é um cancro. Ele desmantela e dizima famílias. E ele tem repercussão em outras áreas, em outros crimes. Em crimes contra o patrimônio, em crimes contra a vida, em crimes contra a integridade física, em crimes contra a dignidade, em crimes contra a paz social. Então você tem aí um universo de condutas que estão correlacionadas à conduta perniciosa de tráfico ilícito. E eu também não concordo com essa decisão do Superior Tribunal de Justiça. Sim, uma decisão dessa que aplicou a possibilidade do tráfico privilegiado numa quantidade tão exacerbada. Por isso que eu fui nessa linha e apresentei uma emenda falando, olha, se as condições forem negativas com relação à quantidade, quando o juiz lá for fazer a dosimetria da pena, o juiz atendendo a culpabilidade, antecedentes, conduta social, ele vai verificar lá na análise do artigo 59 que a quantidade é exageradamente enorme, ele pode, depois de fixar a pena, dobrar ela, e esse valor da dobra pode ultrapassar o máximo previsto ali na pena máxima. Eu acho que esse é o caminho. O que não acho razoável, por exemplo, é que nós temos no Brasil, inclusive eu demandei minha equipe para apresentar um projeto de lei nesse sentido, é que as causas de diminuição de pena, ela tem o poder de colocar a pena aquém do mínimo. Então, se você tem uma pena, por exemplo, de 5 a 10 anos, se tem uma causa de diminuição de pena, o juiz pode condenar a 3. Gente, pena mínima é pena mínima. Então, o nosso projeto aqui, que eu agradeço, se aprovado aqui, o acolhimento dessas duas emendas, senador Mourão, que aumentou a pena do traficante e aumentou a possibilidade, se a quantidade for desfavorável na hora do juiz fazer a dosimetria da pena, ele pode dobrar, e essa dobra pode ultrapassar a pena máxima para o tráfico de entorpecente. Parabéns, Vossa Excelência. Não, só registrar também a minha concordância com as emendas de Vossa Excelência. Eu acho que o país vive um cenário hoje de crescimento de organizações criminosas que nos coloca num rumo, se nós não tomarmos cuidado, de um narco-estado. Então é o momento de começar a fazer, né, de reagir o Estado brasileiro e parar com essa visão ingênua de que o tráfico de drogas tem que ser liberado, ou pode ser de alguma maneira benéfica, ou que gente que é apanhado com grandes quantidades de drogas possa ser confundido com um consumidor ou com alguém que ocasionalmente se viu naquela situação. Isso não existe. Então, parabéns aí, senador Hamilton Mourão, parabéns também, senador Fabiano Computarato. Registro aqui, embora a votação seja simbólica, minha concordância absoluta com o projeto. Então, não havendo mais quem queira discutir, eu encerro a discussão. Votação será simbólica. Em votação, o relatório apresentado. Senadores que concordam, permaneçam como se encontram. Não havendo qualquer oposição, aprovado por unanimidade o relatório, que passa a constituir parecer da comissão, favorável ao projeto de lei 4999/2024 e às emendas número 1, CSP, e número 2, CSP. A matéria vai a CCJ. Olá, senhor presidente. O senhor me permite fazer uma colocação aqui? Na verdade, eu tenho ficado assim, extremamente reflexivo no comportamento que o país vem adotando, principalmente na justiça penal brasileira, senador Mourão. Eu vejo... eu não quero... Eu sempre volto nesse mesmo ponto, né? Eu fui delegado de polícia por 27 anos e vi que a forma como que a polícia atua de forma contundente, e nós temos que fazer um recorte socioeconômico, sim, dessa população carcerária. Mas o que me inquieta, para eu estar tomando uso da palavra aqui, senador Sérgio Moro, são as formas que não são isonômicas dentro do Poder Judiciário
para concessão de prisão domiciliar. Ora, você pega uma população carcerária em que, se você for pobre, preto e doente, você morre dentro dos presídios. Agora você vem uma pessoa condenada por corrupção, uma pessoa condenada... eu tenho casos aqui, um político condenado a 300 anos de reclusão em prisão domiciliar. Eu tenho casos aqui de políticos condenados por corrupção ativa em prisão domiciliar. Agora, que justiça penal seletiva é essa? É isso que me incomoda aqui. Porque é fácil você ser utilizado longa-manos do Estado para agir de forma contundente contra pobres, pretos, semi-analfabetos e doentes. Eu trabalhei na vara de execuções criminais, acompanhando a execução de pena no sistema prisional no Estado do Espírito Santo, senador Mourão. Presos morrendo dentro do sistema penal. Agora, olha a concessão de prisão domiciliar no Brasil. Qual é o critério para se ter uma concessão de uma prisão domiciliar no Brasil? Se você pegar a lei, no artigo 318, você tem os elementos. A pessoa tem que estar extremamente debilitada por motivo de doença grave. Hoje em dia nós estamos banalizando. Sabe por quê? Porque uns são mais iguais que outros no Brasil. Uns têm um tratamento totalmente diferenciado. Eu sempre faço essa fala em qualquer comissão. Eu desafio qualquer pessoa, vá ao sistema prisional no Brasil e fala quantas pessoas estão presas no Brasil. Eu tenho esse número, são quase 700 mil presos. Agora faz um recorte desses 700 mil na cadeia, quantos estão ali cumprindo pena por corrupção ativa, corrupção passiva, peculato, crimes contra a tributária, com o sistema financeiro, crime de sonegação fiscal, concussão. Você não tem, mas é porque essa justiça ela é seletiva. Na hora de você prender, a polícia prende, autua-se em flagrante, aí começa, ou relaxa a prisão, ou concede prisão domiciliar, e quando condena por corrupção, ainda concede prisão domiciliar. Eu acho que isso a gente tem que rever. Porque é muito triste você ser utilizado pelo Estado e nós aqui legislarmos de uma forma contundente, fazendo um recorte socioeconômico. Então eu fico aqui na reflexão, é sobre prisão domiciliar. Eu tenho dados aqui. 43,76% das mulheres em prisão definitiva, mesmo com direito à prisão domiciliar, permanecem presas. 46%. Veja, são mulheres que estão condenadas, que têm direito à prisão domiciliar e estão nas cadeias. Mas por que não concedem para elas? Porque no Brasil, eu não tenho dúvida, uns são mais iguais que outros. No Brasil, todos somos iguais perante a lei, independente da raça, cor, etnia, religião, origem, orientação sexual. Esse é o abre-alas do artigo 5º. Mas será que é isso que ocorre? Mas será que nós aqui, como legisladores, como senadores, nós não temos a nossa digital na responsabilidade disso? É a reflexão que eu faço. Eu fico indignado quando eu vejo o Poder Judiciário, seja em qualquer instância, concedeu prisão domiciliar para uma pessoa que foi condenada e transitada em julgado com pena de corrupção ativa. Sabe por quê? Porque eu não vejo essa mesma eficiência e lado humanitário, que é a essência da prisão domiciliar, para as pessoas pobres, doentes, morrendo dentro do sistema prisional brasileiro. Esses morrem dentro do sistema prisional brasileiro. E essa é a minha indignação aqui. Quando você tem aí pessoas condenadas a 300 anos, 100 anos, 9 anos, não importa a quantidade, por corrupção, que você, além de lesar o patrimônio, você ofende o munus público, porque quando um servidor público pratica um crime de peculato, ou de corrupção ativa, ou de corrupção passiva, não importa, ele não está lesando só o patrimônio, ele está lesando a moralidade pública, que são os princípios que regem a administração pública previstos no artigo 37 da Constituição Federal. Me perdoe pelo desabafo, fica aqui o meu registro desse repúdio, e que a lei fosse cumprida para concessão de prisão domiciliar a todos que tenham direito, inclusive 46,76% de mulheres em prisão definitiva que têm direito à prisão domiciliar, mas que não foi concedida a prisão domiciliar para essas mulheres. Por quê? Por que será? É isso que a gente tem que refletir. Eu não consigo entender isso. Eu não consigo, você me perdoe.
Não consigo entender como que no Brasil ainda a gente tem essa justiça seletiva, esse direito penal jogado na rua, essa justiça que atua de forma contundente contra uma camada social. Mas quando chega em outros, não. Condenou uma pessoa de classe média? Não, então concede prisão domiciliar. Condenou uma pessoa que é política? Não, então vamos conceder, vamos relaxar a prisão. Enquanto isso, os pobres estão aí, eternamente, deitados eternamente em berço esplêndido dentro do sistema penitenciário brasileiro. Obrigado, senhor presidente. Só vou registrar aqui que eu também já me manifestei publicamente sobre esse tema. Evidentemente, aqui a referência é ao caso do senador, ex-senador, ex-presidente da República, ao quem foi concedido prisão domiciliar. Eu não conheço as questões médicas ali envolvidas em detalhes, mas me pareceu que precisaria de uma perícia independente para pelo menos chegar a essa conclusão, até porque o vídeo que foi mostrado a todos, né, da audiência de custódia, o próprio condenado respondeu afirmativamente que não estava tomando medicamentos e que estava bem. E aqui não importa nossos sentimentos pessoais em relação a quem quer que seja, eu nem conheço o ex-senador ou ex-presidente, mas esses casos de crimes contra a administração pública não deveriam comportar, a meu ver, qualquer espécie de prisão domiciliar, a não ser em casos extremos. Agora, vamos fazer também uma reflexão necessária, porque nós vimos vários daqueles do 8 de janeiro, aqueles manifestantes que, a meu ver, se excederam e erraram, né? Vários destruíram patrimônio público, mas, no entanto, na lógica de turba, e que não mereciam um tratamento tão rigoroso como estão merecendo. E vários deles só estão conseguindo agora a concessão desse benefício de prisão domiciliar. Vemos o caso aí da Débora Santos, que ficou 2 anos em uma prisão preventiva, muito mais do que qualquer tempo que o ex-presidente Collor ficou preso, em cárcere, e só agora, recentemente, foi lhe dado a concessão da prisão domiciliar, talvez pela percepção de que havia alguma coisa errada ali naquela dosimetria da pena. Mas, senador Contarato, se quiser apresentar um projeto dizendo que da excepcionalidade de concessão de prisão domiciliar para casos como corrupção, crimes de colarinho branco, porque são nesses casos que realmente a justiça normalmente concede. Então vamos deixar claro esse cenário. Eu nunca concedi, em um caso, prisão domiciliar que não fosse extremamente justificado. Inclusive em casos de contra a administração pública, como foi no passado ali como juiz. Tráfico de drogas, embora nesse caso normalmente nunca se concede, né? Isso é interessante. Mas, enfim, acho que realmente precisaríamos ter, talvez, regras objetivas para evitar essa aplicação, às vezes, discricionária desse benefício legal. Mas, feita essa reflexão... Só para complementar e deixar claro aqui meu posicionamento, que preservando o princípio da impessoalidade, eu não estou aqui nominando A, B ou C, eu estou falando o seguinte, que justiça que não cumpre com o princípio isonômico de que todos somos iguais perante a lei e que não concede prisão domiciliar para todo mundo que tem direito, mas sim faz uma justiça penal seletiva. Ora para um, ora para outro, ora para um determinado crime, ora para uma determinada pessoa. É só nesse critério. O que eu quero é que, efetivamente, se tem um instituto da prisão domiciliar, que ela seja dada e concedida para quem efetivamente tenha direito. Doa quem doer. Agora, eu não acho razoável conceder prisão domiciliar nessas circunstâncias, porque isso, para mim, ofende a própria população. Porque eu volto a falar, tanto corrupção, crimes contra a ordem tributária, crimes praticados por político. Um político, quando desvia verba da educação, ele está matando o sonho de milhões de jovens. Um político, quando desvia verba da saúde, ele está matando milhões de pessoas. E a saúde e a educação são direitos sociais previstos no artigo 6º da Constituição Federal. Isso não sou eu que estou dizendo. Está lá no artigo 6º, são direitos sociais. Direito de educação, saúde, moradia, lazer, vestuário, higiene, previdência, trabalho. Então, quando o político desvia verba da educação, da saúde, ele está matando pessoas. Quando uma pessoa é condenada por corrupção, a corrupção mata. Então, não acho razoável ficar concedendo prisão domiciliar olhando o nome ou o CPF daquela pessoa que ali praticou a conduta, porque, volto a falar, eu quero que seja concedida a todo mundo que tem direito, então. Agora, não faça uma justiça penal seletiva, como infelizmente está sendo acontecido. Muito obrigado. Só para fazer esse registro.
Só complementando aqui, senador Sérgio Moro, parece que nesses momentos que o senador Contarato mencionou, a Estátua da Justiça dá uma levantadinha na venda e dá uma olhada ali no réu e diz assim, não, vamos dar uma modificação. Bem, agradeço a presença de Vossas Excelências, parabenizo aí pelos projetos relatados e pelas respectivas também autorias. Eu vou encerrar então essa sessão, porque não há nada mais a tratar. Então, encerrada a reunião. A educação privada no que a gente chama de EAD, que há muita burla também nisso, né? Usa-se o nome EAD sem ser EAD, e que a gente espera que haja para usar uma expressão que todo mundo conhece, um freio de arrumação, porque virou uma espécie de terra de ninguém e precisa ser regulamentado, e a gente espera que na construção do PNE, que acontece, coloca inteiramente à disposição para seguir nesse debate, isso venha como algo também mais estruturado pelo Plano Nacional de Educação, que é qual é a contribuição real que o setor privado pode dar e como ele precisa estar subordinado àquilo que eu já reiterei aqui algumas vezes do interesse público sobre a educação. Porque, encerro com a nossa fala, a educação não é mercadoria e não pode ser tratada como tal. É um direito humano, é um direito que cabe a todos, independente de quem oferte, se diretamente o setor público ou se privado, mas conforme um regramento que precisa estar muito claro nesse sentido. Então, a gente se coloca à disposição para o debate, para apresentar questões aqui e ali mais específicas. Estamos sempre à disposição. Mais uma vez, agradecemos à senadora Tereza Leitão, que é também uma interlocutora nossa, uma parceira nossa, já esteve na CONTEA, inclusive presencialmente lá em Brasília, fazendo fala com a gente, análise de conjuntura, ano passado, ou foi ano retrasado, não me lembro bem, e abraço à senadora em nome da nossa confederação. Muito obrigado a todas e todos. Muito obrigada, Alisson. Vamos passar a palavra agora, ainda no sistema remoto, a Francisco Wellington Duarte, do PROIFES Federação. 5 minutos. Bom, eu gostaria de agradecer aqui a oportunidade que foi dada para que a gente pudesse estabelecer esse diálogo com todos os participantes, né, presencial, online, e dizer que a federação ela trabalha na complexidade da própria civilização moderna, né? A educação hoje em dia no mundo, ela passa por uma transição que tem muito a ver com o impacto da revolução tecnológica, com o impacto de todas as estruturas das forças produtivas que estão se transformando no mundo. E nós não ficamos alheios a isso, né? Nós somos uma federação de sindicatos, portanto, representamos os interesses e as demandas da categoria docente, mas a categoria docente ela precisa de um espaço para trabalhar. O tripé ensino, pesquisa e extensão agregado depois da gestão, ela hoje está numa encruzilhada tremenda, porque não é apenas a questão de salários e jornada de trabalho, também, mas é também o financiamento, o cercamento ideológico que as universidades sofrem, e mais do que isso, eu acho que chegou a hora de, evidentemente, não sei se na discussão do Plano Nacional de Educação, mas o financiamento, minha gente, passa fundamentalmente pela recuperação do orçamento. Nós precisamos resgatar o orçamento para que ele volte a ser um instrumento de política pública do Executivo e assim a gente possa participar na construção dele. Então, isso leva a federação a definir uma estratégia e uma tática. A estratégia é a defesa da educação como um todo, e nós vamos operar isso, estamos operando isso há muito tempo no Fórum Nacional da Educação, e a tática, eu diria, é a convergência de posições das diversas entidades em determinados pontos, para que a gente possa preservar as coisas mais progressistas que existem dentro do Plano Nacional de Educação e brecar as que, por acaso, forem negativas. Então, é um elemento que eu considero pertinente nesse momento. É um momento, gente, que a gente não pode esquecer que o mundo e o Brasil não estão totalmente livres do processo de radicalização que nós estamos vivenciando no mundo inteiro. Ou vocês acham que esse processo não atinge
a própria organização estrutural das universidades e institutos federais. É disso que a gente também deve tratar, não podemos nos vergar somente a algumas temáticas que tenham direção muito específica para o nosso campo de atuação, porque nosso campo de atuação hoje, felizmente ou infelizmente, está integrado ao conjunto da sociedade. Por isso que eu acho que essa audiência pública, como as demais que ocorreram, são importantes. É importante para que as pessoas que estão assistindo vejam que existe um grupo de entidades que estão defendendo a educação pública, e inclusive a educação privada, como nossos companheiros da CONTED, precisamos ter um olhar qualitativo também sobre isso, e dizer que o PROIFES vai sim estar sempre ao lado da educação pública e à disposição do Senado da República para que a gente possa fazer mais debates, mais diálogos e mais contribuições da nossa federação. Muito obrigada, Francisco. E agora passamos para Raquel, primeira vice-presidenta do ANDE, Sindicato Nacional, de forma presencial. Então, obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar aqui participando dessa discussão tão importante sobre o Plano Nacional de Educação. Vou tocar em algumas poucas questões que ficaram pendentes. Quero concordar com o Heleno, né, quando ele diz que é fundamental enfrentar, né, a dívida, né, principalmente em parceria com a Auditoria Cidadã da Dívida, com a qual o ANDES tem uma parceria já há bastante tempo, e transferir, né, esses recursos destinados aos juros e amortização da dívida para as políticas sociais, em especial para a educação, seria uma saída. Um segundo aspecto é a taxação das grandes fortunas, também seria um caminho para fazer um enfrentamento tanto à política econômica, né, mas também destinar recursos para as políticas sociais e para a educação. A implantação de uma nova política econômica que valorize o desenvolvimento econômico e social para o enfrentamento das desigualdades sociais e não para valorizar as grandes fortunas, o empresariado desse país, o empresariado internacional, e para isso é preciso enfrentar o novo arcabouço fiscal. É preciso enfrentar a política de austeridade fiscal que deposita nas costas, nos ombros da classe trabalhadora, todos os efeitos da crise econômica do capital. Então, esse seria um outro aspecto. Um outro elemento importante é a defesa de uma educação democrática, tanto no que diz respeito ao acesso, à permanência e à gestão da educação básica e da educação superior, que no PNE, que ainda está vigente, previa né, o acesso, a ampliação do acesso para para o acesso em 50%, né, mas da matrícula bruta, e só aumentou né, em 40%, e era 50%, como também previa o aumento para 33% da matrícula líquida, né? E também não conseguiu alcançar essa meta. Então, há ainda uma defasagem do ponto de vista da matrícula, né, do ensino superior, tanto da taxa bruta quanto da taxa líquida, né, no que se refere ao acesso. Mas é preciso também um investimento do ponto de vista da permanência, da assistência estudantil, como é preciso um investimento do ponto de vista da democratização da gestão das escolas da educação básica, quanto da gestão das instituições de ensino superior, no que se refere à sua autonomia, como também à sua democracia, que tem sido fortemente atacada. Um outro elemento ainda que diz respeito à educação democrática é a liberdade de cátedra, né, de docentes que têm sido perseguidos nas suas instituições de ensino, na sua liberdade de ensinar
no que diz respeito à sua liberdade de ensinar e de pesquisar. Um exemplo mais recente é o caso da UNB, que a gente está acompanhando pelo Andes e pela sua Comissão de Combate à Criminalização e Perseguição Política a Docentes, né? Com professores sendo perseguidos por um youtuber que grava aulas de professores, que ameaça professores, ameaça filhos de professores e coloca esses professores numa situação de tensão o tempo todo e que leva ao adoecimento docente. Então, é muito importante que os professores tenham a sua autonomia pedagógica respeitada e a liberdade de cátedra, que está garantida na Constituição Federal, seja respeitada, né? Então, esse é um elemento fundamental da democracia e da democratização das instituições de ensino. E, por último, né, a gente acha fundamental que isso se faz na mais ampla unidade de ação, tanto aquela que a gente constrói junto com o FONASEF, que é a unidade com os servidores públicos, federais, estaduais, municipais, nos estados e municípios, com o SINASEF e com a FASUBRA. Essa unidade se constrói na luta, a exemplo da grande greve que a gente construiu no ano de 2024. Muito obrigada, Andréia. Vamos para o penúltimo participante, o nosso convidado, Sandro de Oliveira Pimentel, que está online, representando a FASUBRA, Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técnicos Administrativos e Instituições de Ensino Superior Públicas no Brasil. Ainda está Ainda, senadora, não posso deixar. 5 minutos bem precisos, viu, Sandro? Cumprirei rigorosamente, senadora. Eu vou até deixar um saldozinho para compensar o que eu ultrapassei. Eu quero iniciar mais uma vez cumprimentando Vossa Excelência, cumprimentando o senador Exalci, né, também, e os demais membros da comissão, agradecendo à Federação por essa oportunidade, a nossa direção, cumprimentando o nosso companheiro André, que esteve presente desde o início e ainda está presente aí, também dirigente nacional nosso, cumprimentando todas as falas, parabenizando. Foi um momento de troca aqui, de conhecimento, de aprendizado muito grande. Mas, para além disso, dos agradecimentos e etc., e a FASUBRA segue se colocando à disposição para esse debate, que tem feito aí há 46 anos de história, mas lamentar, né, o arcabouço fiscal, que deixa de ter sido aí uma nova versão do teto de gastos, que aí coloca também várias limitações dessa que trava também essa possibilidade de maior financiamento para diversos setores, especialmente para a educação. Eu, quando coloquei na minha primeira fala do vácuo, né, que ficou o PNE, a senadora Tereza, de forma rápida ali, né, disse que tem a lei que cobre e tal, e eu conheço a lei, a 1493, né? Mas eu quis falar do ponto de vista do debate, do acúmulo que foi feito para que o PNE a proposta do PNE pudesse chegar e aí garantir esse debate. Eu quero destacar também ainda a questão da valorização do STAI. E aí que esse debate ele precisa ser feito em todas as outras instâncias, inclusive nas universidades também, nos colegiados superiores. Não é possível que os técnicos administrativos ele conste apenas pro forma, mas no debate qualitativo nós não tenhamos a nossa devida valorização como deveria ter, e esses percentuais esdrúxulos aí de 15% de representatividade, eles nos colocam num patamar subalterno, e nós não deveremos seguir nesse patamar subalterno. Por fim, que as assembleias legislativas, as câmaras municipais façam esse debate também, porque obviamente o PNE ele chega nos estados e chega nos municípios, então é importante que esses outros atores importantes do parlamento, da representatividade, possam também fazer. E aí, já respondendo também a pergunta que fez o
o senhor Eduardo, que é do Rio Grande do Sul. Então é importante que a gente faça esses debates transversais, o Senado está fazendo, a Câmara Federal faça também, as Assembleias Legislativas e as câmaras municipais. E, a partir disso, eu quero mais uma vez aqui registrar os nossos parabéns, os nossos agradecimentos ao Senado, à senadora Tereza Leitão, por esse importante espaço aí de democracia efetiva para que a gente possa conseguir preencher todos os espaços deixados aí através do PNE, possamos de fato ter uma lei que contemple esse Plano Nacional de Educação aí pelos próximos 10 anos. Muito obrigado, um grande abraço a todas e todos vocês. Muito obrigada também, Sandro, representando a FASUBRA. Vamos para a nossa última convidada, Andréa Pereira Moraes, diretora do Sinasef. Aqui, mais uma vez, obrigada, né, por esse convite, por esse momento que eu acho que é importante a gente estar pontuando o que é que nós entendemos, né, e pensamos acerca da educação e que a gente, né, planeja mesmo para o futuro do Brasil, porque 10 anos, né, não é só o presente, né, é o que a gente espera também no futuro. Então, assim, além de agradecer, né, a senadora por esse convite, por esse momento, né, que eu considero bastante democrático, né, de nos ouvir, eu queria sugerir, né, que a gente pensasse mesmo na inclusão das entidades sindicais, né, como o Sinasef, como o Andes, como a FASUBRA, num debate mais direto do PNE, porque, inclusive, com toda... deixando bem claro, né, que vocês atenderam a nossa demanda, né, o Sinasef não aparecia lá no convite inicial, né, como uma das entidades que não só defende, está ali pelos direitos da categoria, mas a gente constrói, de fato, a educação pública e a gente pensa a EPT, a gente pensa o ensino médio integrado, né? Como eu vou falando, tem um processo de elaboração mesmo de propostas que pode ser muito ricos, né, para um processo do debate. E aí, para ser bem objetivo, eu vou ler uns pontos que eu relacionei aqui, daquilo de fato, né, que nós defendemos e que a gente acha que precisa ser uma diretriz, né, que precisa acompanhar, evidentemente, esse monitoramento, né, essa aplicação do próprio Plano Nacional. Então, assim, a ampliação e fortalecimento da Política Nacional de Assistência Estudantil, né, garantia da segurança alimentar de todas e todos os estudantes, constituir uma política própria de financiamento para a rede federal, valorização dos profissionais da educação, começando pelo cumprimento dos acordos de greve, expansão democrática da rede com investimento e participação popular. A gente está aí nesse processo, né, da expansão da rede, e aí tudo isso que a gente comentou sobre investimento público precisa ser pensado para esses novos campos, né? Se nós estamos com problemas nos campos que já existem, imagine nesses da ampliação. Inclusive, por exemplo, a gente está sem concurso público há muito tempo, né? E a gente precisa pensar, né, como é que a gente vai suprir essa demanda. Respeito à autonomia pedagógica da rede federal com a defesa do ensino médio integrado. E aí eu vou só para fechar aqui, né, para deixar registrado, né, a inclusão das entidades de representação da educação federal no monitoramento e avaliação do PNE. Né, são questões que a gente deixa, né, mais uma vez agradecendo e esperando que outros convites sejam feitos, outras audiências públicas. Nós estamos super, né, dispostas e disponíveis aqui para discutir, inclusive, o orçamento público para a educação, né, que outras audiências possam vir a existir aí para a gente poder complementar esse debate. Obrigada. Obrigada. Depois eu faço uma síntese, mas antes eu vou passar a palavra para o senador Exalci. Já expliquei a ele, até porque ele é consciente disso, porque é membro titular, que hoje foi o dia, não é, das representações sindicais, dentro daquele ciclo de audiências que a comissão aprovou coletivamente. Então, senador Exalci, a palavra é sua. Bem, primeiro quero parabenizá-la pela iniciativa desse debate. Eu que durante alguns anos debati esse plano que está em vigor, né, no Brasil todo aí, muita luta, conseguimos aprová-lo, mas ficou infelizmente no plano das intenções, né? Um dos itens que nós atacamos bem foi a questão do financiamento. E chegamos a aprovar no plano os 10% do PIB para a educação. Inclusive um projeto meu, destinamos 50% dos royalties do petróleo para a educação. Agora, pela experiência, pela vivência, a gente primeiro precisa reconhecer que a nossa educação realmente precisa mudar muito.
Nós não podemos continuar fazendo o mesmo, porque o resultado vai ser o mesmo. Então, nós temos que ter essa conscientização. Nós temos alguns gargalos, né, que a gente precisa resolver. Primeiro, o seguinte, a base da educação está no município, que é a primeira infância, né? A educação infantil é responsabilidade dos prefeitos do município. E grande parte dos municípios, para não dizer todos praticamente, estão quebrados. Não investem em educação infantil. Então, esse é o primeiro gargalo. A gente colocou a União, que tem o poder maior de recurso, cuidando do ensino superior, mas esquecemos que a base está no município. Então, a gente precisa arrumar uma forma de exigir, apoiar ou fazer alguma coisa para que os municípios possam, de fato, oferecer educação infantil para todas as crianças, na idade certa. Outro gargalo super importante é a alfabetização, cara. Hoje não tem mais alfabetização. As crianças não estão sendo alfabetizadas. E nós sabemos, quando elas não são alfabetizadas, elas carregam essa dificuldade no fundamental, no médio, no ensino superior. E aí está aí as consequências. Você chega... Hoje, a maioria dos alunos de ensino médio, 60% dos alunos, saem do ensino médio sem saber matemática. Mais de 50% sem saber português. Então, nós temos que reconhecer isso e como resolver isso. Outro gargalo super importante é a formação de professor. Esse é fundamental, o professor precisa. Nós estamos na era tecnológica, como foi dito aqui. Já não é o mesmo professor. A gente precisa realmente valorizar os professores. É incrível como as pessoas não reconhecem que quem forma o médico, o advogado, todo mundo, é o professor, cara. Eu me lembro quando eu cheguei em Brasília, Tereza, nos anos 70, todo mundo queria casar com a professora. Porque aqui em Brasília eles pagavam bem para os professores, né? Até porque tinha o quinquênio, aquelas coisas, as dobradinhas todas, porque era difícil trazer professor para Brasília. Então ganhava muito bem. Hoje acho que a maioria dos professores deve estar solteiro, né? Ou se estão casados por outro motivo, mas não por fato de ser professor. Porque estão ganhando muito mal. Os professores ganham mal. Mas a gente precisa buscar uma alternativa de fazer carreira. Nós temos que ter uma... Eu sou defensor da meritocracia, não tenho dúvida. A gente precisa realmente valorizar quem mais trabalha, quem mais, né, se dedica à profissão. Então, um dos gargalos que eu vi no Plano Nacional de Educação foi uma lei de responsabilidade educacional. Não tem lógica. Um prefeito receber uma educação num determinado nível e durante os 4 anos piorar a situação. Ele tem que ser responsável por isso. Assim como o governador, como o presidente da República, como o prefeito, o secretário, cada um dentro das suas responsabilidades. Mas se a gente não responsabilizar, vai ficar no plano da intenção de novo. Então, esse é um gargalo que a gente precisa ver. O Brasil é muito amplo, não é muito grande, e temos realidades completamente diferentes. Se a gente não avançar no custo aluno-qualidade, para que todos os alunos tenham o mínimo de estrutura nesse país, nós temos escola ainda sem banheiro, cara, nesse país. Escola sem energia, sem água. Como é que você quer um aluno indo para a escola com prazer, como eu ia para a escola aqui? A minha mãe era servente de escola pública aqui. Eu estudei escola pública aqui no Guará. Mas eu ia para a escola com prazer. Agora, como ir para a escola hoje, se não tem laboratório, se não tem internet, se não tem esporte, não tem cultura, não tem nada, só pagando mesmo. Pé de meia está pagando para o aluno ir para a escola. Então, de fato, a gente tem que trabalhar a questão dos recursos, porque sem recursos você não vai a lugar nenhum. Acho, quem dera, né? Porque hoje mais da metade do nosso orçamento é para pagar o serviço da dívida e a dívida. Agora, dependendo da forma como a gente faz, o Brasil hoje, a dívida está crescendo todo dia e os juros cada vez mais altos, né? Então, daqui a pouco você não consegue nem pagar a despesa porque você depende do financiamento. Mas que a gente precisa buscar uma alternativa, precisamos, né? E o petróleo ainda está se discutindo lá a margem equatorial. Espero que a gente possa explorar isso enquanto ainda vale alguma coisa. Porque nós precisamos realmente investir. A China colocou no plano nacional dela, há um tempo atrás, no plano nacional de educação,
dos objetivos era tornar a China uma referência em inteligência artificial e tecnologia. Está no plano dela. Hoje ela compete com os Estados Unidos. Por quê? Investiu na formação, que é outro gargalo, senadora Tereza. Não tem lógica. Hoje, 80%, 75% dos alunos saem, não conseguem entrar na faculdade, não conseguem ir para o mercado de trabalho porque não tem qualificação nenhuma. Eu sou da época da educação profissional. Eu já fui secretário de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional. Não tínhamos nenhum instituto em Brasília. Trouxemos, hoje temos 11. Vamos construir mais 2. Né? Assinei com o MEC para construir mais 9 escolas técnicas, porque nós precisamos requalificar, qualificar os nossos jovens. Ainda mais agora com a inteligência artificial, cara. Os nossos jovens não estão preparados para o que está aí. Não o que vem, não, o que já está atualmente. Então, é um debate, o Plano Social do Campo precisa tornar uma lei, não é que tenha consequência, porque eu espero que a gente não consiga manter esse mecanismo de intenção apenas. E no discurso, a educação não se faz com discurso, né? Faz com recurso. Então é isso aí. Parabéns, Tereza. E muito obrigada pela sua intervenção. Eu acho que tem pontos bem importantes. Outros nem tanto. Eu sou professora, não quero que meu marido tenha casado comigo por causa do meu salário, não, viu? Espero que ele tenha casado comigo por amor. Mas eu acho que foi. Mas vejam, eu vou só fazer uma síntese dessa parte final, porque a primeira a gente foi, acho que o senador Exalci, ele traz pontos muito importantes. Alguns, eu acho que nós temos índices que precisam a cada momento, não é, a gente visitar, revisitar, analisar, como um programa de alfabetização na idade certa. É um programa de parceria entre o governo federal, estados e municípios. O senhor tem toda a razão, no sentido de que o município é a porta de entrada e é o ente mais fragilizado, né, da cadeia federativa. Então, a gente precisa, de fato, ter esse cuidado. E durante o dia de hoje, reforçado muito pela fala da CONTE e pela fala da CNTE, o Sistema Nacional de Educação foi um foco. E eu repito que nós temos a lei já aprovada do senador Flávio Arnes lá em tramitação na Câmara. Nesses retornos, os nossos convidados citaram questões explicitamente contidas no Plano Nacional de Educação e questões que não estão no plano, mas têm a ver com o plano, que são questões mais amplas, não é? Da situação do próprio Poder Executivo, como o que foi dito pelo PROIFES, do resgate do orçamento para o Poder Executivo poder exercitar ou executar da melhor maneira possível as políticas públicas. Nós sabemos, porque é público isso, que isso é um ponto de tensão que agora já não está mais entre nós e o Poder Executivo, já desbaratou para o Poder Judiciário também. É um ponto de tensão, porque tem a ver com o orçamento, né, da educação, não apenas o que é obrigatoriamente vinculado pela Constituição, mas a própria peça, né, orçamentária como um todo. As universidades têm pedido socorro recorrentemente a esta comissão e a gente espera que a parte discricionária do orçamento que cabe ao Poder Executivo possa priorizar, né, essas políticas educacionais. Então, auditoria cidadã da dívida, taxação de grandes fortunas, essa liberdade de cátedra citada aqui por Raquel, eu percebo que tem uma relação grande com a regulamentação das redes. Nós entregamos aqui, a sociedade veio aqui, o presidente recebeu um abaixo-assinado com milhares de assinaturas que foi entregue também ao Poder Judiciário e ao Poder Executivo, da regulamentação da rede. Não se pode fazer tudo em rede social, como hoje está se fazendo tudo em rede social, a ponto de levar a nossa querida Raíssa, né, aqui do Distrito Federal, à morte, induzida
pelas redes sociais. Então, é uma coisa importante para a gente também tratar, não é? O debate nas casas legislativas, estaduais e municipais, muito procedente. Hoje mesmo está acontecendo lá na Assembleia Legislativa de Pernambuco, que eu tive que abrir mão, porque é um dia muito de trabalho aqui. Mas quero dizer também a todos vocês, das entidades sindicais, que a Câmara de Deputados vai fazer também esse ciclo de debates. Aquela reunião a qual eu me referi no início, foi apontado isso pela deputada Tabata Amaral, e tanto eu quanto o senador Flávio Arnes concordamos de fazer de maneira conjunta. A experiência do senador Zalci vai nos ajudar bastante. Audiências regionais, levar o debate, levar o Congresso Nacional, Câmara e Senado, com esse debate do Plano Nacional de Educação para as 5 regiões do país. Vamos organizar isso bem direitinho, porque esse plano carrega muita legitimidade social. Ele é fruto do debate da Conferência Nacional Extraordinária de Educação, que só debateu o Plano Nacional. Não é uma peça perfeita, senão já estava aprovada. Ela está vindo para cá justamente para ser emendada, aperfeiçoada, tanto por nós, parlamentares, quanto pelas emendas da sociedade que a gente for acatar ou não. Então, é evidente que a participação de vocês é muito bem-vinda e foi muito profícua. Antes de encerrar nossos trabalhos, eu informo que amanhã, 7 de maio, às 14 horas, nós teremos outra audiência pública que não estava no nosso plano inicial. Foi proposta pela organização, acho que CONAC, que está realizando um seminário específico sobre a educação e o combate ao racismo, não é? Educação dentro da reeducação das relações étnico-raciais e da equidade, e dentro da programação inseriu essa audiência pública que nós aceitamos realizar aqui nessa mesma sala, às 14 horas, para debater o Plano Nacional de Educação para a reeducação das relações étnico-raciais e com equidade, como parte do Seminário Nacional que será aberto amanhã, às 9 horas, no auditório do Interleges. Então, agradeço muito a presença de todos e de todas, e não havendo mais nada a tratar, encerro a presente reunião. Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura. Submeto aos senhores e senhoras senadores a dispensa da leitura e aprovação da ata da última reunião. Aqueles que estão de acordo permaneçam como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário Oficial do Senado Federal. Comunico que foi publicada na pauta uma listagem de documentos recebidos na comissão que estarão disponíveis em sua página por um prazo de 15 dias. Não havendo manifestação, serão arquivados nos termos da instrução normativa da Secretaria-Geral da Mesa número 12 de 2019. Passamos à pauta. O primeiro item da pauta, projeto de lei 4506 de 2021, não terminativo, que altera a Lei 14.133, de 1º de abril de 2021, e a Lei 8666, de 21 de junho de 1993, para deduzir o valor mínimo de contratação a partir do qual é obrigada a implantação de programa de integridade pelo contratado e da outras providências. Autoria do senador Alessandro Vieira e relatoria do nosso querido senador Sérgio Moro. Com a palavra, o relator. Agradeço ao senador Irã, presidente dessa comissão. Passo, com a sua permissão, direto aqui a análise desse projeto de lei 4.506, de autoria do senador Alessandro Vieira, que altera a lei 14.133 e a lei 8.666, para reduzir o valor mínimo de contratação a partir do qual é obrigatória a implantação de programa de integridade pelo contratado e da outras providências. Boa análise. Nos termos do artigo 102A, inciso 2, a linha C e D do Regimento Interno, compete
a CTFC opinar sobre matérias pertinentes à prestação eficaz, efetiva e eficiente de serviços públicos e à transparência e prestação de contas e informação à população. O projeto é meritório ampliar a exigência de implantação de programas de integridade, também muitas vezes denominados programas de compliance, pelo licitante vencedor nas contratações. A Lei 1483 fixa em R$200 milhões, que é um patamar bastante alto, e o projeto de lei agora reduz para R$40 milhões. A implantação de programas de compliance promove transparência e integridade nas atividades empresariais e é crucial para aumentar a confiança da sociedade nas contratações realizadas pelo poder público. Os programas permitem que as empresas identifiquem e gerenciem riscos associados a irregularidades e não conformidades, com a consequente prevenção da corrupção, flagelo que, como bem destacado no projeto, traz enorme sofrimento à população. Nesse sentido, a redução para contratos de valor igual ou superior a R$40 milhões tornará a implantação de programas de integridade uma realidade em um número substancialmente maior de empresas, tendo em vista que a maioria dos contratos a nível federal são muito menores do que R$200 milhões, que é o patamar atual, o que certamente ajudará a consolidar uma cultura de compliance em nosso país. No entanto, para as demais unidades da federação, a inovação ainda não terá tanta eficácia. Para a maioria dos municípios, o valor está completamente fora da realidade, que pode ser ilustrado pelo fato de que somente 1,65% dos cerca de 5.568 municípios do país têm orçamentos anuais superiores a R$1 bilhão. Vários estados, ademais, já ditaram leis próprias exigindo programas de integridade para contratos e licitações de valor inferior. Lei de Amazonas 4.730, 2018, estabeleceu o valor de R$3,3 milhões para contratos de obras. Lei do Distrito Federal 6.112, 2018, exige programas de integridade para contratos de valor igual ou superior a R$5 milhões. Lei de Pernambuco 16722 fixa o parâmetro em R$10 milhões. A disparidade entre a lei federal e as leis locais gera insegurança jurídica nas licitações, na forma como vigora a Lei 1433. Licitantes poderão contestar o critério estaduais e municipais baseados no parâmetro federal, que para a maioria dos contratos estaduais e municipais é muito elevado. Portanto, em atenção à realidade local e resguardando a autonomia federativa, apresentamos uma emenda ao relatório com texto semelhante ao projeto de lei 4687, de 23 de minha autoria, que já foi aprovada por essa comissão, para permitir que os estados, Distrito Federal e os municípios possam prever a obrigatoriedade da implantação de programa de compliance ou de integridade para contratos de valor estimado inferior ao previsto no parágrafo 4º do artigo 25, R$40 milhões, a fim de adaptar a lei geral às suas peculiaridades locais e assim fixar parâmetros mais consentâneos com sua realidade. Promover programas de integridade em licitações e contratos governamentais atende ao interesse público e a grande virtude da federação é especialmente permitir a diversidade da legislação considerando as realidades locais. Cabe à lei federal fixar as normas gerais e aos estados e municípios disciplinar sobre normas locais. Proponho ainda um pequeno ajuste na proposição, especificamente no que concerne o artigo 2º, que visa alterar a Lei 8666. Apesar de ser pertinente quando da apresentação da proposição em 2021, a alteração perdeu seu objeto com a revogação da mencionada lei, ocorrida de forma definitiva em 30 de dezembro de 2023. Necessária assim a supressão do mencionado dispositivo com a renumeração do atual artigo 3º. Passo ao voto. Ante o exposto, somos pela aprovação do PL 4.506, de 2021, com as seguintes emendas. Emenda CTFC. Acrescente o parágrafo 4º ao artigo 25 da 1433, nos termos do artigo 1º do projeto de lei 4.506 de 2021. Artigo 25, parágrafo 4º. A lei estadual, distrital ou municipal poderá prever a obrigatoriedade de implantação do programa de integridade pelo vencedor para contratos de valor estimado inferior ao previsto no parágrafo 4º do artigo 25, a fim de atender às suas necessidades locais. Emenda CTFC. Suprima-se o artigo 2º do projeto de lei 4.506, de 2021, renumerando-se o atual artigo 3º como artigo 2º. É o voto, senhor presidente.
Obrigado, senador Sérgio Moro. Em discussão, PL 4506 de 2021. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aqueles que aprovam o relatório permaneçam como se encontram. Aprovado. Está aprovado o relatório favorável ao projeto com emendas 1 e 2 da CTFC. A matéria vai à CCJ. Obrigado, senador Sérgio Moro. Só uma reflexão aqui rapidamente. Pois não, senador. Elogiar aqui o autor do projeto, o senador Alessandro Vieira, que fez essa proposição. A Lei 1433 foi muito positiva, vem do governo anterior, numa nova disciplina, as licitações e contratos da administração pública, e estabeleceu esse valor de 200 milhões de reais, a partir dos quais é obrigatória a implementação de programas de compliance pelo ganhador do contrato junto à administração pública. Embora tenha sido um avanço à época, é um patamar um pouco elevado, não tinha nenhum parâmetro anterior, então foi uma novidade, mas ficou um pouco elevado demais, para aqueles que desejam que o compliance e programas de integridade sejam implementados em obras e contratos da administração pública. Então, a proposta do senador Alessandro Vieira basicamente reduz isso para 40 milhões de reais, um patamar mais razoável, e a emenda que apresentei simplesmente diz que os estados e os municípios podem apresentar isso a seus patamares próprios. Então, creio que isso nós ampliamos as possibilidades e as obrigatoriedades de programas de integridade dentro de contratos da administração pública, o que talvez nunca tenha sido mais necessário, considerando o que nós temos visto aí no nosso país nos dias de hoje. Obrigado, senador Sérgio Moro. Nós estamos aqui com a presença do ilustre senador Alessandro Vieira, que é o autor desse projeto de lei, ora aprovado. Solicito ao senador se quer fazer alguma manifestação em relação à aprovação do seu projeto. Apenas, presidente, agradecer pelo trabalho, pelo zelo do relator, que aprimorou o projeto, que engrandeceu o nosso trabalho, e registrar que é uma obrigação dessa casa cada vez mais zelar pela transparência e pelo combate à corrupção. O Brasil não suporta mais essa condição crescente que nós temos de diluição do orçamento público, de prejuízo, de desperdício, causado essencialmente pela corrupção. Então, de parabéns ao relator e esperamos que a aprovação avance cada vez mais na casa. O projeto vai à CCJ. Item 2 da pauta, proposta de fiscalização e controle número 2 de 2017, não terminativo. Com base aos artigos 102A, 102B, inciso 1º do Regimento Interno do Senado Federal, é apresentada a proposta de fiscalização e controle à Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle de Defesa do Consumidor, para apurar, com auxílio do Tribunal de Contas da União, o não cumprimento por parte do Ministério do Esporte da publicação do relatório de acompanhamento da aplicação de recursos para o desporto provenientes de loterias federais repassados ao Comitê Olímpico do Brasil e ao Comitê Paralímpico Brasileiro, de autoria do senador Romário e relatoria do senador Alessandro Vieira. Com a palavra, o relator. Senhor presidente, eu peço autorização para diretamente a análise. Pois não, senador. Registrando que a iniciativa do senador Romário, extremamente oportuna, de certa forma perdeu sua viabilidade pelo decurso de tempo, né? E textualmente registro no meu relatório. No que diz respeito ao mérito, devemos considerar o longo tempo transcorrido, desde a apresentação da proposta, número 2, de 17, como destacou o senador Romário na justificação da matéria, a proposta foi apresentada tendo como base uma reportagem da Folha de São Paulo que divulgou que no Ministério do Esporte teria aplicado, nos últimos 15 anos, mais de 2 bilhões de reais no COB e suas confederações, sem, no entanto, divulgar a prestação de conta como determinava a Lei Pelé. Mas eu registro que esses dispositivos foram revogados pela Lei nº 13.756, de dezembro de 2018, a Lei das Loterias, que alterou a forma de destinação de valores. A Lei das Loterias, no artigo 23, parágrafo 2º a 4º, estabeleceu obrigação semelhante à anterior, revogada lá da Lei Pelé. Assim, permanece a obrigação do Ministério do Esporte apresentar e publicar relatório anual acerca da aplicação dos recursos. Desde a apresentação da presente proposta de fiscalização, até o presente momento,
tanto o Ministério dos Esportes como o Comitê Olímpico e Paralímpico têm divulgado os relatórios sobre a aplicação dos recursos oriundos das loterias federais. Então, diante disso, consideramos que a proposta de fiscalização já cumpriu com seu desígnio, instigando os órgãos responsáveis a cumprir com sua obrigação de transparência e prestação de conta dos recursos públicos recebidos. Então, o nosso voto, senhor presidente, colegas, é pelo arquivamento da proposta de fiscalização e controle número 2 do ano de 2017. Em discussão. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aqueles que aprovam o relatório permaneçam como se acham. Aprovado o relatório pelo arquivamento da matéria. Obrigado, senador Alessandro. Vamos para o próximo item da pauta, o item 3, proposta de fiscalização e controle número 1 de 2025, não terminativo. Apurar com auxílio do Tribunal de Contas da União os termos do acordo operativo ou termo de compromisso firmado entre o ENBPar, ANDE e Itaipu Binacional, objeto de parecer número 162 de 2025 da CGU. Autores, senador Esperidião Amin, doutor Irã. Relatoria, senador Sérgio Moro, com a palavra o relator. Presidente, a Comissão de Transparência recebeu essa proposta de fiscalização e controle, número 1, 2025, provenientes do senador Esperidião Amin e de Vossa Excelência. A finalidade é solicitar ao Tribunal de Contas da União que apure os termos do acordo operativo, o termo de compromisso firmado entre a ENBPar, ANDE e Itaipu Binacional, que é objeto do parecer 162 da CGU. Passo a análise. De acordo com o artigo 102A1 do Regimento Interno do Senado, compete à CTFC exercer a fiscalização e o controle dos atos do Poder Executivo, incluídos o da administração direta, podendo para tal providenciar a efetivação de perícias, bem como solicitar ao Tribunal de Contas da União que realize inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. A proposta de fiscalização pode ser apresentada por membro descolegiado, que deverá se manifestar sobre oportunidade e conveniência. Então, a matéria é da nossa regimentalidade. Passando à análise de constitucionalidade, o artigo 49, inciso 10 da Constituição Federal, atribui ao Congresso Nacional a competência exclusiva para fiscalizar e controlar diretamente, por qualquer seus casos, os atos do Poder Executivo, incluídos o da administração indireta. Já o artigo 71 estabelece competência do TCU para auxiliar o controle externo do Executivo e pelo Legislativo. Desse mesmo artigo, os incisos 4 e 7º determinam ao TCU que realize inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial das unidades administrativas do Poder Executivo, inclusive por iniciativa de comissão do Legislativo, ao qual deve prestar as informações solicitadas. Vemos a perfeita adequação da proposta de fiscalização aos dispositivos constitucionais pertinentes. Com relação ao mérito, concordamos com as justificações apresentadas pelos autores para que o TCU realize a apuração sugerida. Primeiramente, o histórico Tratado de Itaipu, promulgado pelo Decreto 72.707, é fundamental para a oferta de energia elétrica ao Brasil. Após a quitação da dívida da construção da usina em fevereiro de 2023, esperava-se uma revisão das condições de comercialização da energia, de forma a reduzir o valor pago pelos consumidores brasileiros, o que não ocorreu até o presente momento. Diante dos questionamentos para o inexplicável adiamento da queda de tarifa da Itaipu Binacional, o governo brasileiro, em 2024, anunciou um acordo com o governo paraguaio para manter a tarifa da energia elétrica de Itaipu para o Brasil em 16,71 dólares por quilowatt até 2026, bem acima do valor que deveria vigorar com o fim do pagamento do financiamento da usina, qual seja de 10 a 12 dólares, como o próprio Ministério de Minas e Energia reconheceu no referido anúncio. Contudo, o acordo em questão, ao que tudo indica, apresenta riscos significativos para a ENBPar e para a União, tanto assim que a conta de comercialização de energia elétrica Itaipu apresentou déficit justamente em 2024, logo após o acordo. Considerando que a ENBPar é signatária do acordo, esse risco, por sua vez, pode representar uma ameaça à saúde financeira dessa estatal federal,
com reflexo negativo nas contas públicas. Em outros termos, há risco de o Tesouro Nacional assumir por meio de aportes na estatal prejuízos que a ENBPar possa ter com o mencionado acordo. Outro aspecto crucial que justifica a proposta de fiscalização é a negativa da ENBPar em divulgar o acordo, desobedecendo a decisão da CGU. E aqui temos que fazer ênfase de que houve negativa pela ENBPar de apresentação desse acordo em solicitação da CGU. Deve ser destacado que a Constituição Federal estabelece que a administração pública, direta e indireta, deve obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Publicidade é justamente o princípio violado com a postura da estatal ENBPar em desobedecer a adesão da CGU, que, baseada na Lei 12.527, Lei de Acesso à Informação, determinou, por meio do parecer 162, a disponibilização do documento determinado acordo operativo ou termo de compromisso entre a ENBPar, a ANDE e a Itaipu, com ocultação dos trechos sigilosos de caráter pessoal protegidos por sigilo empresarial. A falta de compromisso com o princípio da publicidade, que a ENBPar demonstra ao desobedecer a decisão da CGU, levanta suspeitas sobre a legalidade e sustentabilidade do acordo firmado e impede que a sociedade brasileira o avalie, comprometendo a confiança da população nas instituições públicas. É preciso afastar também aqui qualquer ilação de que a proposta de fiscalização viola uma adesão do Supremo em relação à competência de fiscalização da Itaipu, binacional. Em 2020, no âmbito da ação civil originária 1905, proposta pelo TCU, o STF decidiu que o TCU não tem competência para fiscalizar as contas da Itaipu binacional. A STF argumentou que a Itaipu, sendo uma entidade binacional com capital brasileiro e paraguaio, em igualdade de condições, não se enquadra nas disposições da Lei 6.223, que trata da fiscalização financeira e orçamentária da União pelo Congresso Nacional. Segundo o STF, qualquer controle das contas da Itaipu deve ser fundamentado nas normas institucionais decorrentes do Tratado de Itaipu. Vale lembrar ainda que, pelo inciso 5 do artigo 71 da Constituição Federal, o controle externo pelo TCU sobre contas nacionais de uma empresa supranacional com capital social da União teria que ocorrer nos termos do tratado que a constitui, no caso do Tratado de Itaipu. Dessa forma, em razão das limitações jurídicas apontadas, a fiscalização pelo TCU só seria possível nos termos acordados com a República do Paraguai e formalizados em instrumento diplomático entre os dois Estados soberanos. Mas a proposta de fiscalização, ora em análise, não viola a decisão do STF, por uma razão muito simples e cristalina. De forma extremamente hábil apresentada pelos dois autores, a auditoria por eles solicitados ao TCU envolve exclusivamente a ENBPar. Em outros termos, a proposta de fiscalização não envolve a fiscalização da Itaipu binacional pelo TCU, mas tão somente a fiscalização da ENBPar, um órgão da administração indireta da União e sobre a qual a competência fiscalizatória do TCU é inquestionável. Entre outras questões a serem respondidas pela fiscalização, estariam então a: se o acordo prejudica ou coloca em risco a ENBPar, o Tesouro Nacional ou o consumidor brasileiro de energia elétrica. B. Por qual motivo a conta de comercialização da energia elétrica Itaipu apresentou déficit em 2024. C. Se há expectativa de novos déficits e, se positivo, quais seriam as consequências. E D. E aqui eu destaco, se possível, quais os valores destinados aos aludidos programas chamados de responsabilidade socioambiental e como tem sido definido seu direcionamento, controle, fiscalização e prestação de contas. Diante desses pontos, a aprovação da proposta de fiscalização e controle é essencial para garantir a transparência e eficiência na utilização dos recursos públicos e a proteção do interesse público. A auditoria solicitada ao TCU permitirá uma avaliação detalhada dos impactos financeiros e regulatórios do acordo, assegurando que não haja prejuízo à ENBPar e, consequentemente, às contas públicas da República Federativa do Brasil. Saliente que a prestação de contas deve ser entendida como dever ordinário e corriqueiro do governo
em decorrência do direito da sociedade de saber se os recursos públicos estão sendo empregados de modo lícito e eficiente, atendendo o interesse público e não aos caprichos particulares de qualquer pessoa. Tal controle não se reveste apenas de caráter repressivo, pois também admite sugestões para aperfeiçoamento das políticas públicas, conforme seja detectada margem para aprimoramento. Vou ao voto, então, presidente. Diante do exposto, manifestamos o voto pela admissibilidade, oportunidade e conveniência da proposta de fiscalização e controle número 1 de 2025 e pela aprovação do seguinte requerimento. Requerimento de 2025 da CTFC. Requeremos, com base no artigo 71, inciso 4 da Constituição Federal, que o Tribunal de Contas da União realize a auditoria operacional na Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional, ENBPAR, acerca de sua participação no acordo operativo ou termo de compromisso firmado entre a ENBPAR, ANDE e Itaipu Binacional, objeto do parecer 162 da Controladoria Geral da União. É o voto, senhor presidente. Obrigado, senador Sérgio Moro. Estamos em discussão do proposta de fiscalização e controle número 1 de autoria dos senadores Esperidião e esse que vos fala. Nós temos 2 inscritos para discussão. Passo a palavra inicialmente para o senador Amin, um dos autores dessa proposta, e em seguida ao senador Rogério Marinho. Senador Amin. Presidente, fico muito satisfeito pela tramitação deste requerimento aqui na comissão presidida por Vossa Excelência, contando inclusive com seu apoio e aval e autoria. Eu gostaria só de acrescentar 2 fatos. Primeiro, desde o começo de 2023, que eu venho buscando, tanto na Comissão de Infraestrutura quanto na Comissão de Assuntos Econômicos, analisar este fenômeno curiosíssimo que está acontecendo com as finanças da Itaipu Binacional. Como foi lembrado no relatório do senador Moro, em 2023 foi pago todo o conjunto de empréstimos tomados pelo Brasil para a construção dessa obra épica, que já representou praticamente a salvação energética do Brasil. Hoje tem uma dimensão menor, mas é algo que nos orgulha muito. E o conjunto de intervenções que são feitas com dinheiro da tarifa praticada por Itaipu e, consequentemente, pela NBR, que é quem compra e entrega para as distribuidoras, originalmente 10 estados do Brasil eram cativos. Os 10 estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Agora o Distrito Federal faz parte, então são 11 unidades da Federação que são obrigadas a comprar a energia da Itaipu. Isso foi engenharia para viabilizar a obra. Só que os custos da energia, evidentemente, baixaram. Se não tem mais que pagar o empréstimo, o ativo já está completamente solvido. O que está acontecendo é uma coisa muito criativa. A Itaipu Binacional virou parceira política do governo. Por exemplo, concedendo convênios aos 399 municípios do Paraná, muito bom, a 44, 43 municípios do Mato Grosso do Sul, a obras em aeroportos, em rodovias, e, não sei se eu exagero, se são 2 bilhões ou 2 bilhões e meio para a COP30. Eu acho que o governo responderia pelos seus atos se usasse o seu dinheiro. Mas ele está usando o nosso. Como Vossa Excelência flagrou também, como eu flagrei, ao pedir essa inspeção. E usamos esse artifício. E como o Tribunal de Contas enfrenta as dificuldades quando se trata de uma binacional,
nós vamos direto a quem distribui a energia para os brasileiros. Que, se não conseguir comprovar os custos, vai recorrer ao Tesouro Nacional, ou seja, ao cidadão brasileiro, aí não é mais ao cidadão dos 11 estados, para cobrir o déficit fiscal. Portanto, é este engodo que nós estamos querendo furar. E acrescento a isso, só como informação, que apresentei o projeto de lei 1830, que estabelece um limite para se pagar a NBR, $12. E escrevi em $12 porque a lei original fala em dólar. Eu preferia falar moeda equivalente e tal, não, mas como a lei de 73 fala em dólar, o financiamento era em dólar, né? Não foi revogado o dólar nem pelo Plano Real, eu usei essa expressão. Para quê? Para evitar as burlas que estão sendo feitas. Isso é um escapismo, é criatividade, é pedalada. Para quê? Para embair a sociedade, tornar o orçamento secreto da Itaipu uma alavanca política, para não dizer politiqueira do governo, e evitar, com esta circunstância que o Supremo reconhece, nós não estamos driblando, nós estamos indo a quem podemos nos dirigir, que é a NBR, no sentido de protegermos o cidadão brasileiro, que está pagando pela liberalidade que o governo está construindo através de um artifício ilegal, inconstitucional e, acima de tudo, imoral. É isso que eu queria deixar aqui consignado, cumprimentando o senador Sérgio Moro pela clarividência do seu parecer, pelo estudo que tem feito, inclusive, junto ao Tribunal de Contas da União, sobre os limites da nossa atuação, está dando uma contribuição de jurista para aquilo que é o seu pedido e o meu. Nós estamos, como dizia o presidente Bolsonaro, dentro das 4 linhas, mas estamos jogando com um pouco de competência técnica. Para quê? Para evitar que o povo brasileiro seja a vítima dessa engenhosidade, né, dessa criatividade que hoje está funcionando em outras instâncias do poder brasileiro também. Obrigado. Senador Esperidião, muito obrigado por defender com tanta inteligência e clareza essa nossa proposta de fiscalização. E antes de passar para o próximo... A clareza depende de quem ilumina. Como Vossa Excelência sabe, em árabe o senhor é conhecido como Anwar. Anwar. Que é aquele que anula a escuridão. O contrário de Nur. Da visão de muitas pessoas. Mas uma coisa que me causou muita estranheza, senador Girão, é nós pegarmos dinheiro do contribuinte, que já paga energia cara, para financiar milionário, vir para cá, na COP, dizer o que nós temos que fazer com a nossa Amazônia e com a minha Roraima. Isso eu não consigo admitir. Eu quero passar a palavra em seguida. Pois não, é porque eu queria respeitar aqui as inscrições. Mas é rapidamente, é porque eu vou ter que sair agora. Desde que o senador Rogério Marinho lhe conceda esse aparato. Não, eu não vou falar não. Eu só queria pedir, porque eu vou ter que sair agora, senador Rogério, só para deixar consignado um extra pauta, um pedido de extra pauta, que é no mesmo sentido do senador Sérgio Moro e do senhor presidente, para chamar aqui nessa comissão a convocação do ministro Volney Queiroz. Só deixar consignado que eu vou precisar sair. Com a palavra, meu querido senador Rogério Marinho. Bom, em relação ao requerimento do eminente senador Eduardo Girão, vai ser o próximo assunto, né? Acho que é bastante relevante, a gente discuta oportunamente. Senhor presidente, eu na verdade, vim hoje aqui para discutir essa questão da convocação ou do convite ao presidente, eu digo majoritariamente, claro, para prestigiar Vossa Excelência e apreciar a pauta do novo ministro da Previdência. Né? Nós que fomos surpreendidos hoje
pelas notícias de que o atual ministro da Previdência, que sucede o anterior, foi autor ou coautor de uma emenda que procrastinava mecanismos de controle de revalidação de consignados. Então, nós estamos diante de uma situação em que a raposa literalmente volta a tomar conta do galinheiro. Isso é muito grave, né? Eu espero que o governo, inclusive aqui está o líder Jacques Wagner, né, conclame os seus pares, os demais senadores, deputados, para que nós possamos, como poder legislativo, nos debruçarmos sobre esse assunto tão sério, né? Porque a gente está tratando aí da situação de aposentados brasileiros, principalmente os mais fragilizados, porque majoritariamente foram aposentados rurais. São pessoas que têm baixa escolaridade, têm vulnerabilidade social extremada e que, via de regra, têm dificuldade até de identificar o que é um olerite ou um contra-cheque. Foram vítimas de uma forma, eu diria, até cruel, né, de uma subtração, de serem tungados, roubados, né, e isso não pode ficar por isso mesmo. Nós temos que apurar e o local adequado, o ideal, é o Parlamento brasileiro. Bom, isso posto, e a gente vai voltar a falar do tempo, daqui a pouco vem um requerimento, dizer a Vossa Excelência que eu também fui agradavelmente surpreendido com esse requerimento que foi aprovado agora, né, por esse ato aqui da nossa comissão. Há quase 2 anos eu venho buscando, junto ao Tribunal de Contas da União, junto ao Ministério das Relações Exteriores, dentro do nosso mandato, né, junto ao próprio Ministério Público, formas, né, de buscarmos minimamente entender a utilização dos recursos que estão sendo gerados pela Itaipu Binacional, né, com a licenciosidade que está acontecendo no atual governo. O Sérgio Moro já leu, o senador Sérgio Moro já leu aqui o seu relatório, e eu quero me dirigir àqueles que estão nos acompanhando. Vejam, o Brasil, junto com o Paraguai, contrata uma obra extraordinária, que é a hidrelétrica de Itaipu, uma das maiores do mundo, que naquele momento ainda no regime militar, agora fazem quase 30 anos ou mais, 50 anos, né, nos proporcionou uma segurança energética, né, na área hídrica, com uma matriz renovável, com uma bateria de um lago extraordinário que se formou em Itaipu, com o espetáculo das cataratas, né? Todos nós conhecemos o que é o Paraná, o que são as cataratas do Iguaçu, né? E o que aquilo significa para o país em termos de segurança energética. Ocorre que, finalmente, depois de quase meio século, né, nós conseguimos quitar, né, esses empréstimos. Vejam vocês o vulto, o tamanho e o sacrifício que a nação brasileira fez, porque eu vou lembrar aqueles que estão nos acompanhando, todo brasileiro desses 10 estados, e agora crescidos de mais 11, pagaram regularmente, durante esse período todo, esse empréstimo, junto à sua conta de energia. Além de pagarem a conta de energia, pagaram mais um pedacinho lá para quitar esse empréstimo. Então, isso é fruto do suor de um enorme conjunto de brasileiros que, ao longo de quase meio século, pagaram o empréstimo. Ocorre que, por uma questão de filigrana jurídica, eu falo filigrana jurídica porque já deveria ter sido equacionado, nós estamos quase há 2 anos e meio, né, do final desse processo. O Tribunal de Contas, o próprio Supremo Tribunal Federal, o Ministério de Relações Exteriores entenderam, unanimemente, que, por se tratar de um empreendimento binacional, Paraguai e Brasil, o Tribunal de Contas não poderia fazer o seu papel de fiscalização. Deveria se criar uma espécie de colegiado entre os 2 tribunais, o do Paraguai e o do Brasil, para que juntos fizesse uma espécie de corte especial, né, um comitê, que poderia, esse sim, se debruçar sobre esse papel de fiscalização. E de lá para cá se estabeleceu uma farra. Uma farra que agride o cidadão brasileiro. O Janja Palusa, 30 milhões de reais. Convênios com quase 400 municípios, mais de 400 municípios, com ações as mais variadas, né? Recursos para a COP30, dinheiro para a Universidade do MST, mais de 700 milhões para formar o povo dos sem terra, né?
enfim, recursos que deveriam estar sendo utilizados para diminuir o valor da conta de energia do consumidor cativo, num sistema que está precisando ser reavaliado. Porque há quase 40 bilhões de reais hoje de subsídio no sistema. O sistema está caindo aos pedaços, a gente precisa revisitar o sistema. E o governo confortável nessa situação, né? E não ultima os preparativos, as ações necessárias para que esse comitê finalmente seja implementado e nós possamos saber o que é que está acontecendo. Aí você vai perguntar ao cidadão que está na ponta, que não tem dinheiro para comprar uma placa de energia fotovoltaica, né, para se tornar um gerador de energia e diminuir a sua conta de luz, ele é obrigado, se é aquele que não está na faixa social, ele é obrigado a pagar uma energia cada vez mais cara para subsidiar essa gastança imoral, irresponsável e, o que é pior, encoberta, clandestina, que nós não sabemos a que interesses servem. Então, me pareceu extremamente engenhoso, inteligente por parte dos senhores senadores Espiridião Amin e o senador Irã, que ora preside essa reunião, buscar, eu diria, esse drible nessa blindagem que foi estabelecida, né? Já que nós não podemos fiscalizar, de acordo com as decisões reiteradas do Tribunal de Contas, do Supremo Tribunal Federal, né, a utilização desses recursos, que fiscalizemos o acordo operativo feito com uma empresa nacional, que é a NBPAR, para verificar se há idoneidade na aplicação do recurso, ou pelo menos, eu diria, equilíbrio. O que é que justifica, por exemplo, ao invés de diminuirmos a conta de energia, estarmos gastando dinheiro num show de rock no Rio de Janeiro? Ou dando dinheiro para a universidade para formar sem terra? Tá? Ou para comprar terras para fazer a ocupação de áreas indígenas, importando índios paraguaios e promovendo a desorganização e a instabilidade do campo, como está acontecendo hoje no próprio Paraná. Então, eu quero saudar aqui a iniciativa dos senhores, dizer da relevância dessa iniciativa, dizer da minha agradável surpresa. Eu realmente eu confesso que eu vim aqui só para aquele tema da questão da Previdência, né? Eu não tinha visto a pauta, e dizer que estou entusiasmadamente aderindo a essa iniciativa e espero que ela renda frutos e permita que o governo provoque o governo para ele sair da inércia. Porque 2 anos e meio já se passaram, quase 2 anos e meio. Então já chegou mais do que na hora de se estabelecer esse comitê para que nós possamos saber de fato aonde está indo o recurso que começou a sobrar a partir da quitação do empréstimo em 2023. Obrigado, senador Rogério Marinho. O próximo inscrito, senador Jorge Seife. Senhor presidente, eu quero primeiramente parabenizar os trabalhos dessa comissão, que, para quem está nos acompanhando em todo o Brasil, Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização, Controle e Defesa do Consumidor. E, logicamente, parabenizar o senhor, senador Irã, que também representa o Estado de Roraima, bem como o senador Espiridião Amin, que também representa o Estado de Santa Catarina, bem como o relator Sérgio Moro, que também representa o Estado do Paraná, para que as cortinas de fumaça caiam. Infelizmente, essa é uma comissão de governança e fiscalização. E tudo que não vemos no Brasil é governança. E não estamos falando apenas da cortina de fumaça que esconde que o brasileiro, aqueles que se dizem pai dos pobres, poderiam reduzir a tarifa de energia elétrica, um insumo básico de qualquer nação, básico, onde os mais pobres que mais sofrem, e aí depois vem dizer que é pai de pobre. Aí é o seguinte, eu tenho a grande oportunidade de baixar a energia da minha nação. Aí a benevolência, o bom coração do atual governo fala, não, Paraguai, para que isso? Não, vamos continuar pagando caro. Mas a gente não está entendendo que bondade é essa com o Paraguai? Não é bondade com o Paraguai. Devido à binacionalidade de Itaipu, de não estar sujeita e subordinada à fiscalização e controle do Tribunal de Contas da União, patrocina show para a primeira-dama, patrocina
A subserviência da atual ministra do Meio Ambiente com ONG, com COP30, para chegar aqui e dizer que tem que ter índio, tem que ter demarcação de terra para vagabundo de MST, que banca ONG com dinheiro do brasileiro para criminalizar os produtos do agronegócio brasileiro. É isso. É isso que está acontecendo. O Brasil precisa entender. E não para por aí. Estávamos falando semana passada, estupefatos, com 6 bilhões de rombo. Ontem na imprensa, 90 bi. Roubados. Roubo. Eu chego na tua conta e meto lá empréstimo de 70, 80, 90 reais. O pobrezinho. Agricultores que a vida inteira trabalharam de sol a sol para produzir comida para nós comermos. Pegaram, roubados por servidores que deviam proteger a sua previdência para ele ter um mínimo de dignidade. Mas não para por aí também, senador Irã. Não para por aí. Correios. Eu preciso entender a capacidade dos atuais servidores desse governo. Como é que a única empresa no Brasil que entrega carta e encomenda, porque é monopólio, como que uma empresa dessa dá prejuízo? Eu vou dar um exemplo para quem está nos assistindo. Imagina que na cidade de Brasília, você tem a única padaria que faça pão, que venda queijo, presunto e café. E você obrigatoriamente, aliás, de forma incompetente, consegue dar prejuízo. Tem alguma coisa errada. É administração ou desonestidade. Tirem as suas conclusões. Como que Correio dá prejuízo? Meu amigo, até cego vê. Como que Porto de Santos dá prejuízo? Como que estatais dão prejuízo? Com incompetência ou desonestidade. Então quero parabenizar o senador Sérgio Moro, Vossa Excelência, senador Espiridião Amin, porque agora acabou a desculpa de que a binacional não pode ser investigada. Agora, através da subsidiária brasileira, subscrevo, feliz, contente com a competência e com a iniciativa de Vossas Excelências para fiscalizar o dinheiro do brasileiro que está pessimamente gerido, se não desviado por pessoas que não têm um mínimo compromisso nem com o Brasil, nem com o brasileiro. Obrigado. Obrigado, senador Seif. O próximo inscrito, senador Marco Rogério. Me inscreva, por favor. Senhor presidente, eu queria também, de igual forma, parabenizar Vossa Excelência por trazer esse tema, que é um tema fundamental para o Brasil ao debate. Eu acho que essa é uma discussão necessária, né, e nesse momento o que a gente observa me parece que um esforço grande para utilizar o que seria um incidente diplomático como mecanismo de obstrução a uma discussão que é legítima e necessária e inadiável. A questão é que, assim, a quem interessa a inércia? Não pensem os senhores que essa situação de não se avançar com a discussão do chamado anexo C é algo que simplesmente alguém não está observando. Não, tem alguém observando e observando bem e sabe exatamente o que está fazendo. Porque a binacional não para de produzir, não para de gerar, aliás, é uma das estruturantes mais importantes do Brasil. Talvez, na minha visão, senador Sérgio Moro, o projeto mais bem sucedido do ponto de vista de engenharia, de inovação tecnológica. É o melhor projeto do Brasil. Depois de uma veio com a jabuticaba chamada energia a fio d'água, que criou um problema maior do que o que se apresentou como solução. Porque ela cria uma estruturante à base de fio d'água, e aí você tem os exemplos lá de Belo Monte, de Giral, Santo Antônio,
né, um orçamento previsto de 19 bi na estruturante de Belo Monte, que depois passa de 40 bi de investimento, para gerar a mesma coisa. E para gerar energia de forma intermitente. E aí o argumento de fundo, inicialmente apresentado para sustentar o modelo, não, isso aqui é para não afetar a questão ambiental, a fauna aquática, florestal e tal, então tem que fazer respeitando os limites dentro do chamado modelo de fio d'água. Ok, aí você cria um modelo que ele é, repito, intermitente. Por que ele é intermitente? Porque nós temos o inverno brasileiro em ciclos diferenciados. Tem momento em que você tem mais água, tem momentos que você tem menos água. O Rogério Marinho usou uma frase aqui, que no setor elétrico não se usa muito, mas é verdadeiro e define bem. A Itaipu tem uma bateria, né? Ou seja, o reservatório da Itaipu é a bateria dela. Ela não é uma fonte intermitente, porque ela tem reservatório. Agora, faz isso na Belo Monte. Faz isso de Giral, faz isso na de Santo Antônio, você não consegue fazer. Então há momentos em que você está gerando full, você está gerando na potência máxima, aliás, perdendo até água, porque você está jorrando, e há momentos em que você está perdendo, por quê? Porque o nível natural do rio, ele cai. E aí você torna uma fonte que seria uma fonte estruturante dentro do modelo hidráulico em fonte intermitente. E aí qual é a alternativa do Brasil? Aí a grande inteligência daqueles que pensaram lá atrás. Acionamento das térmicas. Tocadas a quê? A diesel, sobretudo a diesel. E a carvão também, mas sobretudo a diesel que mais tem no Brasil, né? Aí é o que vai sustentar o modelo. Porque as fontes renováveis incentivadas nos últimos 15 anos, que agora inclusive está no sacrifício, porque o Constendorf está sacrificando a eólica e as fotovoltaicas, não estão pagando. Daqui a pouco nós vamos ter, senador Jacques Wagner, um novo GSF. Olha o que eu estou falando. Nós vamos ter no Brasil, nos próximos anos, um novo GSF, só que a matriz agora é outra. É a questão da geração solar, da geração eólica, que foi incentivada e agora está sendo preterida no despacho, e o prejuízo fica com quem? Com o gerador, que fez o investimento com base na confiança no Estado brasileiro. Então, quando a gente fala desse problema da Itaipu binacional, é preciso ter a compreensão de todo o problema, de todo o complexo hidrelétrico do Brasil, do sistema elétrico do brasileiro. Mas o anexo C, que é o cerne desse debate, ele precisa avançar. Eu tenho uma série de elementos aqui, mas eu quero deixar para a gente fazer essa discussão lá na Comissão de Infraestrutura. Mas eu não podia deixar de, nesse momento aqui, ressaltar a iniciativa e o acerto dela, né, num tema que é sensível para o Brasil e que vai representar, ao fim e ao cabo, redução na tarifa de energia. O custo do investimento já foi pago. Agora é preciso devolver aos brasileiros o investimento que foi feito. E não dá para ficar no limbo como está hoje. E aí eu finalizo dizendo, a quem interessa o modelo que está hoje? Sem nada a fazer. Interessa a conselheiros, interessa àqueles que compõem o quadro diretivo da Itaipu Binacional e interessa, e aí com todo respeito, interessa ao governo, que é quem indica os conselheiros da Petrobras. Então, tem alguém que tem o comando, tem alguém que tem o controle da Itaipu Binacional. Eu estou falando da Itaipu Binacional. Então, não avançar com a discussão do anexo C, não avançar com a redefinição desse acordo bilateral, significa dar poder demais a alguns para fazer o que querem, e aí a ponta do iceberg são esses eventos patrocinados, o que já é um escândalo por si só. Mas esse é o menor dos problemas. Nós temos outros problemas estruturais que nós devemos discutir, e aí eu acho que cabe essa discussão aqui nessa comissão, cabe lá na Comissão de Infraestrutura e cabe na Comissão de Relações Exteriores. Essas três comissões têm um papel fundamental de discutir esse tema. Mas por hoje eu queria parabenizar aqui a iniciativa e o relatório apresentado. Obrigado,
Senador Marco Rogério, o próximo inscrito é o senador, líder do governo, querido amigo, Jacques Wagner. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento os amigos senadores. Eu, na verdade, vim à comissão por conta do requerimento apresentado pelo senador, nosso senador do Ceará, o Girão, que faz um requerimento de convocação, pelo que eu entendi, para o dia 13, foi o que eu entendi. Não é? Não, ele quer fazer a convocação. Não, o requerimento... eu vou explicar. Não deixou a data. O ex-ministro Lupe, líder Jacques Wagner, havia se comprometido, através de um convite que lhe foi feito, de vir à comissão no dia de amanhã. Como houve esse fator superveniente da sua demissão e a posse do novo ministro, aquele requerimento que havia sido feito a ele, aprovado, que era um requerimento de convite, porque ele se prontificou a vir, ele perdeu o seu objeto, e aí foram apresentados 2 requerimentos de convite, um de minha autoria e outro do senador Sérgio Moro, e um de convocação sem data de autoria do senador Girão. Acontece que, nesse ínterim, a própria liderança do governo me informou que o novo ministro está à disposição para vir aqui nas datas ou do dia 20 ou do dia 27, de forma que nós já havíamos conversado informalmente, eu e o senador Sérgio Moro, somos autores do convite, de que não tinha razão para fazermos uma convocação, já que o ministro está antecipadamente e com toda boa vontade marcando essas 2 datas disponíveis para vir à comissão, de forma que eu não sei, claro, isso há de referendo da nossa plenária, que é soberana. Eu acho que se o ministro está se dispondo a vir aqui através de um convite, não tem razão da gente convocá-lo. Senhor presidente. Só uma questão também, desculpe. Pois não, senador. Pode falar. Não. Só Antiguidade é as posto. datas um pouco distantes, né? Isso eu ia falar. O assunto está hoje causando uma série de preocupações e o ministro recém assumiu, existe uma série de questionamentos que têm sido feitos até pela imprensa em relação a um seu possível também omissão anterior à assunção desse cargo do Ministério, já que era secretário executivo, mas mais propriamente há uma certa ansiedade dos aposentados e pensionistas em saber as providências tomadas para se estancar esse verdadeiro assalto ao bolso desses mais vulneráveis. Então, eu particularmente acho que, com toda a vênia, né, sei que ele deve ter uma série de atribuições nesse ínterim, mas 20 e 27 eu acho que é um desrespeito a essa comissão. Daí eu acho que é melhor fazer a convocação. Questiono ao líder Jacques Wagner que se não seria uma data mais adequada. Apenas para ponderar com o senador Jacques, porque tem uma outra variável aqui, que foi até ele que mediou. Nós vamos ter no dia 27 a presença na Comissão de Infraestrutura da senadora, da ministra Marina. Vai estar no dia 27. No dia 20, nós vamos ter a presença aqui no Senado, e aí, enfim, do ministro dos Transportes. Eu acho que se a gente conseguisse, de repente, quanto à questão do acordo de fazer... No dia 13, por exemplo. Mas apenas para ajustar a data, numa data que, de repente, não coincidisse com a vida de outro ministro, o que mobilizaria de lado a lado o Senado. Não, repare, evidentemente, eu quero só insistir num tema, porque eu ouço muitos colegas falarem do absurdo. Esse absurdo não começou agora, esse absurdo se arrasta, eu não quero aqui entrar nesse debate. Uma vez notificada a CGU, ela iniciou a investigação, até pelo acréscimo de demandas judiciais por pessoas que se sentiam lesadas, que também não vamos generalizar. Eu acho que tem muita instituição que é séria, que tem, eu conheço algumas de 50 anos. Óbvio que houve uma febre, e é só reparar quando são
uma das associações que está sendo muito citada, porque parece que individualmente é a maior, de nome Ambec, ela foi criada, não foi agora, foi criada antes. Eu não quero fazer acusação nenhuma levianamente. Eu só estou dizendo que as coisas... Porque o que me parece estranho, que o pessoal está falando de farra, quem é que botou um ponto final na farra? Foi o atual governo, quando mandou a CGU investigar, mandou a Polícia Federal investigar, tem gente presa, tem gente sendo investigada, tem gente demitida, o presidente do INSS e o ex-ministro Lupe, eu não estou dizendo que tem culpa, estou dizendo que provocou isso. Então, evidentemente que nós estamos acompanhando isso. A AGU e a CGU estão vendo a forma de fazer a devolução, porque quem roubou não foi o governo, quem roubou foram as associações. Na verdade, o governo ou o INSS, na medida que foi votado, eu vou repetir, não foi agora, sem a obrigação da prova de vida, que eu me lembro que ontem o senador Rogério Marinho falou que foram várias emendas do pessoal do PT, e eu vou dizer que a emenda final não foi do PT. Mas tudo bem. É que eu não acho bom o Senado virar, desculpe o termo, uma delegacia de polícia. Nós já estamos cheios de CPI aqui. Vossa Excelência é presidente de uma delas, teve uma outra que acabou. A Câmara dos Deputados não cabe mais CPI de lá porque já bateu no teto. Como a CPMI, ela não tem limite, então por isso trouxeram para cá. Eu sou daqueles que acham que é obrigação de qualquer ente público, qualquer ministro, vir a essa casa ou a Câmara para dar explicações. Não está fazendo favor nenhum. Está cumprindo sua obrigação, porque nós vivemos numa democracia. Agora, estamos com um problemaço que está sendo investigado, está sendo punido. O ministro que acabou de adentrar, por mais que já fosse o secretário executivo, não era a caneta principal. Então, ele, evidentemente, está se inteirando para poder ter. Por isso, eu acho razoável. Hoje, que dia é? Hoje é dia 6. O dia 20, ou se não é 20, se é 19, para atender o que o senador Marco Rogério colocou, de não coincidência, eu não vejo nenhum problema ele vir aqui e, repito, acho que cumpre sua obrigação. É obrigação de qualquer membro do Executivo. Então, eu só estou querendo fazer a ponderação porque eu sou daqueles que eu tento conciliar, porque aqui não temos nem santos nem diabos, temos santos e diabos dentro de cada um de nós. É sempre assim a luta do bem contra o mal. E, portanto, quem já foi governo sabe o que é a dificuldade, a morosidade. Então, eu queria fazer essa ponderação. Se o dia 20 há uma coincidência, como disse o senador Marco Rogério, que é uma terça-feira, se não me engano, quer puxar para segunda, 19? Quer puxar para 21? Quarta? Mas por que não semana que vem, senador? Não, estou ponderando, senador. Eu Excelência... quero levantar uma questão aqui, com todo respeito e amizade, carinho que tenho pelo nosso líder Jacques. Até por respeito ao relator da nossa proposta de fiscalização e a nossa relatoria, eu queria, já que eu estou considerando que foi encerrada a discussão da matéria que nós acabamos de apresentar aqui, tão bem relatada pelo senador Sérgio Moro. Então, eu quero, antes de passar para esse item, colocar em votação a proposta de fiscalização e controle número 1. Só uma rápida reflexão. Pois não. Sobre o tema da fiscalização. Porque eu vou apresentar... Sim. O próximo item da pauta, senador Jacques, é o requerimento do senador Sérgio Moro para a presença do ministro. E aí nós vamos voltar à discussão. Pode ser? Pode. Só uma rápida reflexão. Senão eu esqueço de aprovar o minha própria proposta de fiscalização. Sobre a proposta mesmo de fiscalização, só uma rápida reflexão. Consignar que a Itaipu é um grande orgulho nacional. Uma obra que foi construída com muitos esforços, empréstimos, financiamentos,
que ela alimenta com energia todo o país, é a mais relevante aí, usina hidrelétrica do nosso país. E em nenhum momento, com essa proposta de fiscalização, se busca obscurecer esse orgulho que nós temos, em particular lá no Paraná, já que ela fica geograficamente dentro do nosso estado. Agora, existe, de fato, um problema de transparência que envolve não só ela, mas envolve também a NBPar, e que tem nos causado espécie de saber por que, afinal de contas, não foi reduzida a conta de luz, porque se fez um acordo que aparentemente é prejudicial não só ao consumidor brasileiro, mas ao Tesouro Nacional, que pode ser visto forçado a aportar recursos para essa conta de comercialização de energia elétrica, com excedentes que muitas vezes têm uma destinação obscura. Claro que se isso é utilizado em benefício da população brasileira, à luz do sol, com transparência, com prestação de contas, mas existe um histórico de que isso venha sendo utilizado até com propósitos político-partidários. A Itaipu já foi utilizada para financiar um evento de advogados para falar mal da Operação Lava Jato durante essa gestão. Então, a proposta aqui, que felicito Vossa Excelência e o senador Amin de apresentar, em nada desmerece a Itaipu, em nada também desmerece a utilização de gastos ou eventuais excedentes para o interesse público. Agora, precisamos pelo menos jogar uma transparência, uma luz em cima do que acontece na ENBPar e nessa conta. Não é um drible, não vejo isso como um drible, mas foi uma construção jurídica que permite que nós avancemos nessa fiscalização desse assunto tão relevante. E não pode haver zona sombria no que se refere à administração pública. Às vezes faço um comparativo, é como se Itaipu fosse Guantánamo. Se coloca lá os presos e por conta de uma questão jurisdicional não te discutia que não tinham direito a habeas corpus. A própria Suprema Corte americana disse, não, tem direito, porque a prisão está sendo feita pelo governo dos Estados Unidos. E não vamos fechar os olhos, a Itaipu é propriedade do Estado brasileiro, assim como é do Paraguai. Então, por o artifício, o drible, não se encontra em fazer a fiscalização. O drible se encontra em utilizar um argumento de binacionalidade e de jurisdicional, como se fosse algo estranho ao território brasileiro, estranho aos interesses brasileiros, para não fazer essa fiscalização. Então, apenas isso, essa reflexão, agradeço, que é um tema caro lá ao Estado do Paraná, para essa reflexão final, e rogo aqui aos nossos pares que aprovem um requerimento também formulado por Vossa Excelência e pelo senador Esperidião Amin. Senhor presidente, só conseguindo a minha subscrição também à iniciativa de Vossa Excelência, como já disse de muito acerto, Vossa Excelência, o senador Esperidião Amin, bem como o líder Sérgio Moro. Pois não. Me permita só um comentário. Pois não, meu querido. Eu vou repetir aqui que eu não acho que é a favor de nenhum membro do Executivo vir à casa dar explicações. Para isso nós funcionamos, graças a Deus, na democracia, e eu sou um defensor absoluto da transparência no uso de qualquer dinheiro público. Eu só quero lembrar, só para a gente raciocinar junto, na minha eterna busca de um caminho sempre mais equilibrado entre nós que temos posições diferentes. A NBPar, ela foi criada, na verdade, em 2021, quando se preparava a privatização da Eletrobras. Ela foi criada para assumir exatamente a parte estatal da Eletrobras, já que o resto foi privatizado. Entre as missões dela, ela está fazendo a gestão dessa parte, como foi dito aqui, do Brasil, na Itaipu, as usinas nucleares e outros temas. Se foi algum dinheiro mal usado, eu acho que tem que ser esclarecido mesmo. Eu me permito aqui, senador Marco Rogério, mas eu acho que não estou falando de um show específico, mas as empresas nossas públicas poderem fomentar a cultura, eu acho que faz parte
das obrigações, na minha opinião. Porque a cultura é parte da nossa gente que precisa ser potencializada. Tudo dentro da lei, tudo dentro da transparência. Então, eu só estou querendo... Eu não tenho nada contra esse... Não sei que dia está marcado aqui esse convite. Esse. É a proposta de fiscalização. Não, isso é uma proposta de fiscalização. De fiscalização. Essa tudo é bem. Eu acho... essa não... Não, para mim, eu acho que não vejo nenhum problema. Eu acho que é de obrigação ter a transparência garantida. Eu só não fico na pressuposição de que teve necessariamente mau uso. E aqui foi falado também, infelizmente não está mais o senador Seife, da questão do custo da energia elétrica. Eu, por acaso, fui governador do estado e, na época, todos nós incentivamos a energia solar e a energia eólica. Como fontes, como disse o senador Marco Rogério, intermitentes, porém fontes ditas limpas. E nós nos elogiamos de termos a melhor matriz limpa do planeta, etc, etc. O fio d'água foi nessa mesma linha. O apagão, na verdade, aconteceu ainda quando era governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. E por isso se fez uma correria pelas térmicas, para que a gente não tivesse descontinuidade no fornecimento. A térmica, que custa dinheiro ao povo brasileiro, ela foi uma espécie de seguro contra apagão. Porque se houvesse uma seca, diminuísse a própria bateria de Itaipu, por uma hipótese, você teria uma fonte alternativa, que é realmente essas térmicas. Hoje a maioria delas, por decisão da própria ANEEL, foi migrada para gás, que é um pouco menos problemático. O carvão que tem, que é, se não me engano, em Santa Catarina, é um carvão que tem um projeto de lei agora estendendo por mais 40 ou 50 anos o uso desse carvão. Então, eu acho que a fiscalização, para mim, faz parte das obrigações da casa e faz parte da empresa de dar os esclarecimentos necessários. Se não é o TCU, porque o TCU também poderia fiscalizar, né? Essa proposta de fiscalização junto ao TCU. Não, na medida que a empresa, a NBPAR, é só nacional. E, querido presidente, os acordos internacionais levam em conta uma série de interesses, não um interesse único do país. É óbvio que eu fui conselheiro de Itaipu durante um ano, quando eu não era parlamentar, então podia. Todo mês ir para lá. Mas deixa eu lhe dizer, já houve um trabalho feito, inclusive, na região, por uma pessoa que era da diretoria, o presidente que virou prefeito lá, Vossa Excelência, que é do Pará, não teve um prefeito que acabou super bem avaliado, exatamente porque fez um trabalho espetacular lá. Então, eu fui na época, o lado paraguaio nos chamava de imperialistas. Para eles, para todos os efeitos, nós somos imperialistas. Tinha jornal lá que faz críticas duríssimas ao Brasil, porque acho que ainda é o rescaldo da própria Guerra do Paraguai, onde nós fomos vencedores e eles se sentiram, sei lá, humilhados. Na derrota sempre é esse. Então nós somos tidos lá como uma espécie de imperialista aqui, porque ó, nossa economia é muito maior do que a deles. Nós temos alguns problemas com o Paraguai que nós sabemos, na área de cigarro, numa série de áreas que hoje o volume de cigarro contrabandeado no Brasil deve estar batendo na casa dos 40%. E a maioria vem dali. Bom, então eu acho que a fiscalização por mim é obrigação, não vejo nenhum problema. Eu acho que tem que ser esclarecida para que a gente saiba se o bom uso do dinheiro público está sendo bem feito. Senador Líder Jacques, muito obrigado. Senador Marco Rogério, quer se manifestar ou posso dar por encerrada a discussão? Não, apenas eu acho que o assunto está esgotado. Eu acho que a fiscalização ela vai ser importante. Se a gente for alongar na discussão desse tema da binacional, a gente vai ter muito tema para discutir, mas eu acho que a gente vai poder fazer isso, de repente, numa audiência conjunta. Depois eu vou dialogar com Vossa Excelência, da Comissão de Infraestrutura, que tem o tema energia como um tema central, mas também
né, chamando a Comissão de Fiscalização e Controle para a gente fazer uma discussão um pouco mais alargada, porque assim, o modelo que está, repito, o modelo que está acaba por favorecer justamente quem está no limbo da regulamentação, né? E o Paraguai ele usa pouco da energia que é gerada pela binacional. Quem acaba sendo alvo dessa energia gerada lá é, de novo, o Brasil. De que forma essa energia é internalizada no Brasil? Quem é que faz esse meio de campo, né? Quem são os mediadores disso? De que forma essa energia chega aqui? A que custo? E quem é que faz esse papel? Eu acho que se a gente começar a discutir um pouco mais, a gente vai descobrir que tem muita gente que não tem realmente interesse em que avance esse acordo. Que, repito, ele é bom não apenas para o Brasil. Para o Brasil ele é importante porque vai discutir a composição de custos e o efeito, o benefício para os contribuintes brasileiros, os consumidores brasileiros, mas ele é importante também para o Paraguai. Mas esse é um assunto para uma outra audiência. Agradeço Vossa Excelência e cumprimento mais uma vez pela iniciativa. Obrigado, senador Marco Rogério. Está encerrada a discussão. Não havendo quem queira mais discutir, coloco o relatório em votação. Aqueles que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Está aprovado o relatório pela admissibilidade da matéria e a apresentação do requerimento que apresenta. O item 4 da pauta é o requerimento da CTFC, número 18/2025, que requer, nos termos do artigo 58, parágrafo 2º, inciso 2 e 5º da Constituição Federal, que seja convidado o excelentíssimo senhor Volney Queiroz Maciel, ministro da Previdência Social, a comparecer a essa comissão a fim de prestar informações sobre as fraudes bilionárias relacionadas a descontos não autorizados por aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS. Autoria, senador Sérgio Moro. Concedo a palavra ao senador Sérgio Moro, autor do requerimento. Senhor presidente, se Vossa Excelência permite, antes do senador Sérgio Moro fazer a sustentação do ofício, só para consignar o requerimento número 20 também do senador Eduardo Girão, eu estou subscrevendo junto com ele, apenas para constar na tramitação, que também foi apresentado o requerimento pelo senador Eduardo Girão. Pois não. Presidente, eu vou fazer uma síntese aqui, já que o assunto é conhecido por todos. Todos ficamos assustados com esse grande escândalo dos descontos fraudulentos feitos nos vencimentos dos aposentados e pensionistas do INSS. E é fato que, como foi destacado, essa fraude precedeu o atual governo, mas também é verdadeiro de que houve uma escalada a partir de 2023, em 2024, e somente quando houve agora essa operação da Polícia Federal junto com a CGU foram tomadas providências reais para a interrupção desses descontos fraudulentos. A informação amplamente divulgada de que houve reuniões do Conselho da Previdência Social já em 2023, nas quais o problema foi posto, e, no entanto, o ministro da Previdência de então, Carlos Lupe, não tomou nenhuma providência efetiva. E, do outro lado, há também essa informação de que os beneficiários desses desvios são os sindicatos e associações de aposentados, muitas vezes com ligação com o governo federal, inclusive uma delas tendo por diretor o irmão do atual presidente Lula. Também informações de que há indícios de pagamento de suborno da ordem até de 17 milhões de reais, esse dado foi divulgado pela imprensa de maneira detalhada, a alta cúpula do INSS durante esse governo. Essa comissão de fiscalização, a função dela é basicamente apurar esse tipo de acontecimento, e nós precisamos entender aqui não só a dimensão dessa fraude bilionária, a omissão da ação imediata do Ministério da Previdência Social quando foi advertido expressamente sobre o problema, e diante da escalada, o problema só foi percebido, pelo que tem sido divulgado, quando houve essa escalada, e que aconteceu no atual governo. Precisamos entender
foi demitido o Carlos Lupe, acho que com atraso, pelo atual presidente Lula, levou uma semana, mas enfim, pelo menos foi demitido, e foi nomeado em substituição o ministro Volney Queiroz Maciel, mas que era secretário executivo da pasta. E também, nessa condição, tinha responsabilidades de velar pelo dinheiro dos aposentados e pensionistas. Não estou acusando ninguém aqui, senador Jacques Wagner, mas é dever dessa comissão ouvir o ministro da Previdência. E aqui, senador Irã, senador Marcos Rogério e também senador Jacques Wagner, essa oitiva é urgente, essa audiência é urgente. Então fiz um pedido de convite, assim como o presidente dessa comissão fez um pedido de convite, até em respeito ao atual ministro, para que ele possa vir nessa casa, mas aqui eu adianto que não concordo com o adiamento aí por 2 semanas. Acho que um prazo de 1 semana é suficiente para o ministro estar aqui e se preparar para responder uma audiência. Tem acontecido muito, até, senador Ira, que nós aprovamos um requerimento para que seja ouvida uma autoridade do governo executivo e, de repente, a Câmara aprova um requerimento depois de nós e, no entanto, se dá preferência à Câmara. E aqui não tem nenhuma hierarquia em nenhuma das casas, mas, às vezes, causa espécie uma aparente preferência em que a autoridade compareça primeiro à Câmara em detrimento do Senado Federal, que muitas vezes tem a responsabilidade até de aprovar nomeações dessas autoridades para alguns desses cargos. Não é esse o caso específico, mas, basicamente, o teor é esse. Acho que é um assunto urgente que não pode esperar. Os aposentados pensionistas têm direito de saber as providências que estão sendo tomadas pelo governo federal e por que o governo federal atual não agiu a tempo antes de impedir esse verdadeiro assalto. E aqui, senador Jacques, eu vou ousar discordar de Vossa Excelência respeitosamente, mas sim, foi uma farra, pelos dados que nós temos recebido. Eu tive o cuidado de ler o relatório da CGU a esse respeito de 2024. E, no entanto, as providências da operação ostensiva e da suspensão dos descontos foram tomadas praticamente só agora. E a CGU já dizia, olha, de uma amostragem de 1.200 e tantos aposentados e pensionistas, mais de 90% não tinham autorizado os descontos. Isso na amostragem. E um percentual extremamente significativo sequer sabiam dos descontos, porque também não tem hoje os extratos em mãos. Essas pessoas estavam sendo vítimas de um estelionato continuado, com participação aparente, pelos indícios que estão sendo apresentados, da alta cúpula do INSS, do atual governo, e o ministro da Previdência anterior nada fez. Poderia ter feito? A meu ver, poderia, e muito. O secretário executivo poderia ter feito? Poderia. Então, esses esclarecimentos, a meu ver, são absolutamente urgentes, e é essa a síntese do meu requerimento. Mantenha o convite, mas que seja na próxima semana, ou então aprovemos a convocação para a próxima semana. Eu antes de iniciar as discussões, queria dar ciência a todos e a todas, aos que nos assistem, que o item 5 da pauta é um requerimento de teor muito semelhante de convite ao ex-deputado e presidente atualmente o ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, para comparecer a essa comissão. É um convite de minha autoria. De forma que eu proponho que nós façamos essa discussão em bloco, até para a gente dar celeridade à nossa reunião, porque, dependendo de o que nós acordarmos aqui, porque nosso interesse, líder Jacques, é entrarmos num acordo aqui, numa data que contemple os interesses de todos e de Vossa Excelência também,
porque depois, se não houver um acordo, a gente vai ter que votar um requerimento de convocação que também foi apresentado pelo senador Girão. Eu acredito que não vai haver necessidade, porque eu acho que nós vamos entrar aqui num acordo de marcarmos uma data que seja uma data adequada, porque eu acho que ao acordarmos uma data mais recente para a presença do ministro, a gente vai dar dando uma resposta à sociedade, porque os aposentados do Brasil, eles estão muito preocupados, principalmente, é importante a gente saber, responsabilidades já estão sendo apuradas, mas principalmente como nós vamos fazer para ressarcir essa roubalheira das pessoas. Então, está todo mundo querendo saber, eu acho que essa casa tem essa responsabilidade. Então, vou abrir a discussão aqui relacionada a esses 2 convites que foram apresentados aqui na comissão. Senador Jacques. Presidente, deixa eu reiterar. Eu estou insistindo que tudo isso que está sendo revelado foi feito por esse governo. Tudo bem, haverá crítica, demorou, não demorou, demorou a demitir, mas foi feito por esse governo. E a investigação da CGU é de 19 a 24. É correto que o senador Moro falou, houve uma escalada. Provavelmente, porque quando o malandro, os que fizeram o roubo, viram que havia essa facilidade, se Vossa Excelência permitirem, aliás, olharem, todas as entidades envolvidas se autobatizam de nacionais ou do Brasil, exatamente para poder roubar em qualquer estado. E eu conheço poucas associações de aposentados verdadeiras, como eu conheço a da Petrobras, que sejam nacionais. Os sindicatos têm as suas federações, mas a associação, via de regra, ela é local, porque se é uma coisa de atendimento ao aposentado, não dá para você dizer que você tem uma entidade. Então é óbvio que houve uma safadeza, um roubo aí, e que nós temos que, aliás, estamos a caminho de esclarecer tudo. Eu só estou ponderando, senador Moro e senador Irã, quer dizer, é o pedido do ministro que acaba de assumir. Os esclarecimentos, que óbvio ele tem obrigação de dar, mas que estão sendo dados à Polícia Federal e à CGU, porque eu vou repetir, já tem gente presa, todo mundo já sabe que o Procurador-Geral do INSS está envolvido em algum problema desse, o que também foi afastado pelo juiz. Então, eu só estou querendo ponderar para não ir para o requerimento de convocação. Hoje é dia 9. Hoje é 6. A proposta do dia 13. O que me veio do gabinete do ministro era oferecer a data de 20. Aí eu vou ter que fazer a conta de, me perdoe aqui, de padaria. Se não é 13 e nem é 20, porque se acha muito demorado, pode ser alguma coisa do tipo. Eu só estou querendo para levar o ministro. Que a proposta que eu ia fazer, senador, era a gente tentar fazer uma data intermediária. Evidentemente que haverá reunião dessa comissão semana que vem. A proposta de convocação era para que dia? Estava dito ou não? Se o senador Jacques me permite, apenas para tentar... Veja, eu acho que, sem entrar no mérito da discussão, porque eu acho que nós vamos ter CPI para tratar desse assunto com profundidade, e a CPI, obviamente, tem os instrumentos próprios para aprofundar onde começou o problema, qual a extensão que ele tinha, como aconteceu, em que momento aconteceu, a escala e em que situação. Né? Eu acho que o relatório da CGU ele já aponta isso, o senador Sérgio Moro já pontuou algumas questões, mas essa questão é lá. Aqui é em relação ao requerimento. Eu acho que dia 13 ou dia 20, como já dito, nós teremos aqui outra audiência com o ministro dos Transportes. O dia 14 é uma quarta-feira. De repente, se na terça é um dia difícil para o governo, porque esse assunto eu acho que não tem, senhor presidente, não tem outro assunto mais importante para as comissões do que esse assunto da questão do roubo aos aposentados. E aí eu acho que a Comissão de Fiscalização e Controle teria prioridade absoluta na quarta-feira, não tenho dúvida disso. É a minha ponderação. Eu queria só chamar a atenção para uma questão. O ministro Lupe já havia se comprometido conosco para vir aqui amanhã.
E eu até falei com um representante do governo que estava aqui, a gente não quer aproveitar para vir amanhã, porque, veja bem, quando ele se preparou para vir a essa comissão, obviamente, o secretário executivo deve ter participado das discussões para prepará-lo para vir aqui. Não que venha amanhã, mas eu acho que, para vir na outra semana, eu acho que é um tempo bastante razoável a gente colocar no dia 13, líder, no dia 13 eu acho que era 13 ou 14, aí o que vocês já... Eu acho que é um tempo... Não, eu, na verdade, para fugir dos dias mais atribulados daqui, quer dizer, eu concordo que essa é a prioridade. Uma das hipóteses poderia adiar a vinda do ministro do Transporte, que eu acho que não é um tema tão candente para fazer dia 20. É uma hipótese. Se não for isso, eu vou levar o ministro, então, para ele que venha dia 15, que é uma quinta-feira, pela manhã. Aí, pelo amor de Deus, quer dizer que 2 dias Não, porque faz 14 à tarde, não tem problema, 14 à tarde. Pode ser? 14 em geral a gente tem plenário. Não tem nenhuma lei. O Davi vai estar viajando. Não, mas Davi não tem um vice Eduardo. Vai estar na China. Eu acho que 14 é razoável, o líder Jacques. Bom. 14 da tarde, amanhã não. Mas 14 não. Porque tá os senadores. Eu já estou saindo de 20 que me ofereceram, ou que pediram para eu defender, estou vindo para 15. Mas saiu de 13 também. Não, saiu de 13. Não, 13 é bom, que é o número do meu partido. Na verdade, líder, a gente poderia ter mantido, inclusive, a vinda do ex-ministro Lupe aqui. A gente achou que não ia ajudar. Então, eu digo, vamos esquecer esse convite do ministro. Ele já tinha havia acordado conosco para vir aqui amanhã. E vamos focar só no convite. Eu não quero chegar nesse requerimento de convocação, que é algo, inclusive, por respeito a Vossa Excelência, que eu tenho em grande conta, um cara super respeitado por todos nós. Eu acho que o senhor está preocupado também com isso. O senhor que é uma liderança tão importante na Bahia e no Brasil, o povo está nos assistindo. Então, eu acho que uma demonstração aí de preocupação com essas pessoas que foram lesadas é um sinal muito positivo, até pelo seu compromisso. Eu sei a gente sabe da sua história, e a gente trazer isso de quinta de manhã para quarta à tarde é só para facilitar, inclusive, porque tem muitos companheiros nossos aqui que já estão fazendo muita pré-campanha, essa coisa toda, e eles precisam ir para os seus estados. Eu acho que a gente facilita a vida de todos aqui se vierem aqui na quarta-feira. Isso é uma ponderação carinhosa que faço a Vossa Excelência, vou fazer que é meu querido amigo. Que não é impeditivo, evidentemente. É evidente que eu gostaria de estar aqui em função de que um ministro nosso vem para cá. Eu, por acaso, não estarei aqui. Eu só chego aqui dia 15, 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, por um outro compromisso que eu não estou indo nem para a Rússia, nem para a China. Mas eu não vou estar aqui. Óbvio que eu, como líder, sempre gosto de estar presente quando tem a presença do ministro, pelo óbvio. É meu papel e na minha opinião. Então, eu vou voltar a ponderar. Eu estou usando esse argumento agora porque é real. Eu não estaria aqui, não é obrigado eu estar aqui. Eu estou dizendo que eu, na minha responsabilidade, gostaria de estar. Então, se não muda muito, de 14 para 15, vale para os dois lados o argumento, entre 14 à tarde ou 15 pela manhã. Então, eu queria fazer essa última apelo ou ponderação para fazer dia 15 pela manhã. Sim. E eu estarei aqui, porque eu estou chegando de uma outra missão. Senador Sérgio Moro, por favor. O ideal seria 13 ou 14, porque aí o quórum está, dos senadores, porque imagino que os senadores vão querer participar. Agora, se é essa questão da presença, então a sugestão pelo menos começar cedo, na quinta-feira, quem sabe às 9 horas. Não tem problema. E aí ele ganha mais 2 dias para trazer as informações do que está sendo feito, ou do que aconteceu,
para esse fato. Eu não tenho problema em estar aqui na quinta-feira, né, mas eu sei que muitos colegas, por questões, né, da representação deles nos seus respectivos estados, não terão essa condição. Porque normalmente os senadores, deputados, eles agendam compromissos com antecedência. Como é o seu caso, o senhor já deve ter. Isso aqui foi um fator superveniente e deve ter causado aí uma superposição na sua agenda. Assim como, por exemplo, eu amanhã é quarta, eu tenho que sair daqui, quinta, 7 horas da manhã, tenho que estar em Pacaraima, lá na fronteira com a Venezuela. Então, se fosse essa semana, teria muito ruim para mim. Você é o autor do convite, eu também sou. Só era importante ter do líder a confirmação, então, de que ele vem no dia 15 às 9. Não, é no dia 15, né? Seria no dia 15 às 9 porque senão a gente daí volta à convocação, né? Daí a opção seria essa. Evidentemente, se eu estou aqui me comprometendo, eu vou dizer ele que fiz um acordo aqui na comissão e ele estará aqui no dia 15. Pronto. Então, eu aqui... Então, eu antes de... Então, está aprovado o requerimento número 4 do senador. Tanto o requerimento... Eu vou votar em bloco o requerimento 4 e 5, são o dia inteiro teu. Um da minha autoria, outro da autoria do senador Sérgio Moro. E também deixar consignado aqui que foi apresentado um requerimento de convocação do ministro Volney Queiroz, de autoria do senador Girão, que nós terminamos não votando por conta desse acordo que foi feito. Ele aceita. Muito bem. Ótimo. Então está aprovado também o requerimento do senador Girão, que foi transformado de convocação em convite. Aí, não havendo nada mais a tratar na comissão, agradeço a presença de todos e declaro encerrada essa reunião. Olá, boa tarde. Agora são 13 horas e 50 minutos em Brasília e o Senado Notícias está no ar. Sobe de 80 para 140 mil reais o valor das contratações da administração pública destinadas exclusivamente às micro e pequenas empresas. O projeto foi aprovado hoje pela Comissão de Assuntos Econômicos e será analisado pelo plenário em regime de urgência. Os senadores da Comissão de Assuntos Econômicos aprovaram um projeto de lei complementar que atualiza o valor máximo das licitações exclusivas para micro e pequenas empresas. Atualmente, esse limite está fixado em 80 mil reais. Mas, segundo o autor do projeto, senador Chico Rodrigues, esse valor está defasado desde 2014 e não acompanhou a inflação. O relator da proposta, senador Plínio Valério, acatou 2 emendas ao projeto e o novo teto ficou estabelecido em 140 mil reais. Note-se que a subcontratação não se tornará obrigatória em função da mudança prevista no projeto de análise, pois, de acordo com a redação proposta, ainda caberá à administração pública analisar sua admissibilidade e oportunidade. Por último, também considerando positiva a redação sugerida para o parágrafo 2º do artigo 48, pois, sendo cabível a subcontratação, os empenhos e pagamentos deverão ser destinados diretamente às microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas. Como afirma o autor da matéria, senador Chico Rodrigues, a partir dessa mudança, os recursos não terão que passar pelo caixa da licitante, o que diminui as incertezas causadas pelo processo de subcontratação, estimulando as micro e pequenas empresas a participar desse arranjo. Essa atualização pelo IPCA anual, ela é de uma forma clara, importante para que você vá atualizando esses valores e oportunize, né, esses pequenos empresários para que essa atividade seja fomentada de uma forma muito própria. Disciplinar o uso de postes e outros equipamentos pelas diversas concessionárias de serviços de interesse coletivo. Esse foi o assunto em debate na audiência da Comissão de Infraestrutura. Postes para que te quero?
Faz muito tempo que eles integram a paisagem urbana. Primeiro, para passar a energia elétrica. Depois, vieram os fios da telefonia. O fato é que hoje dependemos deles. E como? O cálculo é de 60 milhões de postes Brasil afora, dos quais 12 milhões têm problemas de ocupação de espaço. E então nos damos conta. O que é útil não precisa ser feio, irregular, clandestino. Hoje, no mesmo poste, a gente tem casos de empresas que pagam R$5 pelo ponto de fixação, ao mesmo tempo que no mesmo poste tem empresa que paga R$10, né? Então, são uma série de problemas e a gente também tem que lembrar que existe uma falta de fiscalização e a definição da obrigação de quem tem que fazer a fiscalização pelo poste, né? Pela essa faixa de exploração de uso. Há uma baixa prioridade, né, dessa atividade pelas distribuidoras, né? E o que causa uma elevação de custos e frustração de receita, né, nessas ligações à revelia e clandestinas. E há também a aplicação de preços não uniformes, né, para o setor de telecomunicações, o que complica e o que compromete a concorrência, né, nesse setor. Quem é dono do poste? Alguém lucra com a exploração do espaço? A distribuidora foi quem instalou o poste, mas o dono do poste, na verdade, é o consumidor, né, que pagou pelo investimento no poste e paga pela operação e manutenção. E é justamente por isso que existe a cobrança. E 60% desse valor que é cobrado das distribuidoras vai hoje para a modicidade tarifária. São cerca de 2,5 bilhões de reais. Os 40% que ficam com a distribuidora é para todos os custos, inclusive o tributário, que é 34%. Ou seja, o distribuidor não ganha dinheiro com essa cobrança. Mas, por outro lado, a distribuidora é um ente privado. Ela não tem poder de polícia, né? Então não dá para cobrar que a distribuidora vai lá e vai fiscalizar o clandestino. Não é essa a função da distribuidora. Em Santa Catarina, provedores de internet se organizaram e têm apresentado alternativa para pôr ordem na situação e melhorar a paisagem. Há uma aplicação do nosso projeto. Então, do lado de cá temos o poste antes e do lá o poste depois. Ele fica muito mais compacto, causando um efeito visual muito mais bonito para as cidades. A parte de baixo são os cabos metálicos que estão em desuso e vão ser retirados. Mas a fibra ótica está toda lá para cima. Essa calha aérea, no local que a gente instalou, ela organizou 42 cabos de fibra ótica. E a ocupação dela é 10 centímetros. Certo? Esse é o material utilizado e vamos à aplicação dela no dia a dia. Esse é o antes, tá? Era ocupada uma faixa de 1,5 m no poste, o antes e o depois. É assim que ele fica. É só aquela parte de cima lá. A parte de baixo é o cabo coaxial que vai ser retirado conforme as empresas estão deixando de utilizar essa tecnologia. Então, a nossa proposta, levando as reguladoras, é que seja instalado isso nos grandes centros para que fique organizado e bonito esteticamente. Enquanto o Poder Legislativo discute aperfeiçoar a legislação, as agências de energia elétrica e de telecomunicações estão avançando com uma proposta de regulação para a partilha dos postes. Essa norma conjunta, tanto da Anatel quanto da ANEEL, visa justamente, né, trazer mais racionalidade para a ocupação do poste, estabelecer padrões de ocupação do poste, metodologias orientadas a custo de como tem que ser a remuneração do ponto de fixação, todo o trabalho legislativo no sentido de reforçar isso, a importância do poste, inclusive como um insumo essencial, né, para a conectividade e trazendo mais racionalidade nos investimentos em infraestrutura, a gente sempre encara isso como algo positivo, senador. A aviação de caça da Força Aérea Brasileira foi homenageada em uma sessão especial no plenário do Senado Federal. O evento reconheceu a importância desse braço estratégico da Defesa Nacional e celebrou os profissionais que ajudam na proteção do país. Criado em 1943, o primeiro grupo de aviação de caça participou ativamente da Segunda Guerra Mundial. Nos céus da Itália, os aviadores brasileiros demonstraram bravura e profissionalismo em importantes missões. O dia 22 de abril marca a data da maior operação de combate realizada por esse grupo, em 1945. Desde então, a data se tornou um símbolo da aviação de caça no Brasil. São 80 anos de história, coragem e defesa da soberania aérea. Naquela data, sob o fogo real, nossos heróis projetaram o Brasil na história.
ao lutarem pela defesa e preservação de nossa liberdade, defendendo valores que atravessam gerações, tendo realizado 44 sortidas em apenas um único dia, com 22 pilotos apenas. A aviação de caça é, sem dúvida, uma das expressões mais nobres da Força Aérea Brasileira. Ela representa em cada decolagem e em cada missão cumprida a prontidão de defender o espaço aéreo nacional, a soberania do nosso país e a integridade do nosso povo. Celebrar suas 8 décadas de existência é reverenciar a história viva da defesa aérea do Brasil. Não há tolerância para erros. Orgulham-se de si mesmos e compartilham um símbolo de excelência. Um distintivo de honra que fala por si só. A sessão contou com discursos emocionados, destacando não apenas a tecnologia envolvida na aviação de caça, mas também o espírito de missão dos profissionais que atuam nas alturas. A aviação de caça representa mais do que apenas poder de fogo e tecnologia de ponta. Ela é símbolo da vigilância constante, da prontidão inabalável e da bravura de homens e mulheres que cruzam os céus com o propósito único de garantir que o Brasil permaneça livre, seguro e soberano. Ao celebrarmos hoje o Dia de Caça da Aviação de Caça, não estamos apenas reverenciando uma tradição militar, estamos reconhecendo um legado que extrapola os limites da defesa nacional. Estamos agradecendo a todos que, com coragem e excelência, elevam os céus brasileiros, tanto em tempos de guerra quanto em tempos de paz. E daqui a pouco, às 14h, a Comissão de Assuntos Sociais faz uma audiência pública para debater os termos da ocupação por plataforma, que são as regras e condições de funcionamento das interfaces digitais, como sites, aplicativos de transporte e de entrega de alimentos. A partir das 2 também está marcada a sessão deliberativa no plenário. Nesta semana, os senadores discutem 3 propostas de emenda à Constituição e projetos de lei. O plenário do Senado começa a semana discutindo em primeiro turno 3 propostas de emenda à Constituição. Nesta terça-feira, será a primeira sessão para discutir a educação inclusiva em todos os níveis como um princípio constitucional. A medida reforça a necessidade de políticas públicas assegurando a inclusão de todos os grupos em situação de vulnerabilidade. A relatora, a senadora Mara Gabrilli, apresentou um substitutivo para garantir a inclusão em todos os níveis da educação, básico, médio e superior. Segundo o Censo Escolar 2023, a matrícula de pessoas com deficiência na educação básica aumentou mais de 40% entre 2019 e 2023. Também está prevista a 5ª e última sessão de discussão, em primeiro turno, da proposta de inserir a proteção ao idoso entre as competências legislativas da União, estados e municípios. E segue em pauta a inclusão de guardas municipais e agentes de trânsito no sistema de segurança pública. A proposta deve ter a 4ª sessão de discussão na terça-feira e a 5ª e última, em primeiro turno, na quarta-feira. Também está na pauta do plenário a garantia de tratamento integral no SUS a vítimas de queimaduras. O projeto de lei prevê atendimento em hospitais particulares conveniados e cirurgias reparadoras quando necessárias. Falta menos de um mês para a realização do Fórum Parlamentar do BRICS. O evento vai ocorrer de 3 a 5 de junho no Senado e na Câmara e vai reunir representantes dos 11 países que compõem o grupo, além de outros convidados. O Senado e a Câmara dos Deputados vão sediar de 3 a 5 de junho o 11º Fórum Parlamentar do BRICS, com o tema O papel dos parlamentos do BRICS na construção de uma governança global mais inclusiva e sustentável. Esse fórum vai reunir parlamentares dos 11 países membros do BRICS: Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Indonésia e Irã, e dos 9 países parceiros: Belarus, Bolívia, Cazaquistão, Cuba, Malásia, Nigéria, Tailândia, Uganda e Uzbequistão. Um programa provisório do evento já foi divulgado.
O primeiro dia vai ser dedicado à reunião de mulheres parlamentares do BRICS e à reunião dos presidentes das comissões de relações exteriores dos parlamentos do bloco, com boas-vindas simultâneas das 9 às 10h30. Para a reunião de mulheres parlamentares, a primeira sessão vai ser das 10h30 ao meio-dia, com o tema Mulheres na Era da Inteligência Artificial, entre a proteção de direitos e inclusão feminina na economia digital. Às 14h começa a segunda reunião, com o tema Fortalecendo as Mulheres para enfrentar a crise climática, perspectivas do BRICS. A terceira reunião começa às 15h30, com o tema Construindo o Futuro, as mulheres parlamentares e a Agenda BRICS 2025. Essas 3 reuniões vão acontecer na Câmara dos Deputados. Já a reunião dos presidentes das comissões de relações exteriores dos parlamentos do BRICS vai começar com uma sessão às 10h30 e a segunda sessão de trabalho começa às 14h. A terceira sessão vai ser das 3h30 às 5h. Às 5h30 começa uma reunião presencial para a conclusão das negociações sobre o documento final do 11º Fórum Parlamentar do BRICS. Às 10h, os parlamentares se reúnem para a foto oficial no Salão Negro do Congresso. Às 10h30 começa a solenidade de abertura, às 14h tem a primeira sessão de trabalho com o tema Aliança Parlamentar do BRICS pela Saúde Global, no plenário do Senado. Das 3h30 às 5h acontece a segunda sessão de trabalho, com o tema Ação Parlamentar do BRICS em busca de novos caminhos para o desenvolvimento econômico, também no plenário do Senado. Às 9h começa a terceira sessão do Fórum, com o tema Diálogo Interparlamentar do BRICS sobre Clima e Sustentabilidade. Às 10h30, a quarta sessão debate cooperação interparlamentar para uma inteligência artificial responsável e inclusiva. E retornam às 2h para a quinta sessão de trabalho, com o tema Parlamentos do BRICS unidos pela reforma da arquitetura multilateral de paz e segurança. A sexta reunião de trabalho tem o tema Por uma cooperação interparlamentar do BRICS mais forte e duradoura. A sessão de encerramento está prevista para acontecer das 5 às 6h, com a adoção do documento final e falas de encerramento no plenário do Senado. E o presidente da Comissão de Segurança Pública, senador Flávio Bolsonaro, se reuniu ontem com representantes do Departamento de Estado americano, Ricardo Pita, e o presidente da Comissão de Segurança da Câmara, deputado Paulo Bilinski. O senador quer levar às autoridades americanas um relatório do governo do estado do Rio de Janeiro sobre a expansão dos grupos de tráfico de drogas no Brasil e as vinculações com organizações criminosas. O que nós tratamos aqui é que eu pedi ao governador Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, por intermédio da sua Secretaria de Segurança, um relatório de inteligência sobre a expansão dos grupos aqui brasileiros, em especial de tráfico de armas e drogas, mais especificamente o CV e o PCC, sobre as vinculações deles com organizações criminosas internacionais como o Hezbollah. E o que eu pedi aqui ao senhor Ricardo, que é do Departamento de Estado americano, que trata dessa questão também de organizações criminosas por todo o mundo, foi que nós pudéssemos ir até Washington, eu, o deputado Paulo e a cúpula da Segurança Pública do Rio e de São Paulo, para que pudéssemos explicar e mostrar o que tem nesse relatório de inteligência e, inclusive, declarando essas organizações aqui no Brasil como organizações terroristas. Esse é o objetivo final que nós pretendemos alcançar. Ele ficou bastante impressionado, preocupado e disse que vai levar isso quanto antes para as autoridades, dos Estados Unidos. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. A informalização tem aumentado. Isso é o futuro? A gente caminha para isso mesmo? O futuro é a luta social que determina como que vai ser o futuro, né?
a luta social, especialmente por parte de quem trabalha 4, 8, 10 horas ao dia. Agenda Econômica. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Um dado muito relevante para o Brasil, que é o fluxo de turistas nos nossos países. E nós ficamos muito entusiasmados, porque temos um fluxo muito grande de turistas entre o Chile e o Brasil, que gira em torno de 1.500.000 turistas. A relação comercial, o Brasil é muito importante para o Chile e o Chile é muito importante para o Brasil. Os acordos bilaterais que foram assinados com o presidente Lula e com o governo federal, em especial na área de defesa e segurança, são uma agenda de Vossa Excelência enquanto presidente do Chile e nossa também do governo brasileiro com o parlamento. É o corredor bioceânico que vai unir cada vez mais os países da América Latina, em especial Brasil, Paraguai, Argentina e o Chile. É um projeto estratégico diante desses problemas de conflitos globais do comércio. Esses portos, eles levam as mercadorias até o continente asiático numa redução do tempo de viagem e de quilômetros marítimos, barateando o custo dos produtos. É uma alternativa de mercado que vai se abrir para toda a América Latina em função dessas situações que estão ocorrendo no mundo afora. Para nós, o Brasil é um sócio estratégico. E isto é muito importante, não só para o Chile e o Brasil, mas também para o Paraguai e a Argentina e para qualquer país que queira chegar rapidamente ao Pacífico. O Mato Grosso, por exemplo, nós conseguimos agora produzir mais do que a Argentina em soja. Qual o senhor acredita que é a conciliação possível? O fim da moratória, uma flexibilização da moratória? Vamos seguir as regras do nosso Código Florestal, ou seja, vamos respeitar a soberania nacional. Salão Nobre, nesta quarta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Meu nome é Rogério de Souza Eustáquio, nasci em 1985, trabalho de auxiliar de serviços gerais no Senado Federal. Tem uma banda que eu toco, que é a banda de forró. A música é algo que me move, né? Porque eu amo tocar. Quando eu vejo as pessoas dançando, vejo as pessoas felizes, eu amo muito o que eu faço. Sinto muito feliz por poder exercer a minha liberdade, né? Tanto cantando, quanto o meu poder ir, o meu poder vir. Em 8 de janeiro de 2023, eu trabalhei sim na limpeza no Senado. Me deu uma tristeza no coração. Então, para mim, como se tivesse destruído algo que a gente demorou tanto para construir, né? Se eu tenho um acesso melhor à saúde. Estamos de volta e passamos a transmitir agora a sessão deliberativa no plenário do Senado. Acompanhe. Sessão deliberativa ordinária, dia 6/5/2025. A número regimental. Declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. As senadoras e os senadores poderão se inscrever para o uso da palavra por meio do aplicativo Senado Digital, por lista de inscrição que se encontra sobre a mesa, ou por intermédio dos totens disponibilizados na casa. A presente sessão deliberativa ordinária é destinada à apreciação das seguintes matérias, já disponibilizadas em avulsos eletrônicos e na ordem do dia eletrônico de hoje. Proposta de emenda à Constituição número 52 de 2023, do senador Marcelo Castro. Proposta de emenda à Constituição número 81 de 2015, do senador Wellington Fagundes.
Proposta de emenda à Constituição número 37, 2022, do senador veneziano Vital do Rego. Projeto de lei número 4.558, de 2019, do deputado Marreca Filho. Projeto de decreto legislativo 567, de 2019, de iniciativa da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. E projeto de resolução número 57, de 2023, do senador astronauta Marcos Pontes. Passamos aos oradores inscritos, que terão prazo de 10 minutos para o uso da palavra. Como primeiro orador inscrito, convido o nobre senador Jorge Cajuru, em permuta com o senador Marcos Duval, concedo a palavra ao senador Marcos Duval, que dispõe de 10 minutos para o seu pronunciamento. Obrigado, presidente. Eu vou tornar público uma decisão de um órgão internacional de direitos humanos que decidiu um colegiado a criminalizar as ações do ministro Alexandre de Moraes. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, subo a essa tribuna não apenas em defesa de um mandato parlamentar, mas em defesa da democracia brasileira, do Estado de Direito e da integridade das instituições republicanas. Nessa semana, a União Interparlamentar, a UIP, a mais antiga e respeitada organização mundial de parlamentares de mais de 170 países, fundada em 1889, sediada em Genebra, na Suíça, laureada com o Prêmio Nobel da Paz em 1910 e parceira institucional da ONU em temas de direitos humanos, emitiu uma decisão histórica, inequívoca, condenou formalmente o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, está aqui a decisão, do Supremo Tribunal Federal, por graves violações de direitos humanos e por perseguição política que se enquadra a crimes contra a humanidade. E esses crimes foi só com o senador que vos falo. A decisão foi tomada de forma unânime durante a sessão da UIP, realizada na Suíça, e confirmou o que já vínhamos denunciando há meses e que muitos insistiam em ignorar. Essa organização condenou por ameaça e atos de intimidação, ausência do devido processo legal, violação da liberdade de opinião e de expressão, violação da liberdade de circulação, suspensão e obstrução indevida do exercício do mandato parlamentar. Essas não são alegações feitas por mim ou por aliados. São violações reconhecidas por uma organização internacional independente composta por mais de 170 parlamentos pelo mundo afora e que zela pelo respeito e garantia à democracia e dos legisladores em todas as suas nações. A UIP deixou claro que a ação promovida contra o ministro, a ação promovida pelo ministro Alexandre de Moraes, como o confisco arbitrário do meu passaporte diplomático, o bloqueio injustificado das minhas redes sociais, a retenção do meu salário, multas diárias abusivas e até busca e apreensão na minha residência sem fundamentos e negados pela PGR, caracterizaram perseguição política. Não há como outro tema e é importante ressaltar, enquanto a base governista insiste em afirmar que vivemos em uma democracia plena, que não há perseguição e que o governo anterior, sim, era autoritário, os fatos e documentos internacionais mostram outra realidade. A justificativa do ministro, que sempre se apoia no discurso de em defesa da democracia, mas agora uma organização imparcial, centenária, respeitada, integrante da Comissão da ONU, vinculada às Nações Unidas, afirma com todas as letras: isso não é verdade. Em resposta a essas constatações, a União Interparlamentar anunciou
que enviará ao Brasil uma comissão internacional especial, que virá ao nosso território para fiscalizar pessoalmente os fatos e se ainda eu estou sendo perseguido politicamente. Vão conversar com os ministros, com o governo federal e verificar se o Estado de Direito e a democracia estão sendo respeitadas e estão voltando à normalidade. E caso se constate que não estão, a UPI encaminhará os documentos oficiais ao Conselho de Direitos Humanos da ONU e ao Conselho de Segurança das Nações Unidas e para o Tribunal Penal Internacional. E não é só a UIP. A própria Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a OEA, aqui está, a OEA, também já acatou a denúncia que apresentamos e abriu o processo formal contra o Estado brasileiro. O caso que está aqui, da OEA, é um dos pontos mais graves destacados no processo. Foi a inclusão, dentro de um inquérito judicial, de fotos íntimas da minha ex-esposa, na época, minha atual esposa, que nada tem a ver com a vida pública ou com embates internacionais. Isso é inaceitável, isso não é democracia, isso é um abuso. O caso brasileiro agora extrapola nossas fronteiras e as denúncias virou agora um alerta global. O mundo passará a observar, porque a UIP tornará público para o mundo o que está acontecendo com o senador da República e com a democracia no Brasil. Senhoras e senhores, não estou nessa tribuna hoje por vaidade. Não falo aqui por mim, falo pelos princípios da imunidade parlamentar, falo por todos os parlamentares, pela liberdade de opinião de todos os senadores, deputados, vereadores, parlamentares e até do cidadão do Brasil inteiro, que não pode mais viver sob ameaça de perseguição por exercerem o dever constitucional de fiscalizar, denunciar e opinar. Hoje fui eu, amanhã pode ser qualquer um de vocês. Eu quero dizer mais, meu embate não é contra indivíduos, mas contra práticas autoritárias. Meu compromisso é com o Brasil, com a democracia, com a verdade. Continuarei lutando, mesmo que em silêncio, mas mesmo que sozinho, porque não há nada melhor do que a consciência tranquila de estar do lado certo da história. O mesmo, em meio a tudo, a minha defesa de instituição do Supremo Tribunal Federal permanece, porque está sendo destruído não apenas a minha imagem, mas a imagem também do STF perante o mundo. Isso é grave. Por fim, agradeço ao UIP e à OEA pela coragem, por suas isenções e por sua lealdade aos princípios que regem o Parlamento Mundial e os direitos humanos. O Brasil possa, em breve, restaurar plenamente o respeito às instituições e às liberdades que juramos defender. Então, aqui eu deixo oficializado, já permitiram a divulgação, vai estar no site do Interparlamentar, União Interparlamentar, está dizendo aqui, decisão tomada de forma unânime pelo Conselho. E aqui fala, violações alegadas pelo relator, ameaça aos atos de intimidação, ausência do devido processo legal em processos judiciais contra parlamentares, violação da liberdade de opinião e de expressão, violação da liberdade de circulação indevida, suspensão e revogação de outros atos que obstruem o exercício do mandato parlamentar. E aí que vem o relatório do relator, que eu não sei quem é, mas eu sei que ele é alemão. Então, essa é uma decisão, não é uma opinião, não é uma sugestão, não é uma possível atentado contra os meus direitos, mas é uma decisão, está claro, decisão tomada
unanimemente pelo Conselho no dia 9 de abril de 2025. Estará oficialmente no site dessa organização centenária e com já ter recebido o Prêmio Nobel da Paz, declarou oficialmente os crimes de Alexandre de Moraes. E perseguição política, eu faço aqui, bem brevemente, um desafio. Todos os juristas busquem se informar. Perseguição política, hoje, se enquadra em crimes contra a humanidade. E crimes contra a humanidade não é crimes contra a direita, esquerda, contra patriotas, contra bolsonaristas. É contra brasileiros, alemães, americanos, todos os países do mundo. Então, ele vai sofrer as consequências de diversos países. Muito obrigado, presidente, pela oportunidade e deixo aqui oficializado essa denúncia formal e a vinda dessa comissão ao Brasil para comprovar se eu ainda estou sofrendo essa perseguição e se tem mais parlamentares na mesma situação que eu. Muito obrigado, presidente. Será encaminhado para a mesa e também será incluído nos anais do Senado o seu pronunciamento, a sua manifestação e a documentação aqui apresentada. Nobre senador Marcos Duval. Convido o senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, para fazer o seu pronunciamento. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Amigo Chico Rodrigues, referência indiscutível da nossa amada Roraima, brasileiras e brasileiros, minhas únicas vossas excelências, sou justo e creio que é insofismavelmente correto fazer aqui esse registro de reconhecimento da tribuna do Senado Federal nesta terça-feira, 6 de maio de 2025, para falar sobre a tragédia provocada pelas chuvas do Rio Grande do Sul e lá no nosso estado gaúcho, completando um ano. Lá estive várias vezes, fui um parlamentar dos poucos, inclusive entre os gaúchos, e há o reconhecimento do Estado por esse fato, em que repassei de minhas emendas 5 milhões para o povo do Rio Grande do Sul, entregue nas mãos do governador Tucano. E também entreguei de presente uma casa para um casal com um filho, quando lá participei com Paulo Paim, com o general Hamilton Mourão, com Leila do Vôlei, da nossa comissão, que fazia parte de cuidar do Rio Grande do Sul. Eu tomo aqui a decisão de discorrer a respeito, depois da conversa que tive dias atrás, com um ministro acima de todas as médias e que vai ficar na história sem nenhuma dúvida, dos transportes, Renan Filho, uma revelação indiscutível do governo Lula III. E como executivo, repito, acima de todas as médias. Ele me mostrou com números o quanto sensibilidade social, empatia e bom senso podem fazer diferença na maneira de agir dos governantes e como isso impacta o bem-estar dos governos e dos governados. O exemplo usado foi o que aconteceu nos últimos anos no Rio Grande do Sul, uma das unidades da federação que mais tem sofrido com os eventos climáticos extremos. Em curto período, o estado sofreu com 2 fenômenos climatológicos e diferentes, e se deparou com reações bem distintas dos responsáveis pelo poder central. Em 2022, o Rio Grande do Sul foi alvo de severa estiagem, com mais de 6 meses sem chuva. Apesar das muitas dificuldades vivenciadas pelos gaúchos, elas não sensibilizaram o então presidente da República, Jair Bolsonaro,
que vivia às turras com os governadores e ainda em consequência da postura negacionista durante a pandemia do Covid-19. Isso quem está falando é alguém que gosta de Jair Bolsonaro e o tem como amigo. Eu sou crítico de Lula, porque não vou ser de Bolsonaro. O Rio Grande do Sul teve de se virar praticamente sozinho ao enfrentar as consequências de forte queda na produção agrícola, determinante da significativa retração do produto interno bruto. A queda do PIB gaúcho em 2022, na comparação com o ano anterior, foi de 2,6%. O tempo passou e em 2024 o Rio Grande do Sul sofreu com outro evento climático extremo, as enchentes provocadas por chuvas torrenciais que causaram alagamentos, destruição e mortes. Uma catástrofe com mudança essencial no enfrentamento. Ao contrário do que aconteceu 2 anos antes, em 2024 o sofrimento do povo gaúcho, que testemunhei pessoalmente, como disse, integrando a comissão que se formou no Senado e visitou algumas das áreas atingidas, e emocionei várias vezes, vi Leila também do vôlei e os demais companheiros, e não foi ignorado pelo governo central. O Poder Executivo Federal mostrou-se presente e agiu. Interrompeu por 3 anos o pagamento da dívida do Rio Grande do Sul, suspendeu o pagamento dos juros desta mesma dívida, criou créditos especiais para empresas e produtores rurais, destinou recursos para que as famílias pudessem recuperar suas casas, mobilizou os ministérios para recuperar a malha rodoviária, reconstruir pontes e realizar obras estruturantes. E ainda criou um fundo especial para o desenvolvimento de projetos de prevenção, mitigação e preparação para desastres climáticos. O montante da ajuda já se aproxima dos 100 bilhões de reais entre transferências ao Estado, aos municípios e aos cidadãos gaúchos. Recursos que impactaram positivamente em áreas como saúde, educação e infraestrutura. Ou seja, o governo federal foi decisivo na colaboração com o resiliente povo do Rio Grande do Sul, que contou também com a solidariedade dos brasileiros de todas as regiões, inclusive do exterior, e eu consegui mais de 100 empresários americanos e portugueses que enviaram doações. E a população gaúcha reagiu como era de se esperar, com muito trabalho e dedicação, reconhecimento, gratidão. E o resultado, o produto interno bruto do Rio Grande do Sul, em 2024 cresceu 4,9% em relação ao ano anterior. Repito, o PIB gaúcho em 2024, ano de sua maior tragédia climática, subiu 4,9%, pátria amada. Um índice superior ao do PIB brasileiro, que alcançou 3,4%, senhoras e senhores, meus únicos patrões. Isso, em grande parte, foi possível por causa da preocupação social que marca o governo Lula III, do qual o ministro dos Transportes é o maior responsável, Renan Filho, repito, um dos expoentes e homem de referência para qualquer governo deste país e do planeta. Fica então a lição para os que apontam simetrias onde elas não existem, comparam o que é naturalmente distinto e fazem a pregação de que político é tudo igual. Uma ova. Em meio a tanta desinformação, é preciso ficar atento para perceber que as diferenças existem e se mostram mais evidentes nos momentos de crise, quando os governados precisam, de fato, contar com seus governantes. Agradecidíssimo presidente Chico Rodrigues, meus amigos, minhas amigas do Senado Federal, aqui tenho 80 deles, apenas um que evidentemente nem o cumprimento e nem cito o seu nome, de tão desprezível e tão polichínclo que é.
Como nunca leu o gibi, ele nem sabe o que significa a palavra polichínclo. E não adianta ir a Aurélio. Você teria que ler os diálogos entre Nietzsche e Sócrates. E como Márcio Bittar, meu amigo pessoal, Bittar lembrava de Sócrates aqui, vamos dizer a esse companheiro, que eu preciso não citar o nome dele, que não era o Sócrates da seleção brasileira, que Girão também, assim como Bittar, amava vê-lo jogar futebol. É o Sócrates, o filósofo grego. Tem que ter um pouco de humor para começar a semana e desejar Deus e saúde a todos e todas, e principalmente ao Brasil inteiro e a esses nossos maiores patrimônios desse Senado Federal, que são os funcionários e as funcionárias. Marcos Duval está aqui, só esqueceu de agradecer que eu permutei contigo, né? Mas não precisa, você é meu amigo, não precisa. Que é isso. Girão, prazer te rever, com Deus, estamos juntos aqui. Você sabe que eu gosto de ti, de todo o seu gabinete, exceto do seu assessor Chico, que entre todos os defeitos é mulherengo. Agradecidíssimo. Eu quero agradecer aí a manifestação no seu pronunciamento nesta tarde do senador Jorge Cajuru e dizer a Vossa Excelência que esse tema sobre o Rio Grande do Sul é um tema que Vossa Excelência conhece com muita precisão, porque foi um dos senadores que primeiro se debruçou sobre a questão da crise no Rio Grande do Sul. Então, o Brasil inteiro conhece a história, sabe da sua disposição, da disponibilidade dos seus recursos, das suas emendas, inclusive transferindo para mitigar, né, os efeitos danosos daquela enchente inesperada no Rio Grande do Sul. Então, parabéns a Vossa Excelência. Como próximo orador inscrito, passo a palavra ao senador Eduardo Girão, do Novo Ceará. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Amigo. Paz e bem, meu querido irmão, senador Chico Rodrigues, quero cumprimentar senhoras senadoras, senhores senadores, funcionários dessa casa, assessores. Olha, o Brasil está abalado, os brasileiros de bem, que é a grande maioria, estão estarrecidos com esse terremoto de grandes proporções causados pelos gravíssimos desvios do INSS, que se agravam a cada dia. Cada dia que você puxa o fio da meada, vem mais coisa. São 4 milhões é a estimativa de aposentados que tiveram seu dinheiro roubado, aqueles que trabalharam a vida inteira para ganhar ali um salário mínimo. E o que a gente viu de 6,3 bi desses descontos inventados, indevidos, roubados, já passa de 90 bi se você considerar os consignados. Aí tem todo tipo de patifaria nisso tudo, buffet contratado que ninguém encontra, muito dinheiro. O irmão do Lula é desses sindicatos, o filho do ministro da Justiça do Brasil advogando. Então tem muita coisa estranha nisso tudo, mas é aquela velha história. Às vezes a verdade precisa chegar muito forte para que acorde a gente. É uma pena, porque essa é uma tragédia anunciada há muito tempo do governo Lula, tendo em vista que o exemplo jamais vem de cima, muito pelo contrário, foi condenado em 3 instâncias por dezenas de juízes, centenas de delações premiadas por corrupção e lavagem de dinheiro. Então, senhor presidente, são mais de 6 bi roubados de aposentados e pensionistas através de associações e sindicatos com, ao que tudo indica, tráfico de influência de um governo que já sabia, porque o ministro Carlos Lupe, que saiu, já sabia há algum tempo disso. Aliás, desde o governo Dilma, se voltou novamente à cena do crime, como diz Geraldo Alckmin, essa turma voltando, desde o governo Dilma, Lupe saiu também por denúncias de corrupção. Agora sai, entra o outro ministro novo, Volney Queiroz, que é o seu secretário executivo imediato, que participou de reuniões com essas entidades que estão sob suspeita no Brasil. Então, já sabia também. Então, é um governo
que não sabe para onde vai, não sabe o que fazer, porque está infestado de lama nesse momento, e nós precisamos investigar. Tem uma CPI minha e uma CPMI da senadora Damares, que essa eu acredito, porque é mista, é Câmara e Senado, já temos as assinaturas para podermos fazer imediatamente essa CPMI, porque o escândalo é nacional, merece as duas casas investigando isso. Mas, senhor presidente, esse escândalo acaba de tomar maiores proporções, que podem atingir 90 B de bola aí de índio, senador Cleitinho. Bilhões de reais. Isso porque, segundo o relatório do TCU, apenas em 2023, no ano retrasado, foram registrados 35 mil reclamações de empréstimos consignados indevidamente liberados. Lembrando que são 4 milhões, é a estimativa, 4 milhões de aposentados que podem ter sido roubados, lesados com isso, com esse esquema. Mais do que nunca, urge instalar essa CPMI, que hoje já reúne a 171 assinaturas de deputados federais, já superamos esse número, e 30 senadores. Não podemos jamais esquecer que quase 80% dos aposentados e pensionistas do Brasil roubados recebem apenas um salário mínimo de benefício do INSS. Senador Márcio Bittar. Mas esse Senado tem a obrigação moral de avançar também em outra CPI, sobre a qual eu venho coletando assinaturas para investigar a fundo os gravíssimos desvios cometidos pela CBF, que também não param de aumentar a cada dia. Ou seja, a CBF é o retrato do Brasil. Não por acaso é a nossa paixão nacional, né? É o retrato. E eu quero pedir aos senadores que não assinaram ainda, que assinem essa CPI da CBF, porque eu vou explicar a gravidade do que está aqui. Além de tudo que já se conhece de irregularidades, envolvendo contrato do IDP, do Instituto fundado por Gilmar Mendes, que seu filho está à frente, com a CBF, num período que teve liminar de Gilmar Mendes para continuar na CBF o presidente atual, Edinaldo Rodrigues. Agora o senador Carlos Portinho, nosso colega, apresenta mais um forte agravante que está na grande mídia, matérias que ele repercutiu. 2 vice-presidências da CBF estariam sendo colocadas à disposição para indicação de nomes por parte de ministros do STF. Estima-se que seriam 200 mil reais de salário. Senador Cleitinho, que gosta muito de futebol, senador Cajuru, senador Amin, estima-se que seriam 200 mil reais de salário dessas 2 vice-presidências. Isso é completamente inaceitável, pois configura de forma explícita a combinação de tráfico de influência, venda de sentença e corrupção. Agora começamos a entender as razões da cortina de fumaça feita pela CBF quando cogitou recentemente a possibilidade da seleção brasileira poder ter um uniforme alternativo na cor vermelha, mesmo contrariando claramente seu estatuto, regulamento interno da instituição, que garante que a seleção só possa usar as cores da nossa bandeira. Tamanha insanidade só se explica como tentativa de desviar o foco, as atenções para os graves escândalos cometidos na gestão Edinaldo Rodrigues. Dentre eles, o aumento do salário de 27 presidentes das federações estaduais, que saltou de 50 mil reais para 215 mil reais, ali, mais ou menos próximo do período da eleição. Isso é ou não é compra de apoio? Uma aberração completa num país onde o salário mínimo é de R$ 1.518. Mas certamente, senhor presidente, um dos mais graves desvios que nós precisamos investigar numa CPI, né, que é esse contrato de cerca de 10 milhões de reais, é o que se estima, porque ali não tem transparência nenhuma na CBF. Eu pedi, inclusive, o contrato, pedi informações à CBF, até hoje não enviou para esse Senado Federal,
Ali é uma caixa preta que a gente precisa quebrar essa blindagem, né? E também estamos amanhã na Comissão de Esportes para votar a convocação do presidente da CBF a essa casa, amanhã, 10h30 da manhã, na Comissão de Esportes. Então, nós temos que investigar esses 10 milhões de reais realizados de contratos do IDP, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Pesquisa, né, com a CBF. Porque aí tem um link muito forte que pode, de alguma forma, justificar o que a gente tem visto, um processo desse parar no STF. Por quê? Não tinha por que parar. Tudo isso explica o estranho malabarismo feito pelo presidente do STF, será? Luiz Roberto Barroso, para que Gilmar Mendes continuasse cuidando desse processo, quando pelo regimento interno, a questão processual, deveria ser conduzido pelo ministro André Mendonça, o qual, inclusive, durante uma sessão em plenário, declarou que a CBF não resistiria a uma investigação. Olha a gravidade. Ele que tinha dito para o atual presidente da CBF uma decisão para sair, né, que ele deveria sair da CBF. E aí o recurso depois, o PCdoB entra com uma... Será que tem a ver com a camisa vermelha? O PCdoB entra com um recurso. E aí, isso vai parar na mão de Gilmar Mendes. Era para ter ido, todo mundo sabe, para o André Mendonça, já que ele estava à frente dessa questão, desses processos junto à CBF. Mas eu encerro, senhor presidente, dizendo que essa casa precisa fazer a sua parte para o restabelecimento da dignidade da vida pública no Brasil. Eu deixo aqui um dos mais conhecidos pensamentos registrados pelo apóstolo Paulo de Tarso, em sua Epístola aos Coríntios. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Muitíssimo obrigado, que Deus abençoe essa nação, que tenhamos força para enfrentar esses tempos difíceis que a gente está vivendo, né, de completa inversão de valores, onde o exemplo definitivamente não vem de cima, onde as instituições, que são importantes para o Brasil, todas elas, mas estão sendo questionadas de forma legítima por uma população sedenta por justiça. E amanhã eu faço um convite para você, principalmente quem é de Brasília. Nós vamos marchar da Torre de TV até aqui o Congresso Nacional, de forma pacífica, ordeira. Chamo você pela anistia, porque é uma questão de prioridade pelo humanismo. É humanismo, pessoas que nunca tiveram passagem pela justiça, sem direito à dupla jurisdição, sem ampla defesa contraditório. Amanhã nós vamos marchar, 16 horas, contamos com você. Muita paz, muita luz, muito obrigado. Continuando o pequeno expediente, passo a palavra ao nobre senador Espiridinho Amin, do PP de Santa Catarina. Vossa Excelência tem um tempo de 10 minutos. Pois não, presidente. Quero saudar Vossa Excelência. Ontem eu fiz aqui o registro da nossa presença no mais completo Congresso Mundial sobre Defesa Cibernética. E Vossa Excelência foi um grande companheiro nessa jornada, juntamente com o senador Sérgio Moro, com o senador Marcos Pontes, com o senador Jorge Seife, na busca de atualizarmos o Brasil em face desse grande risco mundial que são os ataques cibernéticos e os seus estragos na economia, na sociedade, na saúde, etc., como pudemos apreciar, e Vossa Excelência certamente vai registrar isso também da tribuna. Gostaria ainda de registrar a presença dos vereadores Adair Tessari e Crislan de Moraes, do município de São José, que vieram me fazer um pedido que eu quero tornar público. Um pedido de apoio para que o IFSC, Instituto Federal Santa Catarina, de São José, além de receber o apoio que sempre tenho procurado dar, que possamos contar com a possibilidade de cessão de um imóvel que pertence ao governo de Santa Catarina. Eu levarei isso ao governador para permitir que se abram mais 1000 vagas de ensino técnico profissionalizante
e o senhor sabe o que isso significa na sociedade. O senador Márcio Bittar, o senador Cajuru Nasser, todos nós sabemos o que isso representa de oportunidade para a juventude. Então, é um pedido que eu recebo de coração aberto, como professor, que fui durante boa parte da minha carreira, e pelo que conheço de importância da educação, especialmente do ensino profissionalizante. Mas eu quero aqui deixar registrado, presidente, além do meu manifesto de solidariedade às palavras do senador Eduardo Girão, a minha absoluta inconformidade com a ainda não implantação da CPMI, que tem que ser criada para investigar essa barbaridade dos crimes de corrupção que acossam milhares e milhares de pensionistas e aposentados do nosso INSS. Fiz um registro ontem e faço hoje de novo. Reitero a minha assinatura com muita convicção. Assim como confirmo, e do meu amigo Cajuru, que pediu aqui uma parte informal, que ele tem direito de pedir, pela sua assiduidade e pela sua inteligência. Essa segunda parte é em homenagem também ao seu time, o Goiás. Amanhã, essa marcha pela anistia, senador Márcio Bittar, significa a busca da conciliação nacional. E não serão espertezas, oportunismos, quem sabe se entra isso, não entra aquilo. O problema do julgamento do Supremo Tribunal Federal não é consertável com redução de pena. Eles estão enquadrando em crime que não foi praticado. Violento atentado contra a democracia, o Estado Democrático de Direito, golpe de Estado. Essa capitulação, essa tipificação criminal não sobrevive à análise de um estudante de primeiro semestre de Direito. E não resistirá a um mês de luz sobre a justiça brasileira. Um mês de luz, de farol, de transparência, desmoraliza isso. Portanto, não serão truques que vão impedir que a tese da anistia prossiga, porque as condenações abordam fatos que não ocorreram, condenam por crimes que não foram praticados. Este é o problema, não é de redução de pena. Finalmente, eu cumpro o dever, como senador por Santa Catarina, que é, juntamente com São Paulo e Rio Grande do Sul, um dos 3 maiores pilares da indústria têxtil brasileira, para trazer aqui uma reflexão que eu vou entregar no seu todo, escrito, na sua integralidade, para resumi-la dizendo o seguinte: nenhuma indústria consegue produzir tantos empregos quanto a indústria têxtil no nosso país, rivalizando, talvez, com a indústria da construção civil. O meu Estado tem isso no seu DNA, pelos primeiros imigrantes, especialmente alemães, que forjaram a instalação da indústria têxtil, talvez a mais antiga do país, institucionalizada. De todos esses ataques tarifários que se propagam, alguns já aconteceram, outros ainda não aconteceram, mas este tumulto produzido pela elevação das tarifas, a mais acossada até aqui, sem dúvida alguma, a indústria têxtil. É a que está na situação de maior insegurança. Porque não é difícil você imaginar. Se houver uma sobretarifação nos Estados Unidos, para onde virão os produtos da China? Certamente, o Brasil será bastante assediado, o que é normal no comércio. Mas não proteger com medidas de política governamental esta indústria, não discutir, pelo menos, não debater que providências podemos tomar em matéria de apoio para evitar uma derrocada na indústria têxtil brasileira, seria uma irresponsabilidade.
E é isto que eu venho pedir, através deste documento que eu entrego na sua concretude, para que a taquigrafia registre, hoje que é o dia do taquígrafo. Sabia? Sabia, né? Hoje é o dia do taquígrafo. Portanto, nós podemos homenageá-los, pedir que transcrevam e encerro dizendo: presidente, enfatizo que o tempo, neste caso, é um fator crítico. Enquanto debatemos, os fluxos comerciais já estão começando a ser redirecionados. É urgente que o Congresso, que o governo, estabeleça uma agenda prioritária para este setor, com medidas de curto prazo para fortalecer a nossa indústria e ações estruturantes para aumentar a nossa competitividade. A defesa da indústria nacional não é uma questão ideológica, mas um imperativo social. Está em jogo não apenas o futuro de um setor específico, no caso o têxtil, mas a capacidade do Brasil de manter sua base industrial diversificada e capaz de gerar os empregos de qualidade que a nossa população exige e merece. Esse é o apelo que eu deixo registrado, presidente, porque já assisti a esta cena em vezes anteriores. O assédio que qualquer desarranjo fiscal ou tributário internacional pode provocar sobre a nossa indústria, e particularmente sobre a nossa indústria têxtil, é muito grave e muito grande. Por isso, este meu apelo para que nos previnamos e tratemos de proteger aquilo que é um bem sagrado para o povo brasileiro, o direito ao emprego e o direito ao empreender. Muito obrigado. Eu via com muita atenção o pronunciamento de Vossa Excelência, que sempre é uma aula para todos nós, nobre senador Espiridião Amin. Eu via, inclusive, quando Vossa Excelência se referia aos vereadores de São José e Santa Catarina, o Crislande de Moraes e o vereador Adair Tessari, né, que reivindicam essa passagem desse prédio público para que possa se desenvolver o ensino técnico profissionalizante, que é fundamental para o nosso país. Nós vemos aí dezenas e dezenas de escolas já instaladas no Brasil inteiro, principalmente no seu interior, e em Santa Catarina em especial, que tem um nível de educação fantástico, acima da curva, comparando com o nosso país como um todo. Então, eu diria que é um momento muito importante. Eu vi o lamento, o clamor e, acima de tudo, as demandas aqui apresentadas a Vossa Excelência pelos dois vereadores, vou referir novamente o nome, o Crislande Moraes e o Adair Tessari. Isso mostra exatamente a preocupação de vocês como vereadores. Eu que tive a oportunidade de começar a minha vida política como vereador, sei exatamente, na base que nós sentimos a necessidade das nossas populações. Então fica esse registro aqui, que deverá ser divulgado inclusive nos veículos de comunicação desta casa e servirá como registro para os dois senhores vereadores. Também não poderia esquecer aqui a sugestão da marcha da anistia, que foi divulgada já por alguns oradores que nos antecederam, inclusive o meu querido senador Espiridião Amin, que se refere, na verdade, a esse momento em que vive a sociedade brasileira, onde nós precisamos mais de harmonia, e essa marcha é apenas um encontro para a conciliação nacional. Acho que não sou advogado, não sou jurista, claro que não posso falar com muita propriedade sobre o direito, mas entendemos que esse momento tem comovido a sociedade brasileira como um todo, principalmente naqueles casos extremos que têm sido questionados aqui pela sociedade e principalmente pelo parlamento, e também pelo parlamento, né? E gostaria também de deixar esse registro que é importante que nós protejamos a indústria têxtil brasileira. As dificuldades, sabemos, na verdade, que uma crise internacional pode causar um abalo enorme
para a nossa economia, especialmente para essa indústria que se estabelece com tanta competência. Mas mesmo que os produtos chineses venham invadir o Brasil, jamais a qualidade chegará aos produtos produzidos aqui no Brasil, especialmente nas fábricas instaladas em Santa Catarina. Então, parabéns mais uma vez ao nobre senador Esperineu Amin pela sua competência, pela sua coragem e, acima de tudo, pela atualidade dos seus pronunciamentos, mostrando exatamente que esse é o momento que nós precisamos aproximar o parlamento da sociedade brasileira. Gostaria de sugerir ao nobre senador Márcio Bittar, meu companheiro e amigo, colega do parlamento, para assumir a presidência enquanto eu dirijo as minhas palavras no horário do pequeno expediente. Com a palavra, o querido senador Chico Rodrigues, representando o estado de Roraima e o Brasil. Caro presidente, colegas senadores e senadoras, meu caro colega, eu gostaria de, nessa tarde, falar sobre a viagem que fizemos, grupo de parlamentares, autorizados pelo nosso querido presidente do Senado, Davi Alcolumbre, os senadores Esperidião Amin, astronauta Marcos Pontes, Jorge Seife e o senador que também, eu que fiz parte desta delegação, o Sérgio Moro também, que fizemos parte dessa delegação, para tratar de um tema que é extremamente importante para a sociedade global, não apenas a sociedade brasileira. Entre os dias 28 de abril e 2 de maio, estivemos como membros da Subcomissão Permanente de Defesa Cibernética e da Frente Parlamentar de Apoio à Cibersegurança e à Defesa Cibernética, participamos da Conferência RSA em São Francisco, nos Estados Unidos da América. Esta conferência é um dos eventos mais prestigiados do mundo no campo da segurança de informação e este ano teve como tema a importância da colaboração e diversidade da segurança cibernética, reunindo profissionais de diferentes origens e perspectivas e enfrentar os desafios deste importante setor. Como representantes do Senado Federal, participamos ativamente com uma agenda que inclui várias visitas técnicas a empresas líderes no setor, com o intuito de nos atualizarmos nas melhores práticas do setor de cibersegurança e trazer percepções valiosas para a elaboração de legislação com o intuito de proteger nossos cidadãos e nossas infraestruturas críticas, ao mesmo tempo que permite o impulsionamento e desenvolvimento do setor de segurança cibernética do Brasil. Os principais tópicos abordados foram a inteligência artificial e o aprendizado da máquina, arquitetura Zero Trust, que incluem métodos e modelos de segurança que assumem com uma qualidade confiável, segurança de infraestrutura críticas e melhor prática para a conformidade regulatória. Mereceu atenção especial a evolução da inteligência artificial, que está transformando radicalmente a economia mundial e as questões geopolíticas. A inteligência artificial é uma força transformadora, com o potencial de revolucionar diversos setores da economia e da sociedade. Mas seu rápido avanço apresenta desafios significativos, que exigem nossa atenção. Se, por um lado, a inteligência artificial pode ser utilizada para detectar e responder a ameaças cibernéticas, por outro, pode potencializar as possibilidades de ataques cibernéticos,
ser utilizada para fins maliciosos, como a criação de deepfakes, ataques cibernéticos sofisticados e automação de crimes. Por isso é fundamental que desenvolvamos uma estratégia nacional de inteligência artificial que promova a inovação, mas que também mitigue os riscos que estão todos os dias no cotidiano de todos nós. Lado a lado, a participação na conferência, tivemos a oportunidade de fazer visitas técnicas a empresas de ponta, como a Netscope, especializada em cibersegurança em nuvens, a Schneider Electric, empresa francesa, especializada em gestão de energia e automação digital, a Amazon Web Service, que é a plataforma de computação em nuvens mais abrangente e amplamente utilizada no mundo, a Cloudflare, empresa americana especializada em segurança cibernética, a Checkpoint Software, uma das mais antigas empresas da área de cibersegurança, fundada em 1993 em Israel, conhecida como pioneira e líder no setor. A Treflix, que oferece uma plataforma de segurança cibernética abrangente, com foco em detecção e resposta estendida. Foi criada a partir da conhecida empresa de antivírus MC-Face e a Trend Micro, empresa com mais de 35 anos no setor, fundada em 1988 em Los Angeles, mas que hoje tem sede em Taiwan e oferece ampla gama de soluções e serviços de segurança digital. Essas visitas proporcionarão uma oportunidade única de conhecer de perto as tecnologias e soluções mais avançadas em segurança cibernética, bem como de trocar experiências com especialistas e executivos dessas empresas. Senhor presidente, caros colegas, senadores e senadoras, as ameaças cibernéticas estão em constante evolução, com ataques cada vez mais sofisticados e frequentes. O Brasil tem se destacado negativamente em rankings globais de ataques cibernéticos, sendo apontado como o segundo país com maior número de tentativas de ataques da América Latina em 2022. A defesa cibernética torna-se, assim, uma questão de segurança nacional. Vou repetir, para que todos ouçam e atentem, para que este é um segmento muito sensível na vida atual dos povos. E, obviamente, a nossa preocupação ela é dirigida à sociedade brasileira. Portanto, é por isso que se fala, e repito, a defesa cibernética torna-se assim como uma questão de segurança nacional. A proteção de infraestruturas críticas, como redes de energia, sistemas de transportes e instituições financeiras, é uma prioridade máxima. O recente caso de fraude do INSS, por exemplo, onde houve uma falta de bloqueio de rede, serve como um alerta contundente sobre a vulnerabilidade de nossos sistemas e a necessidade urgente de fortalecer a segurança cibernética do setor público. Fraudes como essa não apenas causam prejuízos financeiros significativos, mas também minam a confiança dos cidadãos nas instituições. Por essas questões que é tão importante a participação deste Senado Federal no acompanhamento deste tema. Temos papel fundamental na promoção da segurança cibernética. Não só aprovando leis que estabeleçam um marco legal robusto para a segurança cibernética, a proteção de dados e o combate a crimes cibernéticos, como também fiscalizando a implementação de políticas públicas responsáveis pelo setor e promovendo debates públicos periódicos. Presidida pelo nobre colega e amigo senador Esperidião Amin, a subcomissão permanente da Comissão de Relações Internacionais e Defesa Nacional é o fórum adequado para avaliar a política de defesa cibernética e analisar e debater as estruturas da administração pública voltadas para a área. A Frente Parlamentar de Apoio à Cibersegurança e à Defesa Cibernética reforça o crescente
reconhecimento da importância do tema no âmbito do Senado Federal e do Poder Legislativo. Portanto, meu caro presidente, eu gostaria de deixar esse registro dessa nossa viagem, nessa nossa participação nesse importante encontro internacional, mostrando que esta conferência, ela tem, na verdade, o condão de alertar, orientar, propor, com sugestões robustas, a necessidade de que os países se organizem no sentido de que a sua segurança seja realmente trabalhada de uma forma extremamente técnica e permanente por todos os órgãos da administração pública nacional. Então, eu diria que nós, os 5 parlamentares que lá estivemos presentes, temos informações suficientes para iniciar esse grande trabalho, esse grande debate sobre esse tema tão importante na vida brasileira, que é a cibersegurança. Muito obrigado, senhor presidente. Eu convido o nobre colega Chico Rodrigues para reassumir a presidência, já que nessa hora serei eu a usar a tribuna do Senado. Muito obrigado, presidente. Convido o nobre senador Márcio Bittar para fazer uso da palavra. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, primeiro, cabe a mim, com muita dor, em nome da minha família, comunicar que na última semana eu me ausentei do Senado Federal para acompanhar os últimos dias do meu irmão Mauro Bittar. Dia 26 de abril, dia do aniversário de 68 anos de vida, no Madre Teresa Hospital em Belo Horizonte, meu irmão vivia suas últimas horas, seus últimos minutos. Eu tive a oportunidade de estar com o Mauro nos últimos meses, o máximo que eu pude. Lutava contra um câncer, mas infelizmente após 7 anos esse câncer venceu e o meu irmão entrou em coma induzido no sábado à tarde e no dia 29, o último órgão que ainda funcionava, o coração, parou de bater. Perdi, amigo Plínio, o maior aliado que a vida me deu. O irmão não é gêmeos, mas é como se fôssemos, o irmão que me acompanhou, que esteve ao meu lado a vida inteira. E que nunca me invadiu, nunca me cobrou nada, mas sempre esteve ao meu lado. Eu perdi meu pai, nós tínhamos perdido nosso pai há 37 anos, mas eu carrego meu pai dentro de mim por onde eu vou. E agora vou carregar o meu pai e o meu irmão no meu coração e na minha alma. Tive a oportunidade de me despedir dele no quarto do hospital, dizendo no seu ouvido quanto eu o amava, o agradeci por tudo que fomos um para o outro na vida e que eu estaria sempre perto dos filhos que ele deixou. Peço a Deus e espero muito que ele e o meu pai já tenham se encontrado. Senhor presidente, quando a gente perde alguém que ama muito, muito importante na vida, a gente percebe como tudo é passageiro. E se você não dá importância e não vive com quem você ama, provavelmente você se arrependerá no futuro, porque as horas em que as pessoas estão com você, independente da sua situação, são poucas essas pessoas. E são elas que merecem mais a nossa atenção. Dito isso, senhor presidente, voltamos à ativa. A vida continua e os nossos afazeres, as nossas obrigações, elas continuam. E aqui, voltando, senhor presidente, não poderia deixar de mencionar. Primeiro, agradecer à Rede Record Nacional. Eu realizei, querido Plínio, um sonho perseguido há muito tempo, que é uma rede de televisão nacional mostrar um pouco da vida dificílima que vivem
o povo da Amazônia e particularmente aqueles que moram na área rural, ribeirinhos, indígenas, colonos. E a TV Record foi ao rio Jurupari, no município de Feijó, administrado pelo prefeito Railson, fazer uma belíssima matéria, mostrando um pouco daquilo que a gente vive na Amazônia brasileira. E aí, o que é que impede aquelas pessoas de progredirem? Que movimento impede que elas tenham estrada, que elas tenham ponte, que elas possam utilizar os recursos naturais que existem na Amazônia? E hoje aqui eu trago um pouco daquilo que tenho convicção de que são os nossos inimigos. Um dia desse, o Instituto Monte Castelo afirmou que o mega empresário George Soros, um representante dos globalistas, financiou 283 organizações por meio da Fundação Open Society no Brasil, entre 16 e 23. ONGs e organizações sociais, entre elas Associação de Direitos Humanos, 34 milhões, Instituto Clima e Sociedade, Vossa Excelência deve se lembrar que esse aqui foi um dos que nós investigamos na CPI das ONGs, 23 milhões, e por aí vai, Instituto da Paz, que luta pela defesa do desarmamento da população, o Instituto Socioambiental, lembra do ISA, senador Plínio Valério? Então, esse é valor não declarado, né? Amazon, Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, valor também não divulgado, IPAM, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, também valor não divulgado. Universidades, meios de comunicação, como Empresa Folha da Manhã, do Complexo Folha de São Paulo, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Quais as pautas defendidas por essas entidades, por essas ONGs? Entre elas, desarmamento civil, militância identitária, incentivo a pautas de gênero, o racialismo e divisão social por identidades. Ativismo ambiental radical, afrouxamento de penalidades contra bandidos, militância acadêmica contra o agronegócio e o setor produtivo e financiamento de mídia ideológica. Não vamos esquecer, esse é um pacote só e tem a sua representação no Brasil. Eu acabei de mencionar aqui que o Jorge Soros financia entidades e ONGs que têm ligação, por exemplo, com a ministra do Meio Ambiente, ministra Marina Silva, e a teia de ONGs bilionárias. Por exemplo, é sempre bom lembrar, a ministra tem ligação direta com muitas ONGs que na CPI, proposta pelo colega Plínio, foi identificada ela própria como conselheira honorária da ONG IPAM, uma das mencionadas agora há pouco como beneficiária do George Soros, que recebeu e ainda recebe também dinheiro do Fundo Amazônia. Ana de Toni, que é conselheira da mesma ONG. Capobianco, fundador do ISA, ONG gigante, que recebe do Fundo Amazônia e rios de dinheiro de empresas e ONGs estrangeiras, como essa do George Soros. Para eles tudo é normal, tudo pode. Como, por exemplo, a notícia nacional dá como escandalosa uma licitação vencida em Jericoacoara, onde um aliado da ministra Marina Silva, exatamente o Capobianco, uma empresa que tem um dos seus irmãos, venceu a licitação por alguns anos para administrar, levou a concessão do ICMBio, o consórcio Dunas foi o vencedor do processo de concessão de serviço e apoio à visitação no Parque Nacional de Jericoacoara, no Ceará. O ICMBio faz uma licitação para ser administrado por uma empresa de fora e quem ganha é uma empresa que tem um dos irmãos da família Capobianco. Tudo isso é normal. Para eles não tem nada de... Imagina, senador Exalci, que fosse Vossa Excelência ou eu, né, que a gente fizesse parte do governo, de um órgão que a gente tem influência, esse órgão faz uma licitação e uma empresa de um irmão nosso tivesse vencido. Era escândalo nacional, mas para eles não tem nenhum problema. Bom, o que tem tudo isso, senhor presidente Chico? O que tem tudo isso é que essa turma toda
trabalha contra a Amazônia. Agora, por exemplo, para que o nosso morador de Feijó, Tarauacá, Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Poto Valta, Taumaturgo, possa se lembrar. O sonho enterrado da estrada que liga, ou que pode ligar o Acre ao Peru, ligando o Cruzeiro do Sul a Pucallpa, 200 quilômetros. A ministra Simone Tebet anunciou oficialmente um dia desse que esse sonho está encerrado. Não faz parte de projeção nenhuma do atual governo. E sabe que o DENIT dá como explicação que essa obra está judicializada. Mas sabe por quem que ela está judicializada? Vamos lá. Por ONGs que receberam recurso do Fundo Amazônia da Marina Silva. Entre eles, OPIG, Organização dos Povos Indígenas do Rio Juruá, 34 milhões de reais. Então, isso tudo, colegas da Amazônia, Chico Rodrigues, Plínio, que criou a CPI das ONGs, isso é um pacote só. Marina Silva, Ministério do Meio Ambiente, ICMBio, IBAMA, a esquerda brasileira, porque essas ONGs todas são militantes pagas para votar e para pedir voto para a esquerda brasileira, para o seu Lula e companhia limitada. E enquanto isso, qual é o resultado para o Acre? Onde você não pode fazer uma estrada, não pode fazer uma ponte. Sabe qual é o resultado da política desse povo todo para o Acre? Vamos lá, pobreza, 51,5% da população acreana, segundo pior ranking do Brasil, está na população, na lista da pobreza. Extrema pobreza, 13,2%, primeiro lugar no Brasil. Renda per capita, R$ 1.095, a segunda pior. Para terminar, senhor presidente, 132 mil beneficiários, 54% da população ativa acreana, 132 mil beneficiários contra 110 mil com carteira assinada. Então, para terminar, e usando a paciência do senador Chico, quero dizer o seguinte: assinei a CPMI para averiguar outro roubo neste governo, que é do INSS. Estão roubando senhores e senhoras idosos, e o Senado e o Congresso Nacional têm que apurar. Se deixar por conta desse próprio governo, eles vão investigar umas entidades e deixam do lado de fora, por exemplo, a entidade que é ligada ao irmão do atual presidente Lula da Silva, o Frei Chico, que conheço a história há muitos anos. Portanto, tem a minha assinatura. O Congresso Nacional precisa averiguar essa roubalheira, descontos que não foram autorizados, empréstimos consignados que não foram autorizados, bilhões tirado da hora que a pessoa mais vai precisar, que é na época da sua aposentadoria. Portanto, a minha assinatura está nesse requerimento, que conta com 32 assinaturas e vai aumentar. E para terminar, senhor presidente, não é o Barroso e nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal que faz lei. Quem faz lei é o Parlamento Brasileiro. E é o Parlamento Brasileiro que tem o dever moral de pacificar o país. E o país só se pacifica se votar anistia, se entrar nesse plenário aqui agora. O Gabeira, ele será tratado por senadores da esquerda e outros com pompa e circunstância. Mas o Gabeira foi um que sequestrou no passado e foi perdoado. A própria presidente Dilma, que fez esquerda, que explodiu bomba, virou presidente do Brasil. E hoje o prêmio dela, além de ter recebido uma indenização, é administrar um banco, BRICS, que não é mais BRICS, porque já tem muito mais de 5 países, ganhando 200 mil reais por mês, uma mestre em economia. E as pessoas que estão sendo presas, continuam presas e condenadas por um crime que não cometeram. E como disse aqui o Espírito Amin, essa tentativa de abaixar a pena e jogar para debaixo do tapete, isso é uma covardia. Porque o que está em jogo é, de um lado, uma narrativa que é a maior fake news do Brasil. Ministros e políticos de esquerda dizendo que houve tentativa de golpe dia 8. Nunca houve. E essas pessoas não podem ser julgadas por um crime que não cometeram. Por isso, agradecendo, presidente Chico, e dizendo principalmente ao povo do Distrito Federal, que amanhã participem conosco
de uma passeata pacífica na esplanada dos ministérios para mostrar à Câmara e ao Senado, aqueles que ainda estão indecisos, que o projeto da anistia tem que ser pautado. E cada federal, cada senador que vote com a sua consciência e preste conta no seu estado. Muito obrigado, senhor presidente. Nobre senador Márcio Bittar, Vossa Excelência trata de um tema extremamente presente na mente de todos os brasileiros e, obviamente, não é diferente no Congresso Nacional. E aqui com muito detalhe, conhecimento e, acima de tudo, com essa defesa para que haja uma conciliação nacional, né? Vossa Excelência vem realmente comunicar a realização dessa marcha pela anistia, o que nós estamos acompanhando, todos nós, parlamentares ou não, a necessidade de haver uma compreensão mais ampla do Judiciário, especialmente do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que essa generalização que foi tomada pela vontade individual, talvez, e coletiva do conjunto dos senhores ministros do Supremo, ela possa, na verdade, ser discutida para que aqueles que, na verdade, não tiveram absolutamente nenhum envolvimento com essas questões não fiquem submetidos a esse permanente dilema, né? E então, Vossa Excelência se ouve muito bem com esse pronunciamento, a ressonância natural, e gostaria até de dizer e sugerir para que a mesa, para que os veículos de comunicação da Casa divulguem o seu pronunciamento com toda a presteza possível, porque ele tem realmente uma extensão de interesse nacional, né? Então, parabéns, Vossa Excelência, pelo pronunciamento. Obrigado. Como próximo orador inscrito, concedo a palavra ao nobre senador Plínio Valério, PSDB do Amazonas. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Obrigado, senador Chico Rodrigues. Eu peço que, se me ceder, me dê alguns minutos. Eu queria aproveitar o discurso do senador Márcio Bittar, e foi coincidência, eu trouxe aqui para o plenário o relatório da CPI das ONGs, tão bem feito pelo senador Márcio Bittar, e vou falar sobre ele daqui a pouco. Senhoras senadoras, senhores senadores, um colossal jabuti colocado pelo governo no meio da proposta de orçamento para 2026 ignora tudo o que já foi comprovado de bandalheira das ONGs, em especial que se diz ambientais e que manipulam bilhões de reais. A CPI das ONGs mostrou isso, e esse relatório é farto. Está na proposta do Planalto, textualmente, o governo deixará de exigir a devolução de bens em caso de desvios e recursos repassados a organizações não governamentais. Podem continuar roubando, fazendo o que fazem, que não tem perigo nenhum de serem punidas. Em outras palavras, ficam com elas de presente, apesar de terem feito mau uso dela. Das coisas compradas, do bem que adquiriram, não poderão mais ser confiscados, porque o governo brasileiro autoriza esse crime. É evidente que, ao agir assim, o texto viola o artigo 37 da Constituição, que determina a todos os agentes públicos obediência aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Está premiando a ineficiência e, mais possivelmente, a má-fé de entidades contratadas com objetivos específicos, centrados em servir os cidadãos. Como justificativa, o Executivo argumenta que a legislação garante a boa aplicação da verba pública e que nem sempre é de interesse da União a retomada do dinheiro. As ONGs pegam dinheiro, gastam como querem, como está comprovado aqui no relatório, ficam com isso, compram bens e, quando é comprovado que agiram mal, não pode tomar os bens, porque o governo vai autorizar isso. Qualquer um de nós que cometesse crimes assim, os bens seriam confiscados. E as ONGs vão continuar impunes agora na forma da lei, se isso passar. A CPI das ONGs, e aqui está o relatório, mostrou fartamente que a quase totalidade do dinheiro arrecadado pelas ONGs ambientais é desviada de seus objetivos oficiais
e apropriada por elas próprias com gastos monumentais e salários nababescos. A CPI das ONGs consultou os balanços de todas as principais organizações não governamentais e tomou depoimento de seus dirigentes, assim como de eventuais beneficiários de seu trabalho que foram prejudicados por sua omissão. Eu digo aqui omissão, mas claramente poderia dizer desvio de recursos. Tomemos um exemplo, o senador Márcio Bittar ainda agora citou o ISA, que é um dos responsáveis por isso. O ISA, com o ICMBio, está isolando o Brasil, particularmente a Amazônia, impedindo que os amazônios consigam sobreviver, posto que não podem explorar os recursos naturais de seu território. Tomemos um exemplo, o conhecido ISA, o Instituto Socioambiental, completou 30 anos de existência, faturando até 70 milhões em um só ano, 2022. Calcula-se que nesse período o seu caixa passou de 600 milhões de reais. Na verdade, todas as grandes ONGs ambientais apresentam faturamento muito elevado, sempre na casa das centenas de milhões. E é isso que o governo está agindo, permitindo que esse pessoal fique com o produto do roubo, com o produto do dinheiro desviado. Por isso, a decisão tomada pelo governo para, na prática, liberar as prestações de conta das ONGs e presenteá-las com recursos públicos, atende a um quadro que podemos perceber com precisão na CPI das ONGs. Mostra que estamos diante de uma aliança que, de forma conjunta, manda nas questões ambientais brasileiras. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, nesse núcleo decisório ambiental, acabamos de ouvir comunicado da assinatura, alguns meses, de um pretenso protocolo de intenções, cujo texto ninguém viu, que entregaria, por decisão do Ministério do Povos Indígenas, 14% do território nacional à empresa privada, a Ambipar, que atua na Bolsa de Valores com crédito de carbono. A gente reclamou, denunciou, mandou ofício, estão negando de que isso não existe papel. O que a gente não pode é desistir, porque eles querem entregar para uma multinacional que ela tome conta de todas as terras indígenas no Brasil, 14% do território nacional. Imaginem só, entrando, saindo como puder, quando quiser, a hora que quiser, do jeito que quiser. E sempre respaldado pelas leis brasileiras. Também o governo já decidiu que um certo consórcio formado pelo grupo Cataratas e pela Construcap, o senador Márcio acabou de falar, que venceu aquela licitação no Parque Nacional de Jericoacoara, no Ceará, dirigido pelo irmão do braço direito da ministra Marina Silva, que até alguns meses atrás era sócio do irmão, mas retirou, porque é assim que eles agem. Quando eles querem sair do ministério para ganhar dinheiro na ONG de onde vieram, eles pedem demissão aqui, vão lá, aí o ministério encomenda um estudo a eles, e eles fazem o estudo sempre na casa de milhões, para fazer a luva encaixando. O que eu quero dizer com tudo isso, o presidente Chico Rodrigues, o senhor foi um dos membros da CPI que nos acompanhou na diligência a Pari Cachoeira e São Gabriel da Cachoeira, que é a área mais rica do planeta. Não tem área no planeta tão rica quanto o chamado território lá, território que eu digo, a área de terra, chamada Cabeça de Cachorro. Diamante, ouro, o que vocês possam imaginar, mas é área indígena. O ISA passou 14 anos lá. Nós estivemos lá e ouvimos as mazelas e as queixas. De uma tribo que foi conosco lá de uma aldeia, levaram 14 dias para chegar lá de motor rabeta, porque tiveram que atravessar 9 cachoeiras, para simplesmente reclamar, repudiar o ISA. Então, qual é a finalidade desse discurso, o objetivo principal, presidente? Há um conceito na sociedade brasileira de que as CPIs acabam em pizza ou em samba. Não. CPIs acabam em relatório, como esse aqui, feito pelo senador Márcio Bittar e assinado por todos nós. CPI acaba em relatório. Nesse relatório a gente aponta os desmandos, as hipocrisias, os defeitos e apontamos soluções. 12 projetos aqui. Eu citei, vou citar aqui apenas 3 desses projetos, porque além da gente mostrar
a hipocrisia, o roubo, a gente também coloca soluções. E um deles é exatamente o que obriga a transparência nesses recursos que as ONGs obtêm junto às autoridades brasileiras ou estrangeiras. Transparência. De onde vem, quem mandou, para que serve, quem toma conta e o que fez com ela. Transparência. Aquele ato do governo diz que nada disso vale. A gente colocou aqui 12 projetos, um só deles está andando, e esta casa tem culpa, porque é aqui no parlamento que a gente tem que fazer correr esses projetos. Um só está andando, que é esse de transparência, depois da gente muito reclamar. O outro exige a publicidade. O que a ONG está fazendo? Cadê o que ela está fazendo? Para que nós possamos contestar, principalmente nós amazônicos que conhecemos. O que eles fazem? Para os senhores que estão aí, os assessores estão vindo, o que eles fazem? Eles pegam esse dinheiro, vão botar só para facilitar, R$1 milhão, não é nunca 1 milhão, é de 30 para cima. Até 80% desse 1 milhão, ou seja, 800 mil, eles vão gastar entre eles. Tu vai viajar para uma palestra em Nova York, você vai publicar no jornal tal um artigo e tu vai viajar para o interior para doutrinar as pessoas. 20% deveria chegar na ponta. E quem diz não sou eu apenas não, é o TCU. 20% chega na ponta. E o que é essa ponta? Exatamente a doutrinação, o treinamento de pessoas, até indígenas, que vão dizer que os índios gostam das ONGs, quando não gostam das ONGs. Exemplo, para ficar bem claro, e eu encerro, presidente, mas deixando claro, CPI das ONGs encerrou nesse belo relatório, que foi entregue ao Procurador-Geral da União, da República, que foi entregue às autoridades, que está aqui nesse parlamento, com sugestões também, não só pedindo punição, mas sugestões também. Peguemos, por exemplo, a ONG que o senador Márcio Bittar citou, acho que é IPAM, que a ministra, a Deusa Marina Silva, é conselheira. Pegou 34 milhões ou 32 milhões do Fundo Amazônia. Gastou 6 milhões e 800 com o próprio projeto. Ou seja, eu quero dinheiro para dizer que eu vou escrever e publicar esse relatório. Aí, quando vai publicar, eles mesmos, que eles não tinham o projeto que dizem ter, vão pagar para si próprios para executar isso aqui, para bolar isso aqui. Então, já ficou 6.800 lá. Tem casos de ONGs, senador Moro, que o palestrante, ele pega o dinheiro e manda um palestrante, senador Cleitinho, para o interior do Acre, interior do Amazonas, para fazer palestra, para ensinar os ribeirinhos, se defender coisa e tal. 3 noites, seminário de 3 noites, pagaram R$800 mil. Seminário, palestra, entre si. Então, esse roubo está tudo aqui, está tudo colocado aqui. Isso aqui é história, vai ficar. Portanto, a CPI das ONGs acabou num belo relatório. E a gente tem que seguir adiante, porque, senador Chico Rodrigues, o senhor tanto quanto eu sofre, o senhor tanto quanto eu sabe dos problemas que enfrentamos. Roraima é tão vítima quanto o Amazonas. Tão vítima quanto o Amazonas. Roraima hoje deve ter o quê, senador Chico? Me corrija, 70% da sua área parque, reservas, tem mais ou menos mais de 80%, ou seja, menos de 20% dos roraimenses podem usufruir. O Amazonas está nesse caminho. O Acre está passando por isso. Então, qual é o objetivo? Daqui a pouco, e haja parque, haja os ICMBio para tomar conta, e haja parque. Eu vou dar o último exemplo e encerro. Um lugar chamado Novo Remanso, fronteira de Manaus com Itacoatiara, 260 quilômetros, fica lá pelo 200. Acaba de ser tornado uma área de proteção ao macaco sauim de coleira, abrangendo 10 comunidades, 3 a 4 mil pessoas, plantadoras, mamão, abacate, abacaxi. Então lá, agora a área já é de proteção aos macaquinhos. 100, 150 macaquinhos. O tamanho dessa área equivale a 15 mil campos de futebol. O que vai acontecer? O CMBio, ele dá uma cartilha, depois que ele vai tomar conta. O CMBio toma conta de tudo, de todos os parques nacionais, de tudo. Aí ele vai dar uma cartilha.
Nessa cartilha que os moradores que foram encurralados estão lá dizendo que pode fazer isso, pode fazer aquilo e pode aquilo, desde que o CMBio permita. E não permite nunca. O que vai acontecer é o que acontece na reserva Chico Mendes, no Acre. Eles não podem mais sobreviver. Não pode mais plantar, não pode mais colher, não pode mais criar gado, não pode ter leite da vaquinha. Aí eles vão sair para Itacoatiara, que não comporta, vão para Manaus, mais uma favela vai surgir. Eis aí o objetivo das ONGs. Cabe a nós, senador Chico Rodrigues, Márcio Bittar, todos nós protestar, mostrar, trazer, falar disso aqui. O Brasil, a Amazônia está sendo cercada, reservada para os grandes governos internacionais. Vai chegar um dia que nós nada vamos mais poder fazer. Crédito de carbono, e agora eu encerro de verdade. Crédito de carbono, que tanto se fala, que estão tentando induzir os moradores lá de Caruarí e também do Juruá, perto do Meirunepé, estão tentando induzir a ceder para uma empresa de um italiano que tome conta daquela área ali, equivalente a maior que Inglaterra, França, tudo juntos, a tratar de crédito de carbono. O que é o crédito de carbono para este senador aqui, amazônida? Ninguém me prova o contrário, porque já é opinião formada. O crédito de carbono eu vou te pagar na tua área, na tua floresta, para que tu não faça o que eu já fiz da minha e vou continuar fazendo. Destruir meu recurso natural, vou continuar destruindo, mas eu te pago para que tu não faça na tua. E assim eu posso dizer ao mundo que tem o crédito de carbono e posso continuar fazendo o que estou fazendo. E haja fumaça, e haja gás, e haja veneno. E os brasileiros dizendo amém. Obrigado, presidente. Nobre senador, Vossa Excelência, com muita propriedade, fala sobre esse tema, sobre as ONGs. Nós fizemos parte da CPI das ONGs e um relatório substancioso foi elaborado com muita precisão. E nós que vivemos na Amazônia sabemos que é um absurdo o que fazem a maioria dessas ONGs. Cada exemplo que Vossa Excelência deu aí é como se fosse uma caixa de ressonância para o meu estado, especificamente de Roraima, né? Então, é necessário que nós promovamos o desenvolvimento, é necessário que esse país cresça cada vez mais, proteja o seu meio ambiente. Nós somos extremamente favoráveis, todas as práticas de preservação ambiental nós também defendemos, mas como agem as ONGs e muitas vezes o governo toma posições radicais que apenas atrasa, apenas impede o desenvolvimento da Amazônia e do Brasil, é o que na verdade nós contestamos e não aceitamos absolutamente. Portanto, o pronunciamento de Vossa Excelência cada vez mais vem fazer com que esse relatório da CPI das ONGs ele fique às claras. A grande imprensa nacional deveria se debruçar sobre esse relatório para mostrar os absurdos que são cometidos no nosso país à luz do dia, às vistas das autoridades brasileiras. O senador Cleitinho, apesar de não estar na relação, está em 20º lugar na inscrição, eu vou conceder a palavra por 10 minutos. Senhor presidente, uma boa tarde a todos os senadores, senadoras, a população que acompanha a gente pela TV Senado, aos servidores dessa casa aqui. Vou começar aqui mostrando isso aqui, porque que a gente deveria colocar como prioridade a CPMI para poder investigar esse rombo bilionário que estão fazendo com os aposentados. E será por que vocês não querem assinar a CPMI, não querem colocar essa CPMI aqui agora já o mais rápido possível? Olha isso aqui, gente. INSS abriu exceção de segurança para sindicato do irmão de Lula. Quer dizer, vou acabar de ler para vocês aqui, ó. De acordo com o relatório da Polícia Federal, atuou sem cumprir os requisitos exigidos para realizar descontos em benefícios. Quer dizer, não tinha autoridade para isso, para fazer isso, e mesmo assim alguém deve ter ligado lá no INSS e falado assim, não, é o irmão do Lula, pode liberar. Isso aqui tem que ser mais rápido possível ser investigado isso aqui. Isso aqui é um absurdo, é um afronto. Aí, gente, eu queria muito que os 503 deputados federais e os 81 senadores assinassem essa CPMI.
Porque com todo respeito que eu fico vendo da base do governo, é jogar no lombo do Bolsonaro, falando que o Bolsonaro também tem culpa. Já que o Bolsonaro tem culpa, por que vocês não assinam a CPMI para poder investigar todos os governos? Vamos investigar todos. Quem não deve, não teme. Que começa lá desde 2016, que foi a Dilma da transição para o Temer, depois voltou o Bolsonaro, aí depois foi o Lula agora novamente. Então, gente, todos os 513 deputados têm que concordar uma coisa aqui. Todos. E os 81 senadores, tanto de oposição, né, e quem é base do governo. A gente tem que investigar tudo. Porque fica o tempo inteiro falando, as entidades lá, a maioria que foi beneficiada foi do governo Bolsonaro. Vamos investigar elas. Qual que é o problema de investigar essas entidades? Todas! Vamos investigar todo mundo! É dever nosso fazer isso. Então eu acredito que essa CPMI aqui, que a gente está falando de aposentados. E eu queria muito aqui dar um recado para esses canalhas, covardes, bandidos que fizeram isso. Vocês têm que estar na cadeia, seus bandidos. Canalhas, covardes. E devolver centavo por centavo. Eu queria mostrar isso aqui para vocês aqui, gente. Porque que todos os deputados federais e senadores têm que assinar, até para mostrar que quem não deve não teme. Olha isso aqui, gente. Fraude no INSS, entidades investigadas já receberam quase 6 bilhões em emendas. Aí eu faço uma pergunta para vocês, população brasileira. Quem tem que emenda para indicar? É os aposentados que indicam emenda ou são os políticos, deputados federais e senadores? Essas entidades que estão sendo investigadas já receberam 6 bilhões de reais de emendas. E aí? Por isso que eu acho que todo mundo tem que assinar. Eu já assinei. Assino quantas vezes precisar. Aqui, ó, de acordo com o portal de transparência da CGU, 7 das 11 entidades investigadas pelo PF na operação sem desconto receberam verbas de emendas parlamentares. Por isso que eu acho que a gente tem que fazer essa CPI aqui o mais rápido possível e passar tudo a limpo aqui, desde 2016. Porque isso que vem de Deus de 2016, a gente tem que ser justo. E eu gosto sempre de falar uma coisa, nenhum presidente da República, que seja o Bolsonaro, que foi a Dilma, que foi o Lula, ele consegue fiscalizar a consciência do ser humano, não. Você vai lá e coloca um ministro. Você vai lá, o ministro coloca um secretário, coloca um presidente do INSS, coloca secretários. Aqui a gente sabe quem é político aqui frequenta. Eu tenho só 2 anos que eu estou aqui. Que o que tem de lobista e vagabundo que frequenta aqui o Congresso Nacional não é brincadeira. Fica por conta o tempo inteiro de querer fazer negócio aqui, de fazer sacanagem de rolo. A verdade é essa. Qualquer oportunidade que tem, quer fazer rolo, quer fazer bandidagem. Então, eu não vou ficar aqui crucificando aqui nenhum presidente da República, não, porque se tivesse sido o presidente Bolsonaro, ou se tivesse sido qualquer outro presidente, o Ciro, ou a Simone, qualquer um que tivesse ganhado a eleição, essa bomba ia estourar. Agora, o que me chama atenção é alguns senadores e deputados não querer assinar e ficar falando que a culpa é do Bolsonaro. Se vocês acham isso, por que vocês não assinam? Para poder investigar todos os governos. A gente tem que trazer transparência. O princípio da administração pública aqui é a transparência. Vamos todo mundo assinar. Apesar que ontem saiu aqui, para todo mundo ver, que não é 6 bilhões não, gente. Só de consignado é 90 bi. 90 bi. E isso veio de 2023 para cá. Que aí quem que era o presidente, começou a ser o presidente? O Lula. Então a gente precisa, o mais rápido possível, fazer essa CPMI aqui e todos, canalhas, cretinos, bandidos, eu não vou falar mais coisas aqui que eu acredito que meu microfone vai cortar, mas sacanagem, roubar dinheiro de aposentado, que trabalha a vida inteira para depois, uns desses aposentados e ter um salário mínimo, são vulneráveis, que dependem do pai, dependem do filho, dependem do neto para poder ajudar eles a receber. Vocês lá e roubar dinheiro, descontar de forma indevida, vocês são canalhas, vocês têm que pegar cadeia, mas é cadeia mesmo. A gente tem que parar de passar pano para isso. E como eu estou dizendo para vocês aqui, a gente precisa investigar isso o mais rápido possível para a gente acabar com esses urubu na carniça que fica aqui no Congresso Nacional, aqui, ó, fazendo negócio o tempo inteiro, um bando de lobista, um bando de canalha, que fica enriquecendo nas custas do povo. E se tem nega aqui, política aqui, que aceita isso, também tem que ir para a cadeia. Novamente, a gente está falando aqui de um rombo aqui de 90 bilhões de consignados que era indevido, que aposentados não queriam que tivesse dado desconto. E um monte de canalha fizeram isso. Então não tem prioridade maior aqui no Congresso Nacional, aqui, tanto no Senado e tanto na Câmara, de poder aprovar isso o mais rápido possível, não. Essa CPMI aqui, a gente começar a convocar um por um, inclusive, com todo respeito, o irmão do Lula, que foi beneficiado, que não poderia fazer isso e conseguiu fazer. Tem que ser o primeiro a ser convocado aqui. O próprio ministro, que pediu para sair. Agora, o que me chama a atenção, me desanima um pouquinho de querer vir executivo, querer vir governador, porque eu nunca vi tanto
questão de fazer negócio. Negócio, para mim, você faz negócio é com o povo. Aí eu fico imaginando eu sendo governador, aí eu quero ser justo aqui, governador lá do meu estado, e eu tenho que ficar negociando com o partido. Cleitinho, você quer a base do governo? Você quer que eu seja base seu? Não, você vai ter que me dar um cargo. Você vai ter que me dar uma secretaria. Você vai ter que me dar isso. Quer dizer, e o povo? Sabe por que eu estou falando isso? Aqui tem 3 senadores aqui que eu tenho maior respeito, que é do PDT. E eu garanto que eles não estão coliados nisso, não estão a favor disso, não. Mas agora eu já vi matéria aqui dizendo que o PDT não vai ser mais base do Lula, porque exonerou o ministro, o Lupe. Mas peraí, gente, o Lupe deu entrevista dizendo que sabia. O Lupe deu entrevista falando que sabia de tudo, e não fez nada, ele prevaricou. Ele tinha que pedir para sair mesmo, aí. Aí o governo vai lá e coloca ele de ministro, faz tudo errado, exonera o cara, que ele pediu para sair, aí não vai ser base mais. Cara, o que é isso desse país aqui? O que é isso desse país aqui? Por que tudo tem que fazer, tem que negociar? Tem que ser a troca de alguma coisa? Por que não tem que negociar o que é a favor do povo? Eu fui 3 vezes aqui já, ó, fui vereador, nunca subi em prefeitura para negociar com o prefeito, para pedir alguma coisa que não seja que fosse para o povo. Deputado estadual, com o governador Romeu Zema, nunca pedi nada, cargo, nada, indicação, nada, zero. E como senador aqui, nunca vou fazer uma coisa dessa. Por isso que eu já falo aqui publicamente, não espere de mim um dia ser presidente de algum partido. Jamais serei presidente de algum partido, porque tem que fazer uma coisa dessa, sujeitar a fazer isso. Não, eu vou te apoiar, eu vou ficar 4 anos com você lá votando, mas eu quero ser ministro disso, eu quero carga ali, eu quero isso aqui, eu quero mais isso aqui. Isso aqui é defender o povo? Isso aqui é defender simplesmente o partido e o poder. A verdade é essa, vergonhoso, vergonhoso. Nesse ponto aqui eu quero ser justo. Olha que vergonha, não, o Lupe não está mais, não vai ser base mais não. E o povo? Agora eu finalizo aqui, presidente, para mostrar, falando em povo, eu quero chamar a atenção aqui de toda a população brasileira, porque a prioridade deveria ser essa CPMI aqui para botar todo vagabundo na cadeia, mas ainda não é prioridade. Sabe qual que é a prioridade aqui? Que está discutindo ali na Câmara, e pode vir para cá, aumentar os números de deputados para isso aqui, gente, ó, 527. A população brasileira não está aguentando 513 no lombo, nas costas do povo brasileiro, os caras querem colocar ainda 527. Olha o que é esse país aqui, gente. Aí eu faço uma pergunta para a população brasileira que está vendo esse pronunciamento meu aqui agora, que você que é o patrão, que você que paga imposto e você que elege todos os deputados federais e os senadores estão aqui. Vocês querem que aumente mais ainda deputados federais para vocês pagarem essa conta? A gente deveria estar colocando como urgência aqui uma reforma política. Pelo contrário, era diminuindo deputados federais e diminuindo senadores. E diminuindo essa carga que o povo não aguenta mais pagar. Aí não. Em vez da gente pegar e cortar gasto da própria carne, não, a gente vai dar mais gasto ainda para a população pagar. Esse gasto, gente, eu fiz questão de desenhar para vocês aqui, vai chegar isso aqui, ó, a 40 milhões de reais. 40 milhões de reais. Aí eu quero ver, lá na Câmara dos Deputados, né, quantos deputados vão votar contra essa patifaria, essa vergonha que vai acontecer no Brasil aqui, de aumentar ainda mais deputados federais para a população pagar. Lembrando que lá, gente, não tem nem 400 cadeiras. Se juntar todos os indivíduos lá num dia, não cabe nas cadeiras da Câmara. Passa, tem que ficar tudo em pé, tudo amarrotado. E ainda quer aumentar ainda. E lembrando que quando aumenta, gente, aumenta fundo eleitoral, fundo partidário, que vocês estão achando que não é mais deputado? A festa da democracia é o ano que vem. Aí quem que paga essa festa da democracia? Quem paga a conta? É o povo brasileiro. Aí o que acontece mais? É mais auxílio moradia, é mais verba indenizatória de alimentação, é mais carro, é mais motorista, é mais isso. Aí, novamente, quem é que paga a conta? A população brasileira que paga essa conta. Então, novamente, eu já estou aqui me posicionando já para tentar mobilizar toda a população brasileira que, de uma forma respeitosa, vai até o seu deputado federal, inclusive o Hugo Mota, que é o presidente da Câmara, que tem tantas coisas para serem pautadas e não pauta, aí quer pautar agora para aumentar os deputados, porque foi uma orientação do STF, né? Cobre de uma forma respeitosa de cada deputado federal que se posicione contrário. O que a gente tem que discutir aqui não é aumentar mais deputados. A gente tem que discutir aqui é reduzir o fundo partidário, o fundo eleitoral, que o ano que vem é de 6 bilhões de reais. O que a gente tem que fazer aqui é reduzir privilégios e mordomias que toda classe política que tem, que o trabalhador brasileiro que faz uma escala miserável de 6 por 1 e ganha R$ 1.500 e tem que pagar um monte de imposto para poder bancar isso aqui, não tem direito a isso. Então, eu queria muito, né,
chamar os deputados federais e o próprio presidente da Câmara, fazer um desafio aqui. A gente sair na rua, vir aqui na capital, ir lá na capital de Belo Horizonte, todas as capitais do Brasil, e parar numa praça, né, numa matriz, numa praça, e chamar toda a população brasileira e perguntar para qualquer um cidadão brasileiro se eles querem que aumente os deputados. Eu topo fazer isso agora, se quiser. Vocês vão ver a voz do povo, porque o povo não consegue vir para cá, mas a gente pode ir até o povo e perguntar para o povo se o povo realmente quer que aumente mais deputados para a população brasileira ter que pagar essa conta. Vocês vão ver a resposta do povo. Então, eu espero que os deputados federais tenham consciência e vote contrário essa pouca vergonha, essa patifaria de querer aumentar deputado para a população brasileira ter que pagar a conta. Muito obrigado, senhor presidente. Senador Cleitinho, Vossa Excelência terá o seu pronunciamento divulgado nos veículos de comunicação da Casa. Continuando o pequeno expediente, passa a palavra ao senador Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. E na sequência, o senador Isalcir Lucas, PL, Distrito Federal. Senadores, senadoras, boa tarde a todos. Agradeço a gentileza do senador Chico Rodrigues presidindo essa sessão. Olha, o país está estarrecido nas últimas semanas com esse grande escândalo, pode-se dizer a farra do roubo contra os aposentados e pensionistas do INSS. Eu até ontem, senador Isalcir, fiz uma enquete em rede social, a título jocoso, se não fosse trágico, perguntando em qual governo do PT houve mais corrupção. Se foi em Lula 1, tivemos o mensalão, o grande escândalo envolvendo, segundo julgado do próprio Supremo Tribunal Federal, na Ação Penal 470, pagamento de uma espécie de mensalidades para comprar voto de parlamentares em favor de projetos do governo federal. A defesa que se conseguiu fazer na época foi no sentido de que o pagamento não era mensal, a demonstrar como o aspecto central da ética pública havia simplesmente escapado ali daqueles que defendiam aquela prática. No governo segundo mandato, tivemos o escândalo do Petrolão, que foi um verdadeiro saque à Petrobras, revelado anos depois nas investigações da Operação Lava Jato. Sim, eu não ignoro que houve um desmantelamento posterior de parte das condenações da Operação Lava Jato, uma reviravolta política em anulações nada justificáveis, com todo respeito ao Supremo Tribunal Federal, mas os fatos são coisas teimosas. Ninguém nega os crimes, ninguém nega porque até mesmo a Petrobras recebeu o dinheiro de volta. Tanto o dinheiro que foi recuperado em contas secretas, mantidas no exterior, que foram repatriadas ao Brasil, como também dinheiro que foi devolvido por pessoas que confessaram ter recebido suborno ou mesmo ter pago suborno. Sem falar nas grandes empreiteiras nacionais que fizeram acordos de leniência por conta dos avanços das investigações e devolveram dezenas e centenas de milhões de reais nesses acordos de leniência. A própria Petrobras divulgou que recuperou cerca de 6 bilhões de reais por conta das investigações da Operação Lava Jato. Então não importa o que se diga, não se importa o que anule, o povo sabe a verdade, a população sabe a verdade. Ninguém é inocente nessa história e todos já perceberam esse jogo político dessas anulações. Mas quando se imaginava que o estado da arte da corrupção já havia acontecido nos governos anteriores do PT, agora somos surpreendidos por um escândalo de ainda maior magnitude e, mais tragicamente ainda, atingindo aqueles mais vulneráveis, os mais frágeis. Dessa feita, não é dinheiro desviado do Banco do Brasil ou da Câmara dos Deputados, como foi na época do
dito mensalão, nem foi dinheiro roubado da Petrobras, não que isso deva ser minimizado, mas agora são aposentados e pensionistas do INSS que tiveram, depois de anos de contribuição, os seus benefícios saqueados em uma fraude que, pelos indícios até o momento já divulgados, contou com o apoio da cúpula do INSS. A matéria que saiu da imprensa nos dias, semana passada, inclusive aqui citando o Estado de São Paulo, menciona indícios de suborno de 17 milhões de reais a 3 altos funcionários do INSS durante este governo Lula. É verdade, e aqui façamos uma concessão, que esse escândalo, essas fraudes, teriam precedido o atual governo. Mas é igualmente correto afirmar que durante esse governo eles tiveram uma escalada guiada pela cobiça dos envolvidos, que levou com que aqueles fatos que, embora fossem graves, ganhassem uma dimensão que impediu que eles passassem desapercebidos pela população e pelas autoridades. É a partir de 2023 que há uma escalada substancial do valor dos descontos desses valores pagos aos aposentados e pensionistas, chegando e superando a casa de 1 bilhão. 1 bilhão e 300 e tantos milhões de reais, segundo estimativas feitas pela CGU. Enquanto que no ano de 2024, esse valor praticamente dobra. O que nos autoriza, ainda que isso fira eventuais sensibilidades, a afirmar que durante esse governo Lula assistimos à farra do roubo contra os aposentados e pensionistas do INSS. Eu li o relatório que foi feito em 2024 pela CGU. Fatos esses que foram comunicados à direção do INSS e ao do Ministério da Previdência. E, pasmem, nenhuma medida mais concreta, mais robusta foi tomada. Nesse relatório, se faz referência expressa a esse escalonamento a partir de 2023, dos valores descontados. Também há uma referência ali explícita ao crescimento exponencial do número de reclamações de aposentados e pensionistas que encaminhavam solicitações aos órgãos de controle afirmando, olha, meu benefício está sendo descontado sem que eu tenha autorizado. E pasmem, demorou 1 ano a partir de 2023 para que as primeiras providências fossem tomadas. Providências ainda tímidas e repletas de exceções a associações ou sindicatos amigos. Diga-se de passagem que uma das organizações beneficiadas com esses descontos feitos contra aposentados e contra pensionistas tem, por um dos seus diretores, o irmão do atual presidente, o Frei Chico, a personagem que já figurou em escândalos do passado, muito embora essas investigações, na época da Lava Jato, acabarem tendo sido, não tendo resultado nos frutos que se esperava, por conta, como já mencionei, dessas reviravoltas políticas. O fato é que, num governo que se diz dos trabalhadores, as principais vítimas do maior escândalo de corrupção vivenciado até o momento nesse mandato, eu digo até o momento, porque cada semana é uma caixa de surpresas, são os aposentados e os pensionistas. Por isso eu assinei, meu dever como senador, assinar pedido, requerimento de comissão parlamentar mista de inquérito. Esses casos têm que ser investigados a fundo, em paralelo, inclusive, do trabalho feito pela CGU, do trabalho feito pela Polícia Federal, até porque o atual diretor da Polícia Federal já foi a público dizer, afirmar, o que não lhe cabe como diretor, que o irmão do Lula não é investigado. Pode ser inocente?
não excluamos essa possibilidade, mas não cabe vir o diretor da Polícia Federal e fazer esse tipo de afirmação. Ouvi também a notícia ali em jornal, espero que não seja verdadeira, mas temo que talvez seja, que o sindicato esse mesmo dirigido pelo irmão do Lula, não estaria aí sendo investigado também pela Controladoria Geral da União. Espero que essa notícia não seja verdadeira. Vamos aguardar os desdobramentos, até porque nós não temos informações muito precisas sobre essas investigações. Daí porque a necessidade de nós fazermos aqui no Congresso a nossa própria investigação. Hoje, demos um passo importante na Comissão de Fiscalização e Transparência do Senado Federal, presidida pelo senador Irã, e aprovamos o requerimento que havia sido formulado por mim e também pelo próprio senador Irã e também pelo senador Eduardo Girão, para que na próxima semana tenhamos aqui o ministro da Previdência, o novo ministro da Previdência, que substituiu o tardiamente demitido Carlos Lupe, para que ele seja ouvido e possa nos esclarecer como andam as investigações, quais as providências foram imediatamente tomadas para que fosse estancada a sangria, sim, estancada a sangria, não da corrupção, não contra as investigações contra a corrupção, mas estancada a sangria contra os aposentados e contra os investigados, para que nós também possamos saber quais são as providências que estão sendo aventadas para devolver o dinheiro às vítimas, devolução que não deve onerar os contribuintes, mas sim aqueles que perpetraram e enriqueceram com esses ilícitos. E 3, a pergunta fundamental é por que o governo Lula, munido de todas as informações necessárias, desde os 23, não tomou medidas de precaução? E por que, no curso desse escândalo, ainda abriu exceções que permitiram que esses descontos fraudulentos continuassem em cima de aposentados e pensionistas? Vamos nos erguer em defesa dos mais vulneráveis. E o tempo nos ensina uma lição. Quando a corrupção não é freada, quando não é impedida, quando a corrupção segue a impunidade, os fatos e os vícios tendem a se repetir. Que não percamos essa nova oportunidade que temos em nossa frente. Muito obrigado. Nobre senador Sérgio Moro, Vossa Excelência trata de um assunto que hoje está em verdadeira ebulição nesse país. Essa questão do INSS é uma questão degradante. Nós temos acompanhado em todos os veículos de comunicação, as informações são as mais absurdas possíveis. Quando você fala em quase 6,3 bilhões de reais de desvios, ainda acho que é muito pouco para a gravidade e o número de instituições que estão envolvidas. É necessário, sim, que possamos ter o mais rápido possível esse processo aberto para que se faça todos os esclarecimentos. Vossa Excelência resumiu aí de uma forma muito precisa, né, esse quadro, né, e, lógico, os mais vulneráveis, os aposentados, os pensionistas, todos aqueles que na sua inocência, muitas vezes até na sua ignorância, não sabiam que estavam sendo roubados por agentes públicos, que de uma forma clara, transparente, como Janela Sem Vidros, faziam à luz do dia todas essas ações que levavam, obviamente, a cada vez mais o país entrar em um ponto de inflexão negativa, porque isso demonstra exatamente que o Brasil não está ainda no cenário das grandes nações como uma nação que possa dar à sua população uma condição com maior dignidade. Portanto, parabéns, Vossa Excelência, pelo pronunciamento, pela cobrança da presença do ministro na comissão. Acho que é fundamental o esclarecimento preliminar para que possa começar a se tirando juízes de valor de todas as questões que são absolutamente graves.
e que, obviamente, têm que ser rigorosamente apuradas. Parabéns, Vossa Excelência, pelo pronunciamento. Concedo a palavra como próximo orador inscrito no pequeno expediente. Antes vou conceder a palavra pela ordem ao senador Jorge Cajuru. Amigo Chico, presidente, eu pedi, inclusive, ao também meu amigo Isalci Lucas, para aqui fazer, porque merece registro, informação divulgada hoje, dando conta de que o Brasil, entre 2022, prestem atenção, e 2023, subiu 5 posições no ranking de desenvolvimento humano da ONU, a Organização das Nações Unidas. Ou seja, o nosso IDH passou de número 89 para a posição 84, com a alta sendo puxada por melhora na renda e maior expectativa de vida. No quesito ensino, veja a minha isenção, no quesito ensino, deixamos de avançar. Precisamos louvar a evolução, sem esquecer que ainda estamos abaixo de 5 vizinhos do continente: Chile, Argentina, Uruguai, Peru e Colômbia. O desafio, então, é enorme para nós que temos responsabilidade política. É preciso somar esforços para que o Brasil, no ranking que mede o Índice de Desenvolvimento Humano, fique mais próximo de sua condição de 10ª economia do mundo. Precisamos de democracia política, econômica e social. Agradecidíssimo, presidente Chico e senador Isalci, com o qual eu vou estar aqui para ver o seu pronunciamento, sempre importante e diferenciado no Distrito Federal e para o Brasil. Tem ele. Continuando como último orador inscrito antes da ordem do dia, passo a palavra ao senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. E, ato contínuo, passo a presidência ao nobre senador Humberto Costa. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores e senadoras, senhor presidente, a operação sem desconto, que revelou o desvio de 6,3 bilhões do INSS entre 2019 e 2024, não é apenas um escândalo de corrupção, é um tratado sobre a degradação institucional do Estado brasileiro. O crime aqui não foi cometido nos becos da ilegalidade, mas na sala de máquinas da legalidade, com contratos assinados, login do servidor público e autorização eletrônica. Roubaram idosos da forma mais covarde e eficiente possível, com o aval da própria máquina que deveria protegê-los. Senhoras e senhores, roubaram com crachá e carimbo, roubaram a população mais vulnerável, os aposentados e pensionistas. Isso é grotesco, é infame, é perverso, chocou o país. O engenhoso modelo foi arquitetado por meio dos chamados acordos de cooperação técnica. A saber, o INSS autoriza as entidades ditas representativas a descontar valores diretamente na folha de benefícios, sem qualquer confirmação robusta do consentimento do segurado. Em tese, são sindicatos e associações oferecendo benefícios, mas que na prática são entidades de fachada, algumas sem documentação mínima, operando como atravessadores de recursos públicos. Segundo a auditoria da CGU, 72% das entidades auditadas não tinham regularidade documental. 97% dos beneficiários entrevistados disseram que jamais autorizaram qualquer desconto. Isso, senhoras e senhores, senadores e senadoras, não é falha, é um sistema criminoso muito bem elaborado. Um sistema que já estava montado, mas ainda não havia avançado o suficiente e foi, de certa forma, reduzido
já no governo do presidente Jair Bolsonaro, que de pronto enviou a medida provisória 871 com o propósito de dificultar as fraudes. Presidi a comissão e posso dizer que a maioria das emendas para afrouxar as regras foram colocadas pelos parlamentares do Partido dos Trabalhadores e também seus partidos apoiadores. Essas instituições que hoje estão sendo investigadas virá dia e noite do Congresso Nacional ao lado daqueles que apoiavam as suas maracutaias. Fizemos o que pudemos. A MP virou lei. Mas com o próximo governo, já Lula, de volta na cena do crime, o sistema voltou a funcionar plenamente. Nessa semana, entretanto, resposta estatal veio com força cinematográfica. Operação conjunta da Polícia Federal e CGU, 700 agentes mobilizados, prisões, sequestro de Ferraris, Rolls Royce, afastamento do presidente do INSS, um espetáculo necessário, mas insuficiente, porque o verdadeiro horror não está nos carros de luxo ou no dinheiro escondido em cofres, mas na banalização do roubo, na institucionalização da fraude como cooperação técnica, na normalização da expoliação como parte do funcionamento rotineiro da máquina pública. Os números são eloquentes. Em 2016, os descontos irregulares somaram 413 milhões. Em 2023, passaram de 1,2 bilhões. No ano seguinte, chegaram a 2,8 bilhões. Isso não é desvio, é uma escalada. E ninguém viu, ninguém sabia sim. E por isso lutaram para barrar a aprovação da MP 871 do presidente Jair Bolsonaro. Por isso, usaram todos os expedientes para abrir a porteira das fraudes. Além desses números absurdos, há ainda a cereja do bolo azedo, o chamado careca do INSS, que sozinho recebeu mais de 53 milhões de entidades envolvidas e cujo nome aparece em esquemas de lobby, arrecadação eleitoral e distribuição de cargos. Nada disso parece ter sido por acaso. O que está diante de nós é o uso do INSS como uma máquina de arrecadação paralela para alimentar grupos políticos, redes clientelistas e estruturas corruptas. A fraude financeira torna-se capital político e o capital político vira blindagem legal. O Ministério da Previdência, o ministro, negava o envolvimento, mas a sua permanência no cargo diante do tamanho da crise e também das evidências de permissividade institucional desafiava o bom senso. Em países onde a responsabilidade política ainda é levada a sério, um escândalo dessa magnitude exigiria afastamento imediato para apuração conclusiva. Aqui parece bastar uma nota oficial e uma promessa de que medidas serão tomadas. No entanto, a pressão tornou-se insustentável. Em 2 de maio de 2025, o ministro pediu demissão do cargo após a reunião com o presidente Lula. Em sua declaração, o ministro afirmou que seu nome não foi citado nas investigações em curso, mas reconheceu a necessidade da sua saída diante da gravidade da situação. Mais uma vez, o ministro apronta, deixa a raça e parece que vai ficar por isso mesmo. Senhoras e senhores, a promessa de revisão dos descontos por meio do site ou aplicativo Meu INSS soa quase que ofensiva. Milhões de idosos, muitos sem alfabetização digital, são convidados a se virar online para recuperar o que lhes foram roubados por meio de servidores públicos em conluio com as organizações criminosas. É como pedir a um saqueado
que preencha o formulário eletrônico em latim para rever os seus pertences. O que deveria acontecer? Suspensão definitiva dos ACTs, proibição legal de qualquer desconto associativo sem expressa autorização, expressa e registrada e auditável, indenizações automáticas, ações penais contra os responsáveis e, sobretudo, a devolução compulsória dos valores desviados. Qualquer coisa aquém disso será apenas maquiagem institucional. Senhoras e senhores, o Brasil está diante de um espelho incômodo. Quando o roubo se torna parte do processo administrativo, quando a fraude vem com logotipo oficial, quando o sofrimento do cidadão é transformado em ativo de campanha, já não se trata apenas de corrupção, trata-se de método. E quando o método é roubado pobre com aparência de legalidade, temos um Estado que já não possui senso ético e muito menos público. No Brasil, a aposentadoria é prêmio de uma vida de trabalho, até que o Estado decida transformá-lo num carnê de extorsão. Roubar de velhinho, com crachá e carimbo, é a forma mais cruel de gestão que um país pode admitir. Mas tem mais, muito mais. Tem os mais de 90 bilhões ainda que serão investigados dos consignados. A cena do crime é ainda maior. Por isso, como já temos as assinaturas, vamos abrir imediatamente a CPMI e investigar. E quem não assinou ainda, assine. E vamos investigar tudo desde o início, até mesmo depois da Constituição. Não tem nenhuma dificuldade. Vamos investigar tudo. E quem não assinar é porque teme alguma coisa. Era isso, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Encerrado o período do expediente, declaro aberta a ordem do dia. Quero começar aqui registrando a presença do parlamentar da Guiana Francesa, Davi Rimani. Um grande prazer recebê-lo aqui no Senado Federal. Item 1 da pauta, proposta de emenda à Constituição, número 52 de 2023, que altera o artigo 206 da Constituição Federal para incluir como princípio do ensino a garantia de educação inclusiva em todos os níveis. Parecer número 85 de 2024 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, relatora senadora Mara Gabrilli, favorável à proposta na forma da emenda número 1, substitutivo que apresenta. Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão em primeiro turno. Passa-se a primeira sessão de discussão da proposta e da emenda em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a primeira sessão de discussão em primeiro turno. A matéria será incluída em pauta para a continuidade da discussão. Item 2 da pauta, proposta de emenda à Constituição número 81 de 2015, do senador Wellington Fagundes e outros senadores, que altera o artigo 24 da Constituição Federal para incluir no rol das competências da União, dos Estados e do Distrito Federal, legislar concorrentemente sobre proteção ao idoso. Parecer favorável número 115 de 2019 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, relator Lazier Martins, senador Lazier Martins. Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão em primeiro turno. Passa-se a quinta e última sessão de discussão da proposta em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão em primeiro turno. A matéria será incluída na ordem do dia de amanhã para a votação em primeiro turno. Item 3 da pauta, proposta de emenda à Constituição número 37 de 2022, do senador veneziano Vital do Rego e outros senadores,
que modifica o artigo 144 da Constituição Federal, a fim de incluir as guardas municipais e os agentes de trânsito entre os órgãos que compõem a segurança pública. Parecer número 60 de 2024, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, relator, senador Efraim Filho, favorável à proposta com a emenda número 1, que apresenta. Perante a mesa foi apresentada a emenda número 2, já disponibilizada na tramitação da matéria e que será encaminhada à publicação. Poderão ser oferecidas novas emendas até o encerramento da discussão em primeiro turno. Passa-se a 4ª sessão de discussão da proposta e das emendas em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a 4ª sessão de discussão em primeiro turno. A matéria será incluída em pauta para a continuidade da discussão. Senador Cajuru. Querido Humberto, presidente, por gentileza, o nosso líder Jacques Wagner acaba de me informar de uma boa conversa, e todos sabem quem é Jacques Wagner, no que tange ao equilíbrio e a prioridade de sempre dialogar nesta casa, como também é de seu feitio Humberto Costa. E o senador Nelsinho Trade está concordando com o diálogo e ambos, neste momento, estão em conversa. Por fineza, o pedido, se puder ser aceito, do item 4, o 4558, não é isso? Não é isso, Zé? Se pode ser adiado para amanhã, presidente Humberto. É o Ivan que está lá. É o Ivan que está aí, porque o senhor sabe que eu mal enxergo o senhor, que tem cabelo branco, inclusive. O pedido de Vossa Excelência está atendido. Muito obrigado, querido. Foi retirado de pauta o item 4. Item 5. Pois não, Excelência. Senhor presidente, só para ratificar aqui, colaborar com Vossa Excelência na presença do deputado do Parlamento francês, da Guiana Francesa, Davi Romanet, que está acompanhando conosco aqui as discussões sobre o petróleo na costa do Amapá. Então, o que ele está fazendo aqui é tentando buscar o que tem lá na Guiana Inglesa, né? Quando vê o PIB da Guiana Inglesa aumentar em 40 bilhões de dólares, e aí ele vê o país dele lá, a Guiana Francesa, em 4 anos, há 4 anos eram 30% de pessoas abaixo da linha da pobreza. Hoje já são mais de 70%. Então, ele está vendo a riqueza ali do lado e com a possibilidade também de termos essa riqueza do lado do Amapá. Então, agradecer a presença aqui do deputado Davi e registrar, senhor presidente, a presença aqui dos vereadores de Laranjal do Jari, nosso querido Valcimar, presidente, o vereador irmão Tadeu, tio Bica, seu Cláudio, Nilcínio, o Turuta Birimbau, registrar também a Júnior da Beta, minha querida Ana Duarte, Manuel do Pombo, Edivando Moca e Denis aqui que nos visitam. São vereadores, acabam de ser cumprimentados também pelo senador Randolfo Rodrigues. Eles moram lá no sul, no extremo sul do estado do Amapá. Então, sejam bem-vindos ao Senado Federal. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado a Vossa Excelência, senador Lucas Barreto. Item 5 da pauta é o projeto de decreto legislativo número 567 de 2019, de iniciativa da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, que aprova o texto do acordo sobre serviços aéreos entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Conselho de Ministros da República da Albânia, assinado em Brasília em 4 de novembro de 2015. Parecer favorável número 2 de 2025 da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Relator, senador astronauta Marcos Pontes. Passamos à discussão da matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Passamos à apreciação da matéria. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto
em turno único nos termos do parecer. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto, a matéria vai à promulgação. Será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Item 6 da pauta. Projeto de resolução número 57 de 2023, do senador astronauta Marcos Pontes, que institui o Grupo Parlamentar Brasil-União Europeia. Pareceres favoráveis, número 69 de 2023, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, sendo relatora a senadora Tereza Cristina e relator ad hoc, senador Espiridião Amin. E número 156 de 2024 da Comissão Diretora, relator senador Veneziano Vital do Rego. Não foram apresentadas emendas perante a mesa. Passamos à discussão da matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Passamos à apreciação da matéria. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto em turno único nos termos dos pareceres. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto, o parecer da comissão diretora oferecendo a redação final será publicado na forma regimental. Discussão da redação final. Encerrada a discussão, em votação, as senadoras e os senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a redação final. A matéria vai à promulgação. Item extra pauta, requerimentos de licença. Requerimentos números 221, 223, 224, 231, 232 e 234 de 2025, dos senadores Ciro Nogueira, Daniela Ribeiro, Jorge Seife, Damares Alves, Rogério Carvalho e Veneziano Vital do Rego, respectivamente, que solicitam com fundamento no artigo 40 do Regimento Interno, licença dos trabalhos da Casa para participarem de missões oficiais nos termos das autorizações da Presidência do Senado. As senhoras e os senhores senadores que os aprovam permaneçam como se encontram. Requerimentos aprovados. Será cumprida a deliberação do plenário. Vamos concluir. Senadora Zenaide Maia. Senadora Zenaide Maia, Vossa Excelência está inscrita. Deseja fazer uso da palavra? Então vamos encerrar a sessão. A presidência informa as senadoras e aos senadores que está convocada a sessão deliberativa ordinária para amanhã, quarta-feira, às 14 horas, com pauta divulgada pela Secretaria-Geral da Mesa. Cumprida a finalidade desta sessão, a presidência declara o seu encerramento. A taxa da Uber é a pior taxa do Brasil. R$ 4,70. Eu acho que a Uber tinha que ser mandada embora desse país, essa é a minha opinião. Ele tinha que ser mandado embora, já passou do tempo dela sair daqui, entendeu? Como a Ford foi, a Uber também teria que ir. A gente não precisa de vocês aqui para explorar os trabalhadores. E quero chamar todos os trabalhadores. Nós temos que nos unir contra essa exploração, porque nós somos mais fortes. O poder de um país é o seu povo, e o povo unido jamais será vencido. Tamo junto. Obrigada. Eu quero agradecer a presença de todos os debatedores, todos os representantes, a categoria também que esteve aqui conosco. E nada mais havendo a tratar, vamos ao plenário. Declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigada. É isso aí, meu povo. Obrigado. A informalização tem aumentado. Esse é o futuro?
Se a gente caminha para isso mesmo? O futuro é a luta social que determina como que vai ser o futuro, né? A luta social, especialmente por parte de quem trabalha 4, 8, 10 horas ao dia. Agenda Econômica. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Antes eu trabalhava de carteira registrada, né? Que eles falam CLT. Aí eu resolvi ficar só na plataforma, que eu tiro superior, tipo, que eu faço num mês para ganhar na CLT, eu tiro numa semana. Quem já acostumou a trabalhar dessa forma, de fazer só as escalas, só corrida, já não quer voltar para a CLT. Está praticamente no meio de uma guerra, né? Por quê? Porque a maioria dos motoboys não querem aceitar. A maioria fala que é melhor ficar do jeito que está agora e sem benefício, sem nada. Eu sou um dos poucos, na verdade, que não prefere o meio CLT, né? Porque o CLT traria para a gente mais segurança na questão de carga horária, também de salário fixo e benefícios. Se há recolhimento de imposto, melhora o SUS, melhora a educação. A gente tem até como exigir. E sem recolhimento, só quem lucra é a grande empresa. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Em 2025 registrou o mês de janeiro mais quente da história. A temperatura média global no último mês, aliás, nos últimos 18 meses, ficou acima de 1,5 graus centígrados, considerando os 19 últimos meses. Esse aumento da temperatura põe em xeque o chamado Acordo de Paris, um acordo assinado por 190 países que tem, entre as suas metas, manter a temperatura global preferencialmente abaixo de 1,5 graus centígrados. Aquecimento do planeta é assunto de cidadania. E é sobre isso que eu converso agora com a meteorologista do INMET, Daniele Ferreira. Daniele, bem-vindo ao nosso programa, obrigado pela sua participação no Cidadania. Seja bem-vindo ao estúdio da TV Senado. Nós que agradecemos o convite, é uma satisfação estar aqui. Então, Daniele, esse aumento acima de 1,5, né, que era defendido, ele chega num ponto acima do que era previsto pelo Acordo de Paris, que foi assinado em 2015. O que significa para a emergência climática, para a situação em que vivemos de aquecimento do planeta, que já deixou de ser uma ameaça e passa a ser uma realidade a olhos vistos, o que esse 1,5 representa em termos de aquecimento global e de ameaça, né, a toda a vida no planeta? Então, esse aquecimento de 1,5 graus, ele já estava previsto para ocorrer em 2030. Porém, ele começou a ocorrer já agora em 2024. Então, isso acende um alerta para que toda a população se atente a isso, a questão da redução dos gases do efeito estufa. Então, é necessário que sejam tomadas medidas rapidamente para que essas medidas sejam tomadas e possamos reduzir esses gases, a emissão desses gases, né? Sim, a gente tem a ação humana que, aparentemente, né, alguns cientistas até questionam isso, sim, mas me parece que fica cada dia mais difícil questionar os impactos da atividade humana no aquecimento global, na emissão de gases. Mas alguns fenômenos, especialmente o El Niño e o Laninha, eles têm uma responsabilidade, diria assim, né, um efeito bastante significativo sobre a temperatura média global. Eu queria que você explicasse um pouco para a gente o que é isso, né? Como é que se forma, o que é o El Niño e o que é o Laninha e quais desses dois fenômenos climáticos nós estamos vivendo agora em 2025. Então, agora nós começamos a ter o efeito da Laninha. E a Laninha, ela é o resfriamento das águas do Pacífico Equatorial. Em contrapartida, temos o El Niño, que é o aquecimento dessas águas, né, superficiais na bacia do Pacífico Equatorial. Então,
No ano de 2023, entrando para o 2024, nós estávamos sob o efeito do El Niño, e o El Niño ele tende a aquecer a atmosfera. Então, aliado ao aquecimento global que já estamos presenciando nessas últimas décadas, nós tivemos o El Niño que potencializou também as temperaturas, a ocorrência de temperaturas mais elevadas em diversas regiões do planeta, né? Inclusive no Brasil. Tivemos 9 ondas de calor no ano de 2024, muito por conta desse fenômeno. E agora estamos sob a atuação da Laninha. Essa nova situação, né? Agora essa mudança de El Niño para Laninha, isso deve reverter essa situação em que vivemos, como eu coloquei aqui, os últimos 18 meses, esse 1,5, né, a temperatura ficando acima de 1,5. É bom a gente colocar também referente, né, esse 1,5 compara com a temperatura do planeta no período pré-industrial. Agora, entrando o Laninha, você acredita que nós vamos ter um equilíbrio nesse aumento de temperatura? Então, como o El Niño ele tende a aquecer a atmosfera, a Laninha ela tende a resfriar a atmosfera. Porém, nós temos eles são fenômenos naturais, né? Mas a gente, sob efeito do aquecimento global, fica muito difícil definir os padrões. Então, é difícil que essa Laninha reverta esse padrão de aquecimento. Tanto é que, agora no mês de janeiro, nós tivemos já 2 ondas de calor no Rio Grande do Sul, com recorde aí de 43,9 graus em Quaraí, né, no Rio Grande do Sul. Então, assim, mesmo sob efeito da Laninha, a gente ainda não consegue reverter essa tendência de aquecimento da atmosfera em função do aquecimento global. E esses fenômenos extremos, como, por exemplo, você citou agora o Rio Grande do Sul, no começo do ano, registrando temperaturas mais elevadas do que a média, recordes de temperatura. No ano passado, o mesmo estado, a mesma região, estava sob fortes chuvas, né, problemas gravíssimos que afetaram o estado, mais ou menos nesse mesmo período do ano. O que esses eventos extremos têm a ver? Qual é a relação disso com essa situação de aquecimento gradual da temperatura média do planeta? Falando sobre o El Niño, né, ainda, ele tem a tendência de aquecer, além de provocar chuvas excessivas na região sul e, ao contrário, no norte e nordeste nós temos seca, em anos de El Niño, como se fosse um padrão. Só que em tempos de mudanças climáticas, a gente não pode mais falar de padrões climáticos, porque os eventos estão cada vez mais extremos, tanto as ondas de calor quanto as ondas de frio, e assim também com as inundações e também secas mais extremas. Então, é isso que o aquecimento global faz, essa mudança do clima, que você tinha um padrão há 30 anos atrás e você não tem mais. Assim, chuvas mais excessivas agora em um curto período de tempo. E isso prejudica muito, né? Causa enchentes, como foi essa tragédia do Rio Grande do Sul entre os meses de abril e maio do ano passado. Agora, quando a gente fala em temperatura média, aumento da temperatura média global, obviamente, né, como bem diz a própria expressão, a gente está fazendo uma média de todo o planeta. Então, em alguns pontos, a elevação foi acima da média de 1,5, né? A elevação média foi acima de 1,5 graus centígrados. Em outros pontos, ficou acima ainda, em alguns pontos da Europa, por exemplo, chegou a 1,79, a 1,8, até um pouco acima disso. Mas, por outro lado, em alguns lugares, né, em alguns outros pontos do planeta, a temperatura registrou baixa, né, diminuição de temperatura e, às vezes, uma diminuição até significativa. Essa diferença em pontos não atenuaria um pouco essa questão do aquecimento médio do planeta? Como é que vocês tratam isso do ponto de vista da ciência? Essas medições, elas são feitas em cada país, né? Então, são distribuídas ao longo do planeta, estações meteorológicas que estão registrando as temperaturas, assim como a chuva, e esses valores são enviados para uma organização que compila todos esses dados, né, que é a Organização Meteorológica Mundial. Então, com certeza, alguns lugares estão aquecendo mais, outros menos, mas esse 1,5 seria a média de todo o globo, né? Então, mascara algumas vezes, né, alguns lugares que estão resfriando, mas, na média, a tendência mesmo é de aquecimento. Agora,
Eventos como que nós vivemos hoje, de aquecimento do planeta, um fenômeno como estamos vivendo, de um aquecimento gradual do planeta, eventos extremos de chuva, eventos extremos de frio muito intenso e de calor muito tempo, fazem parte da história do nosso planeta. Em momentos anteriores ao período da industrialização, quando a humanidade ainda não tinha a capacidade de ter um impacto tão significativo nessas mudanças climáticas, o planeta já passava por esses momentos. Você acredita que há um certo exagero quando se fala da atividade humana como causadora, ou realmente nós temos responsabilidade significativa sobre o que está acontecendo hoje? A gente está falando aqui de emergência climática. Com certeza, as atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis, ela tem potencializado a emissão desses gases, desse efeito estufa, e a atmosfera ela tende a reter toda essa emissão e aquecendo de forma contínua nas últimas décadas. Então, eu acredito que, com certeza, as atividades elas têm potencializado, sim, essa questão de aquecimento do planeta. Agora, a gente tem uma situação em que, colocando uma situação ideal hoje, nós temos uma atividade humana, atividade industrial, os carros, enfim, todos os agentes que causam esse aquecimento, que geram os gases de efeito estufa. A gente inclui, inclusive, até já estudos que colocam o próprio rebanho animal, o rebanho bovino, especialmente, que é muito numeroso, como também um dos causadores pelo gás metânico, o gás metano que é expelido pelo próprio rebanho. Então, são vários fatores, queimadas, que tivemos muito no ano passado, desmatamentos, que também liberam carbono na atmosfera. Se tivéssemos hoje uma situação ideal, em que toda essa atividade parasse, eu até comentei aqui no começo da entrevista o livro do Ailton Krenak, ele fala Ideias para Adiar o Fim do Mundo, em que uma entrevista um pouco antes da pandemia, ele dizia que nós precisávamos de uma espécie de moratória, quer dizer, era preciso parar tudo. E o repórter falou, mas isso é impossível. E pouco tempo depois de lançado o livro, veio a pandemia e o mundo parou. Naquele momento, o consumo de petróleo diminuiu drasticamente, a emissão desses gases de efeito estufa diminuiu drasticamente, nós vimos as cidades paradas como nunca vimos na nossa história. Uma redução ou um freio de arrumação nessas atividades humanas levaria quanto tempo para causar o impacto significativo e começar a reduzir gradualmente, ou pelo menos a frear esse aumento de temperatura do planeta? Será que isso daria tempo de vermos essa mudança acontecer? Atualmente a gente está numa sociedade consumista, então é muito difícil você parar todas essas atividades para começar a ter essa regressão dessa emissão dos gases. Então, assim, eu acho que de forma gradual, esse 1,5 acima da média é um alerta para que a gente comece a se conscientizar, mas que também tenha que ter um incentivo da parte também, políticas mais rígidas para reduzir essa emissão. Então, tudo é um conjunto, vai partir tanto das políticas públicas, mas também do próprio cidadão, que tem que fazer sua parte na questão de seleta de lixo, correta, descartar o lixo de forma correta. Então, são pequenas atitudes que já começam a modificar esse cenário, digo assim, de 30 anos daqui para frente, Então, assim, não tem como reduzir drasticamente. A pandemia foi uma anomalia, Não estava previsto nada disso e conseguimos diminuir. Só que agora nós estamos num ponto de alerta, então é preciso tomar decisões governamentais para isso e ajuda da população também. As decisões individuais são tão importantes quanto as decisões dos gestores das políticas públicas. Claro. Isso. Aquele pequeno ato da gente ir para o trabalho de bicicleta, eu sei que todo mundo quer ir de carro, mas para tentar reduzir a emissão do dióxido de carbono, com essas pequenas atitudes. O lixo, principalmente, a questão até mesmo, porque quando chove, se a gente descarta lixo de maneira errada, eles entram em boca de lobo e a gente tem inundações. Então, parte também da consciência
da sociedade também. Tudo isso acaba provocando um efeito em cadeia. Né? É uma inundação que é causada, às vezes, numa cidade, um ambiente urbano que vai tendo seus problemas com inundação, que gera a necessidade de outras atividades, de obras, de outros gastos, de outras máquinas funcionando, e isso tudo vai alimentando uma situação que não é a ideal, que não é aquilo que ninguém espera. Agora, a meta do Acordo de Paris, né? Eu vou pedir para você, eu citei o Acordo de Paris, não expliquei para os nossos espectadores, para as pessoas que acompanham a TV Senado, o que é o Acordo de Paris. Eu vou pedir para você contar um pouquinho dessa história do Acordo de Paris, e daí a gente chega no ponto de 1,5 graus centígrados como meta e uma preocupação com o chamado ponto de não retorno. Primeiro, Daniela, explica para a gente o que foi o Acordo de Paris e depois vamos falar sobre esse ponto de não retorno. Então, esse acordo ele foi feito em 2016, e onde todos os países se comprometeram a reduzir a emissão dos gases do efeito estufa com um patamar de 1,5 graus abaixo desse valor permitido para que esse aquecimento não ultrapasse esse valor. Então, agora a gente já teve 2024, na verdade deu 1,55 graus, então isso já está quase no limiar do acordo, mas eu espero que agora, nessa COP30, decisões mais rígidas sejam tomadas para que a gente reduza essa tendência de aquecimento para menos de 1,5. E daí vem a questão do ponto de não retorno. Uma das preocupações desse Acordo de Paris em manter esse nível de temperatura até ali no máximo em 1,5 graus, o que não aconteceu nos últimos 18 meses, como eu coloquei aqui no início da nossa conversa. A preocupação é que se chegue a um ponto de não retorno. E eu estava perguntando aqui há pouco, né, sobre o que a gente poderia fazer para segurar essa temperatura, se uma eventual parada, um freio de arrumação teria os efeitos esperados de equilíbrio da temperatura, do aumento global da temperatura. E o que é esse ponto de não retorno que os cientistas tanto falam e que amedronta tantas pessoas? Uma temperatura de 2 a 3 graus acima da média no planeta, os seres vivos eles não conseguiriam fazer meter o metabolismo de se manter vivo, né, com essa temperatura tão extrema. E a gente tem visto nos últimos anos, que não é muito divulgado, mas nós temos visto um número de mortes por ondas de calor e ondas de frio também. E isso vai atingir a população menos favorecida. Então, esse que é o ponto-chave que a gente tem que se conscientizar, porque nem todos vão ter como se abrigar de uma temperatura tão extrema, né? Ou tanto frio quanto calor. Então, essa é a questão. E o papel do desmatamento, né? A gente fala muito em emissão de gases de efeito estufa, e isso sempre está associado no imaginário das pessoas a emissão de fumaça, a emissão de dióxido de carbono que as máquinas produzem, que os carros, as fábricas, às vezes até alguns aparelhos que nós temos domésticos em casa, que tem algum tipo de emissão de gases que afetam o aquecimento do planeta. O desmatamento, por si só, não tem exatamente uma produção de fumaça, salvo se forem queimadas. Eles têm um papel também nesse aquecimento? A quantidade de dióxido de carbono que é emitido para a atmosfera é muito alta quando você tem uma queimada. Eu vou dar o exemplo da nossa floresta amazônica. Ela é responsável por distribuir a precipitação, né, a chuva, para a parte central do país. Então, se você tem um desmatamento em grande proporção, você interfere na circulação atmosférica da América do Sul como um todo, né? Porque nós temos lá no Nordeste os ventos alísios, que trazem a umidade do oceano para essas regiões mais do interior da floresta amazônica. Ali você tem uma retroalimentação da umidade, né? Porque a floresta ela produz muita umidade, e toda essa quantidade de vapor d'água ela é trazida para cá, para o Sudeste e para o Centro-Oeste e Sudeste, e até mesmo para algumas áreas da região Sul. Então,
você tendo um desmatamento considerável na Amazônia, isso começa a secar mais a parte central do país. Então, você tem um desequilíbrio de toda a circulação. Esse desequilíbrio tende a causar efeitos, né, eventos extremos, como os que tivemos em 2024 no Rio Grande do Sul. Sim. E em 2020 até 2023, nós tivemos aí muita seca, né, na parte sul do país. Nós tivemos aí perdas de produtividade dos grãos em função dessa seca prolongada na região sul. Estávamos sob a atividade da Laninha, né? Também é um ponto que a gente tem que ressaltar. Mas o que eu quero dizer dessa questão do desmatamento é que eu estou falando só da floresta amazônica. Tem outras biodiversidades que estão sendo prejudicadas por causa também dessa questão das queimadas, né? O Pantanal perdeu uma grande área da sua cobertura vegetal, os índices hidrológicos do bioma também são preocupantes, e o bioma cerrado, que vem perdendo a sua área de cobertura vegetal nativa a uma velocidade bem mais alta do que o que acontece na Amazônia. Basta lembrar para as pessoas que acompanham essa questão que a gente está trazendo aqui, que o Cerrado perdeu mais de 50% da sua cobertura vegetal. E quando a gente fala em ponto de não retorno, né, Daniela, no caso da floresta amazônica, há uma preocupação em que a floresta amazônica entre num processo chamado de savanização, que esse seria o ponto de não retorno da floresta, né? Você trouxe sobre outra perspectiva. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse risco, que já é um risco iminente também no bioma da floresta amazônica. Sim, a floresta, como eu te falei, ela é fonte de vapor d'água para toda a nossa distribuição de chuva no país. Então, assim, o Pantanal também tem o seu, né, assim como todos os biomas que temos no Brasil, são importantes para isso, tanto na distribuição de vegetação, quanto também o próprio clima, né? O próprio clima de cada região que nós temos. Nós temos 5 regiões com diferentes climas, né? Então, ano passado, nós tivemos muitos incêndios no Pantanal e também na região amazônica. E não sei se lembram, mas a fumaça foi parar lá na região sudeste, né? Então, isso que eu falo na questão da circulação é isso. Essa questão de trazer os ventos, trazer essa fumaça toda para a região centro-oeste e sudeste, isso é muito perigoso. Isso aí causa um aumento de doenças respiratórias, como a gente viu no ano passado sobre isso. Sim, e essas coisas vão todas se interligando, né? Você tem um aumento de temperatura, você tem um aumento de queimadas, que aumenta, que contribui com o aumento de temperatura, liberação de carbono, meio que a gente entra num círculo bem, né? Num ciclo melhor, bem perigoso. No caso do Brasil e América do Sul, esse aumento médio de 1,5 graus, se observou aqui também no nosso continente? Como é que está a situação do país no que diz respeito à nossa temperatura média nos últimos anos? Então, a temperatura média do ar ela vem se elevando ao longo dos anos, principalmente depois da década de 90, mais ou menos assim. Então, os 3 últimos anos, 2022, 23, 24, foram anos muito quentes. Todas temperaturas acima da média. No caso do Brasil, ano passado, nós ficamos com aproximadamente 0,8 graus acima da média. Então, desde 1961, quando nós do IMET começamos a monitorar o tempo, né, através das nossas estações meteorológicas, que registram dados de chuva, temperatura, velocidade do vento. Então, num acompanhamento que fizemos desses dados, só vem mostrando mesmo essa elevação da temperatura ao longo dos anos. E no caso brasileiro, existem regiões que têm maior risco de sofrer com esse aquecimento do planeta, as chamadas áreas, nessas ondas de calor, tem áreas específicas que, pelos estudos da meteorologia, vocês identificam como áreas com potencial risco mais elevado quando o assunto é aquecimento do planeta, inclusive sobre essas questões que você trouxe também, de chegar a limites em que o metabolismo dos seres vivos já começa a ser prejudicado e daí a gente tem, inclusive, perdas, né, de vidas humanas e de outros seres vivos também. Existem algumas áreas que estão tendo mais aquecimento do que outras, mas assim, a parte
norte do país está sendo a mais prejudicada com a elevação da temperatura. Na questão da mudança das chuvas, a gente tem observado mais secas no interior da região nordeste, em contrapartida chuvas mais intensas na região sul do país, sul e sudeste, né? Então, de temperatura, quase todo o Brasil tem sido prejudicado com esse calor excessivo, né? E o Rio Grande do Sul não tá observando tanto aquecimento quanto a região centro-norte. Existem previsões que alguns lugares possam se tornar inabitáveis devido às ondas de calor? A curto prazo, a gente ainda não acredita nisso, porque a gente ainda tem a esperança de que a gente possa controlar esse tipo essa emissão dos gases e tentar reduzir essa taxa e, posteriormente, as temperaturas ficarem mais amenas. Mas, do jeito que nós estamos, cada dia a gente está tendo, cada ano, um extremo passa a ser mais extremo do que o ano passado. Então, a tendência é que essa temperatura chegue aí ser muito elevada. É preciso cada um fazer sua parte para a gente conseguir controlar, né, além das políticas públicas, a responsabilidade de cada pessoa, de cada indivíduo, de cada pessoa sobre o que a gente está vivendo agora, já que a ação humana tem, de fato, um impacto sobre esse aquecimento global. Aquecimento global, emergências climáticas, meio ambiente, eu estou falando de cidadania. Daniele, para você, o que é cidadania? Cidadania é a gente cumprir nosso dever, né? Então, acho que nesse contexto de mudança climática é necessário que nós façamos a nossa parte também, né? Como eu falei, tentar não emitir tantos gases poluentes através dos nossos veículos e também tentar preservar ao máximo o meio ambiente, né? Preservar locais com mais arborização, né? Então tentar não substituir essa vegetação por área asfaltada, né? Porque as áreas asfaltadas, elas tendem também, é um fator local que também tende a aquecer, né, os nossos centros urbanos. Então, descartar lixo de forma correta, né? E é aquela que a gente aprendeu na escola, né? A lei de preservar o meio ambiente, a gente já vai estar contribuindo para a mudança climática, mitigar, né, essas ações da mudança climática. Bom, Daniele Ferreira, meteorologista do IMET, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença, obrigado pelo seu tempo e pela entrevista. Eu que agradeço. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a programação do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia todo dia. A informalização tem aumentado. Esse é o futuro? Se a gente caminha para isso mesmo? O futuro é a luta social que determina como que vai ser o futuro, né? A luta social, especialmente por parte de quem trabalha 4, 8, 10 horas ao dia. Agenda Econômica. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. O nome Sergipe tem origem no tupi e significa no Rio dos Siris. É formado por seri, que quer dizer siri, mais i, palavra para água ou rio, mais p, que significa a preposição em, no. O siri é uma espécie de crustáceo encontrado em locais de areia ou de mangue. O termo siri também vem do tupi e tem o significado de correr, deslizar, provavelmente em razão de como ele se move. A gente também fala tupi.
O programa a seguir é livre para todos os públicos. Expansão da hidrovia do Arco Norte pode mudar a realidade do transporte de cargas no Brasil, gerando muito mais competitividade e desenvolvimento regional. Começa agora mais um assunto de Estado e hoje a gente vai falar aqui no programa sobre a situação dessa obra, além de empreendedorismo para jovens, investimentos na saúde, entre outros temas. E para conversar comigo, nosso convidado de hoje é o senador Irajá, do PSD do Tocantins. Bem-vindo, senador. Obrigado pelo convite. Para a gente iniciar, então, no ano passado, o senhor, em um pronunciamento aqui na casa, lamentava o descaso e a corrupção na saúde do Tocantins. De lá para cá, como que o senhor avalia a evolução da situação da saúde do Estado e que ações o senhor vem adotando para fortalecer essa área? Bom, na verdade, o Tocantins tem atravessado, nos últimos 3 anos, na verdade, um grande colapso na gestão pública do governo estadual. Infelizmente, não é só a saúde que anda nociva no Estado. Não é? São recorrentes os casos de corrupção na saúde, leitos de UTI superfaturadas, ambulâncias adquiridas por valores 3 vezes superior ao valor de mercado, enfim, tantos outros desmandos que estão acontecendo no Estado e que, inclusive, foram alvos de investigação por todos os órgãos de controles da República, né? O Tribunal de Contas do Estado, o TCU, a CGU, enfim, o Ministério Público, todos os órgãos praticamente estão com a lupa em cima da saúde do Tocantins hoje, sejam órgãos de controle e fiscalização estaduais, quanto também os órgãos de controle e fiscalização federais. Uma das áreas que o senhor mais destina, se não a área que o senhor mais destina emendas parlamentares, é justamente a área da saúde. Inclusive, um dos programas que o senhor apoia é o programa Saúde Já. Gostaria que o senhor comentasse mais com a nossa audiência, com o povo tocantinense, sobre esse programa e sobre outras iniciativas que o senhor vem apoiando nessa área. Na verdade, o programa Saúde Já, ele se apresentou como um programa que revolucionou a saúde na cidade de Araguaína, que foi um piloto, na verdade, um grande teste que nós iniciamos na região norte do estado, Araguaína, que é a nossa capital econômica, e nós iniciamos ali essa experiência, atendendo basicamente a 4 especialidades: a ortopedia, a pediatria, que atende a saúde das crianças, a ginecologia da saúde feminina, da saúde mulher, e também a psiquiatria. Essas 4 especialidades da saúde são atendidas nessa policlínica, onde as pessoas podem fazer a sua consulta, podem fazer os seus exames e aqueles que houverem algum tipo de prognóstico, eles são encaminhados a fazer também algum tipo de cirurgia eletiva. Isso sempre com hora marcada, com agendamento, com atendimento de qualidade e, graças a Deus, esse período de 1 ano que foi o período desse programa, foi super bem sucedido. Nós atendemos aí a quase 6.000 araguainenses, e que se demonstrou um programa que funcionou. O que nós estamos fazendo agora é copiando isso que está dando certo em Araguaína e estamos multiplicando isso no estado, nas outras regiões. Nós vamos agora abrir em Paraíso para atender a região do Vale do Araguaia. Vamos também inaugurar nos próximos meses na cidade de Porto Nacional, que vai atender aquela macro-região da região sudeste do estado. Formoso também já tem recursos no cofre do município, já garantidos àquela cidade, para montar também a policlínica na região sul do estado. E a outra região que faltava é a região do Bico do Papagaio, e nós vamos instalar a policlínica na cidade de Araguatins, que é a cidade mais populosa do estado, naquela região. Então, nós vamos trazer esse mesmo atendimento de qualidade que foi prestado em Araguaína por 1 ano. Nós vamos agora triplicar esse programa em Araguaína e vamos inaugurar nessas outras 5 regiões para garantir também uma saúde de qualidade para uma demanda que está reprimida no estado, com milhares de pessoas esperando nas filas dos hospitais gerais do Tocantins e oportunizando a essas pessoas um atendimento de qualidade e a perspectiva de poder fazer a sua cirurgia eletiva, seja uma hérnia que tem incomodado há muito tempo, seja uma vesícula, uma cirurgia de vasectomia, ou a própria cirurgia de laqueadura, entre outras. A catarata para os idosos são cirurgias necessárias e que incomodam as pessoas e que muitas dessas pessoas esperam há anos nas filas dos hospitais gerais do estado e agora vão ter essa oportunidade de realmente de fazer.
O senhor mencionou a região do Bico do Papagaio e o senhor também vem apoiando a construção de um hospital no Bico do Papagaio. Como que se encontra essa obra? Conta para a nossa audiência. Nós estamos fazendo uma grande revolução na saúde do Estado, sempre em boa parceria com os municípios tocantinenses, os nossos prefeitos, que são pessoas também comprometidas com a saúde da nossa população. E, além de todas essas 5 policlínicas, como mencionei, nós vamos inaugurar nos próximos meses um grande hospital de pequeno porte, um HPP chamado assim, pelo Sistema Único de Saúde. E esse grande hospital, que é chamado Hospital do Bico, ele vai fazer os mutirões de cirurgias eletivas, que é justamente essa demanda reprimida que existe de milhares de pessoas esperando nas filas dos hospitais e que vão ter agora a oportunidade de realizar a sua tão esperada e desejada cirurgia eletiva. Senador, agora a gente tem uma pergunta para o senhor da Assembleia Legislativa lá do Estado. Vamos ver aqui na tela. Senador Irajá, aqui é Márcia Alves, da Assembleia Tocantins, e gostaria de perguntar como tem sido sua atuação aqui no Estado com a destinação de emendas. Recentemente o senhor divulgou a destinação de 67 milhões de reais para a saúde de 5 municípios. Eu gostaria de saber quais as outras áreas têm sido beneficiadas com as suas emendas parlamentares. Bom, eu quero agradecer a pergunta. Realmente, ela tem toda a razão, a gente tem dedicado uma atenção muito especial à saúde do Estado, né? Atenção primária, atenção especializada, porque realmente hoje o problema mais crônico no Estado, isso é apontado nas pesquisas de opinião pública, a população tem sinalizado nesse sentido da saúde realmente precária no Tocantins e, portanto, é minha obrigação poder também assistir a população do Estado nesse aspecto, embora isso seja uma obrigação do governo estadual, mas a gente não pode se furtar também dessa responsabilidade. Mas eu também tenho, sim, atuado em outras frentes. A gente tem, graças a Deus, obras entregues em todos os 139 municípios do Estado, em diversas áreas, como a educação, a própria segurança pública, asfalto nas cidades ainda, onde os bairros ainda estão no chão batido, né, que a gente fala na poeira pura, e que eu tive a oportunidade, através da emenda e do mandato que me foi conferido, de também trazer dignidade a essas pessoas nessas cidades, praças públicas, postos de saúde, enfim. Na zona rural também, graças a Deus, a gente tem uma atuação muito marcante, levando máquinas a quase todos os municípios do Tocantins, patrulhas mecanizadas, patrulhas agrícolas para os pequenos produtores e os nossos assentados, que são tão importantes no desenvolvimento da geração de emprego do Estado. Então, eu posso assegurar a todos que a gente tem procurado, com muita dedicação, com muita responsabilidade, atuar em todas as frentes. Uma atenção especial na saúde, na educação, na segurança e no social, que são as áreas essenciais, mas sem deixar também de assistir às outras áreas que são importantes para a nossa economia. E o senhor mencionou o investimento na área rural. Nas suas redes sociais, o senhor mencionou também, detalhou esse investimento, que seriam equipamentos, estradas vicinais, outros meios de viabilizar a agricultura familiar, por exemplo. E o senhor prometeu um aumento no investimento ainda mais em 2025. Então, como será priorizado esse investimento de forma a aumentar e viabilizar o escoamento da produção e o investimento em agricultura familiar? Na verdade, cada ano ele se torna um ano mais desafiador do que o ano anterior. E é claro que o gabinete, que é aberto à população, aberto aos municípios, nós atendemos sobre as demandas, né? Porque às vezes é tal que o senador procurando, atender as necessidades, mas nós precisamos estar conectados à realidade do município. Então a gente sempre procura fazer pesquisa de opinião pública, sempre procuramos ouvir a população através das redes sociais, a receber as nossas autoridades municipais, que são os prefeitos, os vereadores, que têm legitimidade para apresentar os pleitos dos municípios, aquilo que é mais urgente, aquilo que é mais necessário. E eu concordo, eu acho que a zona rural, sem desmerecer a zona urbana, que é onde as pessoas, a grande parte da população do estado vive, nas cidades, mas nós temos também uma representação muito grande na zona rural. Nós temos as vilas, nós temos as comunidades quilombolas, nós temos os assentamentos, nós temos os pequenos produtores, tem as pessoas, os trabalhadores rurais. Então, as demandas são enormes nessas regiões.
E a carência, ela não para, né? Você tem a necessidade da reforma das estradas vicinais, você tem a necessidade de construção de pontes, né? Porque muitas dessas pontes, às vezes, são pontes de madeiras e estão em mau estado de conservação e precisam ser trocadas. Enfim, você tem os ônibus escolares que precisam também estar em condições de transportar os alunos que moram na zona urbana, perdão, na zona rural e que se deslocam diariamente até a cidade, onde estão situadas a maior parte das escolas, né, da atenção básica, do ensino básico, do ensino fundamental e do ensino médio. Então, assim, são grandes os desafios e a gente precisa estar sempre muito conectados e atentos a essas demandas que nos são apresentadas no dia a dia. Senador Irajá, no início do programa eu destaquei a importância da hidrovia do Arco Norte, que vai trazer desenvolvimento regional não só para o Tocantins, mas para outros estados da região dessa hidrovia e também competitividade ao produto brasileiro em relação ao internacional. Qual que é a situação desse projeto e quais os principais desafios pela frente para que se concretize essa obra? A hidrovia do Arco Norte, ela, na verdade, é uma hidrovia que nós sonhamos há décadas, né? Que esse sonho possa se tornar uma grande realidade. O Tocantins, ele já tem o privilégio de ter dois grandes modais, dois grandes sistemas de transporte, que é a nossa ferrovia Norte-Sul e também a nossa Belém-Brasília, que é a rodovia federal. Só que nós temos também a hidrovia, que infelizmente ainda não foi viabilizada em função de um grande projeto que ainda está em fase de implantação, que é a derrocagem do Pedral do Lourenço. Com essa derrocagem do Pedral do Lourenço, que é um trecho de pedras que, infelizmente, impede que as barcaças possam transportar a nossa produção de alimentos, a mineração, que é um segmento também importante da nossa economia, durante 6 meses do ano, esse trecho de pedras impede que essas barcaças possam ser transportadas, né? E essa produção escoada para serem exportadas para a Europa, para a China, para os Estados Unidos e outros mercados consumidores. E é exatamente esse o nosso sonho, é que a hidrovia do Tocantins, que é chamada do projeto do Arco Norte, que vai atender a todos os estados ali da região que estão situados acima do paralelo 16, como, por exemplo, o estado da Bahia, o estado do Maranhão, o estado do Piauí, o próprio Mato Grosso, né, além do estado do Pará e o Tocantins, todos esses estados serão impactados por essa grande hidrovia, que será um grande Mississippi. Assim como o rio Mississippi, que é um rio americano, transporta 80% da produção americana de alimentos, nós temos no Tocantins, no rio Tocantins, esse grande Mississippi adormecido já há muito tempo e que nós queremos que ele se torne um modal que possa garantir o escoamento da nossa produção e, claro, de uma forma mais barata. Por isso que a hidrovia, ele é o modal mais competitivo. Assim, tanto os estados que são exportadores de alimentos, como também grandes produtores de minérios, poderão oferecer ao mercado internacional produtos com um custo muito mais competitivo do que outros concorrentes do Brasil. Então, nós precisamos definitivamente fazer desse projeto, que é um sonho, uma grande realidade, porque nós passaremos nós nos tornaremos um país ainda mais competitivos na produção de alimentos e também na exportação de minérios. E o senhor acredita que esse sonho se tornará realidade num horizonte de quanto tempo? Olha, nós já temos trabalhado esse sonho, acho que há quase 30 anos. Mas, definitivamente, eu acho que esse grande projeto, ele passa a se tornar uma realidade para os próximos 2 anos. Senador, um relatório da OCDE indicou que 1 a cada 4 brasileiros jovens, na faixa dos 16 aos 24 anos, não estuda e nem trabalha. E, para melhorar essa situação, o senhor é autor de um projeto que cria o Programa Microempreendedor Jovem. A gente tem um infográfico aqui na tela para ver alguns dos benefícios potenciais. Então, para os jovens, um dos benefícios seria reduzir a burocracia e os custos tributários. Para o governo, aumentaria a arrecadação e também reduz a informalidade. Para a economia, no geral, gera mais emprego, renda e inovação. E para a sociedade, diminui a vulnerabilidade social. Esse projeto se encontra na Comissão de Assuntos Sociais. Gostaria que o senhor comentasse a respeito e o que falta para que ele se torne lei e tornar esses benefícios potenciais realidade.
Bom, eu mais que ninguém sou entusiasta do projeto, até porque eu apresentei na condição de autor. Eu acho que ele vai ser um grande empurrão aos nossos jovens que estão vocacionados a serem empreendedores no Brasil, ou seja, aqueles jovens que sonham em ter seu pequeno negócio criado, né, a sua pequena empresa, seja uma fintech, seja um salão de cabeleireiro, seja uma lanchonete, seja qualquer tipo de negócio. Só que, infelizmente, eles, né, muitos deles deixam de criar, de montar o seu negócio por causa da burocracia, por causa do custo tributário. Então, esse MEI jovem, ele é aquele MEI tradicional que todos nós já conhecemos, que se provou ser uma decisão muito acertada e que tem funcionado, só que nós vamos transformar esse MEI para o público jovem, que são aquelas pessoas que têm entre 16 e 29 anos e que ainda não tiveram uma pequena empresa montada. Seria a primeira empresa. Então, o governo estaria criando um ambiente favorável e daria um grande empurrão para que esse jovem vocacionado a empreender no Brasil, ele possa abrir sua pequena grande empresa. E falando nesse grande empurrão que o governo deve dar, caso esse projeto se torne lei, hoje a gente vê no mercado os empreendedores, os microempreendedores, às vezes sofrem com algumas unidades da federação que estabelecem uma tributação mínima, ou também com os gastos e encargos com própria contabilidade para se abrir um negócio hoje no Brasil, que não é tão simples. Esse projeto prevê alguma flexibilização especial para esses encargos, principalmente na fase inicial? Sim, a ideia ela é muito simples. Ela atribui os mesmos benefícios do MEI tradicional, né, que é uma faixa de faturamento aí em torno de R$120 mil por ano, para que eles passam a pagar um valor fixo anual, um valor baixo, né, e não uma alíquota fixa, e que ele possa, ao longo de 2, 3 anos, se estabelecer como empresário. A partir do momento que ele tiver um negócio dele consolidado, deu certo em 2 a 3 anos, que geralmente é uma janela de transição, ele passa a optar por outro regime ou outra modalidade, como Super Simples, ou EPP, ou qualquer outro tipo de atividade, de modalidade de empresas. Então, a ideia aqui não é a gente obrigar o jovem a permanecer durante a vida toda como um pequeno empresário. A ideia é que ele possa iniciar a sua atividade empreendedora como pequeno, e aí nós estamos estimulando, gerando, né, uma carga tributária mais reduzida, simplificando a abertura da empresa e estimulando com crédito essa pequena primeira empresa, e depois ele possa crescer, que ele possa evoluir, que ele possa prosperar. Essa é a ideia. Então, o MEI jovem vem com esse espírito. Senador, os gastos com pessoal no governo do Tocantins aumentaram significativamente no último ano. Estão quase a alcançar o limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso pode impor alguns limites a investimentos em outras áreas. Então, como garantir uma sustentabilidade fiscal e financeira para a Secretaria da Fazenda do Estado, de forma a não inviabilizar investimentos em áreas essenciais para o seu Estado? Todo gestor, seja ele um prefeito, seja ele um governador, ou mesmo um presidente da República, ele tem que estar muito atento aos gastos públicos. E, de fato, no estado do Tocantins, se a gente pegar os dados oficiais, nós vamos entender que no ano de 2021, quando assumiu o atual governador, o anterior deixou o estado com a folha ocupando em torno de 40% das receitas correntes líquidas com as obrigações com a folha de pagamento, que são os servidores efetivos e os comissionados. Passado 3 anos, que é o período atual do governo, esse indicador de 40%, ele saltou para algo em torno de 46%, quase 47%, ou seja, foi um aumento substancial. Então, isso acaba comprometendo não só a capacidade de investimentos nas áreas essenciais, como a saúde, a educação ou a própria segurança pública, mas coloca o Estado sob um grande alerta, como você mencionou, que é o limite prudencial. Então, nós estamos praticamente no teto desse limite, né? Se isso acontecer, o gestor ele incorre no crime de improbidade administrativa, né? E é óbvio que ele vai responder criminalmente por isso. Então, o que nós precisamos estar atentos, e sobretudo o governo do Estado, é que isso possa ser, né, refeito, possa ser reconsiderado para que o Estado tenha margem para investimentos.
Porque o que nós estamos hoje assistindo no Estado é a falta de investimento completo. E grande parte do motivo disso é porque a maior parte da arrecadação, infelizmente, está sendo destinada apenas para os gastos em folha. E como que o senhor e a própria bancada do Tocantins podem se articular para que essa situação melhore e que haja mais margem para investimentos? Olha, a bancada tem cumprido e bem o seu papel. Né? Nós praticamente, a bancada federal, entre emendas individuais de bancada e emendas extras, nós investimos algo em torno de R$1 bilhão no estado do Tocantins, em várias áreas, né? Através de municípios, através de outras áreas que são estratégicas para a economia do Tocantins. Agora, fora isso, cada um tem que fazer o seu dever de casa. Né? O próprio governo estadual, praticamente nos últimos 2 anos, não fez nenhum tipo de investimento nos municípios do estado. Né? Tem mal pago a folha, pago os fornecedores e as suas obrigações acessórias. Agora, a gente não vê nada sendo feito de concreto no estado. Não há uma obra relevante que esse atual governo tenha começado e que tenha terminado nesses 3 anos. Senador, o programa Escola Digital da Receita Federal vem beneficiando municípios no Tocantins por meio da inclusão digital. E o senhor esteve reunido, dias atrás, com o ministro das Comunicações a tratar de ações que venham ampliar ainda mais a conectividade no Tocantins. Conta pra gente que tipo de ações são essas e o que o povo do estado pode esperar a respeito. Olha, o governo federal tem fornecido aos municípios do estado um grande programa de integração tecnológica, que inclui desde a cobertura do sinal da internet, que isso é indispensável, isso é essencial hoje, nós integrarmos a nossa população, seja da zona rural, urbana, à internet, né? Hoje tudo nós fazemos através da internet, pagamos as nossas contas, fazemos cursos à distância, estudamos, então a internet se tornou algo fundamental. Então, o governo tem feito um grande programa no sentido de ampliar o sinal de cobertura, sobretudo nas regiões mais distantes, né, e remotas do Tocantins, na região mais do interior dos municípios, como um trabalho também de fornecimento de tecnologia, que são os equipamentos, são os computadores, são os laptops, né, são os notebooks, os tablets da vida, que precisam também serem disponibilizadas, principalmente na rede pública de ensino. Então, esse programa que envolve a internet e que envolve equipamentos é a pauta que eu tive recentemente tratando com o ministro das Comunicações, o deputado federal Juscelino. Porque o meu desejo é que a gente possa levar isso a todos os 139 municípios do estado. Então, esse foi o pleito. O ministro está atento a essa agenda. Ele, inclusive, nessa mesma audiência, manifestou já o anúncio de algumas cidades que serão, inclusive, atendidas através desse pleito que nós fizemos, sem contar a possibilidade de levar alguns distritos que são urbanos mais distantes do estado do Tocantins, que estão completamente isolados da cobertura da internet, a possibilidade de montar as antenas para que esses lugares possam ser cobertos também pelo sinal da internet. Agora, senador, uma área que é subaproveitada não só no Tocantins, mas no Brasil inteiro, é o turismo. E as razões são as mais diversas, como segurança pública, infraestrutura, até educação. Que ações o senhor pode promover aqui do Senado Federal para impulsionar o turismo do Tocantins? Olha, o turismo no estado é uma grande vocação adormecida ainda. Que eu acredito muito no turismo, acho que vai ser uma grande indústria no estado do Tocantins e uma nova vocação do Tocantins também. Nós que já temos uma economia muito pujante na produção de alimentos, né? O estado já é conhecido nacionalmente pela sua vocação na produção agrícola, de grãos, de carne. É também um grande produtor de energia renovável, né? Através de PCHs, de UHS, de energia solar. O estado é um grande exportador de energia renovável para o Brasil, consome apenas 10% do que produz e exporta 90%. Mas tem o turismo, que está ainda incipiente, né? Nós que temos talvez uma das maiores belezas naturais do país, sem desmerecer os outros estados, como o nosso Jalapão, como o Cantão, entre outras belezas singulares no Tocantins, mas nós precisamos organizar o estado melhor
né, nesse segmento da indústria do turismo para receber os nossos visitantes, os nossos turistas, tanto nacionais quanto também turistas internacionais, que são bem-vindos, né, para investir, para gerar emprego no nosso estado, todos são bem-vindos, não há nenhum tipo de discriminação. Mas nós temos que, do ponto de vista de um plano público, né, um plano estratégico, organizar melhor esse setor dentro da nossa economia. Muito obrigado, senador Irajá, pela participação aqui no Assunto do Estado. Imagina, eu que agradeço mais uma vez o convite. E obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/tv, ou também no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá. Até o próximo Assunto do Estado. As doenças, elas são raras porque elas são pouco conhecidas, então elas chegam uma vez no seu consultório. 2 meses depois que essa mancha apareceu, eu descobri uma gravidez. E aí piorou muito mais. Em 1 semana eu já não enxergava mais. Se eu tivesse tido o diagnóstico cedo, eu não teria tantas consequências da doença. Em discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. Andavam devagar, olhando para trás, como quem quer voltar. Não tinham pressa de chegar, porque não sabiam aonde iam. Expulsos do seu paraíso por espadas de fogo, iam ao acaso em descaminhos no arrastão dos maus-fados. Os retirantes fugiam do sol, e o sol guiava-os nesse forçado nomadismo. A fama repentina de José Américo, com a publicação do romance A Bagaceira, em 1928, veio encontrá-lo dedicado à advocacia e às funções de consultor jurídico do Estado. Tivera o apelo da política, ainda na fase romântica da juventude, mas agora era a literatura que mais o cativava e parecia conduzi-lo no rumo da notoriedade. Escrevi em surdina um romance sobre o que sabia, e ele virou um grito de reforma agrária. Nossa atuação não abrange, portanto, o controle ou a regulação de operações específicas relacionadas a apostas de cota fixa previstas na citada lei e sua posterior regulação. Importante realçar que as chamadas bets não prestam serviço financeiro ou de pagamento. Nesse sentido, o alcance do Banco Central reside nos procedimentos e controles das instituições autorizadas por nós a funcionar no que está estritamente limitado às atribuições definidas pela legislação vigente. O teor do artigo 4º da medida provisória número 1288/2025 salienta que é dever do Banco Central do Brasil implementar medidas que garantam a preservação desse sigilo, bem como a proteção dos dados pessoais dos usuários do Pix, garantindo a impossibilidade da sua identificação. Por essas razões, estou legalmente impedido de apresentar dados ou elementos que digam respeito a operações processadas no âmbito do Pix, incluindo os valores e as partes pagadoras e recebedoras envolvidas nos pagamentos. Hoje em dia, a gente já tem essa informação de que os bancos, sim, consideram esse tipo de hábito, esse tipo de prática por parte do cidadão, se ele aposta ou não, para poder analisar ele ou classificar ele como um risco mais elevado. Esse valor que a gente acompanha, prefeito, de atividade gira em torno de 20 a 30 bilhões de reais por mês, ratificando aquilo que a gente tinha estimado no final do ano passado. O Banco Central pode sancionar as IPs, as instituições de pagamento que operam com bets ilegais? A gente tem a Secretaria de Prêmios de Apostas que nos informa quando existe alguma informação relativa a alguma empresa que não está autorizada, e aí, a partir daí, nós tomamos as medidas.
TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Na prestação de conta hoje, como está na lei hoje, mesmo que a pessoa não tenha gasto nada, ele tem que contratar um contador, tem que contratar um advogado para prestar uma conta que ele não fez. A crítica mais contundente que tem sido feita a essa reforma do Código Eleitoral é em relação à prestação de contas. Estamos simplificando, mas não estamos diminuindo a segurança e nem a obrigatoriedade da prestação de contas. Pelo contrário. Seja bem-vindo, senador Marcelo Castro. Muito obrigada pela presença. A gente hoje vai conversar sobre a reforma do Código Eleitoral. O senhor é relator do projeto desde 2023. Qual é a maior mudança que o senhor acredita que essa reforma do Código Eleitoral vai trazer para o sistema político brasileiro? Renata, esse código, ele é, na realidade, uma consolidação de toda a legislação eleitoral e partidária existente hoje. Então, são 7 leis que vão ser consolidadas numa lei só, o novo Código Eleitoral. Então, esse código sendo aprovado, que ele já foi aprovado na Câmara, nós queremos aprovar agora no Senado, ele retornará para a Câmara porque estamos fazendo modificações, e sendo aprovado na Câmara, qualquer coisa que a pessoa queira saber, a partir da sua publicação, sobre legislação eleitoral ou partidária, ele tem uma lei só para ele tirar todas as suas dúvidas e seguir aquela lei. Então, vemos assim como um avanço muito grande nessa questão da legislação eleitoral. Agora, a inovação que eu reputo a maior, digamos assim, a mais transformadora, a mais revolucionária, que é uma luta antiga das mulheres, é criar reservas de cadeiras, reserva de vagas para as mulheres. Hoje existe reserva de candidatura, um percentual mínimo de candidatura que cada partido tem que ter nas eleições. Hoje a legislação obriga que todo partido, tem que candidatar pelo menos 30% de mulheres. Ou seja, se um partido apresentar 10 candidatos, 3 têm que ser mulheres. Por hipótese, se apresentasse 100 candidatos, 30 teriam que ser mulheres. Mas isso não tem dado bons resultados. Isso não tem feito com que as mulheres tenham uma participação maior na política. E isso é uma situação que eu entendo que é inaceitável. Por quê? Nós temos a maioria da população feminina. E o Brasil, infelizmente, que é uma situação constrangedora para todos nós brasileiros, nós somos um dos países do mundo que temos uma das menores participações femininas na política do mundo inteiro. Até a última vez que eu pesquisei, essa pesquisa não é super recente, digamos assim, tem uns 6 meses, 1 ano, o Brasil era o 137º país do mundo que tinha uma menor participação feminina na política. No dia a dia, a gente não vê essa discriminação tão grande contra as mulheres. Mas quando vamos para a política, a situação realmente não dá para explicar o Brasil ter uma representação tão pequena. Hoje, Renata, nós temos no Brasil, hoje, mais de 700 municípios brasileiros que não têm uma mulher vereadora. Nós temos aproximadamente 1.600 municípios que só tem uma mulher nas câmaras de vereadores. Com a lei que eu estou propondo, a reserva de vagas, nós teremos nos parlamentos do Brasil inteiro, nas câmaras municipais, Assembleia Legislativa e na Câmara Federal, pelo menos 20% de mulheres. Ou seja, o menor município do Brasil, que são 9 vereadores, nós teríamos pelo menos 2 mulheres, seriam 7 homens, pelo menos, e 2 mulheres. Claro que pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, pode ser até 9. Mas não teria
nenhuma Câmara de Vereadores no Brasil que não tivesse 2 mulheres. Senador, o senhor acredita que já há um consenso sobre a necessidade de haver uma reserva de vagas para mulheres? Reserva de cadeiras? Aqui no Senado, acredito que sim. Eu acho que nós não vamos encontrar dificuldade aqui no Senado de aprovar isso daí. E acho que essa inovação foi feita aqui no Senado. O projeto que veio da Câmara não trouxe essa reserva de vagas. Essa reserva de vagas está sendo criada agora na minha relatoria. Mas seria para as eleições proporcionais. Para o Senado, o senhor não vai mexer? Só para as eleições proporcionais. Porque toda a briga são nas eleições proporcionais. Porque a eleição majoritária não tem como. Cada um vai disputar e cada um vai ser eleito e o eleitorado é que vai decidir. Nas eleições proporcionais é que nós queremos que tenha uma participação mínima. Por quê, Renata? Essa questão de fazer legislação para aumentar a participação da mulher na política, essa preocupação vem de longe. A primeira lei que nós aprovamos foi em 1997. O que é que dizia a lei? Que pelo menos 30% das vagas de cada partido tinham que ser reservadas para mulheres. Reservadas, não era obrigado 30% de candidaturas, ficava reservado. Por quê? Porque havia uma queixa de que os dirigentes partidários colocavam candidatos homens em detrimento das candidaturas femininas. Aí nós botamos a lei, não, 30% das candidaturas tem que ser femininas. Se o partido não lançar, fica reservado lá, para não ter essa justificativa de que se estava dificultando a participação feminina. Isso em 97. Veio a eleição geral em 98, a participação feminina não aumentou. Veio a eleição geral em 2002, 2006, e a participação feminina também não aumentou. Então, ou seja, criar reserva de candidaturas do sexo feminino não aumenta a participação feminina no parlamento. Em 2009, o Supremo Tribunal tomou a decisão. Não basta só reservar as cadeiras, a reserva para candidaturas. É obrigado ter as candidaturas. Então, foi determinado o preenchimento das candidaturas. Então, se o partido lançar 10 candidatos, pelo menos 3 têm que ser mulheres. E aí faltava financiar a campanha dessas mulheres, né, Aí veio senador? a eleição de 2010 e não aumentou a participação feminina no parlamento. Veio a eleição de 2014, também não aumentou a participação feminina no parlamento. Então, racionalmente, nós somos obrigados a concluir que a obrigatoriedade de candidaturas não aumenta a participação feminina no parlamento do Brasil, quer seja nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas ou na Câmara Federal. Mas a partir Aí, em 2018, o Supremo tomou a decisão mais sábia. Obrigou que 30% dos recursos que vão para os partidos, do fundo eleitoral, obrigatoriamente terão que ser gastos em candidaturas femininas. Aí fez a diferença. Então, nós passamos de 10% de mulheres na Câmara Federal para 14%, em 2022 para 18%. Então, hoje nós temos 17,7%, 18% de mulheres na Câmara Federal. E isso foi determinado por quê? Pelo dinheiro. Então, o que fez a diferença foi o dinheiro. E agora, o que vai fazer a diferença mais ainda é a reserva de cadeiras. Mas a reserva de cadeiras, ela não vai eliminar a obrigatoriedade de destinação de financiamento de 30% dos recursos partidários. Vai. É uma coisa em substituição à outra. Por quê? Porque essa obrigatoriedade de candidaturas femininas, ela não gera vagas, ela não gera mandatos. É uma obrigatoriedade que só traz problemas, que só traz transtornos, que traz dificuldade para a gestão dos dirigentes partidários. Tem essa questão hoje de cota de gênero, caçando candidaturas, a chapa completa, e isso não beneficia a mulher.
que é que nós temos que preservar para aumentar a participação feminina na política? É criar, como nós estamos fazendo, a reserva de vagas, no mínimo 20%, e o dinheiro. Ou seja, o dinheiro que o Supremo determinou que é obrigado a gastar em candidaturas femininas, eles serão gastos agora de maneira muito mais eficiente. Por quê? Porque o dirigente partidário vai poder investir exatamente naquelas candidaturas que ele julgue que sejam mais competitivas, que tenham mais condições de ter vitória e de conseguir um mandato para fortalecer o partido. Mas ele não vai fazer isso por obrigação, ele vai fazer isso por uma decisão estratégica. Que está no Código é que as candidaturas, os votos dados a mulheres é contado em dobro para efeito do fundo eleitoral e do fundo partidário. E isso o senhor mantém? Mantemos, está mantendo. Então, são várias as medidas que nós estamos atacando para que a gente tenha uma participação feminina maior na política. Senador, e em relação a como vai se dar o preenchimento dessas vagas? Porque as eleições proporcionais, a distribuição de vagas é sempre uma incógnita. Acabou a eleição, ninguém sabe quem realmente foi eleito e quem não foi, né? É uma conta, tem recurso, enfim. No caso das mulheres, como que as mulheres vão ocupar 20% das vagas numa eleição proporcional? Vou dar um exemplo aqui concreto. O meu Piauí. Na eleição passada, o Piauí tem 10 deputados federais. Na última eleição, só elegeu uma mulher. Então, se a regra estivesse valendo, a regra que eu estou colocando no Código, seria obrigado a eleger 2 mulheres. Como é que seria essa segunda mulher? Já tinha elegido uma, mas tem que eleger 2. Como é que seria? O último, porque vem as sobras. Primeiro elege direto, depois vem as sobras. O último deputado eleito na sobra, quer dizer, o 10º, vai se fazendo a sobra, o 8º, o 9º, o 10º. O último eleito, aquele partido que elegeu o último deputado eleito, o deputado seria substituído, a cadeira dele de homem por uma mulher. Ou seja, o partido continua com o mesmo número de deputados. Apenas ele substitui o homem do partido por uma mulher do partido. Aí, todo partido vai ter que investir em mulher, em candidaturas femininas, porque ela tem que ter, para ela poder assumir a cadeira, ela precisa ter no mínimo de 10% dos votos, que é o que nós estamos mantendo no Código. Então, todo partido vai se prevenir para não perder cadeira, porque se esse partido que elegeu o último deputado do Piauí não tivesse mulher com 10% do quociente eleitoral, ele perderia a vaga para aquele que ficou em 9º lugar. Então, todo partido hoje vai privilegiar os recursos aplicando às mulheres para que elas tenham um bom desempenho eleitoral. Senador, de onde veio essa ideia? Essa ideia é antiga. A Câmara já tentou uma vez aprovar uma PEC criando reserva de cadeiras, que começava com 15%, depois iria para 20% e depois para 25%. Por isso foi que eu coloquei 20%, nem 15%, nem 25%. Por quê? Por que não botou 30%? Ou 50%, né? Ou 50%, porque não passa. Com essa escadinha 15, 20, 25, não passou. Está entendendo? Teve um número expressivo de votos, mas não alcançou, que era uma PEC que não alcançou os 3/5, que seriam 308 parlamentares. Mas a minha pergunta, senador, era para o preenchimento das vagas, porque é uma proposta criativa, né? Para conseguir preencher as vagas com mulheres, garantir que o partido vá ter mulheres com quociente eleitoral para ocupar aquela vaga que vai ser de uma mulher, que ele já sabe que vai ser. Essa ideia foi até da senadora Elisiane, de exigir 10%, já se pensou até em 20%, para obrigar os partidos a investirem nas candidaturas femininas, para as mulheres terem muito voto. Então, eu acho que isso vai ser uma coisa revolucionária. Nós vamos resgatar um direito da mulher e nós vamos corrigir um erro histórico. Não se justifica nós termos mais de 700 municípios do Brasil sem uma mulher na Câmara de Vereadores, mais de 1.600 municípios do Brasil que só tem uma mulher. Então,
a gente acredita que isso daí, com essas reservas de cadeira, as mulheres já estando lá, elas têm mais domínio, têm mais condições de permanecer lá. E aí, as outras vão tentando e vão aumentando. Eu acredito que rapidamente nós teremos uma participação muito maior das mulheres na política, que é o objetivo, né? Senador, embora a maioria da população brasileira confie nas urnas eletrônicas, o país viveu uma campanha de desinformação sobre o processo eleitoral e o senhor está prevendo mudanças nas auditorias das urnas eletrônicas. O senhor pode explicar esse processo? Olha, as urnas eletrônicas, elas são seguras, são seguríssimas. Do dia que as urnas eletrônicas foram implantadas no Brasil até hoje, não tem uma fraude confirmada. Mas assim, houve essa fraude aqui, está comprovada. Não existe. Por exemplo, agora nesse pleito eleitoral, nós tivemos, Renata, 400 e tantos mil candidatos no Brasil, a prefeito e a vereador. Destes, 100 e poucos mil foram eleitos e quase 400 mil, 370 e tantos mil, não sei o número exato, mas mais de 350 mil perderam a eleição. E ninguém tem dúvida de que as urnas são seguras. Por quê? Se tivessem, nós teríamos uma ação lá em Rondônia, 10 ações no Rio Grande do Sul, não sei quanto no Rio Grande do Norte, tanto no Amazonas, questionando as urnas eletrônicas. Não tem nenhuma ação. As pessoas questionando as urnas eletrônicas. Por quê? Porque todo mundo sabe que é segura. Criou-se e tentou-se criar um clima, a gente acha que para justificar uma medida de quebra, né, da democracia, de que as urnas seriam fraudáveis e que o candidato perdedor, né, não teria perdido, que é exemplo do que o Trump fez lá nos Estados Unidos, que continuou dizendo que tinha ganho as eleições, quando todo mundo sabe que perdeu. E os Estados Unidos não têm a segurança que nós temos. Eu tenho hoje que as eleições mais seguras, mais eficientes, a apuração mais rápida, mais segura do mundo é no Brasil. O Brasil pode não ser exemplo para o mundo em muitos aspectos, mas nessa questão de votar, computar o voto, e apurar, e a segurança, a confiabilidade e a rapidez, o Brasil é exemplo para o mundo inteiro. Mas o senhor está trazendo mudanças em relação à auditoria das urnas, né? Não, o que o senhor está trazendo de mudança? É o que aconteceu, a Câmara trouxe, nós estamos mantendo, não é? Apenas para todo ano o TSE submeter, que ele já faz isso, por conta própria. Toda véspera de eleição, o TSE chama os partidos políticos, chama as entidades, chama hackers para poder tentar entrar nas urnas eletrônicas e para comprovar a segurança das urnas. As urnas têm uma questão muito inteligente, é que elas não são conectadas. Cada urna tem o chipzinho dela lá, o software, não sei como é que chama, mas cada urna ela é independente. Então, para você fraudar uma urna, você teria que fraudar cada uma. E como é que isso vai ser transmitido, esses dados? Na hora que você mexer naquilo ali, os dados não transmitem. Então, é um sistema absolutamente seguro. Por que é que eu digo isso com segurança? Primeiro, pela prática que a gente vê no dia a dia. Faz a pesquisa, o candidato A vai ganhar, o candidato B vai perder. Abre as urnas, o candidato A ganha, o candidato B perde. A eleição do Lula com o Bolsonaro. Empate técnico, o Lula um pouco na frente. Quando abre as urnas, empate técnico, o Lula um pouco na frente. As urnas são seguras, não tem essa questão. Se tivesse, nós teríamos centenas, milhares de ações pelo Brasil inteiro. Perdi por causa das urnas eletrônicas. Como era anteriormente. Antes das urnas eletrônicas, que o voto era de papel, que era computado de um por um, manualmente, era um Deus nos acuda. Lá no Piauí ficou famoso lá o mapismo, tem até um nome, porque as pessoas perdiam no voto, mas ganhavam no mapa. Na hora da computação, as pessoas manipulavam os números no mapa, chamado mapismo. O camarada foi eleito pelo mapismo. Era um crime eleitoral comum, não era só no Piauí, isso no Brasil inteiro. Hoje não, hoje o sistema eleitoral do Brasil
é seguríssimo, é o mais seguro do mundo. Senadora, a forma de fazer campanha eleitoral, ela mudou na última década. Tem vários parlamentares que foram eleitos com campanhas majoritariamente nas redes sociais, em plataformas digitais, campanhas muito baratas. O senhor também está prevendo alguma regulamentação para a campanha digital, né? Do que se trata? O que o senhor vai fazer? Bom, esse é um problema que é uma preocupação hoje de todo o TSE, de toda a Justiça Eleitoral, e é uma preocupação hoje do Brasil e do mundo, principalmente por causa da inteligência artificial, dessas fake news que são difundidas. O senhor acredita que uma medida dessa pode impedir uma campanha de desinformação? Não pode, mas fica fácil de você punir porque a lei está prevendo. E a pessoa sabe, quer dizer, e a pessoa vai saber que aquilo é fruto de inteligência artificial, porque na hora que sair, é obrigado, está escrito lá. Se não tiver fraude, o candidato vai ser condenado. Pode, inclusive, perder o mandato se for eleito, porque utilizou de uma fraude para poder se beneficiar eleitoralmente. Então, isso nós estamos abordando com muito cuidado, com muito rigor, porque é uma legislação nova, porque é uma circunstância nova, e evidentemente que nós vamos ter que aprimorar isso ao longo do tempo, porque é uma coisa nova que nós não éramos acostumados a lidar com isso. A crítica mais contundente que tem sido feita a essa reforma do Código Eleitoral é em relação à prestação de contas, que ela acabaria com a prestação de contas das campanhas políticas. Você pode explicar? Posso. O que é que ocorre? A Câmara aprovou o novo Código Eleitoral e trouxe uma situação que daria margem a críticas, que seria o seguinte: o partido apresenta as contas. Se, no prazo de 180 dias, o parecerista do tribunal não der o parecer, as contas estão aprovadas. Evidentemente que isso foi um equívoco que a Câmara fez e nós corrigimos. Não. Se nós mudamos o prazo, ao invés de 180 dias, nós botamos 360 dias e colocamos assim: se em até 360 dias o parecerista não der o seu parecer, as contas irão para o tribunal com parecer favorável. Porque também a pessoa não pode ser prejudicada porque o técnico não deu o parecer. Aí, quem vai julgar? O tribunal, com o parecer favorável dado por quê? Por decurso de prazo. Quer dizer, não houve o parecer e o tribunal vai entender, né, que, na verdade, é mais para que o técnico deu o seu parecer no tempo hábil. E nós estamos criando uma simplificação para a prestação de contas. Então, valores pequenos que são gastos em eleições, até R$25 mil, que é um valor ínfimo diante do que se gasta numa campanha eleitoral, aí é um sistema bem simplificado. Nos inspiramos no imposto de renda, que de primeiro o imposto de renda tinha, né, o imposto simplificado e tinha o imposto, a declaração normal e a declaração simplificada. A pessoa tem um emprego só tem uma fonte de renda. Então aquilo é muito fácil para ele, é uma linha, né? Ganhou tanto, pagou tanto, estamos concluídos, aquilo é um sistema simplificado. Então tem gente que faz campanha eleitoral no interior, candidato a vereador, que não tem despesa nenhuma. Ora, se a pessoa não teve nenhuma despesa, como é que ele vai prestar conta? Então o que é que nós estamos colocando? Que ele apenas junta, aí ele abriu a conta e junta o extrato que não teve movimentação da conta. Pronto, está prestado conta. Na legislação de hoje... Você está criando uma prestação de conta simplificada, é isso? Simplificada. Na prestação de conta hoje, como está na lei hoje, mesmo que a pessoa não tenha gasto nada, ele tem que contratar um contador, tem que contratar um advogado para prestar uma conta que ele não fez. E aí, se ele não prestar a conta com o contador e com o advogado, o tribunal ainda o torna inelegível, como não tendo prestado contas. Evidentemente que isso é um exagero, isso é um excesso e que nós estamos corrigindo.
estamos simplificando, mas não estamos diminuindo a segurança e nem a obrigatoriedade da prestação de contas. Pelo contrário, as contas agora terão muito mais chance de ser analisadas, porque aquelas contas que não houve já estão aprovadas automaticamente. As contas que foram pequenas, até R$25 mil, essas terão um sistema simplificado. Fica fácil. Dificilmente uma pessoa vai tentar burlar uma prestação de conta no valor de até R$25 mil. Então, os tribunais vão se concentrar nas contas realmente que são grandes. Pessoa que gasta 5 milhões, 10 milhões de reais, dependendo do cargo que esteja disputando. Então, sobre essas daí é que haverá, sem nenhuma dúvida, um controle maior. Senador, muito obrigada pela entrevista. Sempre às ordens, foi um prazer grande estar aqui com você, Renata, e sempre à disposição. A informalização tem aumentado. Esse é o futuro? A gente caminha para isso mesmo? O futuro é a luta social que determina como que vai ser o futuro, né? A luta social, especialmente por parte de quem trabalha 4, 8, 10 horas ao dia. Agenda Econômica. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. O cargo de presidente do Senado é fundamental na política brasileira. O presidente do Senado também preside o Congresso Nacional, que reúne o Senado e a Câmara dos Deputados. Quem ocupa esse cargo lidera o Poder Legislativo Federal e tem o domínio sobre as matérias, sobre os temas, os assuntos que vão ser colocados em pauta no Senado. É o presidente que decide o que vai ser votado nas sessões do plenário. Ele também é responsável por impugnar, por impedir propostas de parlamentares que sejam contrárias à Constituição ou que sejam contrárias ao regimento interno. Claro que o presidente sempre consulta a mesa diretora, ouve também os líderes partidários para definir os assuntos que são prioritários. Mas a decisão final sempre cabe a ele. O presidente do Senado é eleito em votação secreta pelos próprios senadores para o mandato de 2 anos. A reeleição só é possível quando há mudança da legislatura, a cada 4 anos, período que coincide com o mandato dos deputados e com a eleição de novos senadores. O cargo tem prerrogativas exclusivas, como, por exemplo, dar posse ao presidente da República, como também convocar o Congresso em caráter extraordinário em caso de intervenção federal, por exemplo. O presidente do Senado também participa do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional, que tratam de assuntos relacionados à soberania do país e à defesa do Estado Democrático. Ele também está entre os substitutos do presidente da República. Depois do presidente da República estão o vice-presidente da República, o presidente da Câmara e depois o presidente do Senado. É fácil perceber, né? Que são muitas atribuições, muitas responsabilidades para esse cargo, todas muito importantes. E pensar que tudo começa com o seu voto. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por 2 termos, mar mais nhan. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é nhan, que quer dizer correnteza. Então Maranhã virou Maranhão, que
que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A história da justiça no Brasil começa ainda no período colonial, mas foi só em 1939 que uma mulher assumiu pela primeira vez o cargo de juíza. Quase 90 anos depois, as mulheres seguem subrepresentadas nas estruturas de poder do judiciário. Apesar de serem a maioria da população, ocupam apenas 21% dos cargos de segunda instância. E esse é apenas um dos exemplos. A gente vai conversar sobre essa participação das mulheres no sistema judiciário com a professora, advogada, pós-doutora Andresa Smith, que também recentemente foi pré-candidata ao cargo de ministra do Superior Tribunal Militar. Andresa, seja muito bem-vinda ao Cidadania Mulher. Andresa, eu vi aqui, olha só, você é advogada há 22 anos, professora há 14 anos, pós-doutora pela Universidade de Coimbra, em Portugal. É um currículo super extenso e muito inspirador. Mas eu sei que você nasceu e permanece lá em Marambaia, que é um bairro periférico de Belém do Pará. Queria que você falasse um pouquinho como é que essa origem, né, marcou aí a sua trajetória e a sua formação como mulher e profissional do direito. Obrigada pela oportunidade. Eu nasci num bairro considerado na época periférico. Morei a minha infância toda num bairro de Coab. E sou filha de uma mulher que nos anos 80 escolheu exercer o direito ao divórcio e com isso assumiu todas as consequências. Junto com ela, muitas outras mulheres escolheram também exercer esse direito e a única opção que a minha mãe via da gente superar aquela situação, não de pobreza, mas de muita dificuldade econômica, era o estudo. Então, o primeiro concurso eu fiz com 7 anos de idade para entrar numa escola militar. E foi onde eu estudei dos 7 aos 17, na Escola Tenente Rego Barros, que é da Aeronáutica, em Belém. E de lá saí direto para a universidade. Então, uma ferramenta que a minha mãe, as minhas tias e a minha avó, que era a rede de apoio que ela tinha, né, e junto com as minhas primas, a ferramenta que elas acreditavam que a gente poderia utilizar, sendo meninas na Coab, dentro de um bairro que na época era periférico, que é a Marambaia, era o estudo. Então, nós somos a terceira geração de mulheres e, na minha geração, todas somos formadas no ensino superior. A minha avó não sabia ler nem escrever, ela copiava o nome, né? A minha mãe e as minhas tias conseguiram fazer o nível médio por supletivo, porque casaram muito jovens. E a nossa geração supera esse ciclo, né? Fazendo, então, a possibilidade do estudo ser uma ferramenta de mudança social. E como é que você recebeu nessa questão de ser da pré-candidatura a um cargo, né, num tribunal que é majoritariamente formado por homens? Qual o significado de uma mulher do norte, da Amazônia, terem cogitado lá o seu nome para assumir esse cargo? É muito interessante, porque no início eu acredito que nós não tínhamos muito conhecimento de como era o processo. E numa conversa familiar, nós decidimos construir um projeto de família. E acho que essa rede de apoio inicial é muito importante. Primeiro, para entender como é que se dava, né, o caminho. Depois, para entender que eu ia precisar estar uma semana em Belém, uma semana em Brasília, né. Terceiro, para entender que eu precisava conversar com muita gente, para ser conhecida, para apresentar o meu currículo, a minha proposta. E nesse caminho eu encontrei
muita gente que me ouviu, que me deu atenção, até que eu consegui o apoio, né, dos parlamentares do meu estado, né, dos senadores, deputados, para que a gente pudesse formalizar efetivamente uma indicação, né? E aí essa indicação formalizada por ofício fez com que eu conseguisse dialogar no governo federal para também me apresentar. Acho que é muito relevante o ponto de dizer que eu era a única pessoa do Norte a fazer essa caminhada. O Norte ele é subrepresentado historicamente nas instâncias do judiciário e dos tribunais superiores. Nunca tivemos uma mulher nortista em nenhum tribunal brasileiro. Já tivemos 6 homens, né, em alguns tribunais, mas mesmo assim o fato de ser mulher e representar uma região inteira que hoje continua sendo vista com um pouco de distância, realmente tem uma importância, né, porque a gente precisa mostrar que lá também na região norte nós temos pessoas de qualidade, nós temos juristas de qualidade e nós somos mulheres que estamos tentando também disputar esses espaços e representar a nossa região. Doutora Andresa, você vem aí, tem uma trajetória muito marcada também pelos movimentos sociais, pela defesa dos direitos das mulheres, das crianças. Que diferença faz ter mais mulheres, né, nessa estrutura de poder do judiciário? Eu acho que a principal diferença é ter representatividade. Quando a gente fala dessa palavra, não é só uma questão de causar emoção, mas é mesmo de mostrar para as meninas que estão nas escolas, para as jovens que estão nos bancos de faculdade, e hoje a maioria de estudantes de direito são mulheres, né? Que elas também têm a possibilidade de igualmente disputar esses espaços e de se preparar para estar nesses espaços. Uma segunda questão que tem sido vista é um olhar mais sensível para algumas questões na produção das decisões e também no envolvimento de determinados temas durante o processamento das ações judiciais. Não que a mulher seja mais sensível, não é isso que eu estou querendo dizer. É que a gente carrega uma experiência que faz com que a gente olhe algumas ações judiciais de uma forma diferenciada e isso tem impacto nas decisões que são produzidas. Então, acredito que esses dois são pontos muito centrais, né, dessa necessidade da gente cada vez mais lutar por paridade. Pois é, a gente tem visto, né, algumas resoluções do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, buscando aí algumas resoluções para tentar, né, dar mais equidade, né, a esse processo, né, uma equidade de gênero. Como é que você vê essas resoluções do CNJ? Já é um passo importante? Como professora e pesquisadora, eu também preciso colocar aqui alguma coisa importante antes das resoluções, tem também relação com conhecer a realidade. O CNJ tem produzido algumas pesquisas, diagnóstico, o Conselho Nacional do Ministério Público também, a OAB fez ano passado uma pesquisa muito relevante e os dados, eles mostram a necessidade dessas ações interventivas. Então, só para a gente ter uma ideia, apesar de que mulheres são maioria nos bancos de faculdade de Direito no Brasil e de que nós somos a maioria de pessoas com registro na Ordem dos Advogados do Brasil, apenas 38% no Poder Judiciário são mulheres. Isso é um dado muito interessante, né? E quando a gente olha para o Ministério Público, apenas 40% dos membros do Ministério Público são mulheres. Então, tem uma distância, tem uma diferença significativa. E quanto mais a gente olha para as instâncias superiores de gestão e de chefia e das instâncias mesmo de últimas oportunidades, o número de mulheres diminui. Se a gente pega só o exemplo do Superior Tribunal Militar, lá são 15 ministros e uma mulher, né? Há pelo menos, eu acho que são 17 anos que a ministra Elizabeth está lá figurando como única mulher. Se a gente olha para o Supremo Tribunal Federal, temos uma mulher também entre os 11. Então, isso revela que não é uma questão de número, é uma questão de desigual oportunidade. E aí as resoluções que vêm sendo tomadas pelo CNJ, pelo Conselho Nacional do Ministério Público, partem desse diagnóstico da realidade para adotar ações, né, que possam
possam reverter em alguma medida, a médio e longo prazo, nessa situação, oportunizando então que mulheres tenham as mesmas chances de disputar essas instâncias. E isso é muito importante enquanto a gente não consegue tratar de uma questão que é estrutural de desigualdade na sociedade brasileira. Então você tocou nesse ponto, né? É uma questão estrutural mesmo, né? Que a gente vem enfrentando há muitos anos. Como é que o Congresso pode contribuir para isso? Eu acredito que o Congresso tem um papel super importante. Na medida em que a gente observa a construção de leis, por exemplo, no âmbito eleitoral, né? A gente já tem há algum tempo a legislação dizendo que nós temos que ter uma representatividade de 30% e 70% entre os sexos. O ponto é como é que vamos garantir qualidade e efetividade nessa participação. Então, o Congresso ele tem o papel de continuar regulamentando ações que possam permitir que as mulheres, primeiro, enfrentem as discriminações sociais com uma forma mais efetiva para que a gente possa disputar esses 30% ou 70%. Segundo, o Congresso tem o papel de fiscalizar também a aplicação dos recursos no momento dessas candidaturas, né? Isso é muito relevante. Terceiro, o Congresso tem também o papel de regulamentar várias normas que constroem direitos e oportunidades em todos os aspectos, no mercado de trabalho, na qualificação profissional, na disputa, né, dessas candidaturas, mas também nas instâncias do judiciário e do legislativo e do executivo também, né? Então, o Congresso ele tem um papel fundamental. Daí, a gente que atua e pesquisa no tema, louvar a existência de comissões, né, a existência de bancadas. Então, por exemplo, as bancadas femininas, elas têm um papel fundamental, né? Nós temos apenas, acho que 17 senadoras, e elas têm feito um papel com uma procuradoria específica, que tem recebido dados e denúncias, mas que também tem promovido PLs no sentido de tentar equilibrar historicamente essa balança. Tá certo. Eu queria voltar um pouquinho na questão da rede de apoio, porque até antes da entrevista a gente estava aqui conversando, né? Não basta às vezes você estudar, se dedicar, se você não tem uma rede de apoio por trás. Você é mãe, né? É doutora, pós-doutora, professora, advogada, mas tem aí a sua família, né? Tem a sua vida pessoal. Como é que foi conciliar tudo isso, toda essa trajetória bacana, profissional, com a vida pessoal, com a Andresa? Não foi fácil. Todas as vezes que eu penso nisso, eu imagino aquela... Tem um livro que fala da mulher polvo, né? Aqueles muitos tentáculos que a gente tem que ter para segurar muitos pratos. É isso mesmo, né? A disputa ela é desigual, as oportunidades elas pesam mais sobre nós. E eu sou de uma geração de mulheres que casou, no que hoje é considerado cedo, então eu fui estudando depois de casada, depois de mãe. E sem sombra de dúvidas, se eu não tivesse o meu esposo comigo, a minha mãe, a minha irmã ao meu lado, eu não teria conseguido chegar no último nível de formação. E é muito importante dizer, né? Na minha família eu fui a primeira que cheguei no último nível de formação, porque eu tive esse apoio familiar. E, sem dúvida, a gente que é mulher, e esse inclusive é um dado que a pesquisa sobre magistradas aponta, a gente faz escolhas pensando na família. Quando alguma oportunidade chega, a gente pensa no impacto para a família também. A gente não pensa só na oportunidade que está sendo ofertada para nós profissionalmente. Tem um impacto na vida do filho, tem um impacto na vida dos pais, na vida do esposo, da companheira, do companheiro. Então, contar com a rede de apoio foi importante. Isso faz com que a gente tenha que trazer para esse cenário os homens da nossa sociedade também. Porque falar em igualdade de oportunidades é também fazer com que eles se sintam parte desse debate. Sem que eu tivesse o meu marido durante o meu período de ausência, tomando conta dos nossos filhos, da nossa casa, eu não teria saído de lá. Então, essa é uma realidade que muitas mulheres ainda enfrentam, mesmo estando em bons cargos, né?
Por exemplo, magistradas, quando perguntadas, né, o que eram as barreiras para elas chegarem ao segundo grau, né, aos tribunais, por exemplo, elas diziam que é a dificuldade de fazer toda essa mobilidade da família para outra cidade. Então, a gente faz escolhas, às vezes, nesse sentido, né? E aí, contar com essa rede de apoio que diz assim, não, vai lá, a gente vai com você, a gente vai segurar tudo aqui, é realmente importante, né? Porque a gente fica tranquila para fazer o caminho que tem que fazer. Doutora Andresa, nesse caminho você também encontrou outras mulheres ou grupos de mulheres que te apoiaram nessa jornada? Hoje no Judiciário existem grupos formados que atuam para promover e incentivar outras mulheres também? Existem. Encontrei muitos grupos na própria advocacia, né? As comissões de mulheres advogadas, elas atuam em todo o Brasil. E é interessante falar que a OAB ela não é só um espaço para a mulher que é advogada. Ela também recebe todas as mulheres da sociedade, faz atendimentos e encaminhamentos. Encontrei grupos de advogadas em nível nacional, né, que tem uma preocupação, por exemplo, o grupo Elas Pedem Vista, que se estrutura aqui em Brasília também para dar suporte para mulheres que têm interesse, né, em participar dessas disputas. Dentro do Judiciário, a gente tem os conselhos e as comissões também voltados para o debate de gênero, e elas têm feito muitos eventos. Ontem aconteceu um evento aqui na Câmara fantástico, né? Inclusive para a gente poder ouvir histórias de sucesso, poder entender como é que a gente precisa caminhar em coletivo e construir novas oportunidades. As bancadas das senadoras e das deputadas também são espaços importantes. Sem contar com aquelas amigas de sempre, né? Eu acho que quem tem realmente amizades verdadeiras consegue fazer um caminho, nunca é fácil, mas consegue fazer um caminho sólido, com tranquilidade, na medida do que é possível. Que bacana. Eu queria falar agora um pouquinho sobre a Andresa professora. Ah, tá. Eu fui dar uma olhada nas suas redes sociais e achei uma mensagem tão bonita da Renata. Ela falou assim, professora, você é uma das pessoas mais especiais e mais incentivadoras que já cruzou minha jornada. Você transborda uma força para as pessoas que talvez nem se dê conta. Eu achei tão bacana, professora, você tem esses 14 anos de experiência, né, como professora universitária. Como é que você enxerga, né, o papel da educação nesse processo para garantir mais equidade, mais igualdade de oportunidades? Pois é, Sara, como eu te disse, a educação para mim, ela foi uma ferramenta muito importante, né? Primeiro, com um grande estímulo da minha própria mãe, né? O que é interessante de ver, né? Segundo, eu escolhi ser professora desde o início, porque eu entendia que o meu lugar na docência superior era um lugar de impacto social, né? Os dados do MEC, por exemplo, dizem que mulheres são menos de 40% na docência do ensino superior. Então, a gente está nesse momento, quando a gente olha para as professoras que estão na pós-graduação, em mestrados e doutorados, a gente é um percentual menor ainda. Então, tem uma questão de representatividade, mas eu sinto cada vez mais nos últimos anos que nós também temos uma forma de acolhimento diferenciado, né? Porque toda pessoa que chega para você orientar é uma pessoa que vem com a mala de vida dela. E isso cada vez mais tem sido discutido na pós-graduação, a discussão da saúde mental, né? A discussão de entender que mulheres, alunas, são mães, a inclusão da licença maternidade no Lattes, né? Como uma forma da gente mostrar também que nós, professoras, somos mães também. E nossas alunas também, né? Então, eu acredito que esse papel ele precisa ser enxergado com muita responsabilidade, né? Porque nós vamos influenciar as jovens estudantes. Eu tenho alunas com 16 anos na faculdade, mas tenho alunas de 50 também, e cada uma chega no seu momento de vida.
no momento em que a vida lhe oportunizou chegar. E a gente precisa ter sensibilidade, né? Eu procuro ser uma pessoa muito leve, apesar de que eu sou muito exigente em algumas coisas, né? Acho que quanto mais a gente estuda, isso vai acontecendo. Mas eu não deixo de olhar a perspectiva de que nós temos vidas ali. Então, na Universidade Federal do Pará, nós temos alunos indígenas, aldeados, nós temos alunos quilombolas, ribeirinhos que vêm de barco, nós temos alunos que viajam 2, 3 horas entre barco, ônibus e carro para chegar no dia da aula. Isso faz com que a gente precise ter um olhar diferente. Por isso que nós somos a maior universidade do Norte, com a maior comunidade universitária do Norte e que tem esse olhar para a diversidade. E isso impacta a minha pessoa dentro da sala de aula, né? Talvez a Renata tenha sentido isso em algum momento e realmente a gente não tem noção, né? De como é que a gente impacta a vida das pessoas, sabe? Mas eu acho que a gente tem que ter essa responsabilidade. Doutora Andresa, você falou uma coisa muito importante, professora Andresa também, né? Que são realidades muito diferentes, né? E a gente tem um país que, na verdade, são 27 países praticamente, porque se você for do norte ao sul, são realidades muito diferentes, né? Se você for para o Rio Grande do Sul, é uma realidade completamente diferente de uma pessoa que estuda no norte do país. Eu estive recentemente há algum tempo em Chaves, na ilha de Marajó, e eu nunca teria me dado conta o quanto que é difícil, você depende da natureza, você depende da maré, né? Como é diferente, imagino, estudar num lugar em que você tem que se deslocar de barco, por exemplo. Essa é uma sensibilidade que o professor do norte vai ter, que talvez o do sul não tenha. Como é que fica essas diferenças regionais também nessa trajetória? Eu acredito que em todos os estados nós temos sensibilidades locais, né? Essa é interessante discussão que eu aprendi com os antropólogos, não com os juristas, né? E em todas as realidades a gente vai ter dificuldades, que faz com que a professora e o professor tenham que se organizar dentro daquela realidade. Eu fico muito constrangida de fazer comparações, porque eu acredito que cada universo tem as suas demandas. Então, nós acompanhamos o sofrimento dos nossos colegas das federais do Sul no período das enchentes. Nós nos mobilizamos e encaminhamos doações. Deve ter sido muito difícil ter perdido cidades, parentes, alunos, professores. Então, aquilo desperta na gente uma outra sensibilidade. Não dá para voltar para a sala de aula da mesma forma, né? A Covid fez isso com a gente. Nós tivemos um período muito difícil no Brasil inteiro e muitas universidades não conseguiram dar continuidade no ensino remoto. Seja porque nós não estávamos preparados, seja porque nossos alunos não conseguiram se adaptar. E a gente teve que entender isso também, né? Então, eu acredito que nós temos sensibilidades que precisam estar adaptadas a cada realidade que a gente vive, né? A minha família também é oriunda do Nordeste, do Ceará. Minha família é fruto daquela primeira migração, né? E voltei há pouco tempo na terra do meu avô, no interior do Ceará, e pude ver uma outra realidade diferente da minha. Ali também a gente precisa perceber as dificuldades, as agruras, a seca, né? A pobreza, como em Chaves. A Chaves é a terra da minha avó materna. E eu não consegui ir a Chaves, porque você deve ter percebido que são pelo menos 12 horas de barco da capital, né? Então, é muito difícil fazer essas viagens. E as pessoas que vivem lá, elas vivem dentro de outro tempo, outro espaço, né? E a gente tem na universidade polos no Marajó e a gente vive ciclos diferenciados, por exemplo. Nós temos cursos que funcionam na capital no período extensivo e nos municípios mais distantes eles funcionam em regime modular, que é para a gente entender também essa realidade de deslocamento. Sim, foi bem desafiadora essa viagem, mas foi muito, muito bacana, assim, porque é um pessoal muito feliz, muito alegre, né? Comidas maravilhosas também. E foi muito legal porque a gente foi para fazer cobertura de eleição. E eles falaram, não, isso aqui vocês não precisam treinar, não, porque a imprensa nem chega até aqui. E a gente foi lá para mostrar, né, esses desafios. Andresa, para a gente finalizar,
Eu queria também que a gente humanizasse mais, né? Porque você, pós-doutora, a gente acha tão distante, mas você é geminiana, você gosta de forró, né? E assim, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está assistindo agora, para as meninas, para as mulheres. O que você deixaria de mensagem para quem sonha, né, em ter uma profissão, em estudar, em ter uma conquista? Eu acredito que o extremamente necessário é a gente ter persistência, sabe? E a gente acreditar na gente, porque o mundo ele vai conspirar contra você, mas se a gente entender as nossas potencialidades, as nossas capacidades, se a gente conseguir identificar ao nosso redor as pessoas com quem verdadeiramente a gente pode contar e a gente traçar o nosso projeto de vida, é só persistir, né? E chegar lá. A gente vive uma realidade hoje de muito mais liberdade, de muito mais igualdade, de acesso a muito mais informação do que antes. Mas eu acredito que o principal é a gente acreditar na gente mesma, sabe? Se você não acredita em você, as outras pessoas não vão acreditar. Então, seja confiante, né? Seja uma pessoa tranquila, honesta, seja uma pessoa radiante, que essa iluminação vai fazer com que o seu caminho possa ser trilhado. As dificuldades virão, mas já dizia, né, o grande poeta brasileiro, caiu, levantou, sacode a poeira e segue em frente. É isso. Tá certo, Andresa, muito obrigada pela presença. Obrigada aqui no nosso também, estúdio, Sara. viu? Muito bom dia. Que bom você estar aqui em Brasília com a Obrigada. gente. Bom, você pode rever e compartilhar essa entrevista, já está lá no nosso site, senado.leg.br/TV. Aproveite e se inscreva no nosso YouTube também. Até o próximo Cidadania Mulher. O Mato Grosso, por exemplo, nós conseguimos agora produzir mais do que a Argentina em soja. Qual o senhor acredita que é a conciliação possível? O fim da moratória, uma flexibilização da moratória? Vamos seguir as regras do nosso Código Florestal, ou seja, vamos respeitar a soberania nacional. Salão Nobre, nesta quarta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. No meu tempo, a gente não tinha oportunidade de estudar, não. No meu tempo era só trabalhar, escravo. E eu fui morar numa outra fazenda, nessa fazenda era escravidão. Com 25 anos, eu nessa fazenda, quando eu falei que ia sair da fazenda, o fazendeiro falou comigo, tá mais fácil eu te cortar de rei que você sair daqui. Saí na valentona. A fazenda é a serviço e ameaça. Quando eu saí da fazenda, falei, ô patrão, o senhor já bateu demais, deu de lá de 7 anos com a apanho na sua mão. Agora eu acho que não vai dar para o senhor fazer isso comigo mais, não. Se o senhor quiser bater, o senhor experimenta aqui de uma vez. Escravidão ainda tem escravidão. Antigamente era para preto, né? Para branco analfabeto tem escravidão. O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. A programação de 2025 exibe documentários que celebram... Eu não sabia que eu tinha direito a fazer uma faculdade pelas ações afirmativas. Questionam... Será que eu não vou poder ser realmente eu? Recordam, respeitam e trazem reflexões sobre o nosso passado e a história recente do Brasil. Vamos tratar um pouquinho da política, porque a política está tratando da nossa vida já há muito tempo. Senadoc, todo sábado, às 9 horas da noite, aqui na TV Senado. Agora é lei.
O programa Acredita no Primeiro Passo foi criado para auxiliar na renegociação de dívidas e facilitar o acesso ao crédito de pequenas empresas. O objetivo é a qualificação profissional e a inserção socioeconômica por meio do emprego e do empreendedorismo. Podem participar do programa pessoas inscritas no Cadastro Único, o CAD Único. O Senado votou, agora é lei. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. A gente também fala tupi. Tocantins é uma palavra tupi que identifica uma etnia indígena e significa bico de tucano. Vem de tucã, como o pássaro é chamado em tupi, mais ti, que pode significar bico ou nariz. Já o nome tucano é formado por tu ou ti, que quer dizer bico, mais canga, termo para osso. Seria então a ave do bico feito de osso. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Eu tive a polio aos 2 anos de idade. Comecei a caminhar com 9 meses. Eu morava no interior da Bahia, uma cidade chamada Brejões. E nessa época ainda não tinha chegado a vacinação lá. Então veio os sintomas da polio, que era febre muito altas. E minha mãe ainda levou no posto de saúde, mas chegando no posto de saúde, ela não conseguiu atendimento, porque naquela época quem tinha febre, gripe, não podia ser vacinada, E aí ela retornou comigo para casa. E retornando para casa, não consegui mais sair da cama, que já eram os sintomas da polio. O pedestre tem responsabilidade, ciclista... Uma cadeira na academia me foi negado pela história e pelo meu país. Hoje nós podemos, com o nosso megafone, que é o diploma na mão, nós não podemos recuar nesse debate. Declaro aberta a 7ª reunião da Comissão Senado. Uma, 2, 3, 4, 7 cadernetas de vacinação. Tem caderneta da Catarina, da Agnes, do pequeno Rafael e toda essa família sob a supervisão da Alana e do Caio. Todos devidamente vacinados? Todos devidamente vacinados e com as cadernetas atualizadas. Desde o primeiro nascimento, foi uma questão fundamental a vacinação? Sim, a gente entende que é uma ação coletiva, É uma proteção que é coletiva, não somente da criança ou da nossa família, mas da sociedade como um todo, É uma porta que a gente fecha para que doenças não voltem mais, A gente tem os nossos livros de histórias, a gente tem experiências familiares de crianças que não foram vacinadas e tiveram paralisia, tiveram outras doenças como sarampo. E a gente sabe que isso interfere diretamente na história da criança. Então, com a vacina, a gente fecha totalmente essas portas. Da tuberculose à poliomielite, da hepatite à febre amarela, sarampo, cachumba, rubéola. O calendário de vacinação é definido pelo PNI, o Programa Nacional de Imunizações, criado em 1973. Atende do recém-nascido ao idoso, passando por adultos, gestantes, povos indígenas. O PNI é um dos maiores programas de vacinação do mundo e é reconhecido internacionalmente.
Até a década de 70, 80, as pessoas morriam de doenças infecciosas. A partir do momento que introduz a vacina, você para de ter mortalidade por doenças infecciosas e começa a ter mortalidade de doenças preveníveis. Nós vemos viver o massacre de poliomielite, graças a Deus ninguém mais morre de poliomielite, sarampo, tivemos catapora, tivemos rubéola. Então, graças a Deus, hoje a gente consegue minimizar isso através das vacinações. A vacinação não pode ser negociada. Quem mais aumentou a vida média do povo no mundo foi água tratada e vacinação. Quando tinha uma dessas epidemias de gripe espanhola, tudo, dizimava as pessoas. Eu digo aqui, pai, mãe, o responsável. Os senhores não têm o direito de não vacinar suas crianças. Hoje eu vim dar vacina no meu filho de 1 ano e 3 meses. Para mim é muito importante, assim, até porque, inclusive a vacina do Covid, né? Eu perdi a minha mãe na pandemia e eu sou muito a favor da vacina por conta disso, né? E também porque acho que a gente não pode ser omisso com nossos filhos, né? Eu tenho um filho mais velho, de 16, que também está com a carteira de vacina completa, com HPV, vacina de Covid e gripe, que são as de adolescente. E também o Gabriel também está com a caderneta completa. Minha criança quer tutelado por mim, mesmo sabendo que ela pode morrer e ficar com sequelas pro resto da vida. Isso é abandono de incapaz, gente. Isso está no Estatuto da Criança e do Adolescente e tem mais, gente. Isso é muito cruel. Dou exemplo da poliomielite. Erradicada há muito tempo, o sarampo. Eu fico assim, triste quando eu entro no voo que diz logo. E se você estiver tossindo com manchas vermelhas na pele, pode ser sarampo. Sarampo é uma doença grave, anergizante, que mata e que deixa inválido a criança pelo resto da vida. A vacinação é muito importante, né? Porque ela evita que a gente contraia o vírus de qualquer tipo de doença, né? E principalmente da polio, que é uma doença que ela acaba com a pessoa, né? Ela é degenerativa, ela vai acabando aos poucos, porque a polio, ela começa com os 2 anos de idade e depois de 30, 40 anos tem a sequela pós-polio, né? Que ela retorna novamente. Então, assim, é uma coisa que não acaba, né? Você está sempre, e as sequelas é dores, é depressão, problema no intestino, vários outros fatores que vêm. Então a vacinação é muito importante. Nós estamos já há muitos anos, mais de 30 anos, sem um caso de paralisia infantil. A paralisia infantil foi controlada por vacina. O que os médicos do SARA relatam é o seguinte, que eu fui um dos últimos casos da polio. E o médico que cuida também precisou de cuidados. A Covid e o medo do desconhecido. E um final feliz. Então, em final de 2019, início de 2020, a gente começou a conviver sobre o Covid, né? Início de maio, dia 5 de maio, eu apresentei um quadro sintomatológico, ou seja, quadro gripal, resfriado, tudo aquilo que a gente sabia que é o quadro inicial, só que eu evoluí de uma maneira desfavorável, sendo que no dia 5 eu precisei me internar no hospital e nisso eu evoluí com dificuldade respiratória e precisei ser entubado. Então eu vivi a preparação do Covid, ou seja, a gente não sabe nada da doença, montar as primeiras estruturas, viver o início do lockdown e ficar doente, né? E o senhor chefiava naquele momento um grupo de pessoas. Sim, eu era coordenador da rede de hospitais e eu estava na frente da organização do serviço de atendimento, tanto do ponto de vista de pronto-socorro, discussão de casos, ver os pacientes dentro das unidades de terapia intensiva. Isso tudo um período sem vacina. Nós não tínhamos vacina. A vacina só veio a partir da metade do ano, né? A partir de agosto que começou a ter vacina. Então eu peguei no sentido da doença sem nada de proteção. Uma doença chegando, estado imunológico, a gente não sabia como que as pessoas iam reagir. E quem já tinha fator de risco, grande probabilidade de ter doença de forma grave. E eu fui um que teve. Você está falando de um vírus novo, que 100% da população nunca tinha sido
atingido, ou seja, contato. Ou seja, quem é vulnerável para essa doença? 100% da população. Tive Covid, não tive problemas maiores exatamente por ser vacinado, mas tive parentes que faleceram exatamente por não serem vacinados. E as pessoas acham que não é importante a vacina da Covid. A minha mãe e o meu tio faleceram decorrente ao Covid, né? Pela falta da oportunidade de ter tomado a vacina. Ela tinha 54 e meu tio tinha 39 anos. Como o senhor foi entubado, em algum momento houve o receio de vir a óbito? Eu falo que, para mim, a parte mais fácil foi ficar entubado, né? Por quê? Você está sedado, você não tem consciência do que está acontecendo com você. Logo, lógico que antes de tudo isso acontecer, você fica com medo, doença nova, você não sabe para que lado que seu corpo vai reagir. Tinha poucas medicações estudadas, foi na época que estava falando-se um pouco do uso do início do corticoide em doses para fazer o controle. Era tudo uma novidade. Então você tinha um medo de será que vai dar certo? Mas por outro lado você tinha confiança, você estava entre amigos, né? Eu estava num ambiente que eu tinha preparado a equipe, conhecia a equipe e confiava no trabalho dele. O senhor perdeu amigos nessa época? Perdi conhecidos, mas vi muitas pessoas também com chance de perder, tá com a gente hoje, que lutaram e estão com a gente. A vacinação é fundamental para evitar doenças, sobretudo as doenças viróticas. No Brasil, hoje, nós temos 22 doenças controladas por vacina. Ficamos agora sem casos graves da Covid. Por quê? Pela vacinação, pela imunização. Por exemplo, temos as viroses da infância, difteria, coqueluche, sarampo, que são doenças controladas por vacina. Nós temos hepatite também controlada por vacina, febre amarela controlada por vacina. A vacinação é importante. Essas 22 doenças que hoje estão controladas por vacina, nós temos hoje quase que algumas delas em silêncio epidemiológico. A pandemia do coronavírus mexeu com a cobertura vacinal no país. Segundo a auditoria do Tribunal de Contas da União, em 2023, nenhuma das vacinas do calendário da criança, com exceção da BCG, alcançou a meta nacional de cobertura. As autoridades de saúde lutam contra as notícias falsas e o Senado busca a autossuficiência na produção de vacinas. Eu fiquei muito surpreso porque quando eles falaram a gente tem que começar a desenvolver vacinas no Brasil, a primeira coisa que me ocorreu foi assim, eu falei, poxa, mas a gente já faz muita vacina aqui no Brasil, né? O Brasil produz, é um dos países que mais produz vacinas. Aí falou, não, ministro, é o seguinte, o Brasil produz vacinas, sem dúvida, muitas vacinas, mas com a tecnologia de fora. Falei, pô, então é hora da gente desenvolver. E foi assim que surgiu, então, a iniciativa, né, junto com a Ana Paula, o Gazinelli, lá em Minas Gerais, né, junto com a Universidade Federal de Minas Gerais e o Centro de Vacinas, e outras iniciativas de promover, de incentivar, financiar novas vacinas no Brasil. De modo geral, para todas essas ideias, o brilhantismo das ciências, brilhantismo das empresas farmacêuticas brasileiras, que não pode ser subestimado, para qualquer canto do Brasil, você tem farmácias cheias de produtos de excelência produzidos no Brasil. O que nós temos que fazer é colocar esse brilhantismo com o brilhantismo dos cientistas e virar uma potência de inovação em ciência no Brasil. Para isso acontecer, temos que ter a benefício deste projeto de lei do senador Alessandro Vieira e do senador astronauta Marcos Pontes, e que eu quero enfatizar, focar numa coisa da excelência, focar numa coisa do sucesso, não tenta fazer tudo, e foca em vacinas e vai dar certo para o Brasil. O Brasil precisa desenvolver imunobiológicos, o Brasil precisa ter autossuficiência na produção de vacinas. Toda a evidência científica caminha nesse sentido e não cabe por uma eventual percepção equivocada de que você vai ter dificuldade para financiamento de outras iniciativas, que você vai inibir justamente uma iniciativa fundamental como essa. No momento em que houve uma demanda excessiva por imunobiológicos, os países que detinham o poder de produção
fizeram a distribuição de acordo com sua conveniência econômica, geopolítica. Então, um país com a dimensão continental do Brasil, com o orçamento e a economia pujante que o Brasil tem, não pode mais permanecer nessa situação. E nós temos já o fundo dedicado para essa finalidade, absolutamente compatível. Então, o que eu rogo é que a gente consiga avançar com urgência nesse projeto, que é um projeto fundamental para a ciência brasileira, para a defesa da saúde dos brasileiros. Se importar tecnologia, às vezes é uma solução mais imediata, mas o desenvolvimento nacional é fundamental. Nós temos doenças que não são de interesse das farmacêuticas no exterior. Então, é fundamental que o Brasil resolva os seus próprios problemas. E vou dizer mais, vamos olhar para as vacinas de Covid hoje. Todas as vacinas atualizadas no Brasil, elas chegam após a onda da subvariante chegar. Após a onda da subvariante terminar. Então, nós estamos recebendo atrasado todas as vacinas atualizadas. Isso, se fosse feito no Brasil, atenderia muito mais rapidamente. Mas esse é um processo simples? Não é um processo simples. Começa no laboratório, tem que prosseguir com as melhores práticas de laboratório, tem que fazer os testes, pequenos lotes de insumo, tudo acompanhado pela Anvisa, para que não tenha que voltar à pesquisa, testar esses pequenos lotes em pré-testes com animais, em biotério próprio, e depois de comprovado que aquilo lá pode ser feito, então começam os testes clínicos com pessoas em 3 fases, ou seja, é um processo longo, mas que a gente tem que desenvolver no Brasil, para que o Brasil esteja mais protegido para as próximas pandemias. Atualmente, o nível de financiamento que nós vemos para projetos no Brasil é muito inferior aos necessários para alguns desses ensaios clínicos que custam realmente mais dinheiro, mas precisamos investir em pessoas, em treinamento e em retenção de pessoas. Vamos não esquecer vacinas veterinárias. Não tem ninguém aqui do mapa. Não tem ninguém aqui da área da agricultura. Vacinas também são fundamentais para uma grande indústria brasileira, que é a agricultura, e com todos os bichos de estimação que a gente ama. Então, tudo isso pode vir junto se fortalecer essa grande iniciativa. Infelizmente, nos últimos tempos, houve uma propaganda muito grande contra a vacina e as pessoas deixaram de se vacinar. Eu não sei por que hoje em dia anda essa confusão de vacina, não vacina. Todo mundo que está nessa confusão, quando era criança, vacinou. Então, nunca teve nada, porque está dando depoimento hoje em dia, então está vivo. Então, isso é besteira. Não vacinar é a maior besteira do mundo. Reações, isso foi depois da Covid. Mas reações de vacina, todo mundo sempre teve. Vermelhidão, antigamente tinha aquela que parecia uma pistolinha, coisa e tal. Todas essas vacinas, na minha opinião, são totalmente eficazes. A gente tem que acreditar. Se não acreditar no governo, vai acreditar em quem? Vem muito discurso falso sendo falado aí por aí, e acho que isso pode ser uma das consequências do pessoal ficar talvez um pouco alienado e acabar não se vacinando da forma correta. Eu passei por médicos que disseram que não deveria me vacinar. E eu achava aquilo um absurdo. Eu achava aquilo uma falta de orientação. Um médico desse está repassando para 10, 20, 100, 500 pessoas uma coisa que é errada. Vacinação está certo. Se eu tenho reação com a vacina, aí já é outra história. Mas vacinação é uma coisa legal. Mas, infelizmente, a propaganda contra a vacina foi muito forte, né? A desinformação é perigosa. E quando tem a desinformação, isso traz consequência para a sociedade. A vacina é importantíssimo. Todos têm que tomar. A gente vive sempre aquém da necessidade de vacinação. A gente deveria vacinar muito mais. Mas por que a vacina sofre muito? Porque a gente está falando de algo que vai induzir uma doença em aspecto menor ou só induzir sua resposta imune. E as pessoas têm muito medo de como seu corpo reage. E, por ser uma coisa que dá medo, tem muitas falas erradas, tem algumas verdades contadas de óticas errôneas, e o que ocorre? As pessoas têm medo de vacinar. A gente deveria ter uma taxa de vacinação que fosse de 100%. Infelizmente, tem doenças que a gente não chega a 50%. A gente espera algumas doenças 95% nas campanhas, e isso não ocorre. Eu tenho um tio, né, que teve paralisia infantil
Então, justamente naquela época, minha avó não tinha esse acesso. Por atraso da vacina, o meu tio teve paralisia infantil. Na época que aconteceu essa sequela da polio, inclusive as pessoas tinham muito esse tabu de não querer vacinar seus filhos, né? Por medo, porque foi lançada a vacina e eles tinham aquele medo. E hoje ainda tem muitas pessoas que têm receio ainda de vacinar seus filhos, né? Então, assim, e isso pode causar futuramente doenças que não, consequências para seus filhos que não tem como corrigir futuramente, né? Igual a polio mesmo, que é uma doença que é irreversível. E essa questão das vacinas, né, tem um papel fundamental, cara. A gente está vendo aí a volta do sarampo, né? A polio, né, que já estava liquidada aí. Eu mesmo tive duas irmãs com polio, né? Ficou no SARA anos e anos recuperando até que recuperou bem, mas tá voltando, porque né, grande parte não está mais vacinando. A gente precisa realmente, de uma forma assim, muito científica e clara, colocar para a população, né, a importância e a segurança disso, né, para a gente não ficar como está acontecendo hoje, grande parte da população não vacinando. A gente vai ter outras pandemias e se o Brasil não estiver preparado, o resultado é trágico. O próprio senador falou, a próxima pandemia vem. A gente só não sabe quando. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui 10 anos e a gente tem que estar preparado para ela, né? E qual que é a próxima pandemia? Não sabemos, né? Estamos sob um risco eminente de influenza, já tem algum tempo que alguns casos vêm acontecendo, e essa preparação, ela já, pelo menos pelo lado do Butantan, ela já começou há aproximadamente mais de 2 anos. A gente tem que ver outros países o que já estão fazendo. Então, se a gente pegar o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, do Reino Unido e até países menores como a Finlândia, eles já estão bem à frente, né, do Brasil numa próxima pandemia, né? Então, eles já desembolsaram grandes volumes de recursos para empresas desenvolver e até estocar produtos, né, para contingenciamento de uma próxima pandemia de influenza. Nós costumamos usar o serviço da Unidade Básica de Saúde, então tem o calendário, sempre que a gente vai, a gente olha o cartão de vacina, vê se as datas estão atualizadas, o que está faltando de vacina. Normalmente quando a gente vai, né, a gente já tem uma data marcada para voltar, porque a gente já sai de lá sabendo quando será a próxima vacina e assim a gente mantém a ordem. Tem algumas vacinas que têm umas reações, né? Então, por exemplo, a de 4 anos é uma que deixa as crianças mais sensíveis, né? Então, foi assim, o trabalho que eu tive foi justamente por causa das reações. As vacinas, elas vão também evoluindo ao longo do tempo, né? Então, se hoje a gente pegar a caderneta de vacinação da Marília em relação à caderneta do Rafael, nós temos muitas diferenças, né? Porque às vezes tem uma vacina que eram dadas individualmente, hoje já são dadas 3 na mesma vacina, né? Então, hoje existe também essa diferença na caderneta de vacinação. Vacinar é um ato coletivo, porque a gente sabe que são raras, mas tem muitas crianças e pessoas idosas que, como têm a defesa muito baixa, não podem vacinar. Então, cabe a todos nós nos vacinarmos para protegê-los. Vacina faz bem para a saúde? Sim. E por quê? Porque tira doença, verdade. Conhece alguma coleguinha que não tenha vacinado ou não? Todo mundo vacinado? Não, todo mundo vacinado. Vacina dói, é bom? O que você tem para nos falar? Eu acho que é bom porque você ajuda todo mundo ao seu redor, porque é uma responsabilidade muito grande. Porque se você se protege, você ajuda a proteger os outros também. Cai então um recado para quem tem alguma resistência com relação à vacinação. Eu acredito que nós precisamos pensar no todo, né? Nós vimos uma grande sobrecarga do sistema de saúde. E a vacinação é uma forma de proteger a todos. Então, a gente evita a entrada da doença, a gente evita que ela se alastre
e a gente evita que outras pessoas sejam prejudicadas por isso, né? Quando a gente não acredita na vacina, a gente não acredita na ciência. E se a gente não acredita na ciência, a gente deixa de acreditar em todas as outras coisas. Para nós, como cristãos, a partir do momento que a gente não acredita na ciência, a gente deixa de acreditar, inclusive, em Deus. Porque Deus deu a sabedoria aos médicos, aos cientistas, para que a gente pudesse prolongar a saúde, né? Então, quando a gente se vacina, a gente deixa de contaminar outras pessoas, a gente deixa de prolongar vírus, a gente deixa de prolongar doenças. Então, a partir do momento que eu vacino os meus filhos, eu estou pensando não só neles, mas também no outro. A informalização tem aumentado. Esse é o futuro? A gente caminha para isso mesmo? O futuro é a luta social que determina como que vai ser o futuro, né? A luta social, especialmente por parte de quem trabalha 4, 8, 10 horas ao dia. Agenda Econômica. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Se você acha que eu desempenho um bom trabalho, é uma forma de provar que existem outras pessoas iguais a mim. Não adianta a gente colocar todo mundo para dentro. Se a gente não tem nenhum diretor sênior, nenhum gerente sênior, nenhuma pessoa em cargo de liderança que possa inspirar as outras e que a gente possa mostrar através do exemplo. É absurdo você chegar num lugar e não ter nenhuma pessoa negra. Quando eu apareço no espaço, quando eu vou fazer uma palestra, quando eu ganho um prêmio, se eu faço isso, a Badu, a filha da Rê, vai sonhar que ela pode também. Isso. Ela vai sonhar que ela pode ser a dona da empresa, ela vai sonhar que ela pode ser a presidente da empresa. E aí eu vejo um monte de gente comentando no Instagram, nossa, uma amiga minha, Liz, você saiu na Forbes, eu comecei a sonhar que eu posso também. Hoje, em cargos de liderança, se a gente olhar profissionais negros nas 500 maiores, são 4,6%, mas mulheres negras é menos de 0,5%. Então, onde a gente vai encontrar mais de nós? E hoje tem sido essa a minha missão, de trazer mais mulheres negras para esse espaço, mais mulheres negras em cargos de liderança, porque eu quero vocês mandando, não obedecendo. Um dado muito relevante para o Brasil, que é o fluxo de turistas nos nossos países, e nós ficamos muito entusiasmados, porque temos um fluxo muito grande de turistas entre Chile e Brasil, que gira em torno de 1.500.000 turistas. A relação comercial, o Brasil é muito importante para o Chile e o Chile é muito importante para o Brasil. Os acordos bilaterais que foram assinados com o presidente Lula e com o governo federal, em especial na área de defesa e segurança, são uma agenda de Vossa Excelência enquanto presidente do Chile e nossa também do governo brasileiro com o parlamento. É o corredor bioceânico que vai unir cada vez mais os países da América Latina, em especial Brasil, Paraguai, Argentina e o Chile. É um projeto estratégico diante desses problemas de conflitos globais do comércio. Esses portos, eles levam as mercadorias até o continente asiático numa redução do tempo de viagem e de quilômetros marítimos, barateando o custo dos produtos. É uma alternativa de mercado que vai se abrir para toda a América Latina em função dessas situações que estão ocorrendo no mundo afora. Para nós, o Brasil é um sócio estratégico. E isto é muito importante, não só para o Chile e o Brasil, mas também para o Paraguai e a Argentina e para qualquer país que queira chegar rapidamente ao Pacífico. Vai votar? Passou no concurso público? Vai tirar o passaporte? Então você precisa ter o título de eleitor. Ainda não tem o seu? Calma, vem comigo no passo a passo. Você vai acessar o site do TSE. Depois vai clicar na aba Autoatendimento Eleitoral.
Na sequência, em título eleitoral. E no final, tire seu título eleitoral. Nessa próxima etapa, muita atenção. Você vai preencher com seus dados, enviar os documentos pedidos, escolher o local de votação e informar endereço e telefone para contato. Prontinho. Depois, você recebe o número de protocolo para acompanhar a solicitação. E para isso, é só acessar o site, ir em autoatendimento eleitoral e depois clicar na aba Acompanhe uma solicitação. Importante, antes de receber a primeira via do título, você tem 30 dias para ir ao cartório eleitoral cadastrar a biometria. Consulte o TRE do seu estado para ver como funciona o agendamento. Lembrando que dá para tirar o título de eleitor com 15 anos, desde que você complete 16 antes das eleições. E militares em serviço obrigatório não podem emitir o documento. Então já sabe, né? Corre para tirar o título de eleitor. A gente também fala tupi. Pernambuco é uma palavra de origem tupi, formada por Paranã, que quer dizer mar, mais umbuca ou puca, que significa furo. Logo, Pernambuco seria mar furado, ou buraco que o mar fez, isto é, uma pedra furada por onde o mar entra. Era um termo comum usado em toda a costa do Nordeste, para lugares onde havia recifes, como o local onde hoje está a cidade do Recife. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A cada ano, aumenta o número de brasileiros diagnosticados com câncer de pele. A maioria dos casos podem ser curados através de cirurgia. E quem vai conversar conosco sobre os avanços nesse campo da medicina é o Dr. Eugênio Reis, cirurgião dermatologista. Seja bem-vindo, Dr. Eugênio. Obrigado, Paulo, pelo convite. Doutor Eugênio, o Brasil é conhecido como um dos países de grande incidência solar. Por isso, os casos de câncer de pele, e em grande parte são agravados pelo contato com o sol, se multiplicam a cada ano. A associação, o Instituto Nacional do Câncer detectou que no ano passado 183 mil novos casos foram diagnosticados. Que tipos de câncer são esses cânceres de pele? Então, é isso mesmo, Paulo. Então, a gente tem hoje que em torno de 30% de todas as neoplasias diagnosticadas no Brasil são câncer de pele, né? E esse fenômeno ocorre, principalmente, como você falou, a gente mora num país tropical, né? Então a gente tem sol o ano inteiro e, realmente, o principal fator predisponente, então, do câncer de pele seria a exposição solar e as queimaduras solares. É comum, no consultório, cresce a procura pela cirurgia, que no caso é um cirurgião, dermatologista? Sim, muito, Paulo. A gente brinca que hoje está tendo uma epidemia de câncer de pele. Isso porque a gente está tendo um envelhecimento populacional, né, que é uma coisa que acontece no mundo inteiro, as pessoas estão envelhecendo, né, que bom, e a gente mora num país tropical, a gente tem histórico de pessoas que se expuseram a vida inteira ao sol, né, tanto trabalhadores que trabalham ao sol, com exposição ao sol, quanto pessoas também que têm hábitos, né, de exposição solar sem a devida fotoproteção. E, na verdade, as pessoas se cuidam muito pouco, né? O filtro solar, a gente começa a falar dele na década de 80, na verdade. Então, você vê, muitas pessoas, na verdade, viveram muito tempo da sua vida sem o filtro solar, não existia filtro solar. E, talvez no Brasil, a gente vai falar, talvez na década de 90, talvez começam a chegar os primeiros filtros solares, né? Talvez produtos com qualidade, talvez anos 2000. Então, a gente fala o quê? Que existe há 20 anos filtro solar no Brasil? Bom, quais são os sintomas do câncer de pele? Então, o câncer de pele, o principal sintoma, geralmente, que os pacientes veem, geralmente a gente fala que são feridas que aparecem na pele, são aquelas feridas de difícil cicatrização. Muitas vezes o paciente fala que apareceu alguma feridinha, alguma casquinha, uma espinha que aparece na pele. Pode acontecer tanto em áreas, o mais comum é em áreas fotoexpostas, né? Que geralmente é o rosto, né? Que a gente expõe todos os dias, braços, mãos, né? O mais comum, 80% dos cânceres vai ser nessa região mesmo de face e pescoço. Mas sim, a gente pode apresentar em outros lugares. Agora, a faixa etária mais, a gente pega a praia hoje, vai sentir o efeito daqui a 30, 40 anos. Né? Isso, geralmente o principal grupo que vai apresentar câncer de pele, geralmente é a população acima de 50 anos de idade. Sim, agora, em que casos está indicada a cirurgia?
Então, o câncer de pele, existem várias modalidades de tratamento, né? Desde modalidades hoje com o uso de tecnologias como lasers, por exemplo, é possível isso, mas assim, o principal hoje indicação de tratamento seria mesmo o tratamento cirúrgico, né? E a cirurgia, ela sempre foi muito bem aceita porque a gente tem resultados excepcionais, acima de 90% de cura, quando ela é bem feita, quando ela é bem indicada, né? Com margens adequadas. Agora, veja como é curiosa a história da medicina, do progresso da medicina. A cirurgia mais indicada hoje de melhores resultados, ela foi primeiro pensada na década de 30 do século passado, por um americano chamado Frederick Moss, não é isso? Correto. E ele, que ainda era estudante de medicina em Wisconsin, ele descobriu que uma técnica que era de exame, primeiro aplicar cloreto de zinco, não é isso? Mas havia problemas, mas de lá para cá, tanto o diagnóstico quanto os meios de intervenção, as lentes dos microscópios melhoraram, o material cirúrgico também teve algum progresso e tal. E em que base, em que funciona, em que base essa cirurgia foi estabelecida? O que o Moss... Então, hoje o que a gente existe, na verdade, assim, existem pessoas em que a gente tem acontecido o câncer de pele e, assim, a gente precisa tratar esses pacientes, deixar esses pacientes curados. O principal, às vezes, a chateação que a gente tem em consultório, às vezes, justamente esses pacientes que fazem recidivas de câncer de pele, ou seja, a lesão aparece de novo, ela não é totalmente curada. Então, o Frederick Moss, ele, em 1930, ele descreveu uma técnica, na época dele, era uma técnica um pouquinho mais rudimentar, né, porque acabava que ele demorava, às vezes, mais de uma semana para dar os primeiros laudos, que seria a ideia, na verdade, de fazer essa cirurgia e, no momento da cirurgia, você faz a análise da peça, né? Então, isso é interessante porque você, às vezes, num paciente, você quer preservar o máximo possível de pele saudável, mas, ao mesmo tempo, você quer curar esse paciente chegando próximo ao 100%. E a tendência na cirurgia tradicional é fazer uma incisão, cortar e tirar um pedaço de tecido muito maior para você prevenir que a lesão tivesse espalhado, mas aí ele investiu digamos assim, numa procura, numa detecção, capacidade de detectar muito mais com maior precisão e tirar menos tecido, prejudicar menos a aparência da pessoa, inclusive. Perfeito. Então, a gente está falando assim que 80% dos cânceres de pele são nessa região de face e pescoço. E nessa região a gente tem estruturas extremamente nobres, que aqui era a região dos olhos, o nariz, a orelha, a boca. Então, assim, as cirurgias antigas eram cirurgias que são decepações, assim, imagina, você fazia uma retirada muito grande de tecido. E por que não preservar, tirar realmente só o que está doente? Aí, como fazer isso? O Moss fez uma descrição e, lógico, ao longo da evolução da gente, com a tecnologia que a gente tem hoje, na verdade, a gente evoluiu para o que a gente chama da cirurgia de Moss, né? Que a gente hoje usa o nome do Moss, né? Como foi a primeira pessoa que descreveu essa técnica, mas as nossas técnicas hoje, a gente consegue, às vezes, na cada retirada de fragmento que a gente faz da pele, a gente tem uma análise ali em torno de 10 a 20 minutos, a gente já tem um laudo. Então, aquele laudo que, às vezes, o paciente, às vezes, retira o fragmento de pele, manda para um patologista, às vezes, de um laboratório, e o patologista vai dar esse laudo para você dali uma semana, às vezes 10 dias. Agora é feito na hora. É feito na hora. Dentro da sala de cirurgia, você já tem um resultado, né? Isso mesmo. E então, assim, vai retirando, parece que em fatias, né? Camada a camada, não é isso? Então, isso mesmo. Então, essa técnica, a cirurgia de Moss, a gente consegue fazer uma técnica extremamente sensível, né? Que a gente consegue tirar o mínimo possível de pele, a gente faz a análise da peça no mesmo momento, né? E daí a gente consegue indicar, na verdade, quanto de margem que você daria naquele local. E você consegue ver a peça direitinho, até onde o tumor está caminhando, vamos dizer assim. Então, você consegue ser muito exato. Você tira somente aquela pele que está doente. E a pele saudável se preserva. Aí, dessa forma, a cicatriz fica muito mais tranquila, muito mais suave e esse paciente realmente fica 100% curado, já que todo o tecido de tumor é retirado naquele momento da cirurgia dele. O senhor tem experiência lá no Hospital Metodista de Houston, no Texas, também em São Paulo, enfim. Mas na sua formação básica de médico, o senhor fez primeiro dermatologia para depois fazer a cirurgia, não é isso? Isso, correto. Quando o senhor ouviu falar primeiro nessa técnica da cirurgia de Moss? Então, em Brasília, quando eu fiz a minha formação, né, eu formei, quando eu fiz a minha formação, então, assim, a gente ouvia falar da técnica de Moss, mas, assim, a técnica de Moss, ela era pouco difundida no Brasil. Assim, o primeiro cirurgião de Moss formado que veio trabalhar no Brasil, ele veio em 1990. Então, assim, a gente brinca que até a década de 2000, mais ou menos, nós tínhamos poucos cirurgiões de Moss. Aí, acho que vale a pena, desculpe interromper, mas vale a pena
nas leituras que eu fiz para poder lhe entrevistar, eu fiquei sabendo de que os cirurgiões lá nos Estados Unidos resistiam muito. Eles não queriam que os dermatologistas... Primeiro, os cirurgiões não queriam que os dermatologistas fizessem uma intervenção. Era quase uma propriedade só deles. E depois, na própria associação de dermatologia, eles não queriam aceitar a técnica. Foi uma briga muito grande, né? Isso, correto. A dermatologia é uma sociedade que ela nasceu em 1904. A gente é a segunda sociedade do Brasil, né, em termos de idade, mais antiga, né? Então, no começo, até 1985, mais ou menos, os dermatologistas no Brasil eles não aceitavam fazer cirurgias, que eles sabem que a cirurgia deveria ser do cirurgião. Mas, assim, depois a gente viu que, assim, o dermatologista, como ele é talvez o profissional mais habilitado para dar diagnóstico em câncer de pele e fazer o seguimento desse paciente, então, assim, fazer as cirurgias de remoção de câncer de pele virou uma questão, assim, que para o dermatologista ele precisa fazer, e hoje a formação do dermatologista é uma formação clínica cirúrgica. Então, o dermatologista ele sabe toda a parte clínica, né, de dar o diagnóstico, fazer o seguimento desse paciente, mas ao mesmo tempo fazer as conduções cirúrgicas, de fazer a melhor abordagem e buscar a melhor cura para esse paciente. Agora, já na faculdade ou na residência médica, a cirurgia de Mohs, ela é ensinada, ela já pelo menos é comunicada aos alunos? Sim, assim, a gente sempre cita, assim, na época da minha formação, na verdade, a gente citava a cirurgia de Mohs, assim, olha, existe uma técnica, sabe, que é feita no exterior, chama cirurgia de Mohs, né? Ela é incrível porque você consegue dar o diagnóstico e já ver todas as margens cirúrgicas no intraoperatório, né? E realmente, hoje, assim, eu trabalho aqui em Brasília no Hospital da Zanorte, no Agarran, né? Eu sou preceptor da residência médica no Agarran, e lá a gente, os nossos alunos, nossos residentes, eles veem a técnica de Mohs. A gente, eventualmente, a gente não consegue fazer para todos, né? Já que a nossa busca, a gente tem muito público lá. Então, a técnica de Mohs, ela demanda um pouquinho mais de tempo, né? Às vezes, uma cirurgia convencional, vamos pensar assim, que a gente gastaria, às vezes, uns 20 minutos, uma meia hora para uma cirurgia convencional, a cirurgia de Mohs ela pode demorar talvez de 2 a 4 horas, porque cada etapa da cirurgia, você tem que fazer a remoção e depois você fica pelo menos uns 20 a 30 minutos para poder fazer a análise dessa peça. Então, ela é uma cirurgia um pouquinho mais elaborada, um pouquinho mais devagar, vamos dizer assim. Então, a gente não consegue oferecer isso, de modo geral, para toda a população que busca. Mas, eventualmente, a gente tem casos específicos. Recentemente, eu tive um caso mesmo de uma criança de 13 anos de idade, que ela tinha uma doença que chama dermatofibroma, dermatofibrosarcoma, que é uma doença que a indicação é cirurgia de Mohs. Você precisa fazer a cirurgia de Mohs, senão o corte no paciente vai ser muito grande. Nas faculdades, o senhor já falou que os alunos já têm pelo menos a comunicação de que a cirurgia existe. Como é que foi a sua experiência lá em Houston, no hospital? O senhor já fazia cirurgia de Mohs lá? Então, quando eu comecei a fazer cirurgia de Mohs, eu acompanhei um professor aqui no Brasil, que ele por acaso chama até Dr. Eugênio, que é um professor lá de São Paulo, da USP, e daí eu acompanhei ele por alguns meses, fiquei encantado com a técnica, e a gente em Brasília, na época, só tinha um profissional que fazia a cirurgia de Mohs em Brasília. E assim, até hoje, na verdade, a gente deve ter em torno de uns 160, 180 só cirurgião de Mohs no Brasil. Aí, na época, eu fui tentar ver qual era o melhor centro que existia no mundo, e eu acho que até hoje o maior centro, na verdade, é em Houston, no Texas. Aí, na época, tem o Dr. Leonard Goldberg, eu fiz um e-mail para ele, e ele foi muito carinhoso comigo, sabe, assim, de me receber lá. Aí fui para o Texas, ficar com ele um tempo para poder aprender a técnica. E a grande maioria dos cirurgiões do Brasil aprenderam com o Dr. Goldberg. A gente brinca que ele é o papa da cirurgia de Mohs. E até hoje, ele está hoje nos seus 80 anos de idade, o Dr. Goldberg, ele ainda está em atividade, né, ele trabalha ainda em Houston. E daí, no caso, na época, ele foi muito, enfim, uma pessoa muito carinhosa, uma pessoa muito bacana. E eu fui para lá aprender com ele. E depois eu continuei a minha formação, então, em São Paulo, que o centro maior em São Paulo hoje é a Faculdade de Medicina do ABC, que foi onde eu fiz a minha formação. Hoje, no SUS, do Sistema Único de Saúde, se alguém precisar da cirurgia de Mohs, é acessível? Então, a gente... Assim, quais são as dificuldades que a pessoa enfrenta para conseguir? Então, em Brasília, a gente tem 2 centros que a gente fala que são centros de referência em Brasília de dermatologia. Um deles é o Hospital Universitário, que é o Hospital Federal ligado à Universidade de Brasília, e a gente tem o Agarran, que é da Secretaria de Saúde, né? Que esses 2 centros a gente tenta oferecer a cirurgia de Mohs para alguns casos específicos. A gente não consegue oferecer isso de um modo geral aberto para toda a população, porque a gente tem 1 ou 2 colegas fazendo essa cirurgia nesses locais. E como a gente tem uma demanda muito grande, então a gente não consegue oferecer de modo geral para todos que buscam, na verdade. Às vezes, centros maiores, como, por exemplo, Rio, São Paulo, Belo Horizonte também, eles conseguem oferecer de uma maneira maior. Eu lembro quando eu estava na minha formação, na verdade, a gente, na época, conversava com os colegas de São Paulo para estar, inclusive, recebendo esses pacientes nossos aqui de Brasília. Porque eles têm, na verdade, um time, um grupo de colegas lá executando esse procedimento de uma forma mais... maior, assim, eles têm uma maior quantidade de volume que eles conseguem estar abrangendo de pacientes. Agora, o senhor falou que há uma demanda muito grande de atendimento das pessoas com câncer de pele.
Nesses casos, assim, se for implantar a cirurgia, aumentar a oferta da cirurgia de Mohs, o que precisa? O material é caro, as equipes precisam ser mais numerosas? Hoje no Brasil está acontecendo esse envelhecimento da população, que a gente está tendo uma incidência muito grande. Hoje, para você ter uma ideia, a população acima de 50 anos, a gente fala que 2 em cada 5 pessoas vai ter um câncer de pele. Então, a gente está falando que é um grupo muito grande de pacientes. Lógico que, assim, talvez não são todos os pacientes que precisam da indicação de cirurgia de Mohs. Ainda a cirurgia tradicional é uma cirurgia que a gente faz muito na rede pública de saúde e na rede particular, e a gente tem um resultado muito bom para vários pacientes. Mas existem alguns pacientes que eles têm indicações muito precisas da cirurgia de Mohs. A cirurgia de Mohs, inclusive, a gente tem como se fosse um consenso da cirurgia de Mohs, ele está publicado pela professora Selma Cernia, que é uma professora de São Paulo, e ela publicou esse consenso mostrando quais seriam as indicações mais precisas da cirurgia de Mohs. Aí sim, quando esse paciente ele tem essa indicação, aí qual que é a nossa dificuldade hoje, igual você falou? A gente tem uma dificuldade, na verdade, que assim, a gente tem poucos cirurgiões de Mohs no Brasil hoje formados, né? Talvez eu imagino que seja em torno de 160 a 180 profissionais só no Brasil inteiro. Então, são poucos profissionais, são cirurgiões de Mohs, né, com uma boa formação. E assim, existe uma demanda de tempo mesmo, que às vezes pode ser que enquanto você faria, às vezes, umas 5, 6 cirurgias convencionais, seria uma cirurgia de Mohs, por exemplo. O equipamento cirúrgico e de detecção, de análise na patologia é mais caro do que o comum, não? É mais caro. A gente exige tanto um equipamento chamado criostato, que é esse equipamento que faz a congelação do material, porque a cirurgia de Mohs hoje, a técnica funciona da seguinte forma: a gente vai pegar esse fragmento que a gente retira do paciente, né? Então a gente faz a cirurgia, retira aquele fragmento, e aquele fragmento ele precisa às vezes ser congelado agora, que a gente usa esse equipamento chamado criostato, que é um equipamento que tem seu custo, talvez hoje tem já em torno de 200 a 300 mil reais um equipamento desse, mais ou menos. Mas já existe aqui em Brasília, em vários hospitais, né? Então, hoje na rede particular em Brasília, todos os hospitais têm esse equipamento, tá? Mas na rede pública? Na rede pública, eu acredito que talvez o HRAM e o HUB deva ter esse equipamento. Só que, realmente, esse equipamento ele precisa de um técnico que seja habilitado para operar, ou então o próprio cirurgião pode estar utilizando esse equipamento, tá certo? E sim, ele é um equipamento que ele exige uma manutenção. De tempos em tempos, ele exige que se faça a manutenção e existe um custo para essa manutenção e do uso do próprio material que você usa para poder fazer a técnica de Mohs. Exatamente esse equipamento que permite que o corte da pele, digamos assim, seja congelado e examinado na hora da cirurgia para saber até quando precisa evoluir, avançar o cirurgião ou não, né? Isso, perfeito. Esse criostato é justamente o equipamento que a gente utiliza para tanto fazer o congelamento dessa peça na hora, ali em torno de 10 a 15 minutos a gente consegue esse congelamento, e a gente vai fazer o próprio corte no próprio equipamento, né? Esse criostato ele faz os próprios cortes e a gente gera as lâminas. E essas lâminas são, nesse momento, o cirurgião pode estar avaliando essas lâminas para poder definir se já fez toda a retirada do tumor, se o paciente está curado da doença, ou então se ainda existe algum tipo de tumor em determinados pontos. Muitas vezes é uma cirurgia que a gente faz por camadas, por lâminas. Então a gente tira uma lâmina, aí a gente observa, por exemplo, ainda existe tumor em determinado ponto. Às vezes, determinado ponto do lado direito tem um pouco de tumor ainda, então você vai ter que ir lá no paciente retirar mais um pedacinho para poder seguir até você ter todas as margens livres de doença e o paciente está curado. Agora, existe também, precisa a gente fazer uma diferença entre a cirurgia de Mohs e a cirurgia criogênica, né? A cirurgia de Mohs não é a cirurgia criogênica. Qual é a diferença? Então, a diferença da cirurgia é o seguinte: a cirurgia criogênica, geralmente, é uma cirurgia que o cirurgião retira o fragmento e o patologista ele vai examinar como se fosse só os bordos. Ele pega como se fosse 4 pontos, como se fossem os pontos cardeais, e analisa como se fosse alguns pontos cardeais. Ele não analisa toda a peça. Já a cirurgia de Mohs, a gente tem uma análise de 100% das margens. É como se você tivesse uma laranja, a cirurgia de Mohs você vai descascar essa laranja e você vai ver toda essa casca. Cada camada. Isso, cada camada. E a cirurgia por congelação, o cirurgião ele vai ver, na verdade, só como se fossem os pontos cardeais, como se fossem as pontinhas. Então, acaba que ele tem uma perda. Então, assim, se for fazer uma análise comparativa, talvez uma cirurgia por pontos cardeais, você vai ter uma análise talvez de 30%, 20% mesmo dessa margem, enquanto a cirurgia de Mohs vai chegar em 100%. Agora, na sua experiência, o senhor já deve ter algumas histórias para contar, assim, de pacientes que passaram por algum trauma e que poderiam ser prejudicados em sua atividade profissional, porque tinham uma lesão mais aparente no pescoço, na face, nos olhos, enfim. O senhor poderia contar alguns casos desses, assim, evidentemente sem identificar, mas as histórias dessas que a cirurgia de Mohs pôde fazer por eles?
Não, com certeza. Então, assim, a gente sempre tem casos de cirurgia de Mohs, por exemplo, desde, por exemplo, lesões grandes. Eu tenho um paciente, que é um paciente que me procurou, ele trabalhava até na rede de água e esgoto aqui em Brasília, na CAESB, pode falar o nome? Pode. Então, na CAESB, por exemplo. E daí, realmente, ele é um engenheiro ambiental, né? E ele tinha uma lesão, ele era jovem, ele tinha 30 e poucos anos, ele tinha uma lesão em lábio que ele tratava como um herpes simples. E ele buscava tratamento para aquela lesão e a lesão só crescendo, crescendo. Aí, no caso, ele nos buscou, ele deve ter já uns 10 anos que ele nos buscou, e a gente fez a biópsia e deu o diagnóstico para ele, que era um câncer de pele, e na época foi uma cirurgia super extensa. Esse rapaz, na época, ele era bem jovem, tinha 30 e poucos anos ainda, e a gente teve a cirurgia de Mohs para ele. Hoje tem mais de 10, 15 anos que ele fez a cirurgia, ele está totalmente curado, totalmente recuperado, e realmente, quando você olha para ele, o trauma, a cicatriz cirúrgica dele é praticamente mínima. Muitas vezes as pessoas nem sabem muito bem o que aconteceu no lábio dele, na verdade. E era um paciente que, provavelmente, sendo jovem, assim, com muitos sonhos, por exemplo, caso não ele tivesse feito a cirurgia de Mohs, pode ser que ele hoje seria uma pessoa que estaria afastado dos seus trabalhos, talvez ele hoje tem uma família, tem uma esposa, enfim, tem um grupo atrás dele, na verdade. Então, assim, imagina que seria uma pessoa, talvez, que estaria, né, afastada da sua atividade, talvez não teria gerado essa família, enfim. Você vê que abala muito até a trajetória de vida pode ser prejudicada por um... Com certeza. Agora, existe também um outro tipo de câncer que a gente vai ter que falar que não é, pelo menos não é recomendável de ser tratado pela cirurgia de Mohs, que é o melanoma. Melanoma maligno é um tipo de câncer de pele que é muito mais grave, inclusive. Mas já existem alguns estudos de testar a cirurgia de Mohs para o melanoma também? Isso. A dificuldade do melanoma, assim, a gente tem 3 tipos de câncer de pele que são os mais comuns. Um deles é o carcinoma base celular, o outro seria o escamo celular, o espino celular, que esses 2, eles representam mais ou menos uns 95% a 96% dos tumores. E a gente tem o melanoma. O melanoma ele responde mais ou menos em torno de 4% só das lesões de câncer de pele. A dificuldade técnica do melanoma é porque a gente, quando faz a congelação, a gente consegue enxergar muito bem até onde essa doença do melanócito, na verdade, está atingindo. Então, existem hoje técnicas que a gente não cora o melanócito. A gente cora, na verdade, como se fossem as células que ele inflama. Que a gente fala que a gente cora os linfócitos, seriam as células do corpo que tentariam fazer esse bloqueio da doença do melanoma. Então, aí é uma técnica bem mais demorada. Para você ter ideia, enquanto a gente faz uma cirurgia de Mohs para um vaso celular, você consegue fazer essas lâminas, às vezes, em 15 minutos, 20 minutos. O melanoma vai demorar mais de 1 hora, 1 hora e meia. Porque você precisa corar, na verdade, um outro tipo de célula e você usa um outro equipamento, que é um equipamento que vai usar como se fosse uma energia elétrica para poder fazer a coloração dessas lâminas. Então, são lâminas mais caras e os corantes também são mais caros. A gente tem uma técnica que a gente usa mais para aqueles melanomas em áreas extremamente sensíveis, assim, talvez pálpebras, assim, áreas extremamente sensíveis que a gente realmente tem que preservar. Na verdade, o melanoma é muito menos, incide muito menos proporcionalmente à população, são muito menos casos do que os cânceres de pele do baso e o espino celular, correto? Isso, correto. E ele também é muito mais grave, porque ele tem uma capacidade de se disseminar pelo organismo da pessoa, né? Mas, enfim, já existem estudos para que se aplique a cirurgia de Mohs aí, né? Agora, doutor, a gente sempre tem que falar em 2 coisas. Primeiro, a capacidade do SUS incorporar no tratamento a cirurgia de Mohs. O que falta para isso e se isso é recomendável? Sim. Então, a gente está falando hoje dos tumores de pele. Bom, os tumores de pele, a gente está falando que 30% de todos os tumores são tumores de pele. Então, a gente tem, uma infinidade de pacientes que aparecem todos os anos. E essa população está envelhecendo. E a população, ela quer ver com qualidade. Porque, às vezes, é muito chato a pessoa envelhecer e ela ficar com alguma deformidade em face, às vezes até um defeito. A gente falou do paciente meu da lesão na boca, mas tem pacientes, às vezes, com lesão em pálpebra, lesão em orelha, por exemplo, lesão em nariz. Essa pessoa, ela não quer ficar deformada e ela quer ficar curada, né? Então, assim, hoje, às vezes, a gente tem a rede do SUS, né, que funciona muito bem, mas a gente precisa realmente estar incorporando tecnologias, né, e ao mesmo tempo formando profissionais. Aí, talvez hoje, uma dificuldade que a gente tem, realmente, o custo da saúde, ele é um custo alto, mas ao mesmo tempo que eu vejo na minha formação, é que assim, quando a gente forma bem os profissionais, a gente fala que a saúde, ela fica até barata, porque o profissional bem formado, ele faz o diagnóstico correto, o tratamento correto, e isso acaba sendo econômico, então, para o sistema de saúde e para o governo, vamos dizer assim, né? Para o sistema nosso de impostos, vamos dizer assim, né? Ou seja, não se trata de uma doença rara que se tem que gastar milhões e um medicamento que experimental ainda é viável e se formar equipes, se destinar uma parte do orçamento para investir na cirurgia de Mohs, o senhor acha que é possível?
Com certeza, absoluta. Eu acredito que hoje, se a gente envolver equipes para isso, a gente pensar que você formar profissionais que estejam realmente interessados, querendo trabalhar na rede pública, atender essa população que precisa tanto desses profissionais bem formados, com certeza a população vai ficar muito mais saudável e muito mais feliz, com certeza. Agora, doutor Eugênio, vamos àquela parte da receita, da prescrição. Que cuidados a pessoa tem que tomar com a pele e o que o senhor aconselha em termos assim, de protetor solar, em termos de fatores, enfim? Então, hoje assim, a gente falou então que o principal fator predisponente então do câncer de pele seria as queimaduras solares e a exposição ao sol. Então, quais seriam os cuidados que o paciente tem que ter, né? A população precisa entender que assim, o uso de filtro solar hoje, principalmente a população que está envelhecendo, se antigamente, vamos pensar assim, década de 70, a gente falava que a população viveria talvez até os 50, 60 anos de idade. Hoje a população brasileira está chegando acima dos 80, 85, 90 anos. Então, a gente precisa cuidar dessa pele. Então, o uso de filtro solar e principalmente o ideal que se aposte em filtros solares com fatores acima de 50 mesmo. Eu sei que vai existir assim, o fator solar acima de 30, FPS acima de 30, ele já faz uma boa proteção. Mas a nossa dificuldade, às vezes, é a quantidade de filtro solar que a pessoa passa. Tem que repor também. Tem que repor. Então, qual seria a orientação? O ideal é que esse paciente, quando ele for fazer exposição solar, ele use um filtro solar pelo menos 30 minutos antes dessa exposição, né? Porque o filtro solar, para ele poder aderir bem nessa pele, na verdade, e faça uma reposição a cada 2 horas. Principalmente a população que é mais sensível a isso. Aí, quem seria essa população? A população mais sensível a câncer de pele é a população realmente que tem a pele mais clara, né, olhos claros, pacientes ruivos, é muito comum acontecer isso em pacientes pessoas ruivas, e os pacientes, às vezes, que têm antecedentes familiares. É muito comum a pessoa conta, às vezes, olha, meu pai teve câncer de pele, minha mãe teve câncer de pele. Então, assim, fazer essa prevenção usando o filtro solar, chapéus, essas roupas com fotoproteção também, isso é essencial, principalmente nos momentos de lazer, né, de exposição solar, e os trabalhadores trabalham ao sol. Hoje, até as empresas, elas são obrigadas a fornecer filtro solar para esses trabalhadores. Será que elas estão cumprindo isso mesmo, estão fornecendo, ou é preciso que o Ministério do Trabalho vá lá fiscalizar? Olha, eu acho que sempre é bom o Ministério do Trabalho fiscalizar, né? Mas assim, o que a gente observa aqui em Brasília, pelo menos as empresas públicas... Às vezes o próprio trabalhador é indisciplinado, não gosta de passar, também tem isso, né? É, tem isso. Às vezes o principal queixa dos pacientes que não usam filtro solar, eles falam que é a cosmética do produto, né? Eu sei que hoje está mudando muito isso, porque a gente está tendo vários e vários produtos. Mesmo essa turma, às vezes, que gosta muito de esporte, assim, várias cidades no Brasil, muitas pessoas gostam de se expor ao sol por esporte, que aqui é corridas, caminhadas, bicicleta, né? Tem vários esportes hoje que são esportes que a pessoa se expõe ao sol e a pessoa precisa cuidar muito dessa pele, que talvez são esses atletas, vamos dizer assim, né? Eles são pessoas que vão provavelmente apresentar o câncer de pele. Então, a gente vê hoje vários tipos de filtros solares, que é aquele em bastão, por exemplo, que facilitou. Hoje tem filtro solar em spray, que é muito bom. Inclusive, hoje em dia existe até shampoos, cremes com spray que você pode aplicar no cabelo também. Pacientes são calvos, por exemplo, ou então o cabelo um pouco mais ralo. É assim, usar o filtro solar é importante. E hoje uma tecnologia que eu recomendo para todo mundo usar são essas roupas com fotoproteção. Existem várias marcas, tanto marcas estrangeiras, acho que essas indústrias hoje que vendem material esportivo, elas vendem muito esse tipo de roupa. E assim, eu mesmo uso quando eu estou com os meus filhos, enfim, expondo em atividades esportivas com eles, finais de semana, e recomendo demais usar, porque isso facilita muito e evita essa queimadura solar. Doutor Eugênio, muito obrigado pela sua presença aqui no Cidadania. Acredito que foi muito útil sua entrevista para que os telespectadores se orientem a tomar cuidado com a pele, né? Com certeza. A pele é o maior órgão do corpo humano, então a gente precisa preservar ela e, afinal, a beleza da pele é super importante para a gente cultivar essa nossa autoestima e a nossa alegria. Obrigado mais uma vez. Prazer, Paulo. Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/tv, ou então pelo nosso canal do YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber as notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania. A informalização tem aumentado. Esse é o futuro? Se a gente caminha para isso mesmo? O futuro é a luta social que determina como que vai ser o futuro, né? A luta social, especialmente por parte de quem trabalha 4, 8, 10 horas ao dia. Agenda Econômica. Hoje, 8h, aqui na TV Senado.
Há uma segurança jurídica? Há, para retirar direitos. Uma reforma que altera as leis trabalhistas no país. O Brasil hoje enfrenta os menores índices de desemprego, que, no meu entender, significa que a reforma trabalhista alcançou o seu fim. Por exemplo, o trabalho intermitente é um absurdo. É dizer, fica em casa, quando precisar de você, eu te chamo, se vem trabalhar na minha empresa. Eu te pago as horas trabalhadas. O resumo é isso. Mas lembrar que isso afeta toda a população, porque, no final das contas, isso aí vai chegar nos empregos que vão ficar em risco ou não, né, a partir da tributação que existe em cima das empresas. No mundo inteiro tiraram foram direitos trabalhistas, né? Uma cabeleireira. Quando teve a reforma do Temer, mas vai ser pessoa jurídica, é muito melhor, não sei o quê. Melhor para quem? É melhor para o empregador só. Não se revogou a CLT, ela continua a existir, mas se abriu condição para ela não ser cumprida. Agora é lei. É obrigatório o exame clínico destinado a identificar a fibrodisplasia ossificante progressiva nos recém-nascidos na triagem neonatal das redes pública e privada de saúde com cobertura do Sistema Único de Saúde, o SUS. O exame abrange todos os recém-nascidos no âmbito do território nacional. O Senado votou, agora é lei. As doenças, elas são raras porque elas são pouco conhecidas. Então, elas chegam uma vez no seu consultório. 2 meses depois que essa mancha apareceu, eu descobri uma gravidez. E aí piorou muito mais. Em uma semana, eu já não enxergava mais. Se eu tivesse tido o diagnóstico cedo, eu não teria tantas consequências da doença. Em discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. Eu sou Josimar Pereira, nasci em 1985, vim lá do interior de Minas Gerais, a cidade, né? Mas não me adaptei. Aí entrei no movimentos sociais e fiz a luta pela terra. Hoje estou trabalhando com a agricultura familiar. O acesso à terra é um direito de todos. A intenção é que a pessoa consiga seu pedaço de terra, consiga ser contemplado, que hoje é através do chamamento público, e que tira o sustento dali da família. Por isso que a gente se diz agricultor familiar. Eu cheguei aqui sozinho, barraco 4x4, não tinha irrigação, não tinha água, e de lá para cá eu tive que trabalhar e conseguir tudo, né? O mais importante da democracia é a gente ser livre para ir em busca do sonho e lutar e tocar adiante. Sou muito feliz vivendo da terra, a gente plantar, ter o próprio alimento e ainda tirar o sustento, isso é muito gratificante para a gente. Meu nome é Josimar e eu nasci com a democracia. Boa noite. Hoje é terça-feira, 6 de maio, e o Senado Notícias está no ar. Proteção ao idoso, educação inclusiva e integração de guardas municipais e agentes de trânsito ao sistema de segurança pública. Esses são os temas de 3 propostas de emenda à Constituição que foram discutidas hoje pelo plenário do Senado. A proposta de emenda à Constituição coloca a proteção ao idoso entre as competências legislativas da União, estados e municípios. Os autores do texto alegam que muito ainda precisa ser feito pela população idosa e que as ações institucionais nesse sentido ainda são tímidas e limitadas. Com a mudança na Constituição, União, estados e municípios poderão criar leis para proteger os idosos, cada um dentro de sua área de interesse. O objetivo é garantir maior proteção e ampliar os direitos dessa faixa da população, com políticas públicas mais abrangentes e específicas. Os senadores também fizeram a primeira sessão para discutir a educação inclusiva como princípio constitucional. A medida abrange todos os grupos em situação de vulnerabilidade e níveis da educação, básico, médio e superior. Também foi a 4ª sessão de discussão em primeiro turno da inclusão de guardas municipais e agentes de trânsito no sistema de segurança pública. A regulamentação dos direitos de motoristas e entregadores de aplicativos foi debatida hoje na Comissão de Assuntos Sociais. Representantes da categoria, empresas e parlamentares discutiram regras e condições do setor.
falta de benefícios, segurança, remuneração deficitária. Essas são algumas das dificuldades apontadas por motoristas e motofretistas de aplicativos. Para debater a regularização de um dos setores que mais cresce, a Comissão de Assuntos Sociais discutiu os termos da ocupação por plataforma, que é o conjunto de regras e condições de funcionamento das plataformas digitais, como sites, aplicativos de transporte e entrega de alimentos e serviços de trabalho remoto. Hoje em dia, os trabalhadores plataformizados estão entregues à própria sorte. No entendimento do Ministério Público do Trabalho, a CLT ela já consegue regular o tema. Isso não impede regulações que venham avançar, que sejam além do que já está previsto para os trabalhadores com carteira assinada. Claro que nós sabemos a importância das plataformas, mas entendendo também que progresso não pode ser só para quem comanda as plataformas. Como o senhor falou, por trás das plataformas tem pessoas que comandam essas plataformas. Então, assim, nós estamos tratando aqui de direito, de dignidade a esses trabalhadores. Profissionais da área ressaltam que a regulamentação da atividade é uma oportunidade de conquistar direitos básicos e melhores condições de trabalho. É muito importante que a pauta do BREC nacional, que as reivindicações de toda a categoria para o aplicativo é uma só. A gente pede um mínimo, né, que é o reajuste, né, um piso ali, uma taxa mínima, que é R$10, né, para nós termos um pouco mais de dignidade, valorização e de respeito. Ricardo Ribeiro e Alessandra Serrazes, representantes da Uber e da 99, respectivamente, falaram sobre a posição das plataformas em relação aos termos da ocupação por aplicativos. Esse modelo de trabalho por plataforma foi um modelo que trouxe muitos benefícios para a sociedade brasileira, para os trabalhadores de plataforma que não contavam com essa opção há 10 anos atrás, muito mais de 10 anos atrás, e que a gente precisa conseguir encontrar modelos regulatórios que mantenham os benefícios que esse serviço trouxe, que esse modelo trouxe, mas que repense o financiamento das políticas de bem-estar social que protegem o trabalhador, para que elas possam ser financiadas e que possam oferecer para eles os mesmos direitos e benefícios que existem para o trabalhador tradicional. Nós nos comprometemos e nos mantemos comprometidos com uma regulação que seja justa e equilibrada, levando em consideração esse tripé que eu havia mencionado, que é o motorista, o usuário e a empresa, para que esse modelo, nos moldes como ele se encontra, ele mantenha a sustentabilidade e consiga manter a geração de emprego e renda para muitos trabalhadores no Brasil. A representação brasileira no Parlamento do Mercosul discutiu hoje uma questão de ordem sobre a alternância entre deputados e senadores na representação brasileira e na mesa diretora do Parlasul. A próxima reunião do grupo para eleger os novos membros deve ser no dia 21 de maio. Parágrafo 1º. A representação brasileira no Parlamento do Mercosul discutiu nesta terça-feira a resposta do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a uma questão de ordem do deputado Celso Russomano e do senador Humberto Costa sobre a alternância de presidentes da Câmara e do Senado no colegiado. De acordo com Davi Alcolumbre, o próximo presidente da representação brasileira deve ser um deputado e um senador deverá ocupar o cargo de membro da mesa diretora do Parlasul. A alternância dos cargos entre as casas é regra consolidada, tanto na prática quanto no texto das resoluções que já regem o funcionamento das comissões mistas. O que eu gostaria de ponderar, presidente, é que a gente tentasse fazer isso da melhor maneira possível, né, num acordo, né, com a participação do deputado Arlindo Chinaglia. É importante que isso aconteça, para que a gente não tenha uma delegação dividida. Isso seria muito importante. A resposta à questão de ordem, ela é autoexplicativa, não é? Então, o que nós precisaríamos fazer e dizer apenas que não existe nenhuma motivação que não seja a motivação da preservação de uma prerrogativa que é do Senado Federal. Inclusive, com essa resposta à questão de ordem, nós deixaremos de ter qualquer dúvida em qualquer momento sobre essa questão da representação do Parlasul. Eu fiz um recurso, está muito bem feito, estou pensando se eu apresento ou não,
A minha dúvida é que o mesmo que deu a resposta, ele vai decidir. Então, eu estou avaliando, mas eu vou dar conhecimento àqueles colegas que quiserem ler para entender o processo como um todo. Nós vamos expedir a convocação para essa próxima reunião do dia 21, a fim de que esse assunto possa ser esgotado. A Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle aprovou hoje um convite ao atual ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, para prestar esclarecimentos sobre a fraude no INSS. O esquema, que envolveu sindicatos e associações, desviou ilegalmente mais de 6 bilhões de reais dos benefícios de aposentados e pensionistas. O ministro deve comparecer no dia 15 de maio. O novo ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, foi convidado a explicar aos senadores da comissão o desvio bilionário na Previdência do INSS. De acordo com as investigações da Polícia Federal, há pelo menos 6 anos, aposentados e pensionistas do INSS tiveram descontos indevidos, feitos por entidades sindicais e associações, sem a autorização dos beneficiários. O prejuízo já soma cerca de 6 bilhões e 300 milhões de reais. Há uma certa ansiedade dos aposentados e pensionistas em saber as providências tomadas para se estancar esse verdadeiro assalto ao bolso desses mais vulneráveis. A informação amplamente divulgada de que houve reuniões do Conselho da Previdência Social já em 2023, nas quais o problema foi posto, e, no entanto, o ministro da Previdência de então, Carlos Lupe, não tomou nenhuma providência efetiva. E, do outro lado, há também essa informação de que os beneficiários desses desvios são sindicatos e associações de aposentados, muitas vezes com ligação com o governo federal, inclusive uma delas tendo por diretor o irmão do atual presidente Lula. O que me parece estranho, que o pessoal está falando de farra, quem é que botou um ponto final na farra? Foi o atual governo, quando mandou a CGU investigar, mandou a Polícia Federal investigar, tem gente presa, tem gente sendo investigada, tem gente demitida, o presidente do INSS e o ex-ministro Lupe, eu não estou dizendo que tem culpa, estou dizendo que provocou isso. De acordo com o governo, um plano de ressarcimento excepcional para aposentados e pensionistas está em elaboração. E até a próxima semana deve ser apresentado à Casa Civil e depois à Defensoria Pública da União, ao Ministério Público Federal e ao Conselho Nacional de Justiça. A Comissão de Educação fez a 4ª audiência pública de um ciclo que está promovendo sobre o Plano Nacional de Educação. Hoje foi a vez das representações sindicais de professores e outros trabalhadores da educação debaterem as diretrizes da educação nacional para os próximos 10 anos. O texto em discussão será o 3º Plano Nacional de Educação, mas os 2 primeiros não foram colocados em prática. De acordo com o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, um dos motivos foi a falta de recursos. No primeiro plano, o presidente vetou o financiamento. E o segundo plano foi vetado pela emenda constitucional 95, que tirou os recursos necessários para a implementação das políticas educacionais dentro de uma década. A elaboração do PNE é a oportunidade de discutir qual educação se quer para o país. A Federação de Sindicatos de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico Técnico e Tecnológico, PROIFES, defende uma educação pública, gratuita e que dê melhores condições de vida às futuras gerações. Foi revelado que 3 em cada 10 brasileiros com idade entre 15 e 64 anos não sabem ler e escrever ou sabem muito pouco, a ponto de não conseguir compreender pequenas frases ou identificar número de telefones ou preços. São chamados analfabetos funcionais. Daqueles que tiveram acesso ao ensino superior, 12% estão nessa categoria. Esse é o país que queremos?
Desde o debate do primeiro PNE, foi calculado que seria necessário investir 10% do PIB na educação pública para oferecer ensino de qualidade para todos. Esse percentual nunca foi alcançado e o texto em discussão atrasa ainda mais a meta. Adia mais um ano aquilo que não se conseguiu alcançar em 10 anos. Então há um recuo com relação aos chamados 10%, que estava previsto para 98%. Então nós estamos há 30 anos perseguindo os 10%, quando hoje nós conseguimos chegar apenas a 5,5% para toda a educação, incluindo a privada, né? E apenas 5% quando a gente fala só da educação pública, que é o destinatário natural do financiamento público. O texto do PNE ainda está em análise na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, mas existe um acordo para que chegue ao Senado até setembro. Esse plano carrega muita legitimidade social, ele é fruto do debate da Conferência Nacional Extraordinária de Educação, que só debateu o Plano Nacional, não é uma peça perfeita, senão já estava aprovada. Ela está vindo para cá justamente para ser emendada, aperfeiçoada, tanto por nós, parlamentares, quanto pelas emendas da sociedade que a gente for acatar ou não. A segurança nas escolas foi tema de 2 projetos aprovados hoje pela Comissão de Segurança Pública. O primeiro projeto torna crime hediondo todo homicídio ou lesão corporal gravíssima praticados em instituição de ensino. Os homicídios cometidos nas escolas passam a ter pena prevista de reclusão de 12 a 30 anos. Esta pena é aumentada de 1/3 à metade caso a vítima tenha doença ou deficiência e em 2/3 caso o autor tenha vínculo com a vítima ou trabalhe na instituição. O projeto é conveniente e oportuno porque endurece as penas dos crimes cometidos no interior de instituições de ensino, creches, pré-escolas, escolas, universidades, etc., públicas ou particulares, a fim de inibir sua prática e aumentar a segurança, a paz, a tranquilidade de alunos, professores, funcionários e pais nesses ambientes. Trata-se de circunstâncias absolutamente repugnantes que realmente deixam estarrecida a sociedade brasileira, por isso merecem um tratamento penal mais duro. Aumentar a pena faz a diferença, é importante sim. Não pode ser vulgarizado, mas existem razões que justificam o incremento da pena e esses ataques horrendos, atrozes, que nós temos visto nos últimos anos, mais do que justificam. Outra proposta permite que as escolas, públicas ou particulares, implantem medidas de segurança para combater a violência. O projeto original previa um vigilante em cada escola, mas a emenda apresentada pelo senador Sérgio Moro determinou que essas medidas sejam compatíveis com a estrutura, o orçamento e a capacidade de cada instituição de ensino. A ideia é que cada instituição de ensino implemente medidas de segurança que, de acordo com sua capacidade econômico-financeira, podem incluir a instalação de pórticos detectores de metais e a presença constante de vigilantes nas entradas. Cabe, a partir da aprovação desse projeto, senador Mourão, que cada escola, cada instituição de ensino, estabelecimento, faça uma avaliação serena a respeito das melhores propostas de segurança compatíveis com sua estrutura, com o seu orçamento e com as suas peculiaridades. Porque a responsabilidade aqui está expressa, que essas medidas de segurança têm que ser tomadas. O primeiro projeto tem decisão final na Comissão de Constituição e Justiça, enquanto o segundo tem deliberação definitiva na Comissão de Educação. A Comissão de Segurança Pública também aprovou um projeto que aumenta a pena para o tráfico de drogas. Sobe de 80 mil para 140 mil reais o valor das contratações da administração pública destinadas exclusivamente às micro e pequenas empresas. Esse projeto foi aprovado hoje pela Comissão de Assuntos Econômicos e vai ser analisado pelo plenário do Senado em regime de urgência.
Os senadores da Comissão de Assuntos Econômicos aprovaram um projeto de lei complementar que atualiza o valor máximo das licitações exclusivas para micro e pequenas empresas. Atualmente, esse limite está fixado em R$ 80 mil. Mas, segundo o autor do projeto, o senador Chico Rodrigues, esse valor está defasado desde 2014 e não acompanhou a inflação. O relator da proposta, senador Plínio Valério, acatou 2 emendas ao projeto e o novo teto ficou estabelecido em R$ 140 mil. Note-se que a subcontratação não se tornará obrigatória em função da mudança prevista no projeto de análise, pois, de acordo com a redação proposta, ainda caberá à administração pública analisar sua admissibilidade e oportunidade. Por último, também consideramos positiva a redação sugerida para o parágrafo 2º do artigo 48, pois, sendo cabível a subcontratação, os empenhos e pagamentos deverão ser destinados diretamente às microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas. Como afirma o autor da matéria, senador Chico Rodrigues, a partir dessa mudança, os recursos não terão que passar pelo caixa da licitante, o que diminui as incertezas causadas pelo processo de subcontratação, estimulando as micro e pequenas empresas a participar desse arranjo. Essa atualização pelo IPCA anual, ela é de uma forma clara, importante para que você vá atualizando esses valores e oportunize, né, esses pequenos empresários para que essa atividade seja fomentada de uma forma muito própria. Disciplinar o uso de postes e outros equipamentos pelas diversas concessionárias de serviço de interesse coletivo. Esse foi o assunto em debate na audiência da Comissão de Infraestrutura. Postes para que te quero? Faz muito tempo que eles integram a paisagem urbana. Primeiro, para passar a energia elétrica. Depois, vieram os fios da telefonia. O fato é que hoje dependemos deles. E como? O cálculo é de 60 milhões de postes Brasil afora, dos quais 12 milhões têm problemas de ocupação de espaço. E então nos damos conta. O que é útil não precisa ser feio, irregular, clandestino. Hoje, no mesmo poste, a gente tem casos de empresas que pagam R$ 5,00 pelo ponto de fixação, ao mesmo tempo que no mesmo poste tem empresa que paga R$ 10,00, né? Então, são uma série de problemas e a gente também tem que lembrar que existe uma falta de fiscalização e a definição da obrigação de quem tem que fazer a fiscalização pelo poste, né? Pela essa faixa de exploração de uso. Há uma baixa prioridade, né, dessa atividade pelas distribuidoras, né? E o que causa uma elevação de custos e frustração de receita, né, nessas ligações à revelia e clandestinas. E há também a aplicação de preços não uniformes, né, para o setor de telecomunicações, o que complica e o que compromete a concorrência, né, nesse setor. Quem é dono do poste? Alguém lucra com a exploração do espaço? A distribuidora foi quem instalou o poste, mas o dono do poste, na verdade, é o consumidor, né, que pagou pelo investimento no poste, paga pela operação e manutenção. E é justamente por isso que existe a cobrança. E 60% desse valor que é cobrado das distribuidoras vai hoje para a modicidade tarifária, são cerca de 2,5 bilhões de reais. Os 40% que ficam para a distribuidora é para todos os custos, inclusive o tributário, que é 34%, ou seja, o distribuidor não ganha dinheiro com essa cobrança. Mas, por outro lado, a distribuidora é um ente privado, ela não tem poder de polícia, né? Então não dá para cobrar que a distribuidora vai lá e vai fiscalizar o clandestino. Não é essa a função da distribuidora. Em Santa Catarina, provedores de internet se organizaram e têm apresentado alternativa para pôr ordem na situação e melhorar a paisagem. Há uma aplicação do nosso projeto. Então, do lado de cá temos o poste antes e do lá o poste depois. Ele fica muito mais compacto, causando um efeito visual muito mais bonito para as cidades. A parte de baixo são os cabos metálicos que estão em desuso e vão ser retirados. Mas a fibra ótica está toda lá para cima. Essa calha aérea, no local que a gente instalou, ela organizou 42 cabos de fibra ótica. E a ocupação dela é 10 centímetros. Certo? Esse é o material utilizado e vamos à aplicação dela
dia a dia. Esse é o antes, tá? Era ocupado uma faixa de 1,5 metro no poste, o antes e o depois. É assim que ele fica. É só aquela parte de cima lá. A parte de baixo é o cabo coaxial que vai ser retirado conforme as empresas estão deixando de utilizar essa tecnologia. Então, a nossa proposta, levando as reguladoras, é que seja instalado isso nos grandes centros para que fique organizado e bonito esteticamente. Enquanto o Poder Legislativo discute aperfeiçoar a legislação, as agências de energia elétrica e de telecomunicações estão avançando com uma proposta de regulação para a partilha dos postes. Essa norma conjunta, tanto da Anatel quanto da ANEEL, visa justamente trazer mais racionalidade para a ocupação do poste, estabelecer padrões de ocupação do poste, metodologias orientadas a custo de como tem que ser a remuneração do ponto de fixação, todo o trabalho legislativo no sentido de reforçar isso, a importância do poste, inclusive como um insumo essencial para a conectividade e trazendo mais racionalidade nos investimentos em infraestrutura, a gente sempre encara isso como algo positivo, senador. A aviação de caça da Força Aérea Brasileira foi homenageada em uma sessão especial no plenário do Senado Federal. O evento reconheceu a importância desse braço estratégico da Defesa Nacional e celebrou os profissionais que ajudam na proteção do país. Criado em 1943, o primeiro grupo de aviação de caça participou ativamente da Segunda Guerra Mundial. Nos céus da Itália, os aviadores brasileiros demonstraram bravura e profissionalismo em importantes missões. O dia 22 de abril marca a data da maior operação de combate realizada por esse grupo, em 1945. Desde então, a data se tornou um símbolo da aviação de caça no Brasil. São 80 anos de história, coragem e defesa da soberania aérea. Naquela data, sob o fogo real, nossos heróis projetaram o Brasil na história, ao lutarem pela defesa e preservação de nossa liberdade, defendendo valores que atravessam gerações, tendo realizado 44 sortidas em apenas um único dia, com 22 pilotos apenas. A aviação de caça é, sem dúvida, uma das expressões mais nobres da Força Aérea Brasileira. Ela representa em cada decolagem e em cada missão cumprida a prontidão de defender o espaço aéreo nacional, a soberania do nosso país e a integridade do nosso povo. Celebrar suas 8 décadas de existência é reverenciar a história viva da defesa aérea do Brasil. Não há tolerância para erros. Orgulham-se de si mesmos e compartilham um símbolo de excelência. Um distintivo de honra que fala por si só. A sessão contou com discursos emocionados, destacando não apenas a tecnologia envolvida na aviação de caça, mas também o espírito de missão dos profissionais que atuam nas alturas. A aviação de caça representa mais do que apenas poder de fogo e tecnologia de ponta. Ela é símbolo da vigilância constante, da prontidão inabalável e da bravura de homens e mulheres que cruzam os céus com o propósito único de garantir que o Brasil permaneça livre, seguro e soberano. Ao celebrarmos hoje o Dia de Caça da Aviação de Caça, não estamos apenas reverenciando uma tradição militar, estamos reconhecendo um legado que extrapola os limites da defesa nacional.